Vocês não tiveram que enfrentar alguma barreira dentro desse desenvolvimento do AEDO? Na verdade, quando o CNJ viu o movimento que estava acontecendo no Rio Grande do Sul e os resultados do Rio Grande do Sul, então esse provimento do CNJ, ele trouxe toda essa resolução de tudo que deveria ser feito para atingir isso aí. E lembrando, a família ainda tem que decidir. A lei primeira não mudou. A família vai só ficar sabendo e o médico vai ficar sabendo que aquele ente querido, ele optou em ser um doador de órgãos, mas não elimina a ciência da família e o consentimento da família naquele momento. E isso é muito importante ficar ali. A primeira lei não mudou, continua sendo a mesma, só que a forma de fazer a declaração passou a ser uma autodeclaração eletrônica. Hospitais, delegacias, o serviço público, de uma maneira geral, pode acessar os dados da pessoa, se a pessoa é doadora ou não? Eu acho que eu não tenho essa resposta para o senhor, mas eu acho que dentro da Secretaria da Saúde, os médicos sim têm essa condição. Eu acho que ainda está num modo mais sigiloso, em desenvolvimento ali. Eu não sei até onde vai ser a extensão da publicidade de quem é e não é doador. Vamos lá para o seu município, que é Mata de São João, que é a região metropolitana de Salvador. Que diferença você notou lá nos resultados da implantação até agora? Então, a gente está começando um projeto muito bonito, onde eu sou a coordenadora, e movimentando todos os tabeliões de notas da Bahia. E é muito importante que cada tabelião de notas sinta que essa é uma missão dele mesmo, que depende dele. Porque até nós chegarmos nessa pessoa e trabalhar esse consentimento dessa pessoa e fazer com que ela faça a declaração, nós precisamos estar motivados. Nós precisamos saber o quão importante é para a nossa atividade ser esse portador, né? Ser essa ponte, como eu digo, entre esses dois lados e a partir daí trabalhar com a sua comunidade, a partir do seu cartório, com os seus colaboradores, com os familiares deles, com a comunidade, e isso vai reverberando. E é esse o trabalho que a gente tem que fazer agora. Nessa divulgação, acho que vocês têm um papel fundamental, que é pisar naquela tecla e insistir em por que doar órgãos. E o que vocês dizem nas palestras, na divulgação da AEDO? Por que doar órgãos? É pensar que quando eu não estiver mais aqui, por que não doar aquilo que não me serve mais? São córneas, rins, coração, tudo que eu aproveitar. Qual é a finalidade de tudo isso? Por que não doar? Eu acho que a pergunta que eu faço é diferente. Por que não doar? Né? Por que não doar? Eu não vou mais aproveitar. E sempre tem esses receios, porque tinha venda de órgãos, né? Se ouviu muito nos noticiários, então as pessoas têm medo, às vezes, de doar, porque podem comercializar. Isso a gente tem que enfrentar. Aí, por causa de o AEDO, inclusive, nesse sentido, pode ser uma ferramenta de controle? Pode ser uma ferramenta, exatamente. Então, assim, a gente tem que parar de criar desculpas, obstáculos, e a gente tem que ir. Por que não doar? Por que não doar? O que vai acontecer comigo depois que eu não estiver mais aqui? E aí a resposta é justamente quantas vidas eu posso... Uma pessoa pode salvar 8 vidas, ser doador de 8 órgãos. Bom, vocês são uma instituição civil, né? Vocês, eu digo, do tabelionato. Qual o papel do tabelionato e como é que ele se vê em todo esse esquema de montagem, de divulgação e de promoção da autorização eletrônica de doação de órgãos? O Colégio Notarial do Brasil, o Conselho Federal, que tem sede aqui em Brasília, junto com o CNJ, lançou uma grande campanha há 2 anos e agora nós estamos renovando essa campanha para atingir ainda mais pessoas. Mas a coordenação é toda aqui da capital. E em cada estado a gente busca a parte dessa campanha e começa a trabalhar
e sempre trazendo um pouquinho a mais para atingir aquele público, né? O Brasil é muito grande, então nós temos uma campanha nacional, mas cada estado está fazendo o seu papel, buscando aquilo que é mais peculiar daquela, como é que eu posso atingir mais a minha comunidade. Então a gente trabalha também, tanto que provavelmente na Bahia nós vamos conseguir uma projeção nos estádios de futebol. E no intervalo do jogo, porque isso é importante, a pessoa está lá num momento feliz, mas é importante também naquele momento saber que pode ser um doador, né? Então nós vamos também levar para os estádios de futebol essa mensagem do AEDO, seja um doador. Vocês ainda estão desenvolvendo o projeto e recebendo feedback dos 2 primeiros anos depois da implantação, que aconteceu em 2024. 2024, né? Então, você já tem um retorno de quantas inscrições já foram colocadas? Foram mais de 30 mil autodeclarações que foram feitas nesse período. E de uma forma, eu digo assim, muito singela. Eu acho que agora a gente está mais pronto, mais preparado, mais consciente para que cada estado trabalhe muito mais, para chegar muito mais longe. E esse projeto, ele não tem um prazo findo. Porque esse projeto vai ser sempre... Na verdade, ele não já vai deixar de ser um projeto. Exato, né? Exato. Muito bem. E ele vai sempre ocorrer. Então, nós temos que realmente motivar. Lá na Bahia, nós estamos fazendo um espelho moldurado, onde a pessoa vai chegar no atendimento ou vai chegar no banheiro do cartório e vai ter um espelho, é você. Ele vai se olhar no espelho e é você. Bem pensado. E né? A gente está criando isso e todos os cartórios vão ter esse espelho onde a pessoa vai olhar e vai se sentir assim, porque não é o senhor, não é outra pessoa, é eu. Entende? A gente tem que parar de pensar que, outra pessoa... Não, é você, agora é você. Nós, no meio de uma multidão, é você. Cada uma dessas pessoas pode ser um doador de órgãos e salvar vidas. Bom, a gente sempre pensa em que isso deveria ser esse estímulo deveria ser contínuo durante todo o ano. Mas vocês também realizam campanhas localizadas e também sazonais, em determinadas épocas do ano, não? Nesse relançamento agora, eu como coordenadora do AEDO, que assumimos agora no início do ano, a gente está com esse projeto mesmo de fazer reuniões nas regiões da Bahia, que é um estado muito grande, e em todas essas reuniões das regiões, nós vamos fazer já de imediato, convocar a população, ir na Câmara de Vereadores, a OAB está junto com a gente também nas suas circunscrições, então a gente vai fazer esse trabalho de campanha mesmo. De todas essas regiões, a gente está lá e fazendo efetivamente essas autodeclarações. Quais são as parcerias que vocês têm procurado para ajudar para juntar forças no desenvolvimento? O Tribunal de Justiça, sempre junto com a Corregedoria, nós estamos com a desembargadora Pilar, que é uma pessoa assim apaixonada pelo tema, então a gente tem muita sorte de termos ela, tem o Dr. Valnei, e isso nos ajuda muito, porque ter a Corregedoria do nosso lado, sonhando junto, executando essa missão com a gente, é muito bom. E aí ainda a OAB também entrou com a gente nisso aí, porque como nós precisamos de capilaridade, a OAB também tem circunscrições em todas as regiões. As câmaras de vereadores, a gente quer visitar, cada tabelião vai visitar as câmaras de vereadores, uma sessão da Câmara de Vereadores falar sobre a AEDO, prefeito, Secretaria de Saúde. Então, assim, é um movimento pequeno que a gente vai começar de dentro da nossa casa, dentro de cada município, e a gente vai reverberando isso e vai dar muito certo, tenho certeza disso. Nós estamos aqui dentro da casa do Congresso Nacional, da casa que elabora, que planeja e que pensa nas leis do país. As leis para os transplantes de doações de órgãos, elas precisam de algum aperfeiçoamento, no entender de vocês? Houve um debate muito interessante nisso e me parece que o Brasil está em grande vantagem, é exemplo a ser seguido dentro de toda essa estrutura de transplante como em legislação. Me parece que nós estamos muito bem. O que nós precisamos realmente é nos motivar sabendo que nós somos parte. Está tudo pronto, só precisamos que mais pessoas sejam doadoras de órgãos. Bom, acho que
para a pessoa que estuda, que tem uma formação, uma instrução básica, pelo menos, fica mais fácil entender. Mas quando você se põe diante de uma situação que é um parente seu, que está lá entre a vida e a morte, e que pode doar, tudo isso transforma, porque tem aquele lado emocional, né? E isso também não mereceria, assim, tipo, uma abordagem de divulgação, que aquela pessoa que está ali pode ajudar outra, enfim. Existe alguma intenção de vocês em motivar as pessoas através desse tipo de publicidade? Sim, a gente está trabalhando até com onde que cada tabelião possa trabalhar até com os próprios médicos da sua comunidade, porque tem um texto pronto para o médico não pode chegar nesse momento, ele tem que estar preparado, porque vai depender muito dele naquele momento também, ainda que a gente faça todo o trabalho antes, mas se o médico também não estiver lá na ponta, sabendo o que ele precisa falar com essa família, também não vamos ter o resultado. Então, realmente, é uma engrenagem que tem que estar todo mundo ali junto, trabalhando. E esse trabalho a gente vai tentar fazer na Bahia. A gente está motivado para fazer com que essa comunicação saia dentro do cartório, do tabelião de notas e passe por toda a comunidade. Nós vamos trabalhar cada um desses flancos aí para a gente ver se a gente consegue juntar realmente e tentar fazer com que Bahia seja um estado. Você já tem um feedback de como está sendo a adesão nos outros estados também? Os outros estados já fizeram bastante, já estavam mais avançados nos outros anos, eles vêm fazendo, vêm trabalhando. Mas eu acho que nesse relançamento, depois dos 2 anos, eu acho que as pessoas... houve uma reunião onde 23 presidentes de seccionais estavam presentes. Então, nesse relançamento, nesse aniversário dos 2 anos. Então, é muito importante, depois que eles estão nesse lugar e vê o que estão acontecendo, eles voltam para os seus estados também mais motivados para implementarem novas técnicas para fazer com que as pessoas consigam ter esse coração mais aberto. Eu digo que é um ato de generosidade que a gente tem quando a gente faz isso. Eu vou pedir que você recapitule aqui brevemente as possibilidades da autorização eletrônica de doação de órgãos. Não é mais aquele caso de você não precisa mais ir no cartório, não precisa mais pedir autorização, registrar em cartório. No seu celular você pode fazer isso, né? Eu queria que você desse um recado para o espectador, ensinando como é que se faz. Muito bem. Hoje nós temos um QR Code que vamos colocar depois à disposição aí, mas acessando esse QR Code, você vai acessar a plataforma do aedo.org.br. É uma plataforma onde logo abaixo vai ter fazer o seu formulário. No momento que começa a preencher o formulário, aí já tem todas as opções ali, vai colocar nome, CPF, data de nascimento, é a sua qualificação. E esses dados, caso não tenha ainda o certificado digital do e-notariado, nós temos que primeiro fazer esse certificado e aí pelo pelo CEP da sua localidade, vai aparecer no aplicativo quais são os cartórios de notas mais próximos da sua residência. Vai optar por um deles, que costuma utilizar para os seus atos públicos. Clicando em cima de um deles, você vai esperar que esse cartório retorne ao senhor e à senhora para fazer a sua videoconferência. Vai fazer a videoconferência para fazer com que o certificado digital esteja correto no seu celular, esteja autêntico, porque lembrando, isso é um documento público, então todos os cuidados, você não vai mais ao cartório, mas todos os cuidados necessários estão aqui naquele sistema ali pela videoconferência, com o seu documento, vão conferir e legitimar que é a pessoa que está fazendo esse cadastro. Após isso, começa pelo próprio aplicativo, clica lá no Aedo e começa a fazer a sua autodeclaração. O documento originado, ele vai ser ratificado numa nova videoconferência feita por um colaborador do cartório para reafirmar se você tem certeza que quer ser doador de órgãos. A partir desse momento, o documento fica registrado com a sua assinatura online e aí já começa a subir na plataforma nacional de doadores de órgãos.
Muito bem, muito bem. Muito obrigado por você ter vindo aqui e volte sempre que você quiser. Uma causa muito nobre. Obrigado a você. Muito obrigada. Os outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Brasil acolhe imigrantes de mais de 200 países. Santa Catarina é um dos destinos preferidos. Manaus se enfeita para a Copa. Tradição é patrimônio cultural da cidade. Uma viagem no tempo, do São João de Campina Grande 20 anos atrás ao de agora. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. A crônica brasileira, em sua tradição, em seu nascedouro, trazia sobretudo as vozes das ruas. José Castelo, no seu novo livro Histórias Miseráveis, traz de volta esta voz da rua, este sentimento do espaço urbano como elemento fundamental para suas narrativas. O que eu procuro fazer, assim, não ficar apenas no aspecto lírico, mas mostrar um pouco, tentar mostrar para o leitor que ele vem misturado com vários outros aspectos da realidade, aspectos difíceis, né? O lirismo é muito bonito, todo mundo gosta de ter um momento lírico, de ter uma ideia lírica sobre as coisas, né? Mas o mundo que a gente vive, sobretudo, né, é um mundo muito complexo, muito fragmentado. De cada 10 mulheres que já sofreram violência, 4 tinham menos de 20 anos quando foram agredidas pela primeira vez. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Você sabe qual impacto as mudanças climáticas podem ter na sua vida? O tema é complexo, mas a gente vai tentar simplificar um pouquinho para você. Vem com a gente! Os
As mudanças climáticas deixaram de ser um tema do futuro e já afetam o cotidiano de todos nós. Dias muito mais quentes, secas, enchentes, furacões, ciclones são exemplos reais de alguns eventos causados pelas alterações do clima. Mudar esse cenário é um desafio mundial. São necessárias ações coordenadas, políticas públicas eficazes e decisões realmente baseadas em evidências. Para essa conversa a gente recebe Alice Amorim Vogas, ela é especialista em política climática e é diretora do programa da presidência da COP30. Bem-vinda, Alice. Muito obrigada, prazer estar aqui com vocês. E também está com a gente Arlene Nascimento, auditora-chefe da Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do TCU. Obrigada pela sua presença com a gente, Arlene. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Para a gente começar, gostaria que a gente abordasse por que as mudanças climáticas são hoje um dos maiores desafios globais. Como foi que a gente chegou, Alice, aos impactos que a gente já vive hoje? Então, a mudança do clima, ela é um fenômeno causado muito pela ação humana. Então, a gente já sabe disso, a ciência já tem constatado, evidenciado já há muitas décadas, desde a década de 70, mais ou menos. Mas essa história começa lá atrás, começa ainda na Revolução Industrial. Então, o nosso modelo de desenvolvimento do mundo, que foi muito intensivo, tem sido muito intensivo em gases de efeito estufa, causam o aquecimento global, que não é, na verdade, um olhar para o aquecimento só de temperatura. É, na verdade, uma mudança sistêmica da forma como o planeta se desenvolve. Então, por isso que a gente tem mais frio, mais quente. Não é necessariamente sempre aquecendo, é, na verdade, mudando o sistema de maneira que a gente não tem mais previsibilidade para a agricultura, a gente não tem mais previsibilidade das estações do ano, das chuvas. E isso foi endereçado já há alguns anos, desde a Rio 92, na verdade, na Convenção do Clima. É parte da nossa história, inclusive do Brasil, né, o seu legado de tratar esse assunto, trazer o desenvolvimento sustentável para a ordem do dia. E ao longo das últimas décadas, os países foram se reunindo, o setor privado, a sociedade civil, a academia, para buscar soluções. O que a gente pode fazer? E todo esse arranjo que foi sendo costurado na Convenção do Clima nesses últimos mais de 30 anos, se desdobraram em duas grandes frentes, a agenda de mitigação e a agenda de adaptação. Ou seja, a gente tem que fazer ações coletivamente para reduzir esses gases, para frear o aquecimento e, ao mesmo tempo, ações de adaptação, ou seja, se preparar para lidar com esses impactos cada vez mais frequentes. O enfrentamento dessa crise exige, eu imagino, que a gente tenha ações de prevenção. Como você acabou de falar, a gente precisa se adaptar a essa nova realidade, financiar, né, essas mudanças, porque em alguns lugares vai ficar mais frio, em outros lugares vai ficar mais quente, no total está esquentando, mas isso acaba... É como se fosse uma pessoa que saiu da homeostase e ela ainda não sabe como vai ficar. É essa sensação que eu tenho. É isso mesmo que está acontecendo, Arlene? A gente tem trabalhado, de fato, com esse tema de mudança climática já de algum tempo no Tribunal de Contas da União. Até porque é um problema que atinge toda a sociedade. E como bem colocado pela Alice, esse não é um problema ambiental, é um problema que atinge pessoas, que atinge empreendimentos, que atinge populações vulneráveis, atinge a todos nós. E para isso tudo é necessário uma ação, e de fato uma ação que seja coletiva. E na prática, quais seriam, na sua visão, as maiores dificuldades dos governos para transformar compromissos climáticos em políticas efetivas? São vários os desafios enfrentados pelos governos, principalmente em termos de organização, em termos de disponibilização de dados, coleta de dados, utilização desses dados de forma concreta e consciente em prol de transformar isso em ações e transformar isso em políticas públicas que sejam de fato efetivas para enfrentar as mudanças climáticas. Eu acho que eu queria acrescentar um ponto que a Arlene colocou, que eu acho que a gente tem alguns desafios. O primeiro é o de tradução também, porque tudo que a gente está falando, estamos falando de moléculas de carbono na atmosfera. Isso parece muito distante do dia a dia das pessoas. Mas na hora que, por exemplo, a gente decide asfaltar uma rua, o material que a gente usa naquele asfalto, ele importa. Porque ele vai ser determinante se você tiver um cenário, dados mostrando que vai ter uma chuva intensa naquele lugar, então ele é pouco permeável e ele vai gerar um alagamento, por exemplo. Então,
entre a molécula do carbono e o asfalto, a decisão de asfaltar uma rua tem muitas camadas, seja de tomadas de decisão, seja de conhecimento científico, que precisam chegar nessas coisas ultra concretas. Como você falou logo no começo, né, Vanessa? A gente não está mais discutindo o futuro, o dever ser. A gente está discutindo as decisões micros e macros que estão sendo tomadas hoje. Então, esse problema de tradução diz respeito a toda a administração pública, por exemplo. Então, a gente, quando fala que o Ministério do Meio Ambiente é muito ativo, no caso, inclusive acrescentou, né, a mudança do clima no nome aí nessa última gestão, que foi uma fatura importante para dar visibilidade para essa agenda. Mas todos os ministérios, todas as instâncias precisam ter uma certa literatura climática interna para conseguir lidar com seus desafios. Então, esse desafio de tradução é um primeiro passo. O segundo é coordenação, é um pouco quem faz o quê, é competência de quem, né, agir diante de uma situação, sobretudo quando a gente está falando de prevenção. Esse ponto da prevenção ele é muito importante, porque quando acontece um desastre, rapidamente as estruturas se movem para resolver os problemas. Mas a gente precisa trabalhar na prevenção para gastar menos com desastres. Mas esse é uma mudança de cultura também. É uma mudança de cultura importante, que a gente precisa ter na política pública e nos investimentos privados como um todo. Essa mudança seria algo assim, não é mais um problema do outro, não é mais um problema de quem está do outro lado do mundo, não é um problema do futuro. É um problema de agora que atinge em maior ou menor grau a todos nós. Então não é para um dia, é para agora. Não é isso mesmo, Aline? De fato, é muito importante. Eu queria trazer um exemplo, que é o Climate Scanner, né? Foi uma iniciativa grande, liderada pelo Tribunal de Contas da União. Durante a COP30, a gente foram apresentados os resultados de mais de 100 países, em que demonstrou todo o esforço que vem sendo realizado em termos de governança, em termos de políticas públicas, em termos de financiamento, sob o olhar das instituições superiores de controle, ou seja, dos tribunais de contas dos outros países. Legal, muito bom. E é incrível esse exemplo, porque ele demonstra exatamente a forma de cooperar, né? A agenda climática, ela demanda cooperação. E a cooperação passa por troca de experiências. A gente não existe um ambiente de competição, necessariamente. Quando a gente está discutindo na geopolítica do mundo, por exemplo, competição ou vantagens econômicas ou determinadas, você tem um outro léxico, uma outra maneira de lidar entre os países. No caso da questão climática, não. Se um tribunal de contas de um país desenvolveu uma ferramenta, tem uma tecnologia para facilitar a transparência, a accountability naqueles dados, por que não o do outro país compartilhar aquela informação, aquele conhecimento, aquele know-how com outro país? E isso está acontecendo em muitas cidades do mundo, com muitos governos de estado. E esse princípio da cooperação a gente não pode perder de vista nesse olhar global da mudança do clima nos vários níveis. Até porque a questão da mudança climática ela não pertence a um país, a um estado, ela ataca a todos, né? Aflige a todos. Então, é necessário, de fato, essa atuação colaborativa. No âmbito nacional, aqui também a gente, aí falando ainda das ferramentas, a gente também desenvolveu uma outra ferramenta chamada Painel Clima Brasil, com a cooperação e a participação de todos os tribunais de contas dos estados e dos municípios. E que também a gente aplicou de forma semelhante a essa ferramenta, essa grande ferramenta, o Climate Scanner internacional, aplicou aqui no âmbito nacional, para poder rastrear todas as políticas públicas que têm sido desenvolvidas nessa temática. É importante a gente contextualizar também como é que a questão climática hoje ela é muito mais fácil você entender a crise climática e o uso de recursos quando você tem dados, quando você tem informação, quando você entende a causa e efeito, né? Por exemplo, de quando você está tendo um uso predatório de recursos naturais. Há 50 anos atrás, a gente não tinha essa informação toda, a gente não tinha como ter essa dimensão do tamanho do impacto. Essa é uma grande questão. Hoje, a gente não pode mais dizer, eu não sabia, né? Então, a gente já sabe. Então, a grande questão é como é que muda comportamento. Não, parecia conversa de radicais, né? Há alguns anos, há 40 anos, parecia conversas de radicais, os verdes. E a gente sente hoje, né, a consequência de todas essas mudanças. E a gente tem um dado aqui que é do Climate Scanner mesmo, que aponta que mais de 90 países não sabem exatamente quanto gastam para enfrentar as mudanças climáticas. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho por que essa falta de informação é um problema tão sério.
Mas é falta de informação mesmo, é falta de engajamento, falta de empatia, talvez? A gente tem de tudo um pouco, né? Veja que a questão da falta de informação, por exemplo, nos orçamentos públicos, ao um país, um estado não saber quanto ele gasta para enfrentamento das mudanças climáticas, é um problema seríssimo. A gente sabe que um dos pontos cruciais para esse enfrentamento é ter a disponibilidade de recursos. E a gente simplesmente, boa parte desses países não conhecem quanto eles estão aplicando em termos de recursos. O recurso é para fazer as adaptações, né? Que a Alice falava há pouco. Não também. apenas. Para a gente se adaptar, para adaptar a indústria, porque pelo que vocês estão me falando, eu estou entendendo que o grande vilão continuam sendo os gases de efeito estufa. Sim, só que acho que são questões metodológicas ou abordagens diferentes que vale a gente esclarecer. Uma coisa é a gente investir, por exemplo, em eficiência energética. Se eu investo num equipamento, no ar-condicionado, que vai consumir menos energia, isso a gente chama de mitigação. Ou seja, eu consumo menos energia, a matriz energética, ela com isso consegue fazer essa transição, a transição energética para ser mais limpa, logo eu tenho um efeito positivo de reduzir as emissões de gases daquele equipamento individualmente. Isso coletivamente é parte da discussão de energia no mundo. Outra coisa sou eu investir, por exemplo, nesse prédio que vai instalar esse ar-condicionado, no material, se eu vou botar vidro, ou se eu vou botar cimento, ou se eu vou botar madeira, vai fazer diferença do quão quente vai ficar dentro desse prédio. E do quanto que vai precisar usar o ar-condicionado. Exatamente. Então, hoje, a adaptação significa, esse lugar faz calor ou faz frio? Eu preciso pensar nesses materiais de acordo com o clima daquele lugar. Então, isso é uma adaptação. Ou seja, se é um lugar que eu sei que vai aquecer muito, eu sou do Rio de Janeiro, então lá no Rio tem lugares que a gente sempre sabe, o bairro de Bangu é o lugar mais quente do Rio de Janeiro. Se eu estou em Bangu, eu vou usar todos os materiais que resfriam, eu não vou usar um tapete no meu chão. São coisas pequenas, parece bobeira, tem a ver com arquitetura, tem a ver com engenharia. Mas ela tem um impacto muito grande. Então, a gente tem que combinar a eficiência energética, que é a mitigação, com os materiais da parede, do vidro, do piso, que é a adaptação. Isso tudo é o combinado do investimento climático. Mas essa intencionalidade de tratar as duas coisas é um grande desafio que a gente tem para enfrentar. E é onde as políticas públicas precisam entrar. Exatamente. Eu ia abordar exatamente isso, porque me parece que muitas vezes fica um pouco no plano individual, nas decisões ali daquela empreiteira ou de uma pessoa, enfim. Como que é possível coordenar isso de uma maneira mais ampla? Então, vou dar um exemplo para pegar o ponto que a Arlene mencionou sobre saber ou não saber quanto que se investe. Compras públicas, né? Na hora que a gente investe, por exemplo, para a construção de uma escola pública, aquilo não é necessariamente um investimento climático, mas a forma como você coloca numa licitação, se ela vai ter critérios ou não climáticos, vai influenciar a maneira como aquela escola está ou não adaptada à mudança do clima. Esse tipo de, que a gente chama em inglês em mainstreaming, eu não sei como é que a gente falaria isso em português, mas de introjetar, transversalizar a questão climática em todas as políticas, é o futuro, é o que está acontecendo na China, é o que está acontecendo na União Europeia, é o que acontece em vários lugares. Então, não necessariamente é um investimento adicional ou uma política adicional, e sim um olhar para todas as outras políticas. E essa perspectiva, ela pode ser vista tanto nesses exemplos que você trouxe, Alice, do ponto de vista privado, mas também do ponto de vista público. O quanto é que o governo investe, o quanto é que o governo tem em cada uma das políticas. A gente estava falando aqui há pouco, né, que essa questão da mudança climática não é um tema de meio ambiente. Ela impacta, ela tem relação com a infraestrutura, ela tem relações com saúde, com educação, com todas as áreas, com a economia como um todo. E aí a pergunta é, quanto é que hoje o governo investe em cada uma dessas áreas para ações relacionadas com o clima? Essa informação, ela praticamente não existe ainda como um todo de forma consolidada, sistematizada, consolidada, presente no Orçamento Geral da União, ela não é presente. E aí e aí eu acho que um ponto interessante que é o exemplo que o governo pode dar. Então, assim, acho que para esse tipo de ação climática, como indutor, para a ação climática, é necessário ações de diferentes governos, uma parceria entre o governo, entre privados, terceiro setor,
E o governo tem esse papel de fazer essa indução, de ser exemplo. E aí, na hora que a gente entra nas políticas públicas e não encontra essas informações, fica esse vácuo. Né? Eu estou pensando aqui num exemplo bem prático para colocar o pessoal que está nos assistindo. Eu me lembro que há pouco tempo o Rio Grande do Sul passou por uma tragédia climática, com perdas humanas, perdas econômicas gigantescas. Mas eu me lembro que há pouco tempo também, o mesmo Rio Grande do Sul estava enfrentando uma onda de calor terrível, que não dava para ter aula nas escolas públicas. Olha como tem a ver a mudança climática com tudo. E aí que eu penso, a Arlene, engenheira, poderia dizer, as escolas poderiam já ser têm que ser planejadas, têm que ser adaptadas para esse novo tempo, para esse novo mundo. Senão, não tem como, talvez, colocar ar-condicionado em todas as salas de aula, mas se a arquitetura for mais propícia a aproveitar melhor o nosso clima natural, é por aí. Tem a ver o que eu estou pensando? Eu estou viajando aqui, Arlene. Não, eu acho que você tá indo bem, Emerson. Você está falando sobre, como a gente estava comentando aqui, de ações de adaptação, de ações de resiliência, criar resiliência à situação que a gente vai vivenciar. Mitigação, se por muito tempo a gente comentava, todos falavam muito dos investimentos que eram necessários para mitigar, para evitar o alto nível de emissões, que a gente tivesse os efeitos tão fortes como a gente tem hoje das mudanças climáticas. Hoje, além disso, a gente tem que se preocupar com as estratégias de adaptação e as estratégias de criar resiliência, criar resistência para o cenário que a gente está vivenciando desde já. E tem vários aspectos, conforme você vai abrindo essa caixinha, né, de o que exatamente a gente tem que fazer, aonde que a gente procura, né, soluções. O mote na COP30 foi muito de buscar soluções e de avançar na implementação, porque um grande desafio que a gente tem no mundo no papel, as ações, as intenções são ótimas. Em muitos países, a gente teve, por exemplo, mais de 130 países já apresentarem, Brasil inclusive, o Brasil foi um dos primeiros, suas contribuições nacionalmente determinadas. É um pouco esse plano que diz, eu nos próximos 5 anos vou reduzir minhas emissões. Meu compromisso é esse. Vou investir em adaptação em todas as áreas, em energia, em transporte, em agricultura, etc. Mas o que acontece no dia seguinte? Que você... É um pouco como as leis. Você pode ter uma lei que pega ou não pega, que ela é implementada ou não. Na agenda climática, a gente precisa acelerar muito a implementação dessas políticas públicas e de medidas privadas. A taxonomia, por exemplo, taxonomia verde, é um dos exemplos de coisas que você precisa fazer. Então, o Ministério da Fazenda, inclusive, está capitaneando esse processo, inclusive sendo uma liderança para outros países no mundo que têm discutido como que você categoriza os investimentos. Por exemplo, seu tributo, ele é ou não é alinhado com a questão climática, se ele é induzivo ou não de mitigação ou de adaptação. Essa é uma discussão muito viva no mundo inteiro e no Brasil a gente está bastante avançado com a taxonomia, que deve entrar em vigor, inclusive, esse ano, mas você precisa começar um pouco de uma base comparável de dados e de informação, que nem sempre é visível, mas ela guia muitas decisões. Os nossos impostos, nosso sistema tributário, ele induz ou não maior mitigação ou adaptação à mudança do clima? Na discussão da reforma tributária, isso não apareceu necessariamente, não era um tema, mas ele não é neutro, né? As decisões que a gente toma, elas têm um impacto. Então, trazer essa visibilidade para os impactos é uma das coisas que a gente precisa fazer coletivamente no mundo, não só no Brasil. Visibilidade para os impactos e também para as informações. Exato. Certo? É isso que eu estou entendendo. E para entender que impactos são esses. Entender que as decisões, a não ação, não é neutra. Ela tem um impacto em si mesma. E a gente, no individual e no coletivo, tem que estar sempre se perguntando como que a minha ação impacta o todo, né? Como que a minha instituição, como que o meu espaço, como que as minhas decisões de investimento públicas e privadas contribuem ou não para essa agenda. Então, para fazer isso, a gente precisa ter conhecimento, tem que ter dado, tem que ter informação confiável. E isso é muito importante, é muito bom ver que o TCU, enfim, os outros tribunais estão trocando mais experiência e informação para ajudar, no fundo, porque não é difícil, não é fácil. Acho que é importante a gente entender que entre entender o problema e agir, tem um espaço de necessidade de formação
da humanidade, da sociedade, sobre como fazer, que é bem importante. As COPs são momentos importantes para isso, a gente viu isso em Belém, foi um momento importante que a gente precisa continuar todos os dias. Por falar em COP, podemos dizer que o resultado foi positivo, um balanço? Como é que vocês veem? Olha, eu acho que a COP foi uma excelente oportunidade para várias reflexões e para chamar a atenção de vários temas que já vinham sendo discutidos de longa data no contexto nacional, no contexto internacional. Então, assim, eu acho que para aquela população, para a população que eventualmente não estava tão atento a essa temática aqui no contexto de Brasil, em outros contextos, teve a oportunidade de conhecer um pouco mais. E aí eu queria até voltar num ponto que a gente estava comentando anteriormente sobre informações e sobre dados, para dizer assim que e a COP também traz chama a atenção para esses pontos, por exemplo, a questão de subsídios prejudiciais ao meio ambiente. Então, assim, a gente tem toda uma quantidade gigantesca de questões e de direcionamento, utilização de recursos públicos para algumas finalidades e que, no final das contas, ele é contraditório com todo esse esforço, com toda essa lógica que a gente vem discutindo, que foi discutida na COP, que tem sido discutida ao longo do tempo para enfrentamento das mudanças climáticas. Eu acho que esse é um ponto bem interessante para se lembrar. Esse ponto é muito importante da coerência, né? A gente tem uma discussão na agenda climática nas COPs e no movimento climático como um todo, que pergunta, mas eu preciso de mais recurso, a gente precisa ter mais dinheiro para clima. É verdade, sim, só que no fundo a gente precisa revisar aonde que os recursos que existem, por exemplo, os subsídios, se eles estão ajudando ou estão atrapalhando. Racionalizar. Porque, de certa forma, você pode botar mais recurso de um lado, mas se o outro recurso que é invisível, ele acaba ficando 0 a 0 ou até no negativo. Mas voltando para o seu ponto da COP, a COP, sou suspeita para dizer, mas a COP deixou legados que a gente vai demorar um tempo ainda para entender a dimensão, mas que para a gente, dentro da presidência da COP, reconhecemos como resultados muito positivos, mas que, para quem estava ali em Belém e viu também a marcha, a participação social, esse olhar amazônida para o mundo, isso não tem volta. Isso é algo que o mundo nunca tinha visto, nunca viu e que vai ficar para a história, para o imaginário da sociedade brasileira, da sociedade global, sobre a Amazônia como um lugar que é um celeiro de soluções. E a gente pode ficar otimista? Eu vou falar por mim, eu fico otimista quando eu vejo as gerações mais novas. Por exemplo, eu vejo meus filhos, mãe, faz esse chuveiro, tá gastando a água do planeta. De uma maneira geral, então, assim, eu fico otimista quando eu olho para eles. A gente, de maneira global, a gente pode ficar otimista? Eu sei que tem muito trabalho para a gente fazer. Qual que é a percepção de vocês? Bom, eu sou uma otimista de carteirinha, então eu também penso que sim, a gente tem que ser, a gente não pode se dar ao luxo de não ser otimista, no sentido de que a gente tem muitas coisas boas que podem vir com o combate à mudança do clima. Esse exemplo que você mencionou, né? Usar a água melhor, fechar o chuveiro, pode ser um sofrimento imediato, momentâneo, mas não é uma coisa difícil de fazer. Tem muitas coisas não difíceis de fazer que a gente pode fazer que é bom para todo mundo. Então, o olhar é muito mais como é que a gente melhora a nossa relação com os recursos da natureza, com o espaço físico e com o mundo que vai produzir maior igualdade, porque isso é uma questão também. A gente tem um mundo muito desigual e essa crise foi criada em cima da desigualdade. Se a gente tem uma aspiração de criar igualdade, isso significa que os espaços públicos têm que ser valorizados, que o ter é menos importante do que o ser. Então, tem vários aspectos que vêm junto com a crise, que não é pequena, não é fácil, mas que ela também traz coisas positivas. Então, vamos focar nessas coisas positivas, quanto a gente consegue. Eu também vejo como extremamente positivo, porque a gente hoje encontra um ambiente de colaboração muito propício, né? Nos diferentes fóruns, a gente vê esse ambiente de colaboração propício, a gente vê um reconhecimento do problema. Eu acho que esse é um grande passo, né? Então, se em algum momento da história houve um processo negacionista, hoje todo mundo entende, os cientistas já aprovaram, todo mundo entende que é um problema concreto e que precisa de enfrentamento, precisa de estratégias para enfrentamento. Isso, eu não sei se vocês têm alguma consideração, abordar alguma questão que a gente não tratou aqui. Bom, eu acho que um ponto importante que talvez a gente não tenha comentado tanto aqui é a questão das populações vulneráveis.
as mudanças climáticas estão para todos, mas elas terão intensidades diferenciadas e para diferentes posições da população, especialmente para as populações vulneráveis. Então, assim, acho que é um ponto de atenção que demanda, assim, a atenção geral em termos de governo, em termos de alianças privadas, terceiro setor, de endereçar e de pensar como é que a gente pode agir coletivamente para reduzir os impactos das mudanças climáticas, sobretudo para esse tipo de população. Eu acho muito importante esse ponto da Arlene, porque, no fundo, a questão climática é uma questão de justiça. E acho que o Estado brasileiro tem dado, digamos assim, um bom exemplo de como que você trata da questão social, econômica e climática juntas. Isso não é fácil, não está dado, mas é um parte do legado do que tem sido feito pelo Brasil. Mas, por outro lado, eu acho que é muito importante a gente pensar que é essa construção de futuro que a gente quer para a gente, para os nossos filhos, para as futuras gerações, ela passa por esse imaginário. A gente não pode deixar as crianças pararem de, por exemplo, imaginar ou sofrer com a ansiedade climática, que está aí, está colocada, acontece, e perder essa perspectiva de construção, da nossa capacidade coletiva de construir soluções. O Brasil tem muitas soluções a compartilhar com o mundo e a gente precisa investir mais em dar visibilidade para elas. Quem sabe, de repente, vocês fazem um diálogos de soluções climáticas para os diferentes destinos. Eu acho que seria muito bacana. Obrigada, Alice, obrigada, Arlene. O Diálogos com o TCU de hoje fica por aqui, mas a gente se encontra de novo na próxima semana. Aproveita e segue a gente lá nas nossas redes, @TCUoficial. Tchau! Como a nova convenção da OIT promove o trabalho decente na economia das plataformas? Quais os impactos para empresas e trabalhadores? O assessor jurídico da CUT, Felipe Vasconcelos, a assessora especial de assuntos internacionais do Ministério do Trabalho e Emprego, Maíra Lacerda e Silva, e a advogada especialista da CNC, Luciana Diniz, respondem a essas e a outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, hoje, 9h da manhã. A ideia aqui da condicionante aqui, do recapeamento, era devolver geologicamente, como se fosse devolver o pico de volta. Botar outro pico. Fazer uma prótese de um pico novo. Né? Mas feita de quê? Feito de rejeitos e de restos de capas da própria exploração, das pedras, dos cangas. E assim, a ideia que sonha era de fazer um pico de volta. O que as pessoas daqui acham disso? Bom, algumas pessoas acham isso interessante, né? Como também, dando exemplo da prótese, quando a pessoa banguela, coloca um dente, para ela isso é interessante. É uma coisa de mentira, né? É igual eu sou careca, entendeu? Vou colocar uma peruca, eu vou me achar esquisito. Se eu dormir, eu não vou sonhar com o meu cabelo, bicho. Né? E ao mesmo tempo que a pessoa que quando perde um órgão, né, uma perna, um braço, quando dorme, pensa que tem. Eunice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação, onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, né? Esse projeto, ele tem a função de fazer as pessoas que vêm visitar o Congresso conhecerem um pouco mais da história do Parlamento. No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes. A gente nunca gravou dentro de um carro em realidade virtual, então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa vai se sentir teletransportada para dentro de um carro daquele período, e um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também
de alguma forma emocional. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O trabalho por plataformas digitais terá novas regras. Foi aprovada pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em junho de 2026, a primeira convenção internacional com direitos e deveres para empregadores e trabalhadores das plataformas digitais. A Convenção 193 estabelece direitos fundamentais, garantias e diretrizes para normatizar as relações do mercado de trabalho diante da transição para o mundo digital. O Brasil faz parte da OIT e, como membro da organização, deverá incorporar as regras para a nossa legislação. No Senado Live de hoje, você saberá quando e o que muda para os trabalhadores e empresas das plataformas digitais. Nós recebemos agora a assessora de Assuntos Internacionais do Ministério do Trabalho e Emprego, Maíra Lacerda e Silva, a advogada especialista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Luciana Diniz, e o assessor jurídico da Central Única dos Trabalhadores, Felipe Vasconcelos. Elas e ele vão responder às suas perguntas, as perguntas enviadas pela internet, pelas nossas redes sociais e outras questões elaboradas pela nossa equipe de jornalismo. A jornalista Cibele Nunes, como sempre, está com vocês nas nossas redes sociais para trazer a sua participação e ajudar a esclarecer as suas dúvidas. Nós estamos ao vivo no TikTok, no YouTube, no Facebook, no X e também no Quai. O Senado Live começa agora. Bom, mais uma vez, bom dia aos nossos convidados. Bom dia, Luciana. Bom dia, Maíra. Bom dia, Felipe. E bom dia, Cibele Nunes. Bom dia, obrigada, Marcelo, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, Cibele, Maíra e Felipe, nossos companheiros lá na conferência. Isso, uma conferência muito interessante, uma verdadeira aula de política e o diálogo social, que foi um dos pontos também, né, dos 3 pontos principais conversados ali durante essa conferência da Organização Internacional do Trabalho, a 114ª. Ali nós vemos realmente qual a importância da política e da negociação. Eu tenho uma primeira pergunta, que é uma pergunta que está pulando aí nas redes sociais, na internet, e muitas pessoas também que acompanham o assunto têm falado sobre isso comigo. Essa pergunta eu vou fazer para os 3, vamos começar pela Maíra, depois Luciana e depois o Felipe. Essas novas regras estabelecidas pela Convenção 193 da Organização Internacional do Trabalho, elas obrigam que os trabalhadores por aplicativos passem a ser empregados das empresas, caracterizam algum tipo de vínculo de emprego? Vamos lá, Maíra. Muito obrigada pela pergunta, é um prazer estar aqui com vocês hoje, bom dia a todos. Não existe. A nova convenção, ela gera uma flexibilidade. O que é importante para a gente, na verdade, é que ela tenha o fator da primazia dos fatos. Então, não significa necessariamente que todo trabalhador de aplicativo ou plataforma vai ser caracterizado como um empregado, mas significa sim que haverá primazia dos fatos. Se houver dependência de alguma forma, se houver alguma forma de vínculo, isso será sim estabelecido. Agora, se não houver, não haverá. É muito simples assim. A convenção ela dá essa flexibilidade para os governos adequarem a sua própria legislação e se valer da primazia dos fatos. Luciana, como é que você vê essa questão? Quais os seus comentários sobre essa pergunta que está aí pipocando nas redes sociais? Excelente, já o que a Maíra traz para a gente. Todo o que foi definido na Convenção 193 é justamente até reconhecendo o trabalho autônomo registrado. Então, a gente tem já no Brasil o princípio da primazia dos fatos, né, como apontado pela Maíra, e isso favorece para que a gente consiga trabalhar na realidade que existe o trabalho autônomo e existe o vínculo quando os fatos trouxerem essa realidade. Isso traz, assim, fortalece muito a flexibilidade necessária para esse modelo de negócio.
Felipe, eu quero também que você faça um comentário sobre essa pergunta. A Maíra e a Luciana comentaram a primazia dos fatos como orientadora dessas relações, né, da caracterização ou classificação dessa relação de trabalho. E eu me lembro, Felipe, que eu me encontrei com você no dia 11 de junho. Pela manhã, foi quando, né, terminaram ali as negociações e eu perguntei para você, como é que se explica o que é isso, primazia dos fatos? Sim. Bom, Marcelo, primeiro, bom dia, obrigado por me receber, cumprimentar também a todos que estão aqui na mesa. Eu acredito que a Convenção 193, ela é um marco histórico, né? Eu acho que principalmente por conseguir reconhecer direitos mínimos para todos os trabalhadores na economia de plataformas, que são milhões de trabalhadores, e esse é um ponto central, né? A primazia dos fatos, que é uma diretriz que já vinha na OIT com a recomendação 198, ou seja, reconhecendo que a classificação equivocada da relação de trabalho, ela pode gerar exclusão desses trabalhadores do sistema de proteção trabalhista e previdenciário. Então, reconhecendo que a classificação equivocada ela pode gerar distorções, a Convenção ela estabelece essa obrigação de que os Estados reconheçam a relação correta a partir de um mecanismo que é a primazia dos fatos, que já tem uma orientação na OIT pela recomendação. No Brasil também é uma diretriz que nós seguimos, que chamamos a advocacia trabalhista de princípio da primazia da realidade, que basicamente o que deve prevalecer é a realidade daquela relação e não o contrato que foi firmado. Muitas vezes o trabalhador sequer consegue ler aqueles termos e condições de contrato e aqueles contratos estão dizendo que aquele trabalhador é um trabalhador autônomo, que não tem qualquer tipo de relação de emprego. Isso não vai prevalecer, o que vai prevalecer é a realidade. Então, se há uma relação de pessoalidade, subordinada, não eventual, deve incidir os direitos e proteções do sistema de proteção trabalhista e previdenciário característicos da relação de emprego. Basicamente, é isso que é o princípio da primazia da realidade. Bom, agora nós vamos com a Cibele Nunes. Cibele, você tem enquete para a gente das redes sociais? Isso, vou trazer a primeira enquete para os nossos convidados. Nós perguntamos nas redes o que os... Eu não estou ouvindo a Cibele. Cibele? Oi? A Cibele está sem som? Alô, som na caixa, Cibele? Estou ouvindo. Marcelo, estão me ouvindo. Vamos lá. Desculpa. Você acha que os trabalhadores de aplicativos devem ter proteção garantida por normas internacionais? E a gente teve o público bem dividido nessa questão. 50% das pessoas acham que sim, 50% das pessoas acham que não. E uma grande dúvida do nosso público é se a capacidade de influência política e econômica das plataformas vai interferir na Convenção 193. Inclusive, nós recebemos uma pergunta do Wellington Araújo, que é o presidente da Associação de Trabalhadores por Aplicativo do Distrito Federal e Goiás, e o Marcelo está com esse áudio para colocar para a gente com a pergunta do Wellington. Pois é, o Wellington participando aqui da nossa entrevista, mandou a pergunta por áudio. Olha, vamos inovar hoje no Senado Live. Vamos lá, pergunta do Wellington na voz do próprio. E a minha pergunta é, de que forma a OIT, que é uma organização internacional, pode garantir ou influenciar em decisões trabalhistas de cada país, sendo que essas plataformas de aplicativo têm uma força capital tão grande, né, dentro de cada país e dentro de cada contexto de legislatura. Bom, vamos seguir a ordem. Maíra, você gostaria de começar respondendo a pergunta do Wellington Araújo? Claro, com muito prazer. Bom, para começar, que a OIT ela não é uma agência da ONU como as outras agências da ONU que a gente conhece. Só dar um contexto aqui a respeito da OIT. A OIT, primeiro que ela é a única agência da ONU que cria instrumentos vinculativos, como são os casos das convenções trabalhistas. E segundo, que a OIT ela tem uma característica tripartite, ou seja, existe uma bancada de empregadores, uma bancada de governos e uma bancada de trabalhadores. Então, é dessa forma que a gente garante que nem as empresas tenham muita influência, nem os governos tenham muita influência, nem os trabalhadores tenham muita influência. É através desse equilíbrio tripartite que a organização busca estabelecer normas, regulamentos e convenções e recomendações que sejam equilibradas,
que é o caso da Convenção 193. É uma convenção equilibrada, porque ela foi resolvida dessa forma, foi resolvida de maneira tripartite. Então, é dessa forma. E a pergunta também diz como é que a OIT influi na legislação do Brasil. As convenções, eu acho que nós temos advogados aqui na sala, eles vão poder falar até com mais propriedade. As convenções, elas são ratificadas pelos países. E para elas serem ratificadas, elas passam por todo o processo legislativo de um projeto de lei ou uma emenda constitucional normal. Passa pelo executivo, vai para o legislativo para ser aprovado. Então, é dessa forma que a convenção ela vai ter influência e dessa forma que a gente garantiu também que haja um equilíbrio no texto, né, na elaboração da convenção. Uma dúvida, doutora Maíra, só para ficar claro para o nosso público. Então, as plataformas participaram dessa Convenção 93 que foi decidida agora, em junho? Isso, tinha uma bancada de empregadores e tinha a bancada de trabalhadores e a bancada de governos. Então, sim, as plataformas estavam representadas junto aos empregadores. E aí quem pode falar sobre isso é a Luciana, que esteve lá justamente representando os empregadores, né? Justamente esse equilíbrio é que é o mais rico ali na Organização Internacional do Trabalho, porque você tem essa organização tripartite em que tem os 3 setores dialogando. Luciana, respondendo à pergunta do Wellington, do ponto de vista dos empregadores, né, sobre essa questão da influência da OIT dentro das nossas normas e se as empresas, especialmente as big techs, as empresas das plataformas digitais, se elas, de alguma forma, podem interferir no sentido de essas regras não serem adotadas, por exemplo, no Brasil ou em outro país qualquer. Bom, excelente pergunta e já vai trazendo um caldo melhor aqui para o nosso debate, porque o que acontece? A experiência foi minha 4ª experiência como na OIT, nas comissões, e essa, sem dúvida, com relação às plataformas, culminando com uma convenção, foi a mais impactante. A gente teve ali o fortalecimento do tripartismo, que é onde a gente pode ali observar as visões tanto dos governos e aí ver diferentes visões dos trabalhadores e dos empregadores. O tema em si, ele é um tema que traz aí uma necessidade de que a gente consiga conjugar inovação sem engessamento e entendendo os modelos de negócio, especialmente essa questão que envolve as plataformas, que a gente tem até, como o Marcelo pontuou aí no início, até numa questão de pesquisa, você vê diversas respostas dos próprios trabalhadores envolvidos nesse modelo. Então, como é que a gente consegue congregar todas essas posições? A gente teve um instrumento realmente mais flexível e as propostas legislativas que a gente tem aqui no Brasil, elas caminham nesse mesmo sentido, entendendo que há, assim, um trabalho autônomo, a necessidade de preservar esses papéis e esse formato. E o que vai acontecer agora com relação à legislação, agora a norma internacional que foi produzida com a Convenção 193, é justamente aqui dentro do país, vai ter todo um trâmite para saber se vai ser ratificada ou não. Então, mas mesmo ela não sendo ratificada, o que já se traz de influência com relação a todos os princípios, a tudo que a gente debateu na convenção, ela já nos traz aqui um norte de como a gente pode seguir aqui numa regulamentação nacional, com os projetos de lei que a gente tem aí em curso e baseando-se justamente nessa flexibilidade, na necessidade de a gente entender que a gente não vai para o caminho tradicional da CLT em todos os casos, mas também a gente não precisa ir para a informalidade total. Então, a gente pode caminhar aí para uma moldura específica para esse tipo de atividade, esse tipo de negócio. E aí, Felipe, como é que essa modificação vai acontecer, no caso, para a nossa legislação e quais são os riscos dessa influência que o Wellington trouxe para a gente aqui, essa pergunta, né? A influência das big techs, o lobby para segurar um pouco essas regras. Como é que você acha que isso deve acontecer, já que teve a participação dos empregadores também nessa negociação? Então, a gente parte do princípio que houve ali um consenso. Como é que fica essa situação aqui no nosso caso, Felipe?
Olha, o poder das plataformas digitais, ele é gigantesco do ponto de vista de capital e de influenciar nas instituições e nos territórios. E a gente observou esse poder ao longo desses anos de negociação tripartite, inclusive ano passado, quem pôde acompanhar a dificuldade que foi de se estabelecer que nós teríamos uma convenção seguida de uma recomendação, ou seja, uma convenção é um tratado internacional vinculante e uma recomendação é um documento que vai orientar aplicações de convenção que não tem um caráter vinculante. Então, a influência das plataformas digitais, ela foi observada, ela foi sentida nos processos de negociação que avançaram madrugadas, como você bem mencionou, Marcelo, de tentar barrar a aprovação de uma convenção, mas isso foi sendo construído e acredito que um grande ganho de nós termos uma convenção num cenário também não só de influência das grandes plataformas digitais, mas de crise do multilateralismo, é um sinal muito importante para o mundo de que os organismos multilaterais ainda têm uma função importantíssima na regulação, e de conseguir estabelecer tratados internacionais aplicáveis a todos os trabalhadores de plataformas. E eu acredito que esse ganho que nós temos agora, de uma convenção que vai se aplicar aos milhões de trabalhadores de plataforma, ser independente da classificação na relação de trabalho, é de fundamental importância e nós vamos ter agora, na hora de implementar, então a gente estabeleceu um piso mínimo, agora a gente precisa implementar os mecanismos de aplicação com a ratificação. Essa convenção ela deve ser internalizada depois de um ano do depósito da ratificação e da aprovação do Congresso Nacional, com uma hierarquia supralegal, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o que significa que os termos, os direitos estabelecidos na Convenção, eles se sobrepõem sobre a legislação ordinária, a lei complementar que nós temos no Brasil. Então, é uma grande tarefa que nós temos pela frente. E nós seguimos com as nossas perguntas das redes sociais. Enquete Cibele Nunes, o que você traz agora? Bom, nós perguntamos para as pessoas também o que elas acham que pode acontecer a partir da aplicação da Convenção 193, que garante mais proteção aos trabalhadores de aplicativos. E aí 76% das pessoas, grande parte das pessoas, acham que vão ter garantidos direitos. E 24% das pessoas acham que isso pode reduzir as oportunidades por conta da flexibilização. Eu vou emendar aqui com a pergunta do Carlos, do Paraná. O que todo mundo quer saber em relação a direitos é sobre a questão previdenciária. O que ficou discutido em relação à previdência para esses trabalhadores? Vamos começar mais uma vez com a Maíra. Bom, como a gente já falou aqui sobre a primazia da realidade algumas vezes, de acordo com o vínculo empregatício desse trabalhador, ele vai ter direito à proteção previdenciária. Aliás, de acordo não, ele sempre terá direito à proteção previdenciária, que isso fique muito claro. Existe uma cláusula do texto que diz que os países devem buscar expandir e proteger a todos os trabalhadores. Mas haverá uma variação desse grau de proteção, né, de acordo com o vínculo do trabalhador. Então, assim, como a gente já tem hoje, os trabalhadores autônomos, o MEI e o segurado empregado têm direitos e obrigações que são diferentes. As contribuições variam, as contribuições dos empregadores variam de acordo com a classificação do trabalhador. Então, vai funcionar dessa mesma forma. Eu acho que o que é importante para a gente, enquanto governo, naquele momento, foi garantir que os governos busquem, os países busquem ampliar essa proteção, né? Porque uma coisa que a gente defendeu durante a negociação quando você tem, por exemplo, um país como o Brasil, em que existe um sistema único de saúde, em que existe um sistema de assistência social que é universal como os nossos, um trabalhador desprotegido vai parar, vai ser responsabilidade do governo de uma forma ou de outra. Então, por que não investir em proteção desde o começo, né? É isso que a gente defendeu durante toda a discussão. Mas, obviamente,
existe a primazia da realidade e isso vai ser adequado com os casos, mas a proteção social está no texto, faz parte do texto, e para a gente, aqui do governo, esse foi um ganho e uma batalha forte, mas nós conseguimos estabelecer que isso ficasse bem claro no texto, ainda bem. Nós vamos seguir com essa questão previdenciária, que é uma das grandes preocupações que nós apuramos aqui nas nossas pesquisas na internet e nas perguntas que recebemos também, mas tem um outro ponto que aí não é segurança e ambiente de trabalho e a questão dos riscos também, dos custos, que também foi objeto de algumas perguntas. Luciana, como é que fica a responsabilidade das empresas nessas questões, na questão previdenciária e na questão da segurança dos trabalhadoras e trabalhadores por aplicativos? Elas são contempladas nessa nova convenção? Bom, o texto, nesse caminho que a gente fala tanto dessa possibilidade da flexibilidade, ele traz também uma valorização ao que vai ser determinado na legislação nacional. E a gente viu essa dificuldade numa questão até grande de geopolítica durante toda a conferência. Durante esses 2 anos a gente teve muitos entraves e esses foram, sem dúvida, um dos pontos. Toda a parte que envolve a parte de segurança e também a previdência, também já trazida pela Maíra, porque a gente tem diferentes realidades, países com diferentes realidades. Aqui no nosso país a gente já tem uma legislação que avança muito nessa questão toda protetiva. A gente tem que levar isso em consideração a possibilidade do autônomo fazer um recolhimento, sim, para a Previdência Social. Então, ele estaria assim, amparado. Eu acho que isso também necessita que a gente reforce essa possibilidade já existente. E, sim, o texto da conferência e da convenção, ele todo abarca essa questão do que vai ser determinado na legislação nacional. Ele traz, sim, um apontamento de um reforço da necessidade que a gente tem com relação a essa proteção, mesmo sendo o caso de um trabalhador autônomo. Uma coisa que eu queria destacar, que a gente vê muito pelas plataformas, até as que operam muito aqui no Brasil, já modelos com relação à inclusão de seguros, de toda uma parte de segurança para esse trabalhador autônomo que presta serviço para essas plataformas. A gente vê assim, números crescentes do quanto isso movimenta de trabalhadores, do mercado em si, com relação aos negócios e, por exemplo, eu posso dizer, aplicativos, por exemplo, de entrega, que envolvem a parte de restaurantes e tudo isso, o quanto isso movimenta, desses trabalhadores e o quanto já é avançado com relação às plataformas, a seguro-proteções para todos os envolvidos. Agora vamos com o Felipe. Seguindo essa questão que nós trazemos, teve mais uma pergunta também aqui sobre isso. O Paulo, do Rio de Janeiro, perguntou também sobre o reconhecimento trabalhista, né? Se essa convenção irá garantir os direitos, tais como aposentadoria e auxílio previdência social. É o mesmo ponto que nós estávamos falando, Felipe. Aí eu queria que você complementasse, falando sobre essas duas questões, da Previdência, como fica, e também dessa questão que é colocada no texto, que fala sobre a segurança no ambiente de trabalho, desse que é um novo modelo de negócio, que está uma nova realidade que nós estamos vivendo no mercado de trabalho. Marcelo, esse é um ponto central que a Convenção reconhece, que é importantíssimo, ou seja, as novas tecnologias, elas impactam a forma de organizar o trabalho, impactam a forma de nos relacionarmos, mas essas transformações tecnológicas, isso a Convenção reconhece, ela não pode vir desacompanhada de proteção de direitos mínimos a milhões de trabalhadores que estão nessa economia, de liberdade sindical, de negociação coletiva, de direito de greve, de remuneração justa, de saúde, segurança e de previdência social, de transparência algorítmica, de proteção desses dados desses trabalhadores, de acesso à justiça. Então, esses são direitos mínimos que são reconhecidos a todas as pessoas que trabalham na economia de plataformas. E isso é fundamental que a Convenção tenha reconhecido e por isso é um marco histórico. Com relação à saúde e segurança do trabalho, acrescento ainda que a Convenção estabeleceu diretrizes
diretrizes importantíssimas no nível nacional e que toca na realidade de milhões de trabalhadores, seja de plataformas online, seja de plataformas baseadas na localização, como é o caso de muitos trabalhadores que trabalham no transporte individual de passageiros, né, ou na entrega. Por exemplo, há a possibilidade de que esse trabalhador se retire de uma situação de risco à sua vida ou à sua segurança, tá? Independentemente de se é empregado, se é autônomo ou se é uma categoria intermediária entre as duas posições, esse trabalhador ele tem o direito de se retirar de uma situação de emergência sem que isso possa ocasionar um impacto, um prejuízo na sua remuneração, na sua avaliação e na sua dinâmica de acesso ao trabalho. Um exemplo muito claro disso são tempestades que muitas vezes os trabalhadores se colocam em situações de risco à sua vida e à sua segurança, com receio de sofrer restrições, desativação de contas, impacto remuneratório. Então essas questões elas abrangem a todos esses trabalhadores, garantem direitos a todos os trabalhadores, mas além disso, reconhece, como eu mencionei, que a classificação equivocada ela pode ter impacto, sim, no acesso a direitos e por isso que estabeleceu uma diretriz, que é o princípio da primazia da realidade, para que se identifique aonde há relação de emprego e aonde não há relação de emprego. E isso tem um impacto previdenciário, mas independentemente disso, o que a Convenção garante é que todos têm direito de acessar a Seguridade Social e que esses custos sejam compartilhados. Isso é muito importante que se diga. Às vezes pode-se argumentar que isso vai gerar um custo para a empresa. O custo ele já existe. Em geral, esse custo recai nas costas dos trabalhadores. Recentemente saiu uma pesquisa do TST que o custo de um trabalhador em aplicativo de transporte passageiro gira em torno de mais de R$ 5.500 média mensal, considerando aluguel, financiamento, depreciação, enfim, tudo isso. Todos esses custos, eles são arcados ou pelos trabalhadores ou pelo Estado na hora que acontece um acidente. É preciso que a gente discuta a responsabilidade social das plataformas e que esse custo seja compartilhado entre todos os atores sociais. E acredito que essa convenção, ela estabelece uma diretriz nesse sentido e por isso é muito importante. Bom, nós vamos seguir com o nosso debate. A gente encerra o programa primeiro aqui na TV Senado. Você que está acompanhando pela TV, pula para a internet, YouTube, X, TikTok, Quai, Facebook. Nós estamos ao vivo e vamos continuar porque tem mais dúvidas dos nossos internautas. Nós vamos falar sobre pontos importantes, remuneração e pagamento, e vamos falar sobre transparência, essa questão que o Felipe acabou de falar, sobre o cancelamento, sobre as decisões que as empresas têm e comunicam via algoritmo para os trabalhadores de plataformas e às vezes eles ficam sem saber. A convenção também tratou dessa questão. Nós vamos encerrando agora aqui pela TV Senado, mas continuamos nas nossas redes sociais com o nosso Senado Live falando sobre trabalho decente na economia das plataformas digitais. E lembre-se, o Senado Live acontece todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã, sempre trazendo um tema de interesse nacional. Envie suas perguntas, opiniões e também suas sugestões de tema. Nós estamos sempre ao vivo pelas redes sociais, pela TV Senado e também recebemos as suas sugestões pelo portal E-Cidadania. Assine o canal da TV Senado no YouTube, no TikTok, nas principais redes sociais e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Vamos lá, a entrevista continua. Brasil acolhe imigrantes de mais de 200 países. Santa Catarina é um dos destinos preferidos. Manaus se enfeita para a Copa. Tradição é patrimônio cultural da cidade. Uma viagem no tempo, do São João de Campina Grande 20 anos atrás ao de agora. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada divulgou no mês de maio o Atlas da Violência 2026, que revelou a menor taxa de homicídios da história do Brasil. O estado do Ceará, no entanto, apresenta números preocupantes com o aumento da criminalidade em diferentes municípios. Começa agora mais um assunto de estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa situação, além de saúde, educação, entre outros temas. E para conversar comigo, nosso convidado de hoje é o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Bem-vindo, senador. Obrigado, Sérgio. Tudo de bom. Senador, como eu falava sobre o Atlas da Violência, o Ceará tem 4 dos 5 municípios brasileiros com maior índice de homicídios. A gente preparou aqui um infográfico para falar mais a respeito. Então, esses 4 municípios são Maranguape, Maracanaú, Itapipoca e Caucaia, entre os municípios com mais de 100 mil habitantes. Ceará está em 5º lugar nacional com o maior índice de homicídios por 100 mil habitantes, índice de 34,3, e como eu falei, a média nacional foi de 20,1 a cada 100 mil habitantes, a menor taxa em 11 anos, desde a série histórica ser iniciada, 42.590 homicídios em 2024. Como o senhor avalia as ações do governo estadual e do governo federal no combate à criminalidade? Olha, é vergonhoso esses números que a gente está vendo aqui e a gente tem procurado tomar medidas, mas não temos a caneta na mão, né? O cearense passa por uma humilhação sem precedentes na história. Uma das campanhas que eu fiz para vir para o Senado foi fazer uma CPI do crime organizado. Nós conseguimos implantar, depois de muito esforço, o presidente Davi Alcolumbre, depois o presidente Davi Pacheco e agora o presidente Davi Alcolumbre, fizemos 3 tentativas e conseguimos emplacar na última. E, infelizmente, nós tivemos aí algo que todo mundo viu, que foi uma sabotagem, um boicote no relatório final ali, em muitos momentos da discussão que a gente teve, que eu queria trazer, é um requerimento meu, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, para explicar isso aqui, que medidas ele está tomando. Porque no Ceará, além desses dados que mostram que a segurança está em frangalhos, números de epidemia em relação ao OMS, do que a OMS considera, nós temos aí uma família sendo expulsa a cada 3 dias. Isso só acontece basicamente no Ceará e na Bahia. Curiosamente, os 2 estados onde você tem um índice de segurança extremamente precário, extremamente sofrível no Brasil, né? Então, e não é por acaso que são administrados pelo PT. Se você pegar o Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 3 meses atrás, que fez também um raio-x na segurança, colocou que dos 12 municípios mais violentos do Brasil, você tinha 10 entre Ceará e Bahia. 5 no Ceará, 5 na Bahia. Isso não é por acaso, não existe coincidência, né? Um estado fraco, um estado que não se posiciona em relação a quem manda realmente, né? Um estado que parece fazer acordos com facções, e a gente vê esses números agora. O governador teve a audácia de ir para a televisão dizer que, não, caímos os números, agora na véspera da eleição, né? Passou os 4 anos de governo dele, lá em cima diminuiu um município em termos de... Nós tínhamos 5, né? Inclusive saiu Sobral, a terra do Renato Aragão, mas manteve a terra do Chico Anísio, dos municípios mais violentos, não é do Brasil, é do mundo. Então, lugares de humor, você tem um povo chorando, né? E eu vou nesses locais e vejo realmente as pessoas que costumavam colocar a cadeira nas ruas para conversar à noite, né, com a sua família. Não existe mais isso. Você tem, inclusive, em Morada Nova, que é a terra da nossa família, a origem, que veio de Portugal e se estabeleceu ali no município do Vale do Jaguaribe, perto do sertão central cearense. Você tem um distrito inteiro, o Iraporonga, que está completamente tomado. A igreja não existe mais padre para celebrar a missa, está fechado. Escola não tem mais criança, está fechado. Comércio não tem mais ninguém, fechou.
fechou tudo. As pessoas foram embora por causa do crime organizado. Então, tudo isso que está acontecendo, a gente conseguiu fazer uma CPI do crime organizado. Eu fui bater na porta dos senadores, conseguimos. O senador Alessandro Vieira foi o relator, fez um grande relatório, inclusive chegando no andar de cima de ministro do Supremo, porque a gente vê a polícia fazendo o trabalho dela e o exemplo não vem de cima dos magistrados, soltam. É como se fosse enxugar gelo, precisa de uma força-tarefa, de um choque de gestão e vontade de fazer, né? Então, o que a gente realmente percebeu é que nós estamos perdendo para o crime organizado por falta de ação do governo estadual do estado do Ceará. Outro índice que chamou a atenção nesse Atlas 2026, divulgado em maio, que traz dados de 2024, vai também na contramão do índice nacional, que é o número de feminicídios. Sim. O Ceará teve um aumento de 9,6%, enquanto o Brasil um recuo de 5,6%. Que ações o senhor vem adotando ao longo do seu mandato aqui no Senado no combate à violência de gênero? Nós viemos apoiando muitos projetos que são sérios, não projetos que têm o cunho populista, de fazer média para a população, mas exatamente buscar efetivar, aumentar penas, questões aí que nós votamos recentemente para ter tornozeleira eletrônica em potenciais violadores do direito das mulheres, de agressores, e a gente procura realmente fazer um trabalho junto com os colegas. O Ceará é um estado que, repito, a caneta na mão desse governador, infelizmente, não tem trazido resultados. Está aí o número de feminicídio. Nós temos uma vice-governadora que vive falando do que está, das melhoras lá para o estado, e nós temos exatamente os piores índices. Então, o que eu vejo que está faltando investimento em inteligência, eu acho que precisa de valorização maior ainda da carreira das polícias, das forças policiais. Eu sou um defensor da integração delas, polícia municipal, que deixe de ser guarda municipal e vire uma polícia, que a gente possa fazer um trabalho, por exemplo, emergencial. O Ceará precisa de um governo de emergência. Eu fui atrás do Palácio do Planalto, já tive reuniões, inclusive, com o atual ministro de Relações Institucionais, que é do Ceará, inclusive, que está lá. E estou, mesmo sendo oposição ao governo Lula, eu não sou oposição ao Ceará e nem ao Brasil. Então, Mais Médicos, por exemplo, eu fui lá, eu sei que é outro tema que você vai chegar, fui lá e apoiei o projeto, melhoramos nós do Partido Novo e votamos a favor. O que é a favor da população, a gente está junto. Agora, por exemplo, eu fui pedir ao presidente da República que fizesse uma intervenção na segurança pública em março do ano passado. Nós já estamos há mais de um ano depois, 1 ano e 3 meses depois, e a gente não viu ação nenhuma, muito pelo contrário, jogaram na gaveta. Eles que dizem proteger os menos favorecidos, os mais pobres, que não têm no Ceará o direito de ir e vir. Eles que dizem que gostam do Nordeste, que o Nordeste é uma pérola e tudo. Cadê essa ação efetiva? Por quê? É para não dar o braço a torcer que o governo é incompetente em relação a esse tema? Por quê que ele não ajuda com as forças nacionais de segurança, por exemplo, a nossa Força Nacional de Segurança, que em outros momentos que estavam explodindo pontes, que estavam lá queimando ônibus, agiu e deu uma tranquilidade para a população? Será que não merece, com esses índices absurdos que estão acontecendo no Ceará, uma intervenção na segurança pública? É claro que merece. Mas eles ignoraram o meu pedido de intervenção e não é à toa que nós chegamos nesses números que são realmente um descaso completo do governo do PT, do governo Almeno em relação aos cearenses. O senhor trouxe aqui o assunto do Mais Médicos. Em maio, o Ministério das Comunicações e o Ministério da Saúde divulgaram um investimento em telemedicina que vai atender até 46 municípios do estado do Ceará. O objetivo é reduzir fila de atendimentos. Como que o senhor avalia a saúde do Ceará e como que o senhor vem trabalhando para fortalecer essa área? Em primeiro lugar, o projeto que passou por nós aqui no Senado foi aprovado da telemedicina por unanimidade. A relatora lá na Câmara dos Deputados foi exatamente a Adriana Ventura, que é do nosso Partido Novo.
né? Então, foi um trabalho que eu acredito que a gente tem que avançar na tecnologia, né? E tem que saber usar, por exemplo, esse tema sensível da inteligência artificial, né? E agora, o que nós estamos tendo de problemas no estado do Ceará, e eu faço questão, Sérgio, de nos 184 municípios do estado, desde o começo do mandato, finais de semana, quem me acompanha nas redes sociais me vê nos hospitais. Não tem nenhum hospital público do estado do Ceará que a gente não tenha enviado recurso, independente se aquela cidade é administrada pelo PT, pelo PL, pelo PDT, não importa. O povo não tem culpa com essa briga por política e eu faço questão de fiscalizar. E eu fico assim, com o coração na mão, quando eu vejo 7 meses, 8 meses num leito, desprovido de equipamentos. Muitas vezes os equipamentos que a gente chega foi o que a gente mandou, né? A falta de atenção, a falta de cuidado, de zelo com a saúde, que é o bem mais precioso que nós temos, é tão grande que a gente chega nesses rincões do interior do Ceará e não vê raio-x, e não vê ultrassom, né? E nós estamos equipando. Nós levamos lá para o estado do Ceará, foi o 18º estado a receber, demorou. Mas foi através do nosso mandato, integralmente o nosso mandato, que levou o Hospital de Amor, lá de Barretos, né? Que é uma excelência, uma referência internacional no enfrentamento ao câncer de mama e do colo de útero. E que a gente conseguiu colocar esse equipamento, que inaugura agora nos próximos dias, para a região do Cariri inteiro. É em Juazeiro, mas vai atender todos os municípios da região do Cariri. E levamos o IPRED, que é o Instituto da Primeira Infância, que faz um trabalho junto com a Universidade de Sorbonne, lá na França, e ela tinha 36 anos na capital, Fortaleza. Nunca tinha ido para o interior. Nós viabilizamos uma sede para Quixadá, né? E vai atender toda a região do Sertão Central e do Vale do Jaguaribe para crianças com autismo, né? Uma referência lá. Eu me preocupo muito também com hemodiálise. Nós temos no interior do Ceará macro-regiões que estão totalmente desguarnecidas, que as pessoas têm que viajar 150, 200 quilômetros para fazer 3 vezes, 2 por semana a filtragem, fazer o seu trabalho, senão ela morre. E nós conseguimos viabilizar para o litoral norte, região norte, para desafogar Sobral, que é uma região importante, que já estava sem condição de atender as pessoas do interior da região, nós viabilizamos um centro de hemodiálise lá para Camusim. Tudo isso são investimentos na ordem de 10, 20, 30 milhões de reais que o nosso mandato, sem orçamento secreto, porque eu voto contra orçamento secreto, denuncio o orçamento secreto, só recebo aquelas emendas constitucionais e de bancada, e nós fizemos esse investimento com muita cautela e transparência para todos os municípios do estado do Ceará. Então, o que eu acho que falta é realmente o cuidado com essas pessoas que estão nas filas por cirurgias simples, Sérgio. Cirurgias eletivas. A pessoa está lá parada no município dela, que não tem condição de fazer cirurgia, e ela tem que ir para a regulação. E você não tem transparência na regulação, né? Por exemplo, a pessoa fura a fila porque é amigo de um político, de um vereador, de um deputado, do governador, sei lá, e ela fica esperando 6 meses, 7 meses. Eu converso com essas pessoas que estão ali com a família paralisada, porque tem que ficar ali do lado, ela sem produzir, por uma coisa simples, né? Porque não tem a estrutura e não tem transparência. Eu acho que precisa, estou entrando com um projeto, né? Já elaboramos com a nossa assessoria, com a assessoria do Senado Federal, para dar transparência a essas listas exatamente de prioridade. Se alguém passar na sua frente, é o quê? Caso de vida ou morte? Ok. Ele está desde quando resguardando, claro, o direito da pessoa de privacidade, claro. Mas ele entrou quando no sistema? Qual é o assunto? É vida ou morte? Então, a gente precisa saber exatamente para o cearense se programar. E um dos obstáculos, o senhor mencionou algumas vezes aqui, é chegar a esse atendimento de excelência no interior do estado. E o desafio é atrair profissionais, bons profissionais de saúde, para o interior.
O que a senhora imagina como uma estratégia efetiva para convencer esses bons profissionais a atenderem bem a população para que não precise se deslocar tantos quilômetros para o atendimento? A telemedicina é fundamental, existem centros sendo formados e, nesse aspecto, eu sou oposição, como eu disse aqui, ao governo Lula, mas eu reconheço coisas positivas que ocorreram, né? E eu vejo que os mais médicos é algo fundamental, atrelado com a tecnologia, para que se faça banco de dados. Por exemplo, um dos problemas mais graves que a gente tem de crianças é o diagnóstico da questão do autismo. Diagnóstico. Você tenha um neuropediatra para milhões de pessoas. Você não encontra ali no estado do Ceará, são raros os municípios que têm uma por mês a visita de um neuropediatra. E a população crescendo. E essa demanda, você sabe, né? Segundo organismos internacionais, mostra que até 2040, agora 2040, nós vamos ter em cada núcleo familiar do Brasil uma criança autista. Como é que os governos estão se preparando para isso? As APAES, que são instituições que é uma bandeira nossa aqui, que a gente tem conseguido grandes vitórias. Lá no estado do Ceará, não tem nenhum APAE, são 36 em todos os municípios, os 184. Não tem um APAE que nós não ajudamos através do mandato. Associação Pestalozzi, da mesma forma, fazem um trabalho ali de assistência às mães atípicas, a pessoas que têm problemas com neurodivergentes, né? Crianças e adolescentes. Então, eu acredito que nós precisamos caminhar nesse sentido. Agora, uma coisa está atrelada à outra. Por exemplo, médicos para o interior. Você colocou um ponto importante. Como é que é? Os salários, o pessoal, eu vejo as prefeituras preocupadas aumentando, ok, tudo bem. Aí nós entramos na questão da capacitação desses médicos. Né? A preocupação, que é um debate que existe na sociedade. Tem faculdade em todo lugar hoje em dia. Virou uma coisa assim. E a qualidade desse atendimento, como é que está sendo? Né? A gente precisa ter cuidado. E outra coisa também, que é uma bandeira da liberdade. Aí entra a educação. Entra a educação. Muitos desses médicos precisam levar suas famílias para terem condições. É justamente o próximo tópico. Pronto, que a gente então vai vamos falar deixar aqui. para a gente entrar. Educação. Pronto. O senhor vem apoiando muitos municípios cearenses por meio de emendas parlamentares. A gente já falou aqui de contribuições do seu mandato em segurança pública, em saúde pública e também, agora falaremos de educação. O Ceará é destaque nacionalmente no índice de alfabetização, por exemplo, com a referência do município de Sobral. Quão importante tem sido investir em educação no estado? Em primeiro lugar, você viu que Sobral saiu da lista, mas Sobral estava na lista do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, terra de muita gente, muitos políticos, né? Mas também de Renato Aragão. Criou-se uma referência de Sobral da educação, mas a gente precisa se aprofundar com relação a esse tema. Como é que um dos lugares onde a educação é um berço da boa educação é um dos mais violentos do mundo? Me parece uma contradição, porque essa questão da educação está muito ligada à questão da segurança. Então, eu acho que o governo Lula cometeu um grande erro. Na verdade, eu considero, do ponto de vista político, até um crime que foi acabar com as escolas cívico-militares. Né? Assim, você pode ter muitas divergências, mas os dados do MEC, e eu levei isso para a tribuna algumas vezes, os dados do MEC mostram que o ambiente escolar melhora, que a própria absorção, a aprendizagem melhora, que os professores se sentem mais seguros, que o nível de depredação de escola, de pichação, praticamente zera. Por quê? Tirar essa opção das famílias e dos alunos se existia fila de espera? Porque você mantém a escola tradicional, e eu defendo muito a escola de valores humanos. Eu trouxe, antes de sonhar em ser político, esse projeto para o Ceará, totalmente gratuito, né, com base em doações de empresas. E eu vi filas de espera lá no Eusébio, no município de Eusébio, uma escola que eu conheci na Índia, de valores humanos, com base em 5 princípios: paz, amor, não violência, verdade e retidão. As crianças aprendem todas as disciplinas com esse
com esse propósito aqui, entranhado nas matérias. Você precisa ver a autoestima dessas crianças. Já passaram milhares de crianças por essa escola que nós trouxemos da Índia. Mas se você... aqui a gente incentiva, é importante. Tem as tradicionais também, que são importantes. Mas por que não dá o viés também, para quem quiser, da escola cívico-militar? Você sabe quanto era o incentivo do governo federal, do governo anterior? Eram 80 milhões de reais. O governo Lula tirou, isso é 0,000 do investimento do Fundeb na educação. Então, isso é deixar a ideologia estar acima da técnica, né? Da liberdade das pessoas. Quando eu falo dos médicos que estão querendo ir para o interior, eles precisam ter opção de educação para os seus filhos, né? Então, por exemplo, o homeschooling, né, que está sendo debatido no Senado, inclusive com um relatório favorável da professora senadora Dorinha. Né? Nós estamos querendo levar urgente para o plenário isso, porque tem pais hoje que estão sendo ameaçados de prisão, de detenção, porque estão ensinando seus filhos várias línguas, né, violino, né, e as crianças, inclusive o juiz que deu nós até denunciamos ele no CNJ, deu uma decisão como militante, mas eles não gostam de funk. A criança tem a obrigação de gostar de funk? Pode gostar, pode não gostar. Então o cara está sendo criminalizado, porque existe esse limbo jurídico. Constituição não proíbe, o Brasil é signatário do Pacto de San José da Costa Rica, que permite que os pais tenham a liberdade também, passando por certas fiscalizações, e eu defendo isso até para que os médicos e outros profissionais na globalização possam ir levar o seu empreendedorismo e sua família junto, né, para ter a questão do estudo. Eu pretendo retomar a escola cívico-militar, acho fundamental que o Brasil tenha projetos apoiando isso aqui também, para que a gente possa ter opções para as famílias. Agora, senador, falando aqui de turismo, no ano passado, 2025, o Ceará teve um aumento de 8,3% no turismo, com mais de 3,4 milhões de visitantes. O que fazer, na opinião do senhor, para manter um crescimento sustentável no turismo cearense? Chave, esse número que você falou, 8%. Você já foi no Ceará? Você sabe da beleza do nosso estado ali. Eu não falo nem Fortaleza, que é uma capital hoje que não falta nada. Eu falo de Jericoacoara, eu falo de Canoa Quebrada, eu falo de Flecheirinha, eu falo de Caraí de Amontada. Você tem os points de kitesurf, inclusive tem projeto meu tornando capital nacional de kitesurf. Lá em Caucaia, infelizmente, uma das mais violentas do Brasil, do mundo. Então vem a segurança junto. Como é que você vai trazer... e eu me preocupo com isso. Aconteceu um fato lá atrás, quando o Ceará era mais calmo, que um grupo de turistas portugueses, eu não sei se você lembra disso, foi assassinado. Chegou no aeroporto, foi direto ser assassinado numa praia. Qual foi a coisa que não acabou com a imagem do Ceará perante o mundo ali? Porque foi um desastre na época. Eu lembro que isso repercutiu em Londres, nos Estados Unidos. 6 turistas assassinados. Chegaram no aeroporto, foram para uma barraca de praia, ia ter aquelas festas ali na Praia do Futuro, e foram assassinados ali, para tomar as malas, tomar coisas assim absurdas. Tinha um português envolvido. Isso amenizou um pouco a imagem do estado do Ceará perante. Mas agora, com esses índices aqui, assustadores de violência, imagina se acontecer alguma coisa, e infelizmente a gente vê de vez em quando, né, turistas roubados, né, e a população não se sente segura, ninguém com aplicativo sendo assassinado sempre, família sendo expulsa de suas casas, é uma coisa de terrorismo. Por isso que eu sou a favor de equiparar essas facções criminosas a organizações terroristas, para ter acordo de cooperação internacional, para combater, para asfixiar financeiramente, porque elas estão em outros países também, já chegaram lá. Então, o que é que eu vejo com relação ao turismo? Esse índice de 8% é um índice para bater palma? Mas poderia ser 18%, poderia ser 30%. A localização do estado do Ceará no mundo geopolítico, né, ela está bem próximo da Europa, talvez o ponto mais próximo ali, o Ceará,
e dos Estados Unidos. Nós estamos ali estrategicamente. Você tem o turismo agrícola no estado do Ceará, nas fazendas que exportam frutas, que é uma coisa que está se desenvolvendo interessante ali na região norte, chegando ali na divisa com o Rio Grande do Norte, no litoral leste. Você tem o plantation, né? É o chamado plantation. Você tem dunas maravilhosas com praias. Você tem serra. No Ceará tem lugar que você sente frio. Você vai na serra de Guaramiranga, de Baturité, lugares de Mulungu, que você sente frio em julho, né? Você tem um turismo fantástico do sertão, da cultura sertaneja, né? Então você tem possibilidades fantásticas de vento, a energia renovável no estado do Ceará, aquilo é gigantesco. Mas sem segurança, nada disso vai para frente. Então, o meu receio com tudo isso, por isso que o foco tem que ser em segurança, para você receber um turista nacional e o turista estrangeiro, aí ninguém segura o nosso estado. Tem uma cidade chamada Cruz, não sei se você foi, é o ponte ali para Jericoacoara, bem pertinho. Chega avião de São Paulo, dia sim, dia não, lotado. Está multiplicando pousadas ali. Agora, o trabalho ostensivo da polícia está só ali. E as pessoas se matando em facções aqui, dividindo o território. Vai chegar no aeroporto, vai chegar em todo lugar, se a gente não agir. Então, eu acho que precisa de vontade política para isso, ação e inteligência e realmente ter, vamos dizer, uma competência para lidar com essa situação. Senador Eduardo Girão, muito obrigado pela participação aqui no Assunto de Estado. Muito obrigado, Sérgio. Um abraço a todos os cearenses que me acompanham, meus conterrâneos, e os brasileiros que no Assunto de Estado estão sempre ligados. Muito obrigado. Obrigado. E obrigado também a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV. Também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo. Brasil acolhe imigrantes de mais de 200 países. Santa Catarina é um dos destinos preferidos. Manaus se enfeita para a Copa. Tradição é patrimônio cultural da cidade. Uma viagem no tempo, do São João de Campina Grande 20 anos atrás ao de agora. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 2014 será disputada no Brasil e nós estamos muito contentes com essa grande festa. Estamos todos nos preparando com construções e reformas de estádios e melhoria nas ruas. Minha mãe me disse, muita gente está contra a Copa. Por isso, está tendo protesto, pois ao invés de colocarem o dinheiro nas escolas, na saúde, nas moradias e nos transportes, estão gastando dinheiro com os estádios. Mas temos que aproveitar que vai ter turista e gente, e temos que aproveitar que vai ter celebridades e ver o Brasil ser campeão mais uma vez. E eu vou ir no jogo. E no caminho, vai se eu encontro o Neymar, eu ia pedir um autógrafo a ele. O nosso dia a dia parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, sua vida avançou. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada.
A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e neste Agenda Econômica vamos falar de saúde mental no trabalho. Esse aspecto das condições de trabalho é pouco falado e em alguns lugares é quase um tabu, mas é fundamental para a qualidade de vida e a produtividade de todos os trabalhadores. Em maio de 2026, entrou em vigor uma atualização da norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho, que colocou a saúde mental na lista de riscos ocupacionais a serem gerenciados pela direção das empresas. Para falar sobre o impacto dessa medida, nós vamos conversar com o diretor do Departamento de Segurança da Saúde do Ministério do Trabalho, Alexandre Scarpelli. Alexandre, bem-vindo. Quase que eu tropecei no seu nome, né? Por gentileza, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de saúde mental no trabalho, que, apesar de ser antiga, ela aparece agora quase como uma novidade em termos de regulamentação, né? O que aconteceu, porque alguns especialistas, outros com quem eu conversei, eles dizem que, na verdade, essa questão, a saúde mental, já deveria estar sendo cuidada pelas empresas, já é contemplada nessa norma, mas ela agora foi mais explicitada, é isso? Exato. Bem, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto. É exatamente isso. Desde 2022, a gente já trabalha dentro de uma lógica da norma regulamentadora número 1, que prevê o gerenciamento de riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho, mas de todos os riscos ocupacionais. Então, a gente está falando de um gerenciamento mesmo, de a gente ter, num monitoramento constante das empresas, todos os riscos do ambiente de trabalho. Ao mesmo tempo, nós temos também a norma regulamentadora 17, que trata da ergonomia nos ambientes de trabalho. Então, a leitura mais correta desde 2022 seria de que todos os riscos do ambiente de trabalho já deveriam estar englobando também os riscos ergonômicos, que têm a ver com a organização dos processos de trabalho. Então, a organização do ambiente de trabalho faz parte também da ergonomia. Então, nessa lógica, os riscos psicossociais que são provenientes dessa organização do trabalho, eles já deveriam estar sendo enfrentados pelas empresas. Só para a gente esclarecer o conceito aqui, ergonomia é a adequação do ambiente de trabalho à pessoa. Ao trabalhador, exatamente. Então, a gente tem que sair também um pouco daquela lógica, quando a gente fala em ergonomia, né, de que são os movimentos repetitivos ou que tem a ver com o mobiliário do ambiente de trabalho ou com as posições que são colocadas e as cargas de trabalho dos trabalhadores. Isso também é ergonomia, mas a ergonomia tem a ver com a organização do ambiente de trabalho. E o entendimento é de que os riscos psicossociais, eles derivam de falhas na organização, na distribuição das tarefas, em como que o ambiente de trabalho é gerenciado e organizado. E é sobre isso que os riscos psicossociais estão falando nessa inovação de agora, de 2026, quando foi aprovada a inclusão explícita na norma regulamentadora número 1, a questão do risco psicossocial. Você vê ainda, já que existe essa certa dificuldade para implementar essa norma, você vê algum tipo de preconceito nas empresas, sejam pequenas ou grandes, para se falar nesse assunto? Porque as doenças mentais ou digamos assim,
as questões de saúde, né, envolvendo a psique ainda sofrem um preconceito na sociedade de uma forma geral. Sim, a gente tem que saber que esses adoecimentos, esses sofrimentos dos trabalhadores, eles estão presentes ali no ambiente de trabalho, tá? As empresas precisam estar atentas aos sinais, por quê? Porque eu preciso fazer a adaptação do meu trabalho às características psicofisiológicas de cada um dos trabalhadores. É isso que é a ergonomia. Então, eu tenho que levar em consideração como é que está o estado de saúde de cada um dos meus trabalhadores e perder o tabu. O adoecimento mental, ele é um adoecimento comum, como qualquer outro, né? Então, a gente tem que entender que isso é algo que pode estar acontecendo dentro das organizações do trabalho. Mas é também importante destacar que a norma regulamentadora número 1, ela não está pedindo o tratamento desses trabalhadores. O que ela pede é que a organização do ambiente de trabalho não esteja provocando ou agravando os eventuais adoecimentos que podem já estar estabelecidos no ambiente de trabalho. E o mais importante, não provocar esses adoecimentos. Eu vou aproveitar essa sua deixa, então vou pedir para o nosso diretor Assis colocar na nossa tela aqui uma lista de alguns pontos que estão previstos lá na norma que podem ser riscos, né, psicossociais no trabalho. E aí, ritmo excessivo de trabalho, jornadas prolongadas, pressão excessiva, exigências cognitivas elevadas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, ausência de clareza nas funções, assédio moral e ou sexual, falhas de comunicação, falta de apoio organizacional. Quando vocês levantaram essa lista, que eu sei que não é a lista completa, qual é a motivação para cada... Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão não deliberativa, semipresencial, destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. As senadoras e os senadores presentes remotamente inscritos para uso da palavra poderão fazê-lo através do sistema de videoconferência. Antes de passarmos para a lista de oradores, quero registrar a tristeza do Senado Federal e a nossa solidariedade aos nossos irmãos da Venezuela. As imagens que chegam de todos os lugares, as imagens que nós estamos tendo acesso, nos mostram o tamanho da gravidade que foi o terremoto que aconteceu na Venezuela. Nossos irmãos aqui de quintal, somos vizinhos de quintal. O povo da Venezuela que nós amamos tanto. O povo da Venezuela, que é o povo irmão do povo brasileiro. O Brasil, nos últimos anos, também se tornou a segunda casa dos irmãos da Venezuela. É aqui que eles chegam para ser acolhidos, no momento que estão fugindo de uma crise econômica jamais vista na nação. É na nossa casa, no nosso território, que eles são acolhidos, são abraçados, mesmo aqueles que não vão ficar na nossa casa, que não vão ficar no Brasil, mas passam por aqui. É a primeira fronteira. Passam lá por Pacaraima, entram por Roraima, entram pelo Amazonas. Os nossos irmãos venezuelanos são queridos e sempre muito bem-vindos à nossa nação. Um povo que vem sofrendo nos últimos anos por conta de uma economia, por conta de um regime que governou aquela nação e que não soube conduzir aquela nação. Este mesmo povo está sendo vítima de um dos mais terríveis terremotos que já aconteceu aqui na nossa região. O Senado Federal, neste momento, manifesta a solidariedade ao povo da Venezuela. Em nome de todos os senadores, em nome do presidente desta casa, nós manifestamos solidariedade. Nós, além de estendermos a nossa solidariedade, somos uma nação que ora, somos uma nação cristã. Nós também estamos orando pelo povo da Venezuela nesse momento de dor e de sofrimento.
E nós também estamos nos colocando à disposição. O governo brasileiro já está se colocando à disposição. Esta casa já está se colocando à disposição para ajudar no que for possível. Todos os senadores dessa casa se colocam à disposição para ajudar os irmãos nesse momento de luta, de dor e de sofrimento. É claro que nós estendemos também nossa solidariedade aos demais países que também passaram por um terremoto nos últimos dias. Que Deus também abençoe as demais nações. Ontem, na Comissão de Direitos Humanos, nós fizemos, enquanto comissão, senador Girão, 1 minuto de silêncio pela Venezuela, pelos mortos, pelas famílias. Eu fico imaginando, nesse momento, eles levantando os escombros em busca de corpos, eu fico imaginando famílias destruídas, eu fico imaginando a dor de toda uma nação. Os números ainda não são confirmados. A imprensa internacional está estimando que entre 10 e 100 mil mortos. Mas se fosse uma única pessoa que tivesse morrido, já seria demais. Porque eu creio que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Como essa é a primeira sessão no plenário depois da tragédia, eu queria pedir ao senador Girão, que está online comigo, e as demais pessoas que estão aqui, inclusive nós temos criança na galeria, que nós fizéssemos agora 1 minuto de silêncio, em nome do Senado Federal, em nome dessa Casa Alta, em nome do Poder Legislativo. 1 minuto de silêncio. E aqueles que conseguirem mentalmente, orem, rezem pelas famílias da Venezuela, pelos irmãos da Venezuela. Eu convido a todos a ficarem em posição de respeito por 1 minuto, em memória aos que já foram, mas orando pelas famílias que estão em sofrimento e para que eles, neste momento, encontrem paz, conforto, mesmo diante da tragédia. Senador Girão, obrigada. O senhor não conseguiu ver, e acho que a TV Senado não percebeu, mas nós estamos na galeria com alunos do ensino fundamental da classe 308 Sul, e todos eles, senador, crianças, ficaram em pé e colocaram a mãozinha sobre o peito durante esse 1 minuto, e eles, em silêncio também, prestaram a sua homenagem ao povo da Venezuela, a sua solidariedade. Meninos, obrigada, viu? Eu quero que vocês imaginem, crianças, quantas crianças hoje estão chorando na Venezuela. Obrigado por estarem conosco exatamente nesse momento histórico do Senado. Vai ficar registrado na história do Senado que vocês estavam aqui na hora que essa casa parou, ficou em silêncio e rezou pelo povo da Venezuela. Nós também perdemos crianças também morreram lá.
E obrigado por estarem comigo. Que vocês sejam ricamente abençoados, professores. Foi uma coincidência dos céus, viu, professores? Aprove Deus que eles estivessem aqui neste momento. Obrigada, professores. Que vocês, crianças, tenham uma vida longa, feliz e próspera. Que Deus abençoe todos os alunos da Escola Classe 308 Sul. Obrigado por estar no Senado conosco. Deus abençoe. Muito obrigada. Passamos à lista de oradores. Ouviremos agora o senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, para o seu discurso. O senador pode ocupar a tribuna e ele fará isso de forma remota. Obrigada, senador, por estar conosco nesse momento. Tinha que ser você, Girão, para estar comigo neste momento de oração, de preces pelo povo da Venezuela. Tem seu tempo, senador Girão. Paz e bem, minha querida irmã, senadora Damares Alves. E tinha que ser você também, nada acontece por acaso. Tinha que ser uma pessoa sensível, que hoje ocupa com muita propriedade a presidência da Comissão de Direitos Humanos para, nesse momento de dor grande, né, que os nossos irmãos... Olha, Damares, eu tive a oportunidade de, uns 25 anos atrás, ir a Caracas, na Venezuela. E foi muito marcante a alegria daquele povo com os brasileiros, como eles gostam do Brasil, como eles gostam dos brasileiros. Né? E toda essa tragédia de hoje, desses dias, desde anteontem, é algo que aflige, que a gente sente essa dor. E o que a gente pode fazer, além de orar, e você colocou muito bem, é olvidar todos os esforços para ajudar esse povo amigo. O Brasil já tem uma história de ajuda no Haiti, quando aconteceu aquela tragédia, né, do terremoto, inclusive a Zilda Arnes e outros brasileiros morreram, mas foram centenas de milhares de pessoas que faleceram na tragédia do Haiti em 2010. E nós estamos tendo essa outra tragédia com um irmão amigo, com um país amigo, irmão nosso, também como a Venezuela. Então, tanto no Haiti, que o Brasil foi fundamental no apoio, inclusive todo tipo de apoio, né, psicológico, com ajuda humanitária de alimento, com o nosso exército atuando de forma fabulosa lá, né? E também na reconstrução. Então, que o Brasil possa fazer esse papel, que é um papel nosso, vocacionado nosso, de cultura de paz, né, de irmandade, que o Brasil possa fazer com a Venezuela agora. E eu me coloco à sua disposição, a senhora como minha líder na presidência da Comissão de Direitos Humanos, se tiver que fazer uma viagem a Venezuela para colocar luz lá, mais ainda foco do Senado do Brasil, eu estarei à sua disposição para ir. E quero agradecer ao presidente Davi Alcolumbre por ter concedido à senhora, mesmo sem ser da mesa diretora, abrir essa sessão, né? Então, eu acho muito importante sobre todos os aspectos, né? Para que a gente possa também fazer nossos discursos regionais sobre a situação que vive o Ceará, que vive o Brasil. Então, senhora presidente, eu quero cumprimentá-la, cumprimentar a senhora por ter aberto a sessão também. Muito obrigado. A senhora que passou a semana inteira em Brasília, trabalhando. Nós nos encontramos aí na segunda-feira, na terça-feira. E quero cumprimentar também todos os colegas, os que não puderam ir, mas, enfim, que estão conectados conosco, que estão, nesse momento do Brasil, trabalhando. Cumprimentar quem está em casa agora, né, os brasileiros, as brasileiras, que nos acompanham, que oram por nós. A guerra que a gente vive é espiritual e eu agradeço a cada oração. É por ela que nós estamos firmes e fortes, por elas, por essas orações. Quero também agradecer a esses funcionários abnegados
da mesa diretora, que fazem um trabalho aí, servidores do Senado Federal. Quero agradecer aos nossos funcionários do nosso gabinete, assessores, como o Francisco, que está aí presente, graças a Deus, com saúde, né? E quero, senhora presidente, falar hoje sobre o leilão de reserva da capacidade do setor elétrico. Um assunto que está me deixando de cabelo em pé com os desdobramentos deles. Eu estou observando, estudando, já fiz requerimentos de informação, mas hoje eu quero tratar desse assunto sério que atinge diretamente todos os brasileiros, 100% dos brasileiros, que é a energia. Até hoje, os graves escândalos de corrupção que a gente está tendo no Brasil, como o Petrolão, nós tivemos, Mensalão, agora o do Banco Master, atingiram níveis alarmantes na casa de 50 B de bola e de índio, bilhões de reais. Mas olha só, há um sério risco de ocorrer outro grave escândalo. Está se desenhando, que pode chegar a mais de 500 bilhões de reais e até ultrapassar, chegando a 1 trilhão de reais. Sendo aqui bem conservador, 500 bilhões, mas pode chegar a 1 trilhão de reais. Olha a gravidade disso, ninguém está se percebendo, com tanta coisa acontecendo no Brasil e no mundo. Então, quem é que vai pagar isso, senadora presidente Damares? O povo, em 10 anos, através do aumento da sua conta de energia mensal em 10%. O Brasil é um dos países mais ricos do planeta em oferta de energia. E não apenas hidráulica e petróleo, mas principalmente energias limpas e renováveis, como a energia solar e a eólica, com destaque para o grande potencial do Nordeste, especialmente da minha terra da luz, do Ceará. De maneira geral, a questão energética não é um problema nacional. Há mais oferta do que consumo de energia. Há apenas um gargalo em algumas regiões do país no horário de pico de consumo, entre 18 e 21 horas, período em que não há geração de energia solar. Mas, senadora Damares, já existe solução tecnológica através do emprego de baterias gigantes em escala que durante o dia acumulam a energia solar para ser utilizada à noite. Solução limpa, eficiente e 5 vezes mais barata quando comparada à poluente termoelétrica movida a gás, carvão ou óleo diesel, que querem empurrar goela abaixo dos brasileiros. Sabe lá para quais interesses? Em março, o governo Lula realizou o leilão de reserva de capacidade do setor elétrico, que está repleto de denúncias de irregularidades em negócios que chegam, como eu falei aí, estimam-se mais de 500 bilhões de reais. Para ser preciso o número, 515 bi, mas pode aumentar. Ações na justiça, movidas por entidades nacionais, como, por exemplo, a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e CNI, Confederação Nacional das Indústrias, geraram uma insegurança jurídica que levou a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a adiar a homologação do leilão. Esse leilão, presidente, já começou errado, desde a sua origem, em sua concepção por priorizar termoelétricas movidas a gás, carvão e óleo diesel, pois são pesadas estruturas, muito poluentes e caríssimas. Como é um sistema de reserva, para atingirem seu potencial de carga, elas precisam ser ligadas com horas de antecedência. A melhor solução energética são as baterias conhecidas pelo nome de BES, que atingem seu potencial de carga instantaneamente. Diferente das termoelétricas, as baterias são sistemas flexíveis, muito mais econômicos
pois acumulam a energia solar durante o dia. Houve uma decisão muito estranha, presidente, do Ministério de Minas e Energia, eu chamo a atenção ao Brasil, muitíssimo estranha, do Ministério do governo Lula, alterando o edital do leilão na véspera. Há apenas 3 dias de sua realização, aumentando em até 100% o valor do preço teto. Com isso, o rombo a ser coberto pelo povo, através do aumento da conta de energia, está estimado aí na ordem de 515 bilhões de reais. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, admitiu ter recebido muita pressão, sabe de quem? De agentes do mercado. 2 grandes grupos econômicos venceram oferecendo um deságio de apenas 5%. Atenção para o que eu vou dizer agora. Quem são esses 2 grupos gigantes econômicos? Foram eles, a JIF, dos irmãos Batista, e o BTG, Pactual, de André Esteves, com claros indícios de um jogo de cartas marcadas. Da mesma forma que eu coloco entre aspas, cartas marcadas, eu digo que o preço teto, que eu falei há pouco, é entre aspas também. A opção pelo uso das baterias, ao invés das termoelétricas poluentes e caras, reduziria, presidente, 80% desse custo, além de produzir energia limpa. Essa é a solução já empregada em muitos países, sabe quais? Estados Unidos da América, Alemanha, Austrália e o Reino Unido. A China se destaca com a perspectiva de gerar 180 gigawatts até 2027. Há vários processos tramitando na Justiça, porque esse leilão, além de ferir decisões ambientais tomadas na COP30, recentemente realizada no Brasil, fere também dispositivos legais. Viola, por exemplo, presidente, a Lei 14.133 das licitações, ferindo o princípio da competitividade ao fatiar o edital, ignorando outros 2 princípios, o do desenvolvimento sustentável e da economicidade. Viola também a Lei 8.987, das concessões, ao ferir frontalmente o princípio da modicidade tarifária. Além disso, viola a própria Constituição Federal, nossa Carta Magna, presidente, em seu artigo 37, que obriga o serviço público a cumprir o princípio da eficiência. Esse caso também foi submetido ao TCU, que, num extenso relatório, a equipe técnica do tribunal confirmou a ocorrência de várias irregularidades com o leilão e sugeriu o envio do processo à Polícia Federal e ao CAD. Mas, surpreendentemente, no último dia 17, olha só, os demais ministros seguiram o voto do relator, Jorge Vieira, e não suspenderam o leilão por entender que poderia causar riscos ao abastecimento de energia no nosso país, no Brasil. Vamos aqui relatar algumas dessas irregularidades. 90% das usinas existentes e 99% das novas venceram o leilão no limite máximo do preço teto. A usina Santa Cruz, localizada no Rio de Janeiro, vinha cobrando R$ 488
pelo megawatt-hora. Agora, com as novas regras definidas pelo leilão de reserva, passará a receber, sabe quanto? R$ 1.430. É quase 3 vezes mais. O outro caso é o da usina de Linhares, que vai passar de R$ 185 para R$ 800 o megawatt-hora. Ou seja, nós temos aí quase 4 vezes o valor. Segundo o jornal Valor Econômico, a usina termoelétrica Norte Fluminense, localizada no Rio de Janeiro, foi adquirida antes do leilão por cerca de R$ 1 de bola aí de índio, bilhão de reais pela empresa Ampar, braço energético da JIF dos irmãos Batista. Lembra da JBS? Lembra do que aconteceu no Brasil no passado? Pois é. Fiquemos atentos. Liguemos os fios. Deverá receber essa empresa, né, a Termoelétrica Norte Fluminense, no primeiro ano do novo contrato, cerca de 1,7 bilhão de reais, B de bola e de índio, mesmo permanecendo desligada. Olha que coisa interessante. O ideal em leilões desse tipo é não precisar ser utilizado. Ou seja, as termoelétricas só entram em operação de forma emergencial, em caso de risco de falta de energia. Então, se o sistema está funcionando bem, elas não podem ficar paradas o ano inteiro, mas continuarão recebendo do governo os generosos valores contratados. Afinal, quem paga a conta é sempre o cidadão que é obrigado a consumir energia. É quem paga o pato. Diante disso tudo, senhora presidente, já me encaminhando para o fim, é necessário um posicionamento mais firme da ANEEL, que é uma agência reguladora e não um órgão subordinado ao governo, como parece. É preciso reformular a concepção desse leilão, consultar mais especialistas, ampliando os estudos técnicos para encontrar a melhor alternativa para a população brasileira que seja eficiente, econômica e sustentável. Eu encerro com esses 2 pensamentos. Já que eu falei em Reino Unido aqui, eu quero falar de Margaret Thatcher, ex-primeira-ministra do Reino Unido. Olha o que é que ela falou, senhora presidente. Não existe essa coisa de dinheiro público. Existe só o dinheiro do pagador de impostos. É quem vai pagar a conta no final. É quem paga o pato. E a gente precisa ter cuidado, porque são eles que pagam o salário nosso. São eles que pagam o custo do Senado. Nós temos que ter a responsabilidade de defender a população, defender o cidadão. E eu vou encerrar com o epiteto, sábio filósofo da antiga Grécia, referência do estoicismo. Olha o que é que ele disse. A verdadeira riqueza não consiste em ter muitas posses, mas sim em ter poucas necessidades. Que Deus abençoe, senhora presidente, a todos os brasileiros nesse final de semana, de muita paz, que os venezuelanos sejam acolhidos, que Deus intervenha para que vidas sejam salvas, para que os corações se unam do mundo inteiro para ajudar aquela nação amada, e que o Brasil, que já fez a operação acolhida maravilhosa e que ela precisa estar sempre aberta, porque, como a senhora falou, existe um regime ainda lá, né? Existe perseguição e a gente não pode ver o sofrimento de um povo que aos milhões chegaram no Brasil nos últimos anos, muitos deles em pele e osso, com fome, pessoas formadas, pessoas que tiveram oportunidade, que tiveram que sair com a roupa do corpo pelo regime de Maduro e companhia, que o governo Lula, infelizmente, vergonhosamente, passa a mão na cabeça, assim como faz com Hamas,
assim como faz com tantos outros regimes totalitários do mundo, né, e grupos terroristas, infelizmente. Não é à toa, presidente, que eles não querem classificar essas organizações do Brasil, as facções criminosas, como terroristas, porque isso, de uma certa forma, equipara aos amigos dele lá no exterior. Então, tem muita coisa estranha, a gente precisa continuar combatendo o bom combate. Que Deus nos guie, nos abençoe, que Jesus te dê muita luz, minha presidente Damares. Eu te admiro muito e você sabe que estou com você para o que der e vier. Muita paz, muita paz. Obrigada, senador Girão, que o senhor também tenha uma sexta-feira abençoada, um final de semana abençoado. E se prepare, que a semana que vem nós teremos grandes discussões aqui no Senado, aqui nesse plenário. Se prepare, será uma semana decisiva. Mas hoje, senador Girão, ainda é dia 26 de junho, nós ainda estamos no mês de junho, que é o mês violeta. E eu, inclusive, estou vestida de violeta. Na televisão não aparece muito não, mas eu estou de violeta e me vesti de violeta o mês inteiro. É o junho de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Senador Girão, os números nos assustam. A violência contra a pessoa idosa no Brasil cresceu muito nos últimos anos. E são várias modalidades de violência contra a pessoa idosa. A violência física, que é aquela que a gente vê, a marca fica no rosto, fica no corpo, fica no braço. Essa violência é terrível. Mas nós temos a violência psicológica. Senador Girão, quantos idosos agora, nesse exato momento dentro de casa, estão ouvindo alguém dizer: você é um peso, não vejo a hora que você morra, não aguento mais cuidar de você. Quanta violência psicológica contra a pessoa idosa, infelizmente, acontece no meu país. Mas os nossos idosos também, senador Girão, são vítimas hoje de uma violência que nós não tínhamos há 20 anos atrás. A violência das fraudes bancárias, a violência patrimonial. E eu estive ao seu lado na CPMI do INSS. Uma CPMI que nós trabalhamos tanto, uma CPMI que nasceu em agosto do ano passado e a gente estendeu até início deste ano. Trabalhamos tanto, senador Girão, ficávamos até de madrugada naquela CPMI, porque a maior vítima daquela fraude foi o idoso. As maiores vítimas foram as pessoas idosas do meu país, os aposentados e os pensionistas. Quantos relatos de dor chegaram naquela CPMI? Lembra, senador Girão? Há um caso que me emocionou muito, que chegou na CPMI, de uma senhorinha no interior da Bahia, que ela sacava todo mês R$340 do aposento, uma analfabeta, que dizia aposento, falava meu aposento. Todo mês ia na agência bancária sacar R$340. Até que os vizinhos descobriram que era só R$340. Passava necessidade, Girão. Aí foram conversar com ela, mas ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo. Dentro da ingenuidade dela, ela disse: não, é porque eu trabalhei na roça. E quem trabalhou na roça ganha só isso de aposento. Uma senhorinha com as mãos calejadas, que não tinha dinheiro para comprar o remédio, Girão. E que com os R$340 ainda pagava em torno de 180 de aluguel num quartinho. E ela achava que era só aquilo por anos. Quantas vezes ela desejou comer um doce? Comer uma coisinha melhor, mas o aposento dela, a moça do banco disse que era só R$340, porque ela trabalhou a vida inteira na roça, uma mão calejada. Até que um vizinho espertamente investigou. Ela estava há anos, Girão, tendo descontos associativos indevidos, há anos. O direito de devolução que ela teve dava para ela comprar uma casa. Não recebeu tudo, porque fizeram acordo.
Mas no mês seguinte que corrigiram, que ela recebeu o primeiro salário mínimo completo. Você consegue imaginar a alegria dela, Girão? Girão, quantos idosos nesse país foram vítimas de corruptos cruéis? E alguns ainda estão soltos, Girão. Alguns, Girão, ainda não estão respondendo o processo. Instituições que ficaram ricas e poderosas, descontando indevidamente de idosos. Inclusive aqui, está no relatório, uma igreja aqui na Ceilândia, só essa igreja aqui na Ceilândia, CNPJ da igreja foi usado para fraude. Só nessa igreja, mais de 400 milhões operados dentro de uma igreja evangélica. E agora a gente já entregou o relatório, está lá apontado, eu posso falar. Antes, só por eu ter dito que estavam sendo investigados, fui chamada de mentirosa. E os corruptos, na grande maioria, ainda estão soltos. E alguns ocupando ainda cargos públicos. Essa foi uma das mais terríveis violências contra a pessoa idosa no país. Mas nós temos outras violências, Girão. Nós temos uma outra violência que é a violência sexual. Essa semana, ontem, na verdade, tivemos uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Nós lotamos o plenário de pessoas idosas, as instituições. A instituição São Vicente de Paulo esteve conosco, várias instituições. E eles mostraram imagens tão tristes, Girão, de instituições em que os idosos dentro das instituições são agredidos, instituições clandestinas que temos no país. Nós vamos ter que ter um olhar especial, Girão, para as instituições que estão acolhendo os nossos idosos. Lembrando que algumas são instituições de longa permanência e outras são casa de repouso. A casa de repouso é aquela que fica com o idoso doente. Mas as instituições de longa permanência é onde eles moram. Alguns que já estão nessas instituições há 20 anos, porque não têm família. Mas precisamos ter um olhar especial a essas instituições, a forma como eles estão sendo acolhidos. Temos instituições fazendo trabalhos incríveis, incríveis. Se elas não existissem, não estivessem acolhendo os idosos, a situação do Brasil seria gravíssima. Eu quero cumprimentar todas as instituições que acolhem pessoas idosas no Brasil. Que Deus abençoe todos vocês que trabalham lá na ponta. Este Senado precisa dar um olhar especial para as instituições. Precisamos, Girão, discutir com coragem aqui dentro. Alguns têm resistência, mas precisamos discutir a PEC da assistência social. Nós precisamos rever o orçamento da assistência social no Brasil. E aqui eu faço um apelo ao senador Davi Alcolumbre. Vamos imediatamente colocar essa PEC para ser debatida, que já passou lá na Câmara. Bora falar sobre assistência social de verdade aqui nesta casa. Vamos entregar para o Brasil a PEC da assistência social. Girão, ainda é junho. Está acabando o mês e o junho é violeta. Vamos juntos, senador Girão, e todo o Brasil, vamos juntos dizer não à violência contra a pessoa idosa. Quantos idosos desejando a morte nesse exato momento? Mas há uma outra violência que me incomoda muito. O não acesso à saúde, senador Girão. Idosos com dores crônicas. Idosos gritando nesse exato momento de dor física e sem acesso à medicação. Ainda temos no país o desafio dos cuidados paliativos. Eu estou trabalhando aqui no meu Distrito Federal, junto com a minha governadora, para a gente voltar o trabalho do cuidado paliativo no sistema de saúde local. E ela nos prometeu que já está reativando o nosso centro de referência de cuidados paliativos. Mas quantos idosos na cama, gritando de dor nesse exato momento, sem ter acesso a um analgésico mais poderoso? Essa é uma nação que, infelizmente, descarta a pessoa idosa. É uma nação que, infelizmente, desrespeita a pessoa idosa. Eu estive no Japão, senador Girão, e ali eu pude ver como que é a relação intergeracional. Como os jovens amam e respeitam e se curvam diante de uma pessoa idosa quando passa na frente dele. Essa nação que eu quero
Brasil que eu quero. Que quando um idoso passar na nossa frente, a gente se curve para agradecer a sabedoria, para agradecer a ele os anos de vida que eles se dedicaram à nossa nação, às suas famílias. Portanto, senador Girão, ainda é junho violeta. Ainda dá tempo da gente continuar nossas campanhas até na próxima quarta-feira. Que eu sei que com você eu posso contar nessa campanha. As nossas causas são as mesmas, mas eu não podia deixar de falar. Eu não podia encerrar essa sessão sem antes lembrar o Brasil. Estamos no junho violeta. Vamos ter um olhar atencioso aos idosos. E se vocês que estão nos assistindo pela televisão ou pelo YouTube desconfiam que algum idoso está sendo vítima de alguma modalidade de violência, a violência patrimonial, se você desconfia que o filho, o neto ou o cuidador está com o cartão dele, do benefício, sacando, tirando do idoso, denuncie. E a denúncia é simples, ligue no Disque 100, a denúncia é anônima e é sigilosa, ninguém vai te identificar. Mas se sabe que algum idoso está sendo vítima da violência patrimonial, que os filhos estão dilapidando o patrimônio, denuncie. O Disque 100 tem um time organizado para fazer a investigação, mesmo que seja só uma suspeita. Mas se você está ouvindo também um choro estranho, um barulho estranho na casa ao lado, ou se faz alguns dias que você não vê o idoso vizinho, que você está achando estranho isso, que o idoso que todo dia tomava um solzinho na porta de casa, no quintal, ou que descia na padaria, você não está vendo mais ele andando na rua, denuncie. Denuncie agora. Ou se você sabe que algum idoso não está tendo acesso ao serviço de saúde porque eles precisam ser prioridade, o nosso sistema de saúde estabelece que eles são prioridade nos postinhos de saúde, na UPA, nas emergências, no hospital, denuncie. A nossa campanha é muito para motivar o Brasil a denunciar todo e qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa. Mas eu quero aproveitar que eu estou ao vivo, talvez seja um idoso que esteja assistindo agora a minha fala. Talvez seja uma idosa que está dentro de casa, um idoso que está na cama. Se você está sendo vítima de violência e está com medo de denunciar, porque não tem para onde ir, deixa eu dizer uma coisa, o Estado é obrigado a cuidar de você. O Estado não pode te deixar sozinho. Então, se você está sendo vítima de violência, anime-se agora, pega o telefone, é só ligar 100, 100. Alguém do outro lado vai te ouvir e você vai ser resgatado. E o Estado brasileiro vai cuidar de você. Você não vai ficar na rua, você não vai ficar abandonado. É nossa obrigação como autoridade cuidar de você. Então anime-se. Se tem alguém te ameaçando, se tem alguém falando o que não deve para você, ligue agora no Disque 100. Mas se a pessoa estiver te batendo nesse exato momento, liga no 190, 190. E liga e fala assim, olha, a senadora Damares acabou de dizer que eu posso ligar, que vocês venham aqui me resgatar. Então, meu endereço é tal, por favor, vem correndo que eu não aguento mais tanta dor. Ligue agora. Você não está sozinho. E se você não quiser ligar nem no 100, nem no 190, eu vou dizer uma coisa para vocês. Liga aqui no Senado, no meu gabinete e no gabinete do senador Girão. Nossos assessores estão prontos para receber sua ligação. Nós vamos aonde você estiver no Brasil te socorrer, tirar você da violência. Nós temos pessoas amigas nossas em todos os estados. Se você ligar agora lá de Sergipe, nós temos uma pessoa nossa em Sergipe que vai lá te acolher, porque nós somos da Rede do Bem. Eu e o senador Girão pertencemos a uma Rede do Bem. Nós temos soldados em todas as cidades do Brasil. Não fique refém da violência, da dor, do sofrimento. Você, pessoa idosa, denuncie. O Brasil é obrigado a cuidar de você.
os anos de vida que você trabalhou para esta nação. É nosso dever te acolher e te proteger. Olha, quem está falando aqui é a senadora da República, e é a obrigação do Senado, é a obrigação do prefeito, é a obrigação do governador, é a obrigação do poder público não te deixar sozinho. Denuncie. Que Deus abençoe todos os idosos do Brasil. Assim, a presidência informa também as senadoras e os senadores que está convocada a sessão solene do Congresso Nacional para hoje, 15 horas, destinada a homenagear o Dia do Policial Legislativo. Esses homens e mulheres incríveis que estão aqui dentro do plenário, nesta casa, cuidando de nós, hoje teremos uma sessão especial para homenageá-los. Cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Como a nova convenção da OIT promove o trabalho decente na economia das plataformas? Quais os impactos para empresas e trabalhadores? O assessor jurídico da CUT, Felipe Vasconcelos, a assessora especial de assuntos internacionais do Ministério do Trabalho e Emprego, Maíra Lacerda e Silva, e a advogada especialista da CNC, Luciana Diniz, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O Senado debateu a criação do Estatuto dos Cães e Gatos, uma proposta que reúne os direitos dos animais, os deveres dos tutores e a responsabilidade do poder público em um único marco legal. Aqui comigo no estúdio está o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que foi o relator dessa proposta na Comissão de Direitos Humanos. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço estar aqui com você, Carla Benevides, para falar de um tema que, para mim, ele é de interesse de todo o povo brasileiro. Falar da vida dos animais. E, nesse caso, especificamente, cães e gatos, porque se você fizesse o estatuto para abraçar toda a causa animal... Fica difícil, né? Fica difícil. Então, é melhor dar esse primeiro passo com cães e gatos. E essa proposta surgiu devido à enchente no Rio Grande do Sul, né? Aquele período que eu presidi uma comissão especial que foi para o Estado para apoiar e trazer para cá a demanda, né? Daquele momento tão triste para todos nós. E ali eu fui procurado, quando eu estava na estante do Senado lá. Foi procurado por os seguintes grupos: o Instituto Arca Animal, a Sociedade Amigo dos Animais, SOAMA, e o Instituto Faço pelos Animais. Eles me mostraram que em torno lá de 20 mil animais estavam sem rumo, perdidos devido à enchente, e muitos morreram, né? E outros tantos estavam lá em abrigos provisórios, que estavam mais de 15 mil em abrigos provisórios ainda. E eles lançaram a ideia naquele dia que eu achava de apresentar um projeto. Como eu sou autor de muitos estatutos de idosos, da igualdade racial, da pessoa com deficiência, da juventude, enfim, que eu fui relator, eu digo, olha, então por que a gente não constrói um estatuto que abrace o maior número possível num primeiro momento? E aí a ideia foi, então, de cachorros e gatos. Muito bem. Mediante aquela discussão que tivemos lá, eles queriam que eu apresentasse o projeto. Mas eu acho que seria uma homenagem às próprias entidades, que são heróis anônimos, né? Uhum. Que tiram dinheiro do seu bolso para salvar a vida dos bichinhos.
Eu disse para eles, não, vocês entregam na CDH, né, em nome das 3 entidades, eu assumo o compromisso de conversar com a presidenta, que é a Damares, para que eu seja o relator. E assim foi feito. Eles vieram numa delegação boa, nós marcamos uma audiência pública aqui no Senado, foi uma bela audiência pública, e a partir dali nós então registramos, eles registraram a proposta de estatuto de cães e gatos. Eu fui indicado como relator, como eu tinha mais ou menos já previsto, e o projeto já foi aprovado na comissão, ainda no fim do ano passado. Ele foi para a CCJ agora, e na CCJ o relator é o senador Fabiano Contarato, que também é um apaixonado pela causa animal, como nós todos somos. Ele já deu o parecer foi favorável. Realizamos, a semana que passou, uma audiência pública no plenário do Senado. O plenário do Senado estava, digamos, lotado de militantes, eu diria, né? Todos comprometidos, apaixonados por essa causa. Eu presidi a sessão, o Contarato, por motivo de força maior, não estava presente. Fiz uma fala em nome da presidência, mas fiz uma fala também em nome do relator, né? Uma homenagem a ele que está também fazendo esse trabalho. Eu diria para você que foi um momento, para mim, muito bonito, né? E eles falavam muito dessa ideia de, pô, já que você é tanto estatuto, eu digo, não, eu espero que até o fim do ano, quando é meu último mandato aqui de senador, por opção própria, né? Eu espero ter aprovado o estatuto, oxalá, nas 2 casas. Claro que eu quero também o fim da escala 6x1, né? Estou nessas 2 batalhas agora, centrando no fogo. Fala pra gente, senador, quais os principais direitos que são reconhecidos para os cães e gatos nesse marco legal? Olha, esse marco legal, ele quer avançar, né? E para mim, um dos capítulos mais importantes, ele tem 12 capítulos. É o 11º, porque eu não vou poder falar dos 12, eu pego toda a televisão do Senado aqui hoje. O crime contra cães e gatos dispõe sobre infrações penais específicas contra esses animais, classificando-os em grupo de condutas e define que todos os crimes são de ação penal pública incondicionada, aplicando-se às normas do Código Penal e do Código do Processo Penal também. O que me pergunto sempre, não, tudo isso é bonitinho, mas e daí? O que vai acontecer? Quem tortura, quem mata? Quem abandona? Quem deixa eles passar fomes? No Estatuto a gente especifica penalidades. Matar cão e gato, reclusão de 2 a 6 anos. Se a morte não é intencional, aí pega 6 meses a 2 anos, se não foi a intenção. Ofensa à integridade física e psicológica do animal. Pode chegar à reclusão de 2 a 4 anos e multa. Outros crimes também são previstos, como usar o animal como cobaia, né? Por exemplo, para fins... também vai ter uma penalidade alta, porque não pode usar um animal como cobaia, que muitos usam gato e cachorro como cobaia. É uma tortura, né? E, no fim, nós caminhamos ainda para penalizar as condutas criminosas no Estatuto, estão organizados em blocos de natureza distinta. O primeiro grupo abrange os crimes contra a vida do animal. O segundo grupo trata dos crimes de crueldade e exploração. O terceiro bloco compreende os crimes sexuais e de conteúdo ilícito envolvendo abuso dos animais. Ainda um outro ao conjunto de crimes de omissão e obstrução. No capítulo 12, que termina, nós colocamos as disposições finais. Determina que a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, deverá editar no prazo de 180 dias regulamento específico sobre transporte aéreo de animais domésticos nas cabines das aeronaves, garantindo a segurança e o bem-estar. Ou seja, inclusive a preocupação de quando o animal é deslocado de uma cidade para outra, de um estado para o outro, que ele tenha um tratamento decente e não simplesmente jogado no porão do avião lá, e muitos morrem, inclusive, nesse espaço.
Senador, o projeto também prevê um papel do poder público nesse estatuto. Qual seria esse papel? O papel do poder público, que nós entendemos de mais importância, é, primeiro, combater a alta tributação. Hoje em dia, uma alimentação para um animal, como a tributação é muito alta, às vezes dobra o valor daquilo que pessoas voluntárias fazem para manter o animal com qualidade de vida, né? Então, uma das primeiras coisas é isso. A segunda é participar da fiscalização, do controle. Veja esse caso aqui do cão orelha, né? Aqui em Santa Catarina. Recentemente teve um outro no Rio Grande do Sul que o animal foi matado na base da picareta, né? São crimes hediondos que o poder público, além de fiscalizar, tentar acompanhar dentro do possível, naturalmente, porque, segundo o último dado que eu recebi, existe mais de 30 milhões entre gatos e cachorros pelas ruas do nosso país, abandonados, né? 20 milhões de cachorros, 10 milhões de gatos. Então, o poder público tem que ter esse papel fundamental, que é salvar a vida dos bichinhos, né? Então, nesse aspecto, é você não permitir que eles fiquem abandonados e, ao mesmo tempo, toda denúncia que chegar, o poder público tem que se apresentar para recolher os animais e punir os culpados, inclusive com aquilo que eu coloquei aqui na lei, que a punição pode ser de 2 a 6 anos. Senador, o senhor falou que tem 2 prioridades, a escala 6x1 e o Estatuto de Cães e Gatos. Qual a possibilidade do avanço dessa proposta nos próximos meses e até o fim do ano? Olha, eu entendo que essa vai ser, inclusive, mais rápida, porque quem vai ser contra os animais, né? Eu duvido que aqui no Congresso não passe com rapidez. Então, eu entendo que essa poderá ser aprovada rapidamente. Tá certo, senador. Obrigada mais uma vez pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Eunice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, né? Esse projeto, ele tem a função de fazer as pessoas que vêm visitar o Congresso conhecerem um pouco mais da história do parlamento. No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes. A gente nunca gravou dentro de um carro em realidade virtual, então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa vai se sentir teletransportada para dentro de um carro, daquele período, e um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Os Estados membros da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, aprovaram no início de junho a primeira norma internacional de promoção do trabalho decente na economia de plataformas digitais. Eu vou conversar agora com o advogado Maximiliano Garcês. Ele participou da Conferência Internacional do Trabalho em Genebra, na Suíça, onde aconteceu essa decisão. Olá, Maximiliano, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania. Conta pra gente, vamos começar, o que é a OIT? Ótimo, eu que agradeço o convite. Eu sou um admirador da TV Senado, uma TV pública, imparcial e de alta qualidade. A OIT foi criada em 1919, faz parte das Nações Unidas, apesar de ter sido criada antes da própria ONU e depois incorporada,
E ela foi criada num momento nevrálgico da história, que foi após a Primeira Guerra Mundial, em 1919. E o objetivo foi tentar fazer com que o mundo do trabalho pudesse ser uma parte de levar a paz mundial. A Primeira Guerra Mundial, um dos motivos dela foi a briga por espaços e territórios de comércio, inclusive. Então, a lógica lá atrás foi que você conseguisse dar um pouco mais de dignidade à classe trabalhadora e estaria também competição entre os países para ver quem que rebaixaria mais os direitos trabalhistas. E hoje nós estamos numa situação muito semelhante a essa. E um mundo com instabilidade, com guerras, e essa injustiça no mundo do trabalho é uma das forças motoras para toda essa ordem muito caótica de coisas. E a convenção vem exatamente nesse momento para tentar dar um pouquinho mais de estabilidade, de dignidade, previsibilidade para a vida das pessoas. E como foi essa negociação e qual foi o seu papel nessa negociação? Pois não. É uma negociação de vários anos e uma luta muito grande da classe trabalhadora e de vários governos sensíveis ao tema, como o do Brasil, que foi uma liderança, e resultou ano passado na aprovação pela OIT, na última conferência, que existiria uma convenção. E esse ano foi a decisão do conteúdo desta convenção. Eu estava lá representando a Associação Latino-Americana de Advogados e Advogadas Laboralistas, que tem o status consultivo, a OIT, e participa como observador, mas sem direito a voto. Os votos, tem um colégio eleitoral da OIT, 50% são os governos, 25% os trabalhadores e 25% o patronato. E quando a gente fala em plataformas digitais, né, do que a gente está falando? Ótima pergunta, porque uma parte da imprensa vem colocado essa convenção como é a convenção dos trabalhadores e trabalhadoras em transporte, em aplicativos, empresas como Uber. E não é isso. É sobre qualquer pessoa que hoje está plataformizada. E hoje nós temos advogados, advogadas, engenheiros, engenheiras, trabalhadoras na área doméstica que vêm sido contratados dessa forma, criando uma instabilidade gigantesca. As pessoas não sabem quanto vão ganhar, quando vão trabalhar. Isso tem reflexo que vai até além do mundo do trabalho. Não é uma convenção que interessa só a trabalhadores e trabalhadoras, mas a qualquer pessoa que quer viver numa sociedade com um mínimo de harmonia e que não deixe aí uma grande gama de pessoas ao relento, sem saber se vão conseguir comer amanhã. Né? Então, tem reflexos muito grandes aí para toda a sociedade mundial. E o que a convenção traz, então, de mudança? Ela é uma convenção, eu considero que seja o fato mais importante nas relações capital-trabalho em todo o mundo nas últimas décadas. E tem um impacto enorme, e por isso que teve muita resistência, principalmente do governo estadunidense, que formou um bloco junto com Israel e Argentina, tentando inviabilizar a convenção com apoio de lobistas de grandes empresas. E o que ela garante é um mínimo de dignidade a qualquer pessoa que trabalha em aplicativos, seja na economia formal, seja como seletista, seja na informal. Garante, por exemplo, um salário mínimo, garante acesso à previdência social, garante as garantias mínimas de saúde e segurança, garante que essas grandes empresas não possam excluir as pessoas de aplicativos assim, ao relentos, de uma hora para outra, sem nenhum tipo de justificativa. Então, as empresas precisam agora, depois da ratificação por cada país da convenção, dar uma justificativa para isso, porque tem vários estudos científicos mostrando que esses algoritmos que acabam decidindo quem vai sair, quem vai entrar, acabam levando em conta muitas vezes a etnia da pessoa, se a pessoa participa de algum setor excluído da sociedade. Né? Então, tem uma série de garantias muito, muito importantes. É interessante que o senhor mencionou os algoritmos, né? Assim, uma das previsões é exatamente que essas decisões mais impactantes vão ter que
ser revisadas, passar por um ser humano ali, opinião humana, não é isso? Exatamente, exatamente. E é importante a tua pergunta, porque essa era uma das questões mais importantes que grandes empresas estavam tentando inviabilizar, que é uma certa transparência nos algoritmos, na maneira como são feitas as decisões, né? A redação não foi a ideal. A redação acabou sendo um pouco desidratada, ainda foi até melhor que esperávamos, mas na questão da transparência ainda teve uma redação um pouquinho vaga, mas que garante um certo avanço e impede que isso seja feito de maneira completamente às cegas, né? Não vai ser exatamente, a gente sabe que exatamente não vai ser uma decisão humana em cada exclusão de aplicativos, mas ao menos vai garantir que sindicatos, os próprios trabalhadoras consigam ter um pouquinho mais de ingerência e saber o que está acontecendo nas suas vidas, né? E como é que fica essa questão da transparência, né? Porque também, né, assim, tinha uma questão, assim, no caso das corridas de carro, né? Assim, quem é indicado, como é que é e tal, assim, tinha essa demanda, né, por mais transparência. Sim. A redação da convenção obriga as empresas e também os governos a criarem sistemas de supervisão, de fiscalização que impeçam que essa exclusão seja injustificada ou que adote critérios que sejam discriminatórios, né? E tem vários estudos mostrando que pessoas aí especialmente em países desenvolvidos, acabam tendo notas menores com o mesmo desempenho só pelo fato de serem refugiados, imigrantes, ou não terem aquela cor da pele que os usuários em geral desejam, muitas vezes com caráter racista ou homofóbico ou misógino. A convenção tenta minimizar esse impacto, mas ainda assim a gente vive num momento muito delicado para o mundo do trabalho. Não só a questão da plataformização, mas a questão da inteligência artificial, a questão da robótica, né? As pessoas vêm sido tratadas cada vez mais como mercadoria. E o mote principal, a frase principal que gerou a fundação da OIT em 1919 era: o trabalho não é mercadoria. E hoje a gente está vivendo exatamente o oposto. As pessoas têm sido coisificadas, né? E quando as pessoas falam em terceirização, uberização, muitas vezes não é isso. O que acaba acontecendo na prática é o aluguel de pessoas. As pessoas são tratadas como um bem qualquer que você aluga, não quer mais jogar fora, de uma maneira desumanizada. E isso traz impactos muito grandes além do mundo do trabalho, né? Uma pessoa que é mãe ou pai sabe que uma criança precisa de algum tipo de previsibilidade, de segurança. E um trabalhador ou trabalhadora que não sabe quando vai trabalhar, quanto vai receber, tem muita dificuldade de conseguir gerir um lar, de conseguir prover educação. Tem impactos muito grandes na saúde mental, inclusive, que as pessoas ficam desesperadas de não saber o dia de amanhã. E isso gera também uma concentração brutal de riqueza, né? A gente tem hoje algumas poucas pessoas tentando criar ilhas nas quais as leis não se aplicam e uma multidão de pessoas aí ao relento. Então, é algo muito preocupante até para o futuro da sociedade que a gente vai ter. E como ficou no texto a questão do vínculo empregatício, que é sempre, né, um grande debate, né? De um lado tem gente que diz que não, eles estão só facilitando um trabalho autônomo. Como é que ficou essa redação? Infelizmente, a redação não atingiu o objetivo que nós queríamos nesse ponto. Ela deixa para os governos, na legislação que vai regular a convenção, decidir quais os critérios para configurar se alguém é elitista ou não, por exemplo, dentro do Uber. Por isso que a redação da convenção, ela tenta lidar com esse ponto, aplicando as garantias tanto para quem é elitista na economia formal, quanto informal.
né? Mas garante salários mínimos e tem uma previsão geral que se assemelha um pouco ao artigo 3º da CLT, que quando há algo que seja periódico, com subordinação, haveria uma relação de emprego, mas nesse ponto ela ficou vaga. Então, ela vai depender ainda de cada ordenamento jurídico que garanta um mínimo de dignidade às pessoas. E então, esse é algo que tem que ser tratado numa legislação brasileira. Então, o caminho agora, a luta é que o governo federal, assim que seja possível, que já tenha algumas outras trâmites internos na OIT, que seja aberto prazo para a ratificação da convenção, que o faça, e depois da ratificação pelo governo é enviado uma mensagem ao Congresso Nacional, então as duas casas precisam aprovar a convenção. E existem duas maneiras no Brasil para que uma convenção seja aprovada. Uma delas em formato de projeto de lei, com maioria simples das duas casas, e uma outra possibilidade é aprovar no mesmo rito das emendas constitucionais, que são de 2/3. Eu creio que seja improvável que esse rito seja adotado, dos 2/3, porque já é algo que tem uma certa controvérsia. Então, o mais provável é que seja via o rito ordinário. E é assim que isso ocorrer, então a convenção vai ser aplicável e ela tem o mesmo status de lei e revoga disposições anteriores, permite que o judiciário verifique se está sendo observada a convenção. Existe, além do controle de constitucionalidade, que não só o Supremo, mas qualquer juiz ou juíza faz, existe também o controle de convencionalidade. Então, ela vai ter uma aplicação muito grande no dia a dia das pessoas. Mas ela só passa a vigorar a partir dessa ratificação. Exatamente, a partir dessa ratificação e existe um prazo de 1 ano para ela entrar em vigor e depende da aprovação das duas casas. Agora, existe também uma certa folga nessa aplicação, assim, os diferentes países vão adequar às suas realidades locais. Exatamente. A convenção, assim que ratificada, ela é aplicável com os seus termos. Tem alguns dispositivos que são um pouco vagos, mas já tem garantias que, a partir do momento que um parlamento a ratifica, já estão aplicáveis. Então, garantias básicas, como o salário mínimo para as pessoas que atuam com frequência nos aplicativos, mas isso já passa a valer. Mas esse salário mínimo é local, né? Assim, é local. É o salário mínimo brasileiro que vai ser diferente do europeu, por exemplo. Exatamente. Quiséramos nós que fosse o salário mínimo lá em Genebra, né? E a gente tem um salário mínimo que, apesar de todos os avanços dos últimos anos, ainda é muito baixo. Não é por isso que... é um dos motivos pelos quais o Brasil é o país mais desigual das Américas e um dos 10 mais desiguais do mundo, né? E uma outra questão também polêmica são os acidentes de trabalho. Como é que isso ficou no texto da convenção? Essa é uma das partes que eu fico mais feliz com o conteúdo da convenção, porque ela determina que essas garantias de saúde e segurança no mundo do trabalho se aplicam também aos trabalhadores e trabalhadoras em aplicativos. E isso independe da pessoa ser elitista ou estar aí na economia formal, a pessoa que trabalha numa plataforma digital algumas horas por semana ou 60 horas por semana, como acontece com muita gente, apesar de ser ilegal. Todos eles têm essa garantia. E hoje a gente vê motoristas de aplicativos, outras pessoas que são plataformizadas, quando tem algum tipo de acidente, essas empresas ficam só com o lucro, né, com os bônus, e externalizam todos os ônus para a sociedade, né? Os custos para o SUS, para o INSS, né, para os reflexos sociais das pessoas que perdem emprego, que têm um acidente, famílias que ficam no desamparo. Então, o objetivo é tentar evitar essa enorme concentração de riqueza que as plataformas vêm gerando. Algumas poucas empresas lucrando gigantescamente e quando alguma coisa dá errado, é a sociedade que paga, os governos que pagam.
Quando a gente fala assim num acidente mesmo de trabalho, né, assim, é um momento ali que isso ocorre, mas às vezes tem também questões crônicas que vão aparecendo ao longo do tempo, isso, inclusive às vezes até de saúde mental. Sim. Né? Isso também está previsto, as plataformas também vão ter que arcar com isso? A convenção não entra em detalhes dessa natureza. Ela fala da garantia à saúde e segurança do trabalho, né? E hoje em dia, a gente vive num mundo do trabalho que é diferente de 30, 40 anos atrás, né? Por exemplo, quem é bancário ou bancária, em geral, na década de 70, 80, sofria basicamente LER e DORT. Hoje, as doenças do mundo do trabalho são, em boa parte, psíquicas, né? Então, isso vai depender da maneira como vai ser interpretado. Eu considero que saúde e segurança abrange, sem dúvida, a saúde mental. E a gente vive hoje uma pandemia de sofrimento mental dos trabalhadores e trabalhadoras aplicativos. Seja pela natureza do trabalho, quem dirige, por exemplo, mas principalmente pela maneira, a lógica da coisa, que deixa a pessoa sem nenhum tipo de garantia. A pessoa está trabalhando e não sabe dizer para o filho ou para a filha como é que vai ser semana que vem. A pessoa tem um adolescente. Mamãe, papai, será que eu vou poder fazer uma faculdade privada? Olha, vai poder fazer, posso pagar os primeiros meses, mas daí depende do algoritmo, depende do aplicativo, depende das mudanças que vão acontecer. Então, é para dar um pouquinho mais de dignidade para o mundo do trabalho e para a sociedade. Senão a gente vai virar numa sociedade que fica todo mundo ao relento, né? Imagina aqui se o Senado decide plataformizar todos os jornalistas. Dizer, não, você vai trabalhar, quando tiver um programa a gente te chama, ou chama quem responder mais rápido, né? Uma vez até numa audiência pública na Câmara dos Deputados, eu estava debatendo com um desembargador e falei, imagina se o judiciário faz isso. O juiz, a juíza, o desembargador, a desembargadora, ele recebe quando é chamado. Quando tem volume de processos, ele é chamado, senão ele fica ao relento, né? E sexta-feira de tarde você vai trabalhar, depois vai ficar 3 dias sem trabalhar, depois trabalha no domingo. Quem que consegue ter um lar decente, ter uma narrativa de vida dessa maneira? Por isso que eu acho que a aprovação da convenção é algo que interessa a qualquer pessoa e a qualquer deputado, deputada, senador ou senadora, independente de ser de esquerda ou de direita. A gente está falando aqui de uma questão ideológica, uma questão de dignidade do trabalho, né? Por exemplo, a bancada evangélica ou religiosa que defende a família, em tese, para você poder ter uma família funcionando com um mínimo de dignidade, você precisa ter condição de se organizar e garantir o teu ganha-pão, um tipo de previsão, de projeto de futuro. Então, os reflexos são muito grandes, né? Se todo mundo está fora da CLT, é peixotizado, uberizado, terceirizado, você não tem mais INSS, você não tem fundo de garantia e você não tem mais um mínimo de coesão social. Isso reflete na violência, reflete na diminuição da qualidade do trabalho das pessoas, né? Muitos empresários brasileiros reclamam da produtividade brasileira, que é difícil contratar gente qualificada. Mas como é que vai esperar que você tenha um país que consiga disputar grandes nacos do capitalismo internacional, produzir ciência, tecnologia, valor agregado, tratando as pessoas dessa maneira transitória, todo mundo vagando num emprego aqui, um subemprego aqui, uma terceirização, né? Sem condição de estudar, sem condição de garantir que seus filhos e filhas estudem adequadamente. Então, isso é algo que interessa a todo mundo, inclusive aos empresários, inclusive a pessoas de qualquer classe social. Não sei que você seja um mega bilionário, que você já tem sua própria ilha, mas mesmo empresários precisam ter uma sociedade que consiga consumir, que consiga estudar, que consiga ter dignidade. A convenção vem para isso, evitar que a gente entre no mundo de um futuro distópico, de um cada um por si, de uma parte da sociedade que é completamente, que pode ser eliminada, né? Além disso, a gente vai enfrentar as mudanças climáticas, o avanço da robótica, da inteligência artificial, né? A gente não pode transformar o nosso mundo num salve-se quem puder, e qualquer religião, por exemplo, defende
valores que dialogam com a Convenção. Dentro dessa questão da dignidade, né, além dessa previsibilidade, conseguir fazer um planejamento, a pessoa, né, precisa trabalhar um mínimo para conseguir ganhar, mas tem também o outro lado, que é o excesso, né? Às vezes a pessoa fica trabalhando ali, vai ter ser observado assim, um limite máximo, ou a pessoa pode ficar ali aceitando serviços 24 horas e trabalhar direto, o que também vai prejudicar, né, a saúde e a família também. A Convenção tem dispositivos, ainda que genéricos, que garantem essa defesa da dignidade da pessoa humana. As garantias da saúde, da segurança, do ordenamento jurídico evitam também isso, né? Acabou de sair, eu estava lá em Genebra e vi o New York Times de segunda-feira. E tinha todo um debate muito parecido com o que você está tratando, sobre os trabalhadores e trabalhadoras na Índia, que estão agora em várias cidades com 45 graus de temperatura, e as pessoas tendo que decidir se iam ter o risco de desmaiar ou de morrer, ou se iam ter direito ao descanso não remunerado. Então, a gente não pode ter uma sociedade na qual a pessoa decide se vai trabalhar e vai ganhar ou se vai morrer, né? Você precisa ter um mínimo de dignidade. Se não por altruísmo, pelo menos por interesse próprio das pessoas de viverem numa sociedade minimamente racional, minimamente digna. Senão você vai ter que ficar só todas as pessoas com carros blindados, quem pode, né, em castelos armados, e uma multidão de excluídos e excluídas, e quem perde, no fundo, é toda a humanidade. Então, parece exagerado, mas eu acho que a gente está num momento crucial da história. Mas e o senhor acha, então, que essa convenção, o senhor falou que é, né, a maior decisão aí dos últimos tempos, né, em questões trabalhistas, ela veio, então, para endireitar aí os rumos dessa questão? Ela ajuda, né? Com certeza ajuda, mas não é uma panaceia para esses problemas. A gente ainda tem problemas gigantescos, crescentes hoje no mundo do trabalho, que precisam ser tratados. E uma das questões que vai ser inevitável é uma garantia de uma renda mínima para todas as pessoas que vão acabar sendo excluídos. Eu creio que o mercado de trabalho, infelizmente, não vai conseguir abranger todas as pessoas. Tem milhões de pessoas que estão ficando excluídas do mercado de trabalho. E não é só pessoas de trabalho braçal, por exemplo. Existem milhares de tradutores e tradutoras que perderam os empregos nas últimas décadas, pessoas, muitas delas altamente remuneradas, com o avanço de tecnologias. Isso cada vez mais vai acontecer em outros setores, né? Então, por isso que a gente precisa reorganizar a sociedade para que tenha um mínimo de dignidade, né? E também para garantir o mercado consumidor, garantir algum tipo de organização que não faça com que todos acabem perdendo nessa corrida, em inglês se chama race to the bottom, a corrida para ver qual país que oprime mais suas pessoas para poder competir mundialmente. A gente está numa situação muito parecida com aquela que eu me referi no começo, sobre a criação da OIT depois da Primeira Guerra Mundial. Então, vamos lá torcer para que seja ratificado o quanto antes essa convenção, né? Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Cidadania. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania. Brasil acolhe imigrantes de mais de 200 países. Santa Catarina é um dos destinos preferidos. Manaus se enfeita para a Copa. Tradição é patrimônio cultural da cidade. Uma viagem no tempo, do São João de Campina Grande 20 anos atrás ao de agora. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. A Copa do Mundo.
A Copa do Mundo de 2014 será disputada no Brasil e nós estamos muito contentes com essa grande festa. Estamos todos nos preparando com construções e reformas de estádios e melhoria nas ruas. Minha mãe me disse, muita gente está contra a Copa. Por isso, está tendo protesto, pois ao invés de colocarem o dinheiro nas escolas, na saúde, nas moradias e nos transportes, estão gastando dinheiro com os estádios. Mas temos que aproveitar que vai ter turista e gente, e temos que aproveitar que vai ter celebridades e ver o Brasil ser campeão mais uma vez. E eu vou ir no jogo. E no caminho, vai se eu encontro o Neymar, eu ia pedir um autógrafo a ele. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Sempre os meninos ou as meninas têm que usar preservativo. Criar de criança sozinha, não ter com quem deixar para cuidar. A educação em saúde, ela, dentro das escolas, é o principal para evitar a questão da gravidez. Como não tem e acontece, não tem o que fazer, você tem que acolher o adolescente. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Em 2024, 273 mil nascimentos de bebês de mães com até 19 anos no Brasil. 12 mil só de mães com idades entre 10 e 14 anos. Esses números representam 11,4% do total de nascimentos no país. Em 2019, a taxa de mães adolescentes era de 14,7%. Os números melhoraram, mas a gravidez na adolescência permanece um problema de saúde pública, com reflexos principalmente na educação, levando muitos jovens ao abandono dos estudos. Como é que nós estamos em relação a essa maternidade precoce, essa maternidade juvenil? Quando a senhora começou até hoje, isso diminuiu ou é uma coisa recorrente? Nos anos 2000, nós tínhamos 750 mil partos, 750 mil adolescentes que deram à luz em 2000. Em 2024, nós temos 273 mil pessoas, adolescentes, que deram à luz. Nós temos 32 meninas de 10 a 19 anos por hora que são mães. E no Brasil, nós estamos com níveis semelhantes a muitos países com baixa renda e que não têm o SUS. Como é que a gente consegue chegar de norte a sul, leste a oeste? Como é que o Ministério tem esse olhar? Porque tem locais muito mais difíceis de penetração. Qual é a estratégia?
11,4% dos bebês que nasceram no ano de 2024, eles são filhos de mães que não tinham mais do que 19 anos de idade, né? A gente costuma criar critérios de priorização para que o recurso financeiro e as ações de assistência técnica, que são o papel do MEC, elas cheguem mais fácil e mais rápido para os territórios mais vulneráveis. O Programa Saúde na Escola, por exemplo, ele prioriza escolas que estão localizadas em municípios com menor indicador de desenvolvimento humano, com menor condição de renda daquelas famílias, para a gente chegar um pouco mais perto, por exemplo, de estudantes que estão localizados em escolas, em aldeias indígenas, em comunidades remanescentes de quilombos. Laíse e Laiane, mãe e filha, hoje jovens adultas, mas que já passaram pela gravidez na adolescência. Laíse, me conta essa tua experiência. 14 anos, né? Pré-adolescência, eu não digo nem adolescência. Foi complicado, tanto questão emocional, questão física, porque é uma grande mudança. Sair de casa cedo, assim que descobri a gravidez, deu aquele choque, né, na família todinha. Quando você teve a notícia, o que pesou mais? O que você lembra? Um temor maior, um medo maior? A dificuldade, porque a minha mãe, a gente estava com 1 ano que tinha vindo para cá, para Brasília, né? A minha mãe com uma criança e 3 adolescentes, né, sozinha, e aí do nada, não deu tempo nem de se estabilizar. Tem umas colegas que acabaram abandonando o estudo, não ter apoio, a responsabilidade cair só para elas, é muito complicado. Como o Ministério acolhe essas crianças, adolescentes que são gestantes e deixaram os estudos e querem voltar, estão voltando. Quais são as políticas públicas que nós temos para isso? Especificamente falando em adolescentes, crianças e adolescentes, eu queria destacar o programa Escola das Adolescências. É uma política pública inteiramente voltada para os sujeitos que estão lá na escola, nos anos finais do ensino fundamental. Significa dizer que eles têm entre 11 e 14 anos de idade. Então, esse programa ele tem um conjunto de estratégias voltadas para a gente conseguir fortalecer um pouco mais a aprendizagem nos anos finais do ensino fundamental, mas ele se conecta muito com a etapa que esses adolescentes estão vivenciando, a transição importante nas suas vidas, né, do final da infância para o início da juventude. Então, a escola organiza formas de acolhimento, de escuta, de reorganização do currículo. Questão de escola, como é que ficou isso? Continuei estudando até um certo ponto da gravidez, mas chegou um ponto que teve que parar, que estacionar. E aí, depois que a gente tem o bebê, quem cuida da criança é a gente, não tem um responsável, digamos assim, ou a mãe, ou a outra avó da criança para ter apoio. Eu tive meu primeiro filho com 14 anos. Hoje estudo é tudo, né? Se você não tiver estudo, você não tem nada. Meu filho, eu cheguei a estudar e parei. E aí, depois de velho, eu vejo que tá acontecendo a mesma coisa, né? Então, eu vejo mães deixar de estudar para poder cuidar de casa. Importante destacar também o programa Pé de Meia, que apesar de ser um programa de permanência com foco no ensino médio, nas juventudes, onde a gente também tem um número expressivo de adolescentes que engravidam, a gente tem mecanismos de apoio financeiro para estudantes que, às vezes, por uma vulnerabilidade também socioeconômica, interrompem os estudos e, estando gestantes, isso se complica ainda mais, né? Vale ainda destacar o Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens, que foca essencialmente em estudantes que chegam a uma determinada série do ano letivo e que não conseguiram, de fato, apresentar os conhecimentos, tanto ter um bebê, né, na precocidade das suas vidas, de maneira tão juvenil, impacta as trajetórias, quanto também não estar conseguindo acompanhar os estudos. O sonho de voltar ao estudo, isso... Concluir meu estudo, inclusive fazer faculdade de Direito, né? Eu tenho essa vontade, vou fazer ainda. Mas a gente vai abrindo mão por um tempo, né? Estudar primeiramente, né? Não ser pai cedo. E depois que ter uma vida melhor, depois dos estudos, aí sim poder pensar em ter filho. No programa Saúde na Escola, as equipes escolares com as equipes de saúde, elas se aliam indo para dentro das escolas,
e às vezes também levando estudantes para os postos de saúde para conhecer um pouco melhor os mecanismos de proteção e de prevenção a uma gravidez precoce, podendo entender um pouco melhor como funcionam os muitos mecanismos anticoncepcionais, para a gente criar uma cultura de entender um pouco melhor a importância do planejamento familiar, a importância da gente conseguir organizar um pouco melhor esse tempo importante da vida. Você, Laene, como foi lá no início? Na verdade, o médico pensou que eu pudesse morrer na cirurgia por conta, acho que de anemia, se eu não me engano. Tive pressão alta também, fiquei internada 1 semana a mais do que ele recebeu alta primeiro do que eu, né? O pessoal mais antigo fala que tem que ficar de resguardo, tudo, mas como era só eu e o pai dele, não tinha como ficar de resguardo. A questão, sua mãe falou do apoio emocional, que lá atrás faltou naturalmente, e você? Assim, de uma certa forma faltou porque a minha família, inclusive ela, não mora aqui, né, em Brasília comigo. Eu vim só eu e o pai do meu filho, né, na época. Então era só nós dois, pra tudo. A gente não contava nem com a minha família, nem com a família dele. Era só a gente. Para a gente entender por que o risco é maior numa adolescente. Nós tivemos 228 meninas, adolescentes, que morreram durante o parto ou logo depois do parto. É quase que uma por dia. A adolescência fica desnutrida, com anemia, e como ela começa tarde o pré-natal, vai ter ganho de peso inadequado, né? Vai ter infecções e tem um maior desgaste físico e atraso no seu próprio crescimento. Quais são as consequências em relação para a mãe, para a vida reprodutiva futura e para o próprio bebê? Existem consequências? Esse bebê, ele pode primeiro nascer com baixo peso, que é diferente de parto prematuro. Parto prematuro é antes das 36 semanas, mas ela pode nascer mesmo de tempo certo, com baixo peso. Do parto, antes do parto e depois do parto, a questão da saúde, de levar para a pediatra, como é que funcionou? Fui bem acolhida pelo sistema. Tive pré-eclâmpsia dela, né? Minha pressão foi para 17 alguma coisa e aí fiquei internada. Apesar dos médicos estar tudo nervoso, porque um adolescente, uma gravidez de risco. A senhora falou para o bebê e para a mãe jovem que tem um filho jovem. Se ela estiver ainda em fase de crescimento com 14 anos, ela vai parar o seu crescimento. Mas ela pode ter hipertensão na gravidez. E essa hipertensão que pode causar a eclâmpsia. Ela pode ter hemorragias depois do parto, porque o útero não tem essa contração que se espera pós-parto. Então, ela pode ter risco, sim, de morrer. Sem o estudo, o básico, muita dificuldade? Muita dificuldade. Eles exigem muito, e questão de experiência. Aí você ficou em casa muito tempo, perdeu muito tempo, não estudou, não conseguiu trabalhar por causa da vida cotidiana de cuidar de criança. Então fica complicado. E aí até essa questão de trabalho, né? Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que ter um grauzinho de instrução. Hoje em dia, tudo que você vai fazer, tudo exige conhecimento. Uma quarta política que vale ser mencionada, que é o programa Ensino Médio Mais. Esse programa foca essencialmente estudantes que estudam à noite, estudantes do turno noturno. Muitas estudantes, ao engravidar, às vezes interrompem o ano letivo e voltam, né, depois de um ciclo de reprovação, 1 ano ou 2 anos mais tarde, já com a distorção idade série para aquele ano ali previsto. Então, o Ensino Médio Mais também promove um conjunto ali de iniciativas para ressignificar um pouco o ensino médio noturno, com muita busca ativa para trazer esses estudantes de volta para a escola, para que a gente consiga assegurar a terminalidade da educação básica. A questão dos estudos hoje, talvez, né, em algumas escolas até seja, né, um bom ponto, e eu até incentivo, né, e isso não tira o apoio do aluno, né, hora nenhuma, ele tem que estudar mesmo, ele tem que ter uma formação, né, mas eu acredito que a educação, ela vem primeiro do lar, sabe, eu acredito muito nisso. Se a educação não vir do lar, o adolescente ele não vai conseguir estudar em lugar nenhum.
O projeto no Senado Federal altera a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O objetivo é promover ações para o enfrentamento ao abandono escolar por causa da maternidade precoce. Prevê oferta de condições adequadas de frequência e permanência escolar das mães adolescentes, dos filhos dessas estudantes, além da busca ativa das alunas que tenham interrompido a trajetória educacional. A maternidade, ela influencia, mas também acredito que a rede de apoio é o principal. Começa antes da gravidez. Eu acho que a educação em saúde nas escolas resolveria talvez metade desses problemas aí. O que a gente poderia falar sobre educação sexual nas escolas para adolescentes? Dentro do conjunto das ações do Programa Saúde na Escola, a gente tem exatamente esse eixo que olha para a reprodução, que olha para um tema de muita importância para a saúde. A gente leva elementos em oficinas pedagógicas de orientação para a realização de práticas nas escolas, dentro, por exemplo, do Programa Saúde nas Escolas, para que essas temáticas elas possam ser trabalhadas numa perspectiva de proteger o desenvolvimento humano dessas crianças e adolescentes, entendendo os riscos à saúde, os agravos à saúde que podem acontecer quando temos uma gravidez aos 10 anos de idade, aos 11 anos de idade, como é expressivo no Brasil ainda. A senhora recebe, já fez muitos partos, como a senhora disse inicialmente. A senhora poderia descrever como é que a senhora recebe essas meninas? Elas vêm confiantes, elas vêm desconfiadas, elas vêm com os pais, elas estão frágeis. Qual é o sentimento que a senhora percebe nessas meninas que chegam ao seu consultório? O sentimento que acontece é em relação à dificuldade do próprio corpo que ela tem e também de ser abandonada, criticada. Ela se sente tão sozinha que ela volta a engravidar. A gente está com um parceiro, a gente tem que ter a confiança ali e a gente tem que conversar com o parceiro. Como era só eu e o pai dele, não tinha como ficar de resguardo. E ele trabalhava fechado, né? E também não tinha como sair do serviço para ficar um mês em casa, ajudando a cuidar no pós-parto. Então era eu sozinha ali, e ele, meu filho, praticamente. É uma situação de epidemia. Nós conseguimos reduzir a gravidez, é uma vitória, né, no Brasil. 63% em 26 anos é muito importante essa redução, mas ainda nos coloca atrás de muitos países. E nós temos o Sistema Único de Saúde. Esse SUS precisa estar muito mais voltado para adolescente. E não é só para a menina, para o menino também. Ele é responsável, a gravidez não é da menina. Falamos de política pública, falamos de professor, de aluno. Vamos falar um pouquinho de família dessa adolescente. Como é que o Estado chega na família, porque tem que chegar no pai, na mãe, no responsável, para trazer essa criança de volta, esse adolescente de volta. Como é que é essa relação? Essa é uma questão que nos inquieta muito e tanto foi necessário fazer um letramento sobre a adolescência para os professores, diretores, coordenadores, quem está nas escolas, quanto também foi necessário fazer com as famílias. Então a gente está desenvolvendo material para que a família também entenda o que são esses rompantes que acontecem no comportamento do adolescente, por que a gente tem situações de autocometimento de violência cada vez mais presentes na adolescência, porque essas crises de sofrimento psíquico acontecem com tanta expressividade. Minha mãe, ela deu o que ela tinha no momento, né? A gente, depois que se tornou adulto, entendeu a necessidade do estudo e a gente correu atrás. Eu terminei com EJA, depois eu fiz um curso técnico, depois o superior, aí... A escola também deveria voltar com esses alunos, sabe? Voltar a entender por que ele saiu. Ah, virou mãe. Tem alguma forma da escola acolher? Laiane, você tem o Heitor, talvez queira uma menina, uma filhota, não sei. É esse o seu desejo? Já pensei, mas quando tiver um curso superior, formação, enfim, bem depois. Porque bem depois, mais experiente, é mais, vamos dizer assim, entre aspas, fácil de lidar com a situação. Por mais que você termine os estudos tendo um filho, mas para você fazer um curso superior,
né, uma especialização, não só para quem vai ficar com a criança, mas em questão do custo também, né? Porque tudo você tem que pagar, uma faculdade você tem que pagar, um superior, um tecnólogo, tudo você tem que estar pagando ali, né? Aí você tem que abrir mão, ou você vai fazer algo para o teu filho, ou você vai pagar o teu estudo. Nós precisamos de uma política pública, um programa nacional que envolva o atendimento às adolescentes e aos adolescentes, homens e mulheres adolescentes e jovens, desde 10 anos até 20 anos, e essa forma tem que englobar a educação para que ela retorne à escola, mas tem que envolver também atividades culturais, esportivas. A saúde é um dos pilares, mas a gravidez na adolescência não se combate, não se cuida somente com o SUS, mas é com a intersetorialidade, com todos os setores. A escola tem que trabalhar com a autoestima. Vale destacar uma outra política que o MEC tem, que é o programa Escola e Comunidade, que se desenvolve através da organização de espaços de formação que a escola oportuniza para a comunidade do entorno. O MEC repassa um recurso para as escolas, para elas organizarem oficinas pedagógicas, trazendo a família e trazendo a comunidade para aprender junto com a escola. E uma das temáticas que a gente trabalha justamente tem relação com esses processos aí do planejamento familiar, os processos de orientação aí das famílias para o melhor acolhimento aí desses adolescentes. Meu filho, quando teve a primeira namadeira, eu dei para ele, né, o preservativo, dei para ele a fíbula, tudo bonitinho. É que eles pensam no futuro, né? Que lá na frente eles vão precisar, né? Os pais têm que entender que, por mais que eles critiquem, a primeira relação sexual, em média, no Brasil, está acontecendo entre 14 e 15 anos. Então, é preciso começar antes a mostrar para as adolescentes e para os adolescentes a responsabilidade de uma gravidez da adolescência. Adolescente, a família quer voltar a estudar. Como é que faz? Procura quem? Qual é o caminho? Cada uma das redes de ensino são 5.569 municípios, né? Muitos deles formam um sistema, alguns se juntam com os estados para integrar o sistema estadual de educação. Então, a gente tem calendários distintos no país inteiro. Então, o que se recomenda para esse estudante que interrompeu os seus estudos, que deseja voltar à escola, é que ele de imediato procure a escola mais próxima da sua residência para se informar sobre o calendário daquela rede de ensino e organizar a sua vida para esse retorno, porque certamente essas estratégias que eu apresentei, né, em termos de políticas públicas, orientam as redes e essas escolas para que acolham da melhor forma esses estudantes e tragam-os de volta para a jornada de escolarização formal. Para você ter opinião, para você falar sobre o que você gosta, sobre seguir o que você quer, tudo envolve estudo. Então, não tenho o que dizer a não ser continue. Mesmo que esteja muito ruim, muito chato, muito pesado, continue, porque lá na frente vai valer a pena. Mandar um recado para os adolescentes sobre essa questão da educação, da gravidez precoce, de toda a responsabilidade que envolve esse momento. O que você poderia dizer para eles? Primeiramente, ter respeito, né, pelo próximo. Principalmente porque eles são do sexo masculino, e quem mais sai perdendo é a mulher, né? Mesmo que eu vou trabalhar e vou pagar uma pensão, mas é a mulher quem tem que parar de estudar, é a mulher quem tem mudança no corpo devido à gravidez, até fica com problemas de saúde devido a um parto complicado. Doutora Albertina, eu queria encerrar com a senhora me dando assim quase que um recado para as autoridades. Os grupos educativos, que eu digo as rodas de conversa, no SUS, na cultura e na educação. A escola tem que promover, pelo menos uma vez por semana. É preciso hoje trabalhar com a situação do bullying, da igualdade, da parceria, do projeto de futuro. O Brasil mostrou na epidemia da Covid que é capaz de ter ações rápidas. Eu vou trazer um recado que parece antigo, porque ele é de 1936, mas ele permanece muito atual, que é do meu conterrâneo Nísio Teixeira, o nosso patrono, né,
da escola pública brasileira, onde ele falava que a escola ela precisa ser, de fato, esse espaço que habilite a gente também a melhor conviver. Anísio Teixeira falava muito da importância da escola como motora de promoção da democracia. Eu acho que tem uma ideia ainda muito nova desse escola novista, que é de trazer a perspectiva de que a escola deve ser essa grande engrenagem que faça todos os seres que nela habitam, né, desenvolver as suas máximas capacidades, potencialidades, para a gente desenvolver melhores formas de conviver. Então, as escolas estão abertas, especialmente a escola das adolescências, que pensa esse sujeito, ela está se revisionando a todo instante a partir dessa política, para que ela desenvolva melhores formas de aprender o conteúdo conceitual acumulado pela história da humanidade, mas também essas habilidades relacionais que nos habilitam a melhor conviver e construir o país que a gente deseja, muito calcado na justiça social e na profunda liberdade e respeito aí por todas as pessoas. Não é bom romantizar a gravidez, focar mais no estudo, no futuro. Você focar no futuro, que você quer para o seu futuro. Ah, você é uma advogada, uma médica. Foca nisso, que é o mais importante, é o seu futuro. Namorado, marido, isso é depois, quando você estiver bem, estudo, porque um estudo traz um trabalho melhor, um financeiro melhor. Como a nova convenção da OIT promove o trabalho decente na economia das plataformas? Quais os impactos para empresas e trabalhadores? O assessor jurídico da CUT, Felipe Vasconcelos, a assessora especial de assuntos internacionais do Ministério do Trabalho e Emprego, Maíra Lacerda e Silva, e a advogada especialista da CNC, Luciana Diniz, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Tem coisas que passam pela nossa vida e fazem a diferença. Quando sobra mais dinheiro no fim do mês. Quando a burocracia diminui. Quando a comida quentinha chega à mesa. Quando a vida segue mais segura. Quando a proteção alcança quem mais precisa. Tudo isso parece distante da política. Mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, a sua vida avançou. A Copa do Mundo de 2014 será disputada no Brasil e nós estamos muito contentes com essa grande festa. Estamos todos nos preparando com construções e reformas de estádios e melhoria nas ruas. Minha mãe me disse, muita gente está contra a Copa. Por isso, está tendo protesto, pois ao invés de colocarem o dinheiro nas escolas, na saúde, nas moradias e nos transportes, estão gastando dinheiro com os estádios. Mas temos que aproveitar que vai ter turista e gente, e temos que aproveitar que vai ter celebridades e ver o Brasil ser campeão mais uma vez. E eu vou ir no jogo. E no caminho, vai se eu encontro o Neymar, eu ia pedir um autógrafo a ele. A Umbanda, ela tem a origem africana, indígena e cristã. A gente vai ter a associação com os santos católicos, né, que foi o processo sincrético, a invocação da seiva das matas, da presença das matas como elemento vigoroso de força espiritual, e das tradições africanas, o culto aos orixás, né, o orixá, a força da cabeça. Boto Fé, neste sábado, 7h da manhã, aqui na TV Senado. Um grande evento vem aí.
Uma festa para milhões de pessoas e ninguém quer ficar de fora. Se você pensou em Copa do Mundo, acertou também. Mas eu tô falando mesmo é das eleições 2026. Em outubro, a Justiça Eleitoral vai fazer o meio de campo. Mas nessa disputa, quem decide é você. Você e mais 156 milhões de eleitoras e eleitores. E a vitória é da democracia. Qual a relação entre a Copa do Mundo de Futebol e o meio ambiente? A importância da preservação das áreas úmidas do Cerrado, que podem estocar até 6 vezes mais carbono que florestas da Amazônia. E o bugio ruivo, um primata com importante papel ecológico que está ameaçado de extinção. Ecosenado. Neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Moradores de Brumadinho protestam contra a retomada da mineração na região. Empreendimento teve Daniel Vorcaro como sócio. A gente não esperava deles voltarem a operar, mas como o dinheiro vale muito mais do que as vidas para eles não importam com nada. Emissoras legislativas de rádio e televisão se reúnem em Brasília para debater a TV 3.0. Rede legislativa está em franca expansão. No embalo da Copa do Mundo, o quadro que comemora os 20 anos do Parlamento Brasil celebra nosso grande estádio, o Maracanã. O Brasil tem mais de 5.000 parlamentos, nos municípios, estados, Distrito Federal, além do Senado e da Câmara. Em cada um, decisões importantes para o brasileiro. A gente conta tudo para você aqui no Parlamento Brasil. Há 20 anos no ar, o Parlamento Brasil é feito em parceria com as emissoras legislativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro. Todos lembram do rompimento da barragem em Brumadinho, que matou mais de 200 pessoas. A maior tragédia ambiental do Brasil. Hoje, os moradores da região estão preocupados, porque a apenas 7 quilômetros dali, uma empresa retomou a atividade de mineração. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais ouviu os protestos da população contra o empreendimento, que teve como sócio o banqueiro Daniel Vorcaro. Moradores de Brumadinho protestam contra a exploração de uma mina de ferro no mesmo complexo onde uma barragem da Vale se rompeu em janeiro de 2019. Quem vive perto da mina de Jangada, que fica na comunidade de Casa Branca, teme impactos ambientais e que a atividade reviva o trauma provocado pelo desastre, que há 7 anos matou 272 pessoas.
O tema foi debatido pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Nas paredes do auditório, moradores do distrito de Casa Branca, em Brumadinho, deram recados sobre a exploração de minério de ferro na mina da Jangada. Eles temem que a atividade na região, que foi retomada no início do ano, comprometa as nascentes e a captação de água no local. Foi muito traumatizante para nós que mora na beirada, na avenida principal, que tudo passou pelas nossas portas, né, das nossas casas. Eu mesmo moro na avenida principal. Então, assim, a gente não esperava deles voltarem a operar. Mas como o dinheiro vale muito mais do que as vidas para eles não importam com nada. A exploração de minério de ferro foi interrompida no complexo do Córrego do Feijão no dia 25 de janeiro de 2019. Essa data ficou marcada pelo maior desastre socioambiental do país, quando uma barragem da Vale se rompeu. 272 pessoas morreram. Mas em julho do ano passado, a titularidade da mina da Jangada, que fica a 7 quilômetros da mina do Córrego do Feijão, foi transferida da Vale para a Itaminas, que deu continuidade à exploração no local. Para esta ativista, que foi a única a votar contra a autorização para a barragem da mina do Córrego do Feijão, um mês antes do rompimento, o complexo deveria ser fechado, ou, no mínimo, passar por um novo licenciamento. Como é que se vai continuar a atividade da mina da Jangada sem ter antes uma devida avaliação? Então, tudo isso não poderia ser objeto dessa forma que encontraram para continuar numa boa, só baseado numa licença que na realidade deveria estar cancelada e na realidade tinha que ser um outro processo de licenciamento começado do zero. Depois do crime da Vale em Brumadinho, a mesma mina que está no complexo licenciado e que originou o crime está sendo retomada, dessa vez pela Itaminas, que ganhou o direito minerário em uma transação que envolveu Daniel Vorcaro, do Banco Master, e que valorizou enormemente a empresa. Vejam bem, a retomada da operação da mina da Jangada aconteceu em agosto de 2025. Em setembro de 2025, Daniel Vorcaro vende por um absurdo de preço uma mineração após ter garantido um processo de licenciamento no Estado com vários indícios de irregularidade e de crime. Quem está falando isso não sou eu. Quem periciou o processo de licenciamento ambiental da mina Córrego do Feijão e Jangada foi a Polícia Federal. E no inquérito ela apresenta uma série de motivos para invalidar esse licenciamento ambiental. Depois de quase um ano da Operação Rejeito, a gente vê que existe ainda muito a ser investigado. As mineradoras Vale e Itaminas informaram que não puderam estar presentes à audiência. A representante do governo de Minas disse que medidas compensatórias podem ser incluídas dentro do processo que tramita no órgão. A análise do processo, a análise dessa revalidação está para ser feita. E nessa análise a gente avalia não só o desempenho ambiental, mas também a gente pode pedir a atualização desses estudos que compõem, estudos faltantes também, e também oportunizar para a proposição de medidas mitigadoras, compensatórias, mais monitoramentos adicionais também. A Câmara dos Deputados promoveu o encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026, com o tema De Olho no Futuro. E o futuro é a chegada da TV 3.0 e a expansão dessa rede de emissoras. Veja nas reportagens da TV Câmara e da TV Senado. Um olhar para o futuro. A geração 3.0 da TV brasileira, em fase experimental, foi apresentada no encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV, na Câmara dos Deputados. A nova tecnologia integra a TV aberta e gratuita à internet. O telespectador ganha imagens de alta definição e canais acessados por aplicativos. A TV 3.0 vai mudar a experiência do telespectador com mais qualidade, conteúdo e interatividade, disse a diretora da TV Câmara, Daniela André. É da natureza do legislativo a interatividade, né? Acho que a gente... É a casa do povo, nas câmaras municipais, nas assembleias, no Senado, e aqui também não é diferente.
e a gente precisa ter essa escuta, canais de diálogo com a sociedade pela natureza mesmo das nossas casas. A TV 3.0 ela dá muitas possibilidades, né? Tanto para o usuário quanto para nós que estamos produzindo, vamos começar a produzir em TV 3.0. Para o usuário é uma TV muito mais interativa, que ele tem condições de escolher a quantidade de informação que ele quer receber, se ele quer mergulhar num determinado assunto, ele pode habilitar trilhas de áudio, de informação e também pode escolher o que quiser ver, né? É navegar na TV aberta do jeito que ele já navega hoje nas plataformas de vídeo on demand. Eu vim bem interessada nesse painel, nessa tecnologia, né? Que vai mudar a forma que a gente consome TV e que pra gente que traz informação e vai facilitar muito para quem acompanha, já vê ali o projeto de lei, já poder assistir a entrevista, saber o que o deputado está propondo, a gente vai ver o que vai poder entrar, né, nesse conteúdo extra da TV 3.0, estou bem curiosa. Algumas funcionalidades vão vir de fábrica, como a plataforma Mais BR, com oferta de 5.000 serviços públicos. A EBC vai carregar a plataforma comum, que é uma plataforma que é o primeiro ícone da TV 3.0, então tem um enorme destaque e que terá todos os canais federais e também os serviços de governo. O encontro é também uma oportunidade para a Rede Legislativa de Rádio e TV contabilizar os avanços em termos de abrangência e qualidade, de olho no futuro da comunicação pública. Nós começamos em 2021 com em torno de 70 estações transmissoras e hoje estamos com 1.658 estações transmissoras e nosso objetivo até o ano que vem é atingir 2.000 estações, mas a nossa realmente intenção é fazer com que o sinal chegue em cada município, na população, mesmo que longínqua. Nós temos 1.600 cidades que têm a transmissão do sinal da TV Senado, da TV Assembleia daquele estado e da Câmara local, quando ela tem o sinal. Então, essas 1.600 cidades já é quase como a sexta maior rede de televisão do país, se fosse uma rede só. O Parlamento brasileiro, nas suas diferentes instâncias, o federal, instância estadual e municipal, tem percebido e tem consolidado o interesse em expandir a comunicação como forma de garantir a transparência e se comunicar com o cidadão, com a sociedade como um todo. A gente está construindo a maior rede de comunicação pública do mundo. E considerando que, sentados nessa mesa aqui, a gente representando instituições que zelam pela qualidade do conteúdo que é produzido e que é transmitido, então a gente vai construir, né, aí agora a bola está com vocês, comunicadores, a melhor rede de comunicação do mundo também. Durante o encontro, esse nosso programa Parlamento Brasil e a TV Agência, ambos da TV Senado, foram reconhecidos como facilitadores do processo de expansão da rede legislativa e de integração das emissoras. A TV Agência é um serviço da TV Senado que disponibiliza para as emissoras parceiras tudo o que a TV Senado produz: programas, reportagens, coberturas especiais e de forma gratuita. Para saber mais, é só mandar um e-mail para tvagência@senado.leg.br. Hoje a plataforma já fornece conteúdo para 31 emissoras de todo o país, que podem baixar horas de programação e compor sua grade, o que é especialmente útil para as novas TVs. Nosso desafio é multiplicar geradoras em todas as cidades possíveis. Precisamos botar a TV Agência a serviço de todos vocês, e ela já está, mas assim, a gente quer aumentar mais isso. Então agora todos procuram a Lorena, sem QR Code, mas ela está ali, pode levantar aí, Lorena. Essa ponta é a ponta de programação, mas a gente tem a ponta de produção e que a gente tenta também fazer isso com um programa. Claro, a gente precisa fazer com uma grade, mas a gente faz com um programa. E a Andréa Alves cuida do Parlamento Brasil para todos nós. Essa revista, né, que a gente faz com o melhor da TV Legislativa, nesse programa que é um panorama do Brasil, porque é um panorama do Poder Legislativo do Brasil. Então, veja, produção, programação,
São duas fontes aqui de conteúdo que a gente trabalha a partir da TV Senado, mas em prol de toda a rede. Foi a TV Senado quem ajudou a TV Câmara Natal a montar sua programação. Hoje, o Rio Grande do Norte se vê na TV Senado, não é porque nós corremos atrás, não. É porque a TV Senado corre atrás do país para mostrar o país numa janela chamada Parlamento Brasil. Eu também sou fã do Parlamento Brasil, viu, Andréia? E eu adoro assistir quando a TV Câmara está mostrando aquelas imagens lindas de fora de Brasília, que a gente normalmente não está nem sabendo das coisas que estão acontecendo aqui fora, com a diversidade e a riqueza que o Parlamento Brasil possibilita para a gente. Parabéns por essa iniciativa aí, que já é um sucesso de tantos anos. 20 anos, não é à toa, gente. Nas comemorações dos 20 anos do Parlamento Brasil, a gente está reexibindo matérias antigas dos nossos parceiros. Em clima de Copa do Mundo, a gente escolheu uma reportagem de 2008 da Rio TV Câmara sobre o Maracanã. Durante essas 2 décadas, o Parlamento Brasil teve vários apresentadores. Na época dessa matéria, a apresentação era da nossa colega Luciana Rodrigues. Ele não é mais o maior estádio do mundo, pelo menos em capacidade, mas ainda deslumbra torcedores e atletas que passam por suas gigantescas arquibancadas e belos gramados. O Maracanã não é só futebol, é arte também. Espaços que podem ser conhecidos em visitas guiadas que revelam o que muitos ainda não viram. A reportagem da Rio TV Câmara foi conhecer o Maraca por todos os ângulos. O que seria do Rio sem o Maracanã? Esta forma oval em concreto armado, que se incorporou à nossa paisagem de cartão postal, é muito mais do que um estádio. É o Maraca, o templo do futebol, onde o torcedor entrega sua alma, especialmente nas tardes de domingo, e vibra, e xinga, e grita, e reclama, e ri, e chora, e debocha, e canta, e lamenta, e até ora, conjugando os verbos mais emotivos da vida. Todos em comunhão, cada qual com a sua paixão. Paixão que tem nomes. Os principais para os cariocas se resumem em pequenas grandes abreviações. Fla, Flu, Fogo, Vasco. Paixão que é uma mistura de cores, rubro-negra, tricolor, alvinegra. Paixão que pode ser simplesmente traduzida no famoso chavão fome de bola. Afinal, o futebol é uma coisa simples, como diria o saudoso técnico Neném Prancha. Quem tá com a bola, ataca. Quem não tá, defende. A torcida, cabe ser contra ou a favor. E torcer. Conhecer o templo do futebol custa apenas R$20. É uma visita guiada que acontece todos os dias e que encanta especialmente aos estrangeiros. Eles vêm de longe para ver o que é que o futebol brasileiro tem. O primeiro passo é sobre as pegadas da Calçada da Fama. Dezenas de craques marcaram os seus pés aqui para a eternidade. Repare, Mané Garrincha não teve tempo em vida para ser homenageado no Hall da Fama. O único gringo que pôs os pés aqui foi o alemão Franz Beckenbauer. E a única mulher, a jogadora Marta. Este japonês procurou e achou. Claro, Zico, o maior ídolo da torcida do Flamengo, é o maior ídolo do futebol japonês. Traduzindo o que o turista disse na entrevista. Zico é o maior, Zico é o maior, Zico é o maior. Entendeu? E
Veja só, os hermanitos estão na área. Os 2 casais de argentinos vibraram na calçada da fama. Só não gostaram muito da estátua que homenageia o craque Ronaldo Fenômeno. Indignados, eles diziam, ele é mais gordo, ele é mais gordo. Mas o lamento portenho ficou por conta da ausência dos pés de um certo jogador. Maradona não. Deveria haver? Deveria haver. ¿Qué pasó con los pies de Maradona? ¿Por qué no están? Se olvidaron de ponerlo. Ah, o Maracanã, quanta história! O jornalista Mário Filho, irmão do dramaturgo e cronista esportivo Nelson Rodrigues, dá um nome ao estádio. Do lado de fora, a estátua do capitão Bellini levantando a taça homenageia as conquistas da seleção brasileira em 1958 e 62. As fotos registram a construção do Maracanã. Em 1946, assim que o Brasil ganhou o direito de patrocinar a 4ª edição da Copa do Mundo, decidiu-se pela construção, que teve início em 1948. Um ano depois, o presidente da FIFA na época, Jules Rimet, visitou o canteiro e o comparou ao Coliseu em Roma. Em 1950, a inauguração, com as obras ainda por terminar, a Copa do Mundo no Brasil, a derrota da seleção para o Uruguai, assistida por quase 200 mil pessoas. Ah, o Maracanã tem história. Pelé que o diga quando fez aqui o seu 1000º gol. Além dele, quantos craques, quantos recordes, quantos lances sensacionais, quantos gols. O Maracanã também serviu de palco para grandes eventos. 2 papas estiveram aqui. Um Beatle cantou aqui. Frank Sinatra, idem. Mick Jagger também. Agora estamos no corredor que leva aos vestiários. As fotos gigantes homenageiam os craques da seleção brasileira. Mesmo para um perna de pau como eu, estar aqui no gramado do Maracanã é motivo para se sentir muito orgulho. Agora, imagina os jogadores em um dia de decisão, o Maracanã completamente lotado. A capacidade é para 92 mil pessoas. Dá uma olhada só, é gente nas arquibancadas, nas cadeiras cativas, nas cadeiras do anel inferior, que é a antiga geral, nos camarotes e na tribuna de honra. A reforma geral do Maracanã diminuiu a capacidade do estádio, que já chegou a ser ocupado por 200 mil pessoas. Bem, isso ficou para o passado. O Maracanã já não é o maior estádio do mundo em capacidade de público, mas continua sendo o maior estádio do mundo em área construída. E como será que está o Maraca agora, em 2026, quando está completando 76 anos? A Rio TV Câmara foi lá e conta pra gente. Para os cariocas é um Maraca e para muita gente basta percorrer o entorno, tirar foto com a fachada de fundo, se aproximar da entrada. O monumento aos campeões do mundo, que ficou popularmente conhecido como Estátua do Bellini, em homenagem ao capitão da seleção brasileira que ergueu a taça Jules Rimet em 58 para que os fotógrafos pudessem registrá-la, gesto que é repetido mundo afora até hoje, dá as boas-vindas aos visitantes. Placas celebrando as conquistas posteriores a essa e a de 1962 foram acrescentadas ao pedestal da estátua. E todos concordam que já passou da hora de uma 6ª estrela ser registrada também. Pisar aqui tem um gostinho especial. Seja numa partida de campeonato regional, no meio da temporada, ou para sair campeão, o Maracanã tem uma mística que atrai gente do mundo todo. A visita acontece diariamente das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. Entre combos com estacionamento incluído, passeios monitorados e entradas individuais simples de meia entrada, o tour custa de R$ 30 a R$ 235. Domingo, eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou fã. Algumas coisas não mudam com o passar dos anos. Os pés marcados por Pelé, a rede onde o rei do futebol marcou o 1000º gol, os itens cedidos por Zico, ídolo do Flamengo e maior artilheiro do Maracanã, com 334 gols no estádio, continuam sendo bastante procurados e fotografados.
E o grande interesse dos argentinos pelo passeio também permanece. Temos que passar, hay que conhecer. Uma vez que estamos aqui, hay que conhecerlo, assim. A rainha Marta, 6 vezes escolhida a melhor jogadora de futebol do mundo, único ser humano a receber 5 desses prêmios consecutivamente, é homenageada do lado de fora e do lado de dentro, para todo mundo ver. Além de percorrer o caminho que leva ao gramado enquanto se depara com objetos históricos, passar pela zona mista, vestiários, sala de aquecimento dos jogadores e de coletiva de imprensa, quem visita o estádio Jornalista Mário Filho ainda tem a chance de participar de experiências como gol de placa, 3 chances de balançar a rede contra goleiros monitores, festas de aniversário, fotos profissionais com a bandeira do time ou seleção do coração e até conceder entrevistas. Hacer un gol increíble, la sensación, los nervios, la emoción, una experiencia inolvidable. Da capacidade inicial para 200 mil pessoas, hoje, após passar por uma década de reformas e readequações para diferentes competições esportivas, Jogos Pan-Americanos em 2007, Copa das Confederações em 2013, Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos do Rio em 2016, o Maraca comporta 78.838 espectadores. E nem a chuva afasta essa gente. A geral, a área próxima ao gramado, onde os torcedores assistiam aos jogos em pé, foi banida. O título de maior do mundo foi superado. Até mesmo em área construída, desde que na Coreia do Norte foi erguido um estádio de 8 andares, que alcança cerca de 225 mil metros quadrados. Vizinha do Maracanã, a jornalista Cristina de Sá viu todas essas mudanças acontecerem de camarote, ou melhor, da janela de casa. São 21 anos que eu comecei a fazer a cobertura, primeiro da janela, daqui do quarto, daqui da varanda, né? Que eu era a varanda, eu era a vizinha do Maracanã, que o pessoal brincava, me chamava. No domingo tem Maracanã, tem Maracanã, tem Maracanã. É possível dizer que a vida do seu Desirê está intimamente ligada ao Maracanã. Apenas 1 ano mais novo que o estádio, o torneiro mecânico é torcedor fanático e frequentador assíduo. Esse aí perdeu até o próprio casamento para não perder um Fla-Flu. O casamento era 7, 8 horas. O jogo era 5 horas naquela época, de 5 às 7, então eu pego um trem rápido, chego um pouquinho atrasado. Tudo bem, não tinha celular, não tinha nada para comunicar. Aí o que acontece? Aí o trem quebrou em gente dentro. Aí andei de gente dentro até a Cascadura, correndo a pé. Sem saber o destino, eu tinha que chegar no casamento. Moral da história, chegou em Cascadura, peguei o 723, Cascadura de Guadalupe, que tem até hoje. Aí vim, quando eu chego na igreja, a igreja fechada, não tinha mais ninguém. Quem é rei nunca perde a majestade. Por aqui já passaram muitas nobrezas reais, do esporte, da música, da paz mundial. Famosos e anônimos, é aqui que desconhecidos se abraçam na hora do gol. É daqui que derrotados saem aos prantos para retornar na semana seguinte com um sorriso no rosto e o coração cheio de esperança. É onde se montam memórias em família, com amigos e para sempre. Desde 16 de junho de 1950 para cá, o Maracanã se faz a casa de quem quiser entrar. É um grande estádio mesmo esse Maracanã, né? Um lugar que emociona o público. Valeu, Rio TV Câmara. Bom, a gente vai ficando por aqui. Você sabe que se quiser rever qualquer conteúdo da TV Senado, tem tudo na internet. Até semana que vem, pessoal. Tchau. Como a nova convenção da OIT promove o trabalho decente na economia das plataformas? Quais os impactos para empresas e trabalhadores? O assessor jurídico da CUT, Felipe Vasconcelos, a assessora especial de assuntos internacionais do Ministério do Trabalho e Emprego, Maíra Lacerda e Silva, e a advogada especialista da CNC, Luciana Diniz, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. O nosso dia a dia parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras.
É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, sua vida avançou. A Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 2014 será disputada no Brasil e nós estamos muito contentes com essa grande festa. Estamos todos nos preparando com construções e reformas de estádios e melhoria nas ruas. Minha mãe me disse, muita gente está contra a Copa. Por isso, está tendo protesto, pois ao invés de colocarem o dinheiro nas escolas, na saúde, nas moradias e nos transportes, estão gastando dinheiro com os estádios. Mas temos que aproveitar que vai ter turista e gente e temos que aproveitar que vai ter celebridades e ver o Brasil ser campeão mais uma vez. E eu vou ir no jogo. E no caminho vai ser eu encontro o Neymar. Eu ia pedir um autógrafo a ele. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial do jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Brasil possui o maior sistema de transplante de órgãos do mundo. A cada ano, milhares de vidas são salvas. Transplantes precisam de órgãos e órgãos dependem de doação. Hoje nós vamos falar de um sistema barato, de fácil acesso, que facilita a adoção dentro da lei. Conosco aqui no estúdio, Márcia Schwartzer, coordenadora do projeto AEDO no estado da Bahia. Seja bem-vinda, Márcia. Muito obrigada. Estamos aqui para somar. O Brasil possui um sistema maravilhoso de transplante de órgãos. No entanto, os dados dos últimos anos apontam que entre 28 e 30 mil transplantes são realizados por ano, mas ainda corremos atrás de uma diferença. Existem cerca de 60 a 70 mil pessoas na fila de espera. Por que isso acontece? Então, as pessoas ainda, da experiência que a gente percebe o quanto as pessoas ainda têm receio de ser doador de órgãos. E no Brasil há vários comentários e as pessoas acabam indo para esses comentários e não conseguem ver a importância do ato de ser um doador de órgãos. Então, nós temos uma fila enorme de pessoas esperando os transplantes e nós temos essa defasagem de pessoas que realmente querem ser doadores. E por isso que a AEDO, que é Autorização Eletrônica de Doador de Órgão, começou de uma forma tão forte há 2 anos. Estamos comemorando 2 anos dessa plataforma exclusivamente do Colégio Notarial do Brasil, em companhia junto com o provimento do CNJ, aonde a gente consegue fazer de forma totalmente gratuita e se a pessoa não quiser ir ao cartório, ela pode fazer totalmente de forma online, fazer seu certificado digital no seu celular e a partir dali a gente vai fazer uma videoconferência e ela vai escolher quais são os órgãos que ela quer doar. E no Brasil nós temos milhares e milhares de pessoas esperando um rim, um pulmão, córneas, um coração.
E nós precisamos muito trabalhar isso. E o notariado tem essa missão, uma missão única, que nós assumimos para fazer com que essa ponte aconteça entre a pessoa que quer ser doadora e aquela que precisa receber esse órgão. Bom, a gente já está acostumado a pensar em cartório, nossa, aí vai assinar papel, é burocracia e tudo, e vocês aparecem, de repente, com uma solução que é dentro de um aplicativo, né? Você não precisa mais do que acessar seu aplicativo, se inscrever lá. O aplicativo é o aplicativo do e-notariado, né, que é o aplicativo dos cartórios, onde você pode assinar, você pode autorizar, você pode participar de conferências, né? Ali dentro você faz um diálogo ao vivo com a pessoa. Isso. Então não existe mais essa dificuldade. Então você entra lá no e-notariado e dentro do e-notariado tem umas opções e você vai chegar na AEDO, A-E-D-O, Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos. Como é que esse salto, como é que vocês chegaram até isso? Uma parceria do tabelionato, vocês são uma entidade civil. Sim. Né? É uma parceria do tabelionato com o Conselho Nacional de Justiça e com o Sistema Único de Saúde. Né? Isso. Começou no Rio Grande do Sul, uma iniciativa do Tribunal de Justiça, junto com o Colégio Notarial do Rio Grande do Sul, e foi feito como um teste embrionário, tudo por escrituras públicas assinadas dentro do cartório. Então, foi um trabalho muito bonito que começou por lá. Só que as pessoas não têm mais essa condição de ir aos cartórios, depois da pandemia mudou muita coisa. Aí sim, o Colégio Notarial do Conselho Federal, porque cada estado tem uma seccional. Então, a seccional do Rio Grande do Sul teve essa ideia e começaram a fazer lá em 2009, mas somente há 2 anos atrás que isso se tornou, realmente o CNJ veio junto, editou um provimento, trazendo o AEDO de forma totalmente digital, numa plataforma que nós já tínhamos. A plataforma do e-notariado, ela permite que todos os atos públicos sejam assinados através dela. E pode ser baixado através dos 2 sistemas, do sistema do Android e do iOS. Né? Os 2 sistemas. É diferente de essas outras plataformas de reconhecimento de assinaturas em contratos particulares. A plataforma do e-notariado é exclusiva para atos notariais. A gente lava escrituras, testamentos, inventários, procurações, autorização eletrônica de viagem e a AEDO agora, que é mais um serviço nessa plataforma. Quando você abre o aplicativo do e-notariado, apresenta todos os serviços que podem ser feitos da sua casa, né? Agora as pessoas estão... O celular faz parte da vida das pessoas hoje. Quer dizer, isso aí tornou muito mais fácil. Só para relembrar um pouquinho, como é que era antes, o que a pessoa tinha que fazer para autorizar a doação de órgãos e que dificuldades havia, assim, dificuldades emocionais, é claro. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Isso. Eu acho que a gente já passou por uma etapa muito grande, por isso essas filas enormes, né? Quantas pessoas, às vezes a fila diminui porque as pessoas acabaram morrendo por falta de transplantes, né? E a burocracia realmente naquela época era muito grande, mas também até quando eu fazia a carteira de identidade, o senhor lembra que também poderia declarar ali se era doador ou não? Só que o grande... Mas isso não eliminava todas as etapas, né? Não eliminava. Por quê? Vamos supor, eu faleci, vamos dizer que eu suponho que eu morri e deixei lá, sou doador de órgãos. Mesmo assim, meus órgãos não poderiam ser retirados para doação sem autorização da família, é isso? Exatamente, e isso continua a mesma forma e isso é muito importante que a população saiba. A AEDO, ela não substitui a ciência da família naquele momento. O que a AEDO está trazendo? A autorização. O que a AEDO está trazendo? Está trazendo, como é uma declaração eletrônica de doador de órgãos, o médico, essa central da AEDO, o médico consulta no hospital no momento que ocorre o óbito de alguma pessoa. Então, ele vai saber se aquela pessoa é doadora ou não, coisa que antes ele não sabia. Então, facilita. Estavam falando que de 4 horas antes que o médico levava para conversar com a pessoa, para saber se queriam ou não doar os órgãos, hoje deve ser mais de 2 horas
que ele leva até ter esse consentimento da família. Então, abreviou muito esse tempo, porque antes era saber da família naquele momento de dor, aonde perderam um ente, se aquela pessoa, se eles queriam ou não doar o órgão. Hoje, o médico já está trazendo para a família. Eu consultei esse ente querido, ele quis sim ser doador, ele registrou nessa plataforma o seu desejo de ser doador. E isso muda tudo. E de uma certa forma restitui ao morto o direito de sua vontade fosse cumprida. De ser atendida. Então mudou muito por causa disso. A família já não tem mais dúvidas. Naquele momento de dor ali, ela não tem mais dúvidas, porque está aí o documento assinado e é isso que ela precisa fazer, atender à vontade daquela pessoa que partiu e em vida queria que seus órgãos fossem doados. Bom, vocês têm contato pesquisaram muito, viram quais eram digamos assim, aquelas situações mais problemáticas, tiveram que ser muito práticos, né, em eliminar essas barreiras e o lado desnecessário da burocracia. Que tipo de situações vocês pensaram em resolver quando instituíram, quando implantaram o AEDO? Principalmente a facilidade de ser um documento eletrônico, de a pessoa não precisar ir até o cartório. É praticamente o cartório indo até essa pessoa. Tem cartório em todo lugar do Brasil? Isso que é uma das coisas mais interessantes, o porquê o tabelião de notas é tão importante nesse processo. A capilaridade dos tabelionatos de nota, dos cartórios no Brasil, é uma das instituições que mais presente está, seja nas grandes cidades, pequenas cidades, localidades, distrito, nós estamos em todos os lugares do nosso Brasil, a gente chega até todos os cidadãos. E o mais importante, que o tabelião naquela comunidade, ela conhece as famílias, conhece a sua comunidade, as lideranças. Então, esse movimento que o tabelião está fazendo para trabalhar esse assunto, que é um assunto muito humano, eu digo que é uma das missões, uma das missões mais importantes do notariado brasileiro. Essa da doação de órgãos. Eu volto a dizer que a gente pensa sempre em tabelionato, cartório, como aquela coisa mais complicada, né? E até, digo, até paradoxal que tenha surgido uma solução exatamente pulando tudo isso, né? Que é gratuito, não há nenhum dispêndio, né? Mas o que muda juridicamente? Vocês não tiveram que enfrentar alguma barreira dentro desse desenvolvimento do AEDO? Na verdade, quando o CNJ viu o movimento que estava acontecendo no Rio Grande do Sul e os resultados do Rio Grande do Sul, então esse provimento do CNJ, ele trouxe toda essa resolução de tudo que deveria ser feito para atingir isso aí. E lembrando, a família ainda tem que decidir. A lei primeira não mudou. A família vai só ficar sabendo e o médico vai ficar sabendo que aquele ente querido, ele optou em ser um doador de órgãos, mas não elimina a ciência da família e o consentimento da família naquele momento. E isso é muito importante ficar ali. A primeira lei não mudou, continua sendo a mesma, só que a forma de fazer a declaração passou a ser uma autodeclaração eletrônica. Hospitais, delegacias, o serviço público, de uma maneira geral, pode acessar os dados da pessoa, se a pessoa é doadora ou não? Eu acho que eu não tenho essa resposta para o senhor, mas eu acho que dentro da Secretaria da Saúde, os médicos, sim, têm essa condição. Eu acho que ainda está num modo mais sigiloso, em desenvolvimento ali. Eu não sei até onde vai ser a extensão da publicidade de quem é e não é doador. Vamos lá para o seu município, que é Mata de São João, que é a região metropolitana de Salvador. Que diferença você notou lá nos resultados da implantação até agora? Então, a gente está começando um projeto muito bonito, onde eu sou a coordenadora, e movimentando todos os tabeliões de notas da Bahia. E é muito importante que cada tabelião de notas sinta que essa é uma missão dele mesmo, que depende dele.
porque até nós chegarmos nessa pessoa e trabalhar esse consentimento dessa pessoa e fazer com que ela faça a declaração, nós precisamos estar motivados. Nós precisamos saber o quão importante é para a nossa atividade ser esse portador, né? Ser essa ponte, como eu digo, entre esses dois lados e a partir daí trabalhar com a sua comunidade, a partir do seu cartório, com os seus colaboradores, com os familiares deles, com a comunidade, e isso vai reverberando. E é esse o trabalho que a gente tem que fazer agora. Nessa divulgação, acho que vocês têm um papel fundamental, que é pisar naquela tecla e insistir em por que doar órgãos. E o que vocês dizem nas palestras, na divulgação da AEDO? Por que doar órgãos? É pensar que quando eu não estiver mais aqui, por que não doar aquilo que não me serve mais? São córneas, rins, coração, tudo que eu aproveitar. Isso não, qual é a finalidade de tudo isso? Por que não doar? Eu acho que a pergunta que eu faço é diferente. Por que não doar? Né? Por que não doar? Eu não vou mais aproveitar. E sempre tem esses receios, porque tinha venda de órgãos, né? Se ouviu muito nos noticiários, então as pessoas têm medo, às vezes, de doar, porque podem comercializar. Isso a gente tem que enfrentar. Aí, por causa de o AEDO, inclusive, nesse sentido, pode ser uma ferramenta de controle? Pode ser uma ferramenta, exatamente. Então, assim, a gente tem que parar de criar desculpas, obstáculos, e a gente tem que ir. Por que não doar? Por que não doar? O que vai acontecer comigo depois que eu não estiver mais aqui? E aí a resposta é justamente quantas vidas eu posso... Uma pessoa pode salvar 8 vidas, ser doador de 8 órgãos. Bom, vocês são uma instituição civil, né? Vocês, eu digo, do tabelionato. Qual é o papel do tabelionato e como é que ele se vê em todo esse esquema de montagem, de divulgação e de promoção da autorização eletrônica de doação de órgãos? O Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, que tem sede aqui em Brasília, junto com o CNJ, lançou uma grande campanha há 2 anos e agora nós estamos renovando essa campanha para atingir ainda mais pessoas. Mas a coordenação é toda aqui da capital. E em cada estado a gente busca parte dessa campanha e começa a trabalhar e sempre trazendo um pouquinho a mais para atingir aquele público, né? O Brasil é muito grande, então nós temos uma campanha nacional, mas cada estado está fazendo o seu papel, buscando aquilo que é mais peculiar daquela, como é que eu posso atingir mais a minha comunidade. Então a gente trabalha também, tanto que provavelmente na Bahia nós vamos conseguir uma projeção nos estádios de futebol. E no intervalo do jogo, porque isso é importante, a pessoa está lá num momento feliz, mas é importante também naquele momento saber que pode ser um doador, né? Então nós vamos também levar para os estádios de futebol essa mensagem do AEDO, seja um doador. Vocês ainda estão desenvolvendo o projeto Sim. e recebendo feedback dos Sim. 2 primeiros anos depois Sim. da implantação que aconteceu em 2024. 2024, né? Então, você já tem um retorno de quantas inscrições já foram colocadas? Foram mais de 30 mil autodeclarações que foram feitas nesse período. E de uma forma, eu digo assim, muito singela. Eu acho que agora a gente está mais pronto, mais preparado, mais consciente para que cada estado trabalhe muito mais, para chegar muito mais longe. E esse projeto, ele não tem um prazo findo. Porque esse projeto vai ser sempre... Na verdade, ele não já vai deixar de ser um projeto. Exato, né? Exato. Muito bem. E ele vai sempre ocorrer. Então, nós temos que realmente motivar. Lá na Bahia, nós estamos fazendo um espelho moldurado, onde a pessoa vai chegar no atendimento ou vai chegar no banheiro do cartório e vai ter um espelho, é você. Ele vai se olhar no espelho e é você. Bem pensado. E a gente está criando isso e todos os cartórios vão ter esse espelho onde a pessoa vai olhar e vai se sentir assim, porque não é o senhor, não é outra pessoa, é eu. Entende? A gente tem que parar de pensar que, outra pessoa... Não, é você, agora é você. Nós, no meio de uma multidão, é você. Cada uma dessas pessoas pode ser um doador de órgãos e salvar vidas.
Bom, a gente sempre pensa em que isso deveria ser esse estímulo deveria ser contínuo durante todo o ano. Mas vocês também realizam campanhas localizadas e também sazonais, em determinadas épocas do ano, não? Nesse relançamento agora, eu como coordenadora do AEDO, que assumimos agora no início do ano, a gente está com esse projeto mesmo de fazer reuniões nas regiões da Bahia, que é um estado muito grande, e em todas essas reuniões das regiões, nós vamos fazer já de imediato, convocar a população, ir na Câmara de Vereadores, a OAB está junto com a gente também nas suas circunscrições, então a gente vai fazer esse trabalho de campanha mesmo. De todas essas regiões, a gente está lá e fazendo efetivamente essas autodeclarações. Quais são as parcerias que vocês têm procurado para ajudar para juntar forças no desenvolvimento? O Tribunal de Justiça, sempre junto com a Corregedoria, nós estamos com a desembargadora Pilar, que é uma pessoa assim apaixonada pelo tema, então a gente tem muita sorte de termos ela, tem o Dr. Valnei, e isso nos ajuda muito, porque ter a Corregedoria do nosso lado, sonhando junto, executando essa missão com a gente, é muito bom. E aí ainda a OAB também entrou com a gente nisso aí, porque como nós precisamos de capilaridade, a OAB também tem circunscrições em todas as regiões. As câmaras de vereadores, a gente quer visitar, cada tabelião vai visitar as câmaras de vereadores, uma sessão da Câmara de Vereadores falar sobre a AEDO, prefeito, Secretaria de Saúde. Então, assim, é um movimento pequeno que a gente vai começar de dentro da nossa casa, dentro de cada município, e a gente vai reverberando isso e vai dar muito certo, tenho certeza disso. Nós estamos aqui dentro da casa do Congresso Nacional, da casa que elabora, que planeja e pensa nas leis do país. As leis para os transplantes de doações de órgãos, elas precisam de algum aperfeiçoamento, no entender de vocês? Houve um debate muito interessante nisso e me parece que o Brasil está em grande vantagem, é exemplo a ser seguido dentro de toda essa estrutura de transplante como em legislação. Me parece que nós estamos muito bem. O que nós precisamos realmente é nos motivar sabendo que nós somos parte. Está tudo pronto, só precisamos que mais pessoas sejam doadoras de órgãos. Bom, acho que para a pessoa que estuda, que tem uma formação, uma instrução básica, pelo menos, fica mais fácil entender. Mas quando você se põe diante de uma situação que é um parente seu, que está lá entre a vida e a morte, e que pode doar, tudo isso transforma, porque até aquele lado emocional, né? E isso também não mereceria, assim, tipo, uma abordagem de divulgação, que aquela pessoa que está ali pode ajudar outra, enfim. Existe alguma intenção de vocês em motivar as pessoas através desse tipo de publicidade? Sim, a gente está trabalhando até com onde que cada tabelião possa trabalhar até com os próprios médicos da sua comunidade, porque tem um texto pronto para o médico não pode chegar nesse momento, ele tem que estar preparado, porque vai depender muito dele naquele momento também, ainda que a gente faça todo o trabalho antes, mas se o médico também não estiver lá na ponta, sabendo o que ele precisa falar com essa família, também não vamos ter o resultado. Então, realmente, é uma engrenagem que tem que estar todo mundo ali junto, trabalhando. E esse trabalho a gente vai tentar fazer na Bahia. A gente está motivado para fazer com que essa comunicação saia dentro do cartório, do tabelião de notas e passe por toda a comunidade. Nós vamos trabalhar cada um desses flancos aí para a gente ver se a gente consegue juntar realmente e tentar fazer com que Bahia seja um estado. Você já tem um feedback de como está sendo a adesão nos outros estados também? Os outros estados já fizeram bastante, já estavam mais avançados nos outros anos, eles vêm fazendo, vêm trabalhando. Mas eu acho que nesse relançamento, depois dos 2 anos, eu acho que as pessoas... houve uma reunião onde 23
presidentes de seccionais estavam presentes. Então, nesse relançamento, nesse aniversário dos 2 anos. Então, é muito importante, depois que eles estão nesse lugar e vê o que estão acontecendo, eles voltam para os seus estados também mais motivados para implementarem novas técnicas para fazer com que as pessoas consigam ter esse coração mais aberto. Eu digo que é um ato de generosidade que a gente tem quando a gente faz isso. Eu vou pedir que você recapitule aqui brevemente as possibilidades da autorização eletrônica de doação de órgãos. Não é mais aquele caso de você não precisa mais ir no cartório, não precisa mais pedir autorização, registrar em cartório. O seu celular você pode fazer isso, né? Eu queria que você desse um recado para o espectador, ensinando como é que se faz. Muito bem. Hoje nós temos um QR Code que vamos colocar depois à disposição aí, mas acessando esse QR Code, você vai acessar a plataforma do aedo.org.br. É uma plataforma onde logo abaixo vai ter fazer o seu formulário. No momento que começa a preencher o formulário, aí já tem todas as opções ali, vai colocar nome, CPF, data de nascimento, é a sua qualificação. E esses dados, caso não tenha ainda o certificado digital do e-notariado, nós temos que primeiro fazer esse certificado e aí pelo pelo CEP da sua localidade, vai aparecer no aplicativo quais são os cartórios de notas mais próximos da sua residência. Vai optar por um deles, que costuma utilizar para os seus atos públicos. Clicando em cima de um deles, você vai esperar que esse cartório retorne ao senhor e à senhora para fazer a sua videoconferência. Vai fazer a videoconferência para fazer com que o certificado digital esteja correto no seu celular, esteja autêntico, porque lembrando, isso é um documento público, então todos os cuidados, você não vai mais ao cartório, mas todos os cuidados necessários estão aqui naquele sistema ali pela videoconferência com o seu documento, vão conferir e legitimar que é a pessoa que está fazendo esse cadastro. Após disso, começa pelo próprio aplicativo, clica lá no Aedo e começa a fazer a sua autodeclaração. O documento originado, ele vai ser ratificado numa nova videoconferência feita por um colaborador do cartório para reafirmar se você tem certeza que quer ser doador de órgãos. A partir desse momento, o documento fica registrado com a sua assinatura online e aí já começa a subir na plataforma nacional de doadores de órgãos. Muito bem, muito bem. Muito obrigado por você ter vindo aqui e volte sempre que você quiser. Uma causa muito nobre. Obrigado a você. Muito obrigada. Estamos sempre disponíveis aqui. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Como a nova convenção da OIT promove o trabalho decente na economia das plataformas? Quais os impactos para empresas e trabalhadores? O assessor jurídico da CUT, Felipe Vasconcelos, a assessora especial de assuntos internacionais do Ministério do Trabalho e Emprego, Maíra Lacerda e Silva, e a advogada especialista da CNC, Luciana Diniz, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Tem coisas que passam pela nossa vida e fazem a diferença. Quando sobra mais dinheiro no fim do mês. Quando a burocracia diminui. Quando a comida quentinha chega à mesa. Quando a vida segue mais segura. Quando a proteção alcança quem mais precisa. Tudo isso parece distante da política. Mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras.
É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, a sua vida avançou. A Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 2014 será disputada no Brasil e nós estamos muito contentes com essa grande festa. Estamos todos nos preparando com construções e reformas de estádios e melhoria nas ruas. Minha mãe me disse, muita gente está contra a Copa. Por isso, está tendo protesto, pois ao invés de colocarem o dinheiro nas escolas, na saúde, nas moradias e nos transportes, estão gastando dinheiro com os estádios. Mas temos que aproveitar que vai ter turista e gente e temos que aproveitar que vai ter celebridades e ver o Brasil ser campeão mais uma vez. E eu vou ir no jogo. E no caminho, vai se eu encontro o Neymar, eu ia pedir um autógrafo a ele. Qual a relação entre a Copa do Mundo de Futebol e o meio ambiente? A importância da preservação das áreas úmidas do Cerrado, que podem estocar até 6 vezes mais carbono que florestas da Amazônia. E o bugio ruivo, um primata com importante papel ecológico que está ameaçado de extinção. Ecosenado. Neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. Nós vimos tantos torcedores chorando ali, o jogador tem direito de chorar, de se emocionar. E depois o torcedor. Aí a foto da seleção brasileira. Atenção, porque vai começar o jogo já já. E o Brasil vai começar a o quinto passo. Esse pra cá vai ser de quanto aí, tu acha? 2 pra quem? Pra Colômbia? Pro Brasil. Eu acho que é 2-1 pra Colômbia, tô dando um gol pro Brasil ainda. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, bem-vindos! Está no ar o Ecosenado. Você vai ver nesta edição. A Caatinga se torna o primeiro bioma a ter uma lei específica de recuperação da vegetação. É fundamental no momento em que o mundo, mas especialmente o Brasil e mais ainda o Nordeste, precisa se adaptar aos efeitos das mudanças climáticas e ao problema da desertificação que ameaça seriamente o Nordeste. Um projeto em Minas Gerais para a conservação de água e solo em propriedades rurais produtivas. Pequenas bacias construídas para captar água da chuva, reduzindo enxurradas, erosões e assoreamento de rios. O solo se faz caixa d'água, porque a água bate, pereniza e volta a ter nascente. E
você já ouviu falar em ecopsicologia? A reportagem que fizemos sobre este tema em 2017 é a que vamos relembrar hoje. Depois de aprovada pelo Congresso, a Política Nacional para a Recuperação da Vegetação da Caatinga foi sancionada pelo presidente Lula no dia 11 de junho. O texto, de autoria da senadora Janaína Farias, foi elaborado com o apoio técnico do Instituto Escolhas. Eu conversei sobre o assunto com o diretor executivo e fundador do Instituto, Sérgio Leitão. Olá, Sérgio, seja muito bem-vindo ao Ecosenado. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Karine, pelo convite para estar aqui falando com você. A Caatinga acaba de se tornar o primeiro bioma brasileiro a ter uma política de recuperação da vegetação, né? O que essa aprovação representa? Ter uma política pública prevista em lei cria compromissos permanentes? É o resgate da atenção que o Nordeste nunca teve, que a Caatinga nunca teve, seja dos poderes da República, seja dos cofres públicos, para que você possa não só preservar o que já existe naquela vegetação, naquele bioma, mas recuperar aquilo que precisa ser replantado, porque a Caatinga é fundamental para a garantia do fornecimento de água para mais de 50 milhões de nordestinos. E ter uma lei, né, como você bem disse, a primeira lei determinando a recuperação de um bioma é fundamental no momento em que o mundo, mas especialmente o Brasil e mais ainda o Nordeste, precisa se adaptar aos efeitos das mudanças climáticas e ao problema da desertificação que ameaça seriamente o Nordeste. Então, está de parabéns o Congresso Nacional, está de parabéns o presidente Lula por ter sancionado uma lei fundamental para a sobrevivência do povo do Nordeste. E essa lei, então, ela vai garantir bem mais que recursos sejam investidos no bioma. Qual a diferença de ter uma política pública prevista em lei? Porque quando ela está prevista em lei, ela independe da boa vontade do governante daquele momento. Ela é uma lei que precisa ser cumprida. Portanto, ela estabelece critérios, obrigatoriedades, funções, ela determina que os agentes públicos são obrigados a fazê-la acontecer. É diferente de, por exemplo, um programa que é criado por um governo, mas que não tem continuidade. E como você tem um problema muito sério numa região que sempre sofreu com o drama da seca e, infelizmente, vai ter que lidar com isso, ou seja, aquilo que a gente chama a convivência com a seca, você ter uma lei, ela significa o quê? Que é uma política permanente, né, que vai ser passada de governo para governo, porque o ciclo de recuperação da vegetação, são mais de 1 milhão de hectares desmatados na Caatinga, é longo, você não consegue fazer isso em 4 anos de governo. Portanto, ela não pode sofrer aquelas interrupções que muitas vezes acontecem nas políticas públicas em função da troca do presidente da República, do governador ou do ministro que cuida da pasta correspondente, por exemplo, aos problemas ambientais. Portanto, quando você tem lei, significa que todo mundo vai ter que cumprir. É uma política de Estado. É uma política de Estado que o Nordeste sempre precisou, a Caatinga sempre mereceu e agora, felizmente, está tendo o direito de ver isso escrito, né, na legislação brasileira. Pois aí, na sua opinião, por que será que a Caatinga sempre sofreu uma espécie de invisibilidade na pauta ambiental no Brasil? Porque era sempre associado à questão da seca. Ninguém via o benefício, por exemplo, ambiental que a Caatinga oferece, tomando conta e protegendo recursos hídricos que são fundamentais para o abastecimento das grandes capitais nordestinas. Vou dar 2 exemplos. Salvador, com mais de 2,5 milhões de habitantes, é a maior população, né, do Nordeste em termos daquilo que mora na capital. O principal reservatório que abastece 60% da capital baiana vem de um reservatório chamado Pedra do Cavalo, que depende fundamentalmente das águas do rio Paraguaçu, que vem da Caatinga. Aquele reservatório secando, como é que fica a população de Salvador? Vou dar um segundo exemplo, Fortaleza, com praticamente
2,5 milhões de habitantes, também, né, a segunda grande capital em termos de população, bebe água do sertão, vem do Açu de Castanhão. Então a gente sempre teve uma imagem que era o litoral que ajudava o sertão, e a gente precisa entender que é o sertão que ajuda o litoral, inclusive nas atividades econômicas. Agora, por exemplo, no Nordeste, os data centers estão se instalando, investimentos de bilhões de dólares, e eles precisam de água para o seu funcionamento. Então, sem água, não existe atividade econômica, não existe vida. E sem a caatinga no Nordeste, não tem água para o povo beber. Aliás, um dos argumentos do Instituto Escolhas foi que a recuperação da caatinga não é só uma pauta ambiental, mas econômica também, né? Eu queria que o senhor trouxesse os dados do estudo feito pelo Instituto que avalia esse lado econômico da recuperação. A recuperação da caatinga é fundamental numa região que sempre sofreu com problemas estruturais do ponto de vista da pobreza, do ponto de vista da desigualdade de renda. Então, o que o Instituto Escolhas mostrou nesse estudo é que a recuperação de 1 milhão de hectares que estão desmatados na Caatinga propiciará a criação de 465 mil empregos, a produção de mais de 7 milhões de toneladas de alimento, porque ao mesmo tempo que você planta a árvore, você também planta a comida, ou seja, você junta duas atividades fundamentais e propiciará uma geração de renda da ordem de 28 bilhões de reais. Isso significa que, além de ser extremamente benéfico do ponto de vista ambiental, recuperar a Caatinga faz bem ao povo do Nordeste, ao bolso do nordestino, e ao Brasil como um todo. Sérgio, o projeto prevê a participação de comunidades locais e a capacitação de trabalhadores para cadeias produtivas sustentáveis. Como é que dá para garantir esses benefícios econômicos para a população local? Isso pode ser feito iniciando essa recuperação do que está desmatado na Caatinga pelos assentamentos rurais. A gente fez estudos mostrando o que precisa ser recuperado, por exemplo, nos assentamentos rurais do Ceará, do Piauí, do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, mostrando os benefícios, por exemplo, do ponto de vista de geração de emprego, geração de renda, e produção de alimentos. Então, envolver as comunidades nordestinas, os povos tradicionais, os povos indígenas, é fundamental para que essa parte social desses benefícios possam chegar nas comunidades que são aquelas que mais precisam da Caatinga recuperada, porque são aquelas que secularmente mais sofreram e sofrem o drama da seca e da falta d'água. Sérgio, muita gente não sabe, porque não é muito lembrado, mas no início da década de 80, a Caatinga sofreu uma seca muito grande que matou muita gente, né? Exatamente. Isso é uma questão importante que você traz, porque aquilo que fazia as pessoas prestarem atenção no drama nordestino da seca tinha a ver com as pessoas morrendo, tinha a ver com saques, quando as pessoas com fome iam para as cidades e arrombavam os armazéns à busca de comida. Felizmente, quando começamos a ter os programas sociais, essa parte da fome desapareceu. A parte da sede não, porque essa ameaça ela é presente em toda a região nordestina. E a última grande seca no Nordeste, onde infelizmente pessoas morreram de fome, foi de 1979 até 1985. Existe inclusive um registro nominal de pelo menos 5 mil pessoas que morreram de sede e de fome em função daquela grande catástrofe que se abateu sobre a região nordestina. Então é importante a gente lembrar disso para que a gente saiba que se hoje, graças a Deus e aos programas sociais, as pessoas não morrem mais de fome, mas a ameaça da sede só será afastada quando a gente tiver essa lei da recuperação da Caatinga sendo cumprida e a vegetação sendo restaurada, recuperada, para que a gente possa ter a garantia de que não vai faltar água na cidade e para as atividades econômicas da região Nordeste. E a aprovação dessa lei também é importante para a projeção internacional do bioma? Sim, porque nós vamos ter em agosto desse ano, na Mongólia,
a reunião dos países que são signatários da Convenção contra a Desertificação. Então, o Brasil chegar lá mostrando, olha, a região brasileira mais ameaçada pelo problema da desertificação, agora tem uma lei que estimula a sua recuperação. Então isso mostra o compromisso brasileiro em proteger o nosso chamado semiárido, né, a Caatinga, que hoje já tem 60% da sua extensão, né, com graves problemas ligados à desertificação. Então, ter essa lei significa que o Brasil finalmente está começando a demonstrar o verdadeiro compromisso de não permitir que o Nordeste vire deserto. A gente precisa lembrar que o município de Xoroxó, na Bahia, é o primeiro reconhecido como estando incluído numa zona árida, ou seja, onde chove muito menos do que a necessidade do ponto de vista de abastecimento de água, né? Água para os animais beberem e até para as pessoas usarem nas suas casas, nas atividades, né, domésticas, como, por exemplo, lavar a louça, tomar banho. Então, a gente precisa ter um alerta muito significativo do que significa o perigo da desertificação. Se a gente não proteger o que está em pé na Caatinga e recuperar aquilo que já foi desmatado, nós vamos ter uma ameaça muito grave de uma região com mais de 50 milhões de habitantes, fundamental para a economia do país, hoje uma grande fornecedora de energia limpa para o Brasil e o mundo, ameaçada em todos esses aspectos econômicos, sociais e ambientais, exatamente porque a gente não soube respeitar, cuidar, proteger e recuperar aquilo que foi desmatado. Vamos agora, em 2026, chegar na capital da Mongólia com uma proposta que em 2028, na próxima COP de desertificação, seja o Nordeste brasileiro, seja o Brasil o anfitrião do mundo, para a gente mostrar em 2 anos, ou seja, de 2026 para 2028, aquilo que a gente começou a fazer para mostrar que a Caatinga brasileira finalmente é respeitada no Brasil, por nós brasileiros e diante do mundo. Tá certo. Sérgio, muito obrigada novamente pela participação, por esclarecer todos esses pontos do projeto, da lei agora. Eu que lhe agradeço, um prazer estar aqui conversando sobre essa vegetação, essa região tão importante para mim, que sou cearense, sou de Crateús, para todos nós nordestinos, para todos nós brasileiros. Deputados estaduais mineiros iniciaram visitas técnicas do projeto Vitrine de Barraginhas, unidades demonstrativas de conservação da água e proteção do solo em pequenas propriedades rurais produtivas. Veja na reportagem da TV Assembleia de Minas Gerais. A primeira parada foi em Mirabela, no norte de Minas. Uma tenda foi montada em uma das comunidades beneficiadas da zona rural de Mirabela. Prefeitos e outras lideranças da região, estudantes e moradores encheram o local e acompanharam as explicações sobre o projeto por meio de uma maquete com os detalhes. Além das barraginhas, tem outras práticas de conservação da água e do solo, como a proteção de matas ciliares e de nascentes. A gente pega uma área, vamos dizer que nós estamos olhando para essa área aqui há 500 anos atrás. Como é que ela era? Não tinha solo exposto, as árvores elas têm raízes profundas, elas ajudam a infiltrar a água no solo. Então, na medida que os homens e as mulheres foram mudando o uso do solo, né, mudando as características de ocupação dessas áreas, nós começamos a criar algumas dificuldades para a natureza. Teve teoria e conhecimento prático. Foi um dia de campo em que os participantes viram de perto algumas das ações e tiveram informações sobre os benefícios. Aqui, o aprendizado foi dentro de uma das barraginhas. Elas são pequenas bacias construídas para captar a água da chuva, reduzindo enxurradas, erosões e assoreamento de rios. Também favorecem a recuperação hídrica, aumentando a disponibilidade de água em poços e cisternas e beneficiando a criação de animais, a produção agrícola e as condições de vida do homem do campo. 8 delas já foram construídas na propriedade do Reginaldo. Além dos benefícios que já mostramos, ele espera que as barraginhas também ajudem a preservar a estrada que dá acesso à casa dele. Aqui, quando a água corre nas estradas, ela vai só tirando, estragando as estradas, tem que ficar vindo máquina arrumar, aí vai só acabando com as estradas.
E quando chove, minha esposa mesmo tem que trabalhar na cidade. Aí o acesso dela fica péssimo. E as barraginhas tiram a água das estradas e ajuda a melhorar o acesso. Cerca de 30 famílias vivem na bacia do Córrego do Salto, região onde está a vitrine de Mirabela. A expectativa da Emater, uma das parceiras da Assembleia, é que sejam construídas mais de 250 barraginhas por aqui, sem contar as outras ações do projeto. Durante a seca, a gente tem que recorrer ao pipa, né, do município, caminhão-pipa, para que traga essa água para que a gente possa servir para o consumo humano. A expectativa agora é outra, né? Eu acredito que com as barraginhas tudo será diferente. Nós temos uma região aqui que costumeiramente fala-se que falta água, mas não falta água, falta chuva às vezes. Nós temos água dos rios, Rio São Francisco, Verde Grande, Gurutuba, Rio Pardo. Nós temos os lençóis freáticos com as águas superficiais e subterrâneas em abundância. O que nos faltava eram políticas públicas que nos permitissem reservar essa água e poder ter o uso sustentável dela para garantir a perenidade da nossa produção. Esse grupo de estudantes aprendeu também sobre outra das ações, os terraços feitos em área de pastagem. Nós estamos aqui dentro de um terraço, é um canal, né, que é feito com a máquina, geralmente na nossa região nós fazemos com a Patrol. Essa água que vem de cima ali, ela vai parar nesse terraço e essa água vem filtrar. Esse terraço, ela é construído em nível, né, então não tem, a água ela infiltra aqui, ela não vai sair, né, então assim, a gente está vendo aqui, né, evita enxurrada, né, evita estar levando a matéria orgânica para dentro dos rios, né, e ainda infiltra no solo, alimentando o lençol freático. Esse é o caminho para solucionar todos os problemas, principalmente também as estradas, né, que ficam retendo muita areia, muito areião, principalmente aqui em Mirabela. Então não tenho dúvida que esse projeto da Assembleia Legislativa, com a Emater, com as prefeituras, é muito importante para o norte de Minas e para o noroeste também. Além de Mirabela, aqui no norte de Minas, o projeto inclui Periquito, no Vale do Rio Doce, e Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha. São regiões com diferentes situações de clima, bioma e acesso à água. As 3 vitrines de barraginhas contam com R$800 mil em recursos de um programa de conversão de multas ambientais previsto em legislação aprovada na Assembleia. O objetivo do projeto é divulgar os benefícios das barraginhas e das outras ações e expandir o uso dessas tecnologias que são baratas, seguras e eficazes. É comum as pessoas não terem o conhecimento que você vai perder um espaço pequeno de um pasto, mas que vai ganhar um local onde que vai armazenar essa água e vai dar mais condições até para o pasto do produtor melhorar. Então a gente acredita que esse projeto sendo a vitrine, eu tenho certeza que vai abrir a cabeça dos produtores e a gente vai poder chegar no município inteiro. A razão da gente estar aqui é porque a gente é apaixonado com os domadores de enxurrada. Esse é o nome dado para aquelas pessoas que buscam perenizar a nascente. Olha, o solo se faz caixa d'água, porque a água bate, pereniza e volta a ter nascente. Cada proprietário se apaixonando, se envolvendo com as barraginhas, que nós vamos voltar a ter o lençol freático e a agroecologia aliadas da agricultura e da segurança alimentar. As vitrines de barraginhas foram criadas a partir do seminário sobre a crise climática, também realizado pelo Parlamento Mineiro. A deputada Leninha, que representou a mesa diretora da Assembleia, aposta na expansão do projeto. A gente quer fazer desse projeto uma referência para que os prefeitos, para que os vereadores conheçam bem a tecnologia e repliquem ela. A Assembleia está dando um exemplo, nós vamos começar em 3 municípios, mas a gente quer chegar nos 853 municípios. E para isso os deputados têm que usar a emenda parlamentar para esse projeto se fortalecer cada vez mais aqui em Minas Gerais. Você confere agora outras notícias de destaque dos últimos dias no nosso Giro Ambiental. A Administração Oceânica e Atmosférica, um órgão científico do governo dos Estados Unidos, anunciou que o El Niño já se desenvolveu no Pacífico tropical. A previsão é que ele se intensifique para um nível moderado ou forte.
há uma probabilidade de 63% de as temperaturas da superfície do mar ultrapassarem os 2 graus Celsius na região do Pacífico monitorada. Se o limite for superado, a Administração Oceânica e Atmosférica considera o fenômeno como um El Niño muito forte. O mundo pode atingir aquecimento de 1,5 graus em 4 anos, segundo uma atualização anual publicada por um grupo internacional de pesquisadores com base em dados do IPCC. De acordo com o estudo, o número de dias com ondas de calor marinhas mais que triplicou globalmente entre 1991 e 2025. Só no ano passado, foram registrados 65 dias. As temperaturas na Terra também estão atingindo recordes. As máximas médias do solo para qualquer dia do ano atingiram 1,92 graus Celsius de 2016 a 2025, um aumento de 0,49 graus em comparação com a década anterior, de 2006 a 2015. O governo federal anunciou uma série de medidas para fortalecer a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável no Brasil. Foram assinados 6 decretos presidenciais e sancionados 2 projetos de leis que tratam do tema. Entre as iniciativas está a criação de 2 parques, a regulamentação do Fundo Nacional do Meio Ambiente e da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais e a instituição do Sistema Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade, o SINTrilhas. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela companhia. Em comemoração aos 20 anos do programa, a matéria que escolhemos para mostrar hoje é sobre a relação entre meio ambiente e saúde mental na ecopsicologia, feita pelo jornalista André Luiz Rego em 2017. Até o próximo Ecocenado. Marco Aurélio Bilibio é psicólogo clínico há mais de 20 anos. Doutor em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília e um dos pioneiros da ecopsicologia no Brasil. Fomos conversar com ele em um parque de Brasília sobre como o contato com a natureza pode tornar as pessoas psicologicamente mais saudáveis. É uma linha terapêutica que se utiliza da natureza para tratar as pessoas. Só que o setting terapêutico tem sempre que ser próximo de árvores, unidades de conservação, parques urbanos. E assim ele vai conversando com as pessoas num ambiente natural e tentando sanar dúvidas, questões, ou mesmo questões mais profundas como o propósito de vida, utilizando a natureza como fundo, entendeu? Nós estamos aqui no Parque Olhos d'Água, são 21 hectares, já foram registrados aqui mais de 100 espécies de pássaros. Como é que um local como esse pode interferir de maneira positiva na vida de uma pessoa? Interfere muito na vida de uma pessoa. Primeiro eu queria lembrar que a nossa espécie, a maior parte do tempo da nossa existência no planeta foi feita, nós vivemos em volta de árvores. É um fenômeno relativamente recente, são 12, 10 mil anos que a gente começou a criar cidades e grandes cidades. Hoje se sabe que quando a gente está em contato com um lugar como esse, existe uma reação fisiológica, bioquímica no corpo, onde as ondas cerebrais vão se aproximando das ondas de relaxamento profundo, próximas ao sono, a pressão arterial regula, as serotoninas são reguladas, né? E, inclusive, tivemos a informação de uma pesquisa que mostrou que contato com árvore atua no cérebro de uma forma, numa região associada à depressão. Então, hoje a gente sabe que contato com árvore é antidepressivo. Isso, né? É interessante. Então, isso nos faz pensar que natureza é um elemento central, profundo, importante, quando a gente pensa em bem-estar pessoal e em saúde psicológica. A ecopsicologia passa a gerar uma visão de saúde mental que integra natureza, né? E também observa as relações entre adoecimento e relação com natureza. Ela é uma abordagem interdisciplinar, ela nasce do diálogo da psicologia com a ecologia e ela busca entender melhor as relações dos seres humanos com os ecossistemas. É um trabalho bem interessante e é muito legal conhecer a teoria dele e o que ele desenvolveu com isso. Brasil acolhe imigrantes de mais de 200 países. Santa Catarina é um dos destinos preferidos.
Manaus se enfeita para a Copa. Tradição é patrimônio cultural da cidade. Uma viagem no tempo, do São João de Campina Grande 20 anos atrás ao de agora. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Brasil e Portugal. Eu queria a Holanda, contra a Holanda Mas com a Holanda ele pega nas quartas. A Espanha tá jogando pra caraca. Oi? Ele deve freguês. Isso aí, tem que me pagar. Mas ele pega, o Brasil pega a Holanda nas quartas. Portugal só tem um de bom, Cristiano Ronaldo. É o melhor do mundo, é o que faz a diferença. O segundo. O primeiro é o Messi. Daqui a alguns anos, você vai ser o melhor do mundo. Tá preparado? Meu nome é Matheus, meu apelido é Mateuzinho, eu sou futuro jogador de futebol. Quando eu entrar, eu pretendo jogar no Flamengo. Mas só que, quando eu quiser sair do Flamengo, eu vou pro Barcelona. Eu acho que eu vou conseguir. Vai de cabeça, vai de cabeça. Vamos ver o que ele fez. Agora é lei. Foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Senadora Tereza Leitão é a nova líder do governo aqui no Senado. Sessão temática debate a criação do Estatuto dos Cães e Gatos para proteger animais domésticos. E cota criada pelo Senado em apoio a vítimas de violência doméstica completa 10 anos. Você acompanha comigo estes e outros assuntos que foram notícia aqui no Senado. A senadora Tereza Leitão foi anunciada como a nova líder do governo aqui no Senado. Acompanhe na reportagem.
A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, vai ser a nova líder do governo no Senado. Ela foi indicada pelo presidente Lula para o cargo após o afastamento do senador Jacques Wagner, que deixou a função para, segundo o parlamentar, provar inocência em relação a acusações referentes ao caso Master. A indicação de Tereza Leitão foi divulgada na internet pelo presidente Lula, que estabeleceu como missão da senadora articular o debate e a aprovação de matérias como o fim da escala 6x1 e a PEC da segurança pública. A Comissão de Ciência e Tecnologia fez uma audiência pública para debater os avanços, os desafios e o financiamento das vacinas pesquisadas e produzidas no Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores públicos de vacinas do mundo. O Instituto Butantan e a Fiocruz são referências na produção de imunizantes, embora o país ainda dependa muito da importação dos bioinsumos. Na audiência pública, o representante do Ministério da Saúde citou o compromisso do governo com o financiamento e desenvolvimento de tecnologias nacionais para a produção das vacinas. O novo PAC lançado já no governo do presidente Lula, foram destinados 6,3 bilhões de reais para financiar o complexo econômico industrial da saúde em vacinas. E só para Biomanguinhos já foi disponibilizado 2 bilhões de reais. Para o Instituto Butantan, recentemente, foi destinado um quantitativo de 1,4 bilhões de reais, e todos esses recursos são recursos para a construção de plantas fabris, para fazer a produção aqui no país. Atualmente, o Instituto Butantan fornece 10 tipos de vacinas diferentes para o SUS, Sistema Único de Saúde. E a equipe de pesquisadores trabalha no desenvolvimento de novos produtos. A gente também fornece 12 diferentes tipos de soro e estamos no processo de consolidação de elevar a quantidade de anticorpos monoclonais de 1 para 4, que são anticorpos monoclonais biosimilares, para fazer a base do tratamento de doenças autoimunes e doenças degenerativas neurológicas e vários tipos de câncer. O coordenador do CT Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais disse que, apesar do projeto aprovado em 2024 para facilitar a aprovação de novas vacinas, ainda existem dificuldades. As vacinas aprovadas no exterior, elas vão muito mais rápido, porque a Anvisa já aceita a avaliação dessas vacinas. Então, o que nós estamos vendo hoje é que a inovação que vem do exterior, ela é aprovada muito mais rápido, seja feito por uma companhia farmacêutica, seja feito por uma universidade. Nós estamos aqui hoje como humanidade com 7 bilhões graças às vacinas. Se não tivesse tido vacina lá atrás, certamente já tinha dizimado uma grande parte da população com doenças que tiveram um efeito gigante lá atrás. Uma audiência pública realizada esta semana chamou a atenção para os lares de idosos de longa permanência, tema de um projeto de lei em tramitação. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e traz vários itens polêmicos, como a aquisição de medicamento pelas próprias casas de repouso e a instalação de câmaras de monitoramento. Quando a gente conversa com as pessoas, todas são a favor da câmera no quarto. Mas o que está acontecendo no nosso país? Nosso país, o Ministério Público, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, está obrigando as instituições a retirarem as câmeras dos quartos. Quem eles estão querendo proteger? A pessoa que está agredindo? Será que é isso que a gente está vendo? A inversão de valores? Eu não sabia que o Ministério Público está, desta forma, retirando as câmeras dos quartos. E ele faz isso com base na proteção da privacidade. Entre privacidade e segurança, eu prefiro segurança. O Brasil tem hoje mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. De acordo com Damares, são 6.200 instituições de acolhimento, que cuidam de cerca de 160 mil idosos.
65% delas têm natureza filantrópica, mas só 6,5% são mantidas diretamente pelo poder público. Mas as estatísticas do setor são bastante falhas. A relatora conta que pesquisa que fez em suas redes sociais dobrou o número de entidades cadastradas. Atenção, instituições, tem um dinheirinho aqui para vocês. É urgente para ajudar na pandemia. Se cadastrem. Sabe quantas instituições se cadastraram para receber o dinheirinho? Quantas, secretário? Quase 4 mil. Quase 4 mil. Era o dobro. Nesse momento, a gente descobriu que não se tinha dados sobre as instituições no Brasil. E isso me deixou muito preocupada. E aí eu fiquei, instituições anônimas, fazendo um trabalho lindo, mas invisibilizadas. Eram 4 mil entidades, mas só podemos acolher 2 mil, porque a maioria são irregulares. Não conseguem nem se relacionar de forma jurídica para a definição. Um dos problemas apontados na audiência pública foi a característica principal de uma casa de idosos. A casa que acolhe, ela é assistência social ou ela é saúde? Ok, ela é assistência social. Mas nós temos casas que estão acolhendo pessoas no oxigênio. Nós temos casas que estão acolhendo idosos com doenças crônicas e que precisam de enfermeiros, e que precisam de remédios, e que precisam de aparelhos. É justo deixar esses idosos que não têm família morando em hospital? Nós temos quase 10 vezes mais ILPIs do que casas de repouso. Mas por quê? Casa de repouso tem saúde, casa de repouso é onde o idoso precisaria estar para ser atendido por um médico, por um enfermeiro, constantemente. Mas por que tem tão menos casas de repouso assim no nosso país? Dentro de uma casa de repouso, você tem que ter médico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, porque isso precisa ter, é uma instituição de saúde. O caminho correto é fortalecer a articulação entre ILPI, assistência social e rede pública de saúde. É garantir fluxo com o SUS, é garantir acesso a atendimento, é garantir apoio técnico, é garantir financiamento, é garantir corresponsabilidade do Estado. A gente precisa olhar para o orçamento da assistência social. E mais uma vez a gente tem a PEC do SUS, PEC 7 de 2026, que está tramitando nesta casa, que garante orçamento para o SUS e orçamento vinculado. Sem orçamento vinculado, a gente não consegue expandir serviço, a gente não consegue qualificar serviço. E quando a gente fala nas unidades de acolhimento, a gente está falando de serviços caros. Pelo que eu estou vendo, vamos ter que apresentar um substitutivo totalmente diferente do projeto, né? Sabia que mulheres trans também estão protegidas pela Lei Maria da Penha? Uma pesquisa Data Senado revelou que a maioria delas sofre violência, mas não denuncia e tem até dificuldade em identificar a agressão. A Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher do Data Senado tem um recorte específico sobre a experiência de mulheres trans e travestis no Brasil. A pesquisa qualitativa foi respondida por 43 mulheres e 24 delas passaram por situações de violência nos últimos 12 meses. 40% das entrevistadas relataram agressões verbais associadas diretamente ao fato de serem trans. Outras 17% disseram terem sido agredidas fisicamente e 12% sofreram violência sexual. Um dado que merece atenção na pesquisa é que, apesar de mais de 50% das entrevistadas terem sofrido violência nos últimos anos, apenas 9% reconheceram as agressões. Somente depois de perguntas específicas das entrevistadoras disseram ter sido vítimas, o que pode ser explicado pela normalização da violência no dia a dia delas, segundo a pesquisa. Alguém insultou você nos últimos 12 meses? Alguém fez piada com você por você ser uma pessoa trans nos últimos 12 meses? E aí a resposta foi sim. Então tem uma diferença entre o que a pessoa percebe como violência, que ela diz não sofri violência, mas quando a gente mostra as situações de violência, ela diz que sim. Então, o que a gente entende, o que a gente levantou como hipótese para isso, é que a violência que elas sofrem são constantes, são em todos os lugares
e isso acaba sendo normalizado. A pesquisa mostrou ainda que as mulheres trans sofrem violência em diferentes ambientes, como hospitais, shoppings, em casa e em órgãos públicos. A maioria das mulheres, muito grande, que sofreram violência, não denunciaram. Por que não denunciaram? Isso já é uma pergunta que a gente deve fazer no próximo ano. Por que você não denunciou a política? E aí a gente tem duas hipóteses. A primeira, as mulheres trans não sabem que a Lei Maria da Penha protege elas nesse sentido, ou elas não confiam nos órgãos de denúncia. Porque, como a gente falou um pouquinho antes, elas já sofrem violência em todos os lugares. Em lugares públicos, shopping, hospital, órgãos públicos geral. Por que na delegacia vai ser diferente? A Scarlett é uma mulher trans que já foi vítima de violência. Hoje consegue identificar rapidamente situações de desrespeito. Cursando o ensino superior, Scarlett fura a bolha do preconceito e faz grandes conquistas. Há 3 anos, ela trabalha no Senado Federal e aconselha outras mulheres trans. Não desistir, é acreditar em si, é se aceitar e estudar. E parar um pouco de vitimismo, porque hoje em dia, graças a Deus, depois de muitas que batalharam e que já se foram, que muitas que morreram, que muitas que lutaram e levantaram realmente a bandeira de nós mulheres trans para ter trabalho, para poder ter espaço, para poder ter voz, para poder ter políticas públicas. A gente precisa sim agora arregaçar as mangas e estudar, porque existe sim muitas oportunidades e eu sou prova viva de que a oportunidade muda a gente. Milhões de animais domésticos ainda são vítimas de abandono, fome e maus tratos no Brasil. Uma sessão temática no plenário do Senado debateu esta semana o Estatuto de Cães e Gatos, projeto de lei que busca proteger e amparar os pets. As estimativas avaliam que no Brasil a população atual de cães seja por volta de 60 milhões e de gatos em torno de 30 milhões. As pesquisas apontam para um aumento contínuo desses números, em consequência da urbanização. Hoje, quase 5 milhões desses animais vivem nas ruas em situação de grande vulnerabilidade. Para tratar dos direitos, princípios e garantias de cães e gatos, a Comissão de Direitos Humanos apresentou um projeto de lei instituindo o Estatuto de Cães e Gatos, considerados seres vivos sencientes e de natureza especial. O aprimoramento das leis que defendem os direitos dos animais é fundamental para garantir que eles sejam tratados com dignidade, compaixão, respeito e carinho. Sob a presidência do senador Paulo Paim, parlamentares, especialistas e convidados participaram de uma sessão de debates sobre o Estatuto no plenário do Senado. O Estatuto de Cães e Gatos vem para determinar as responsabilidades da União, estados e municípios, as políticas públicas e os recursos necessários para a sua aplicação. Ele é fruto do anseio e clamor da sociedade. Tive orgulho de ser o relator na CDH, onde participei de diversas audiências públicas sobre o tema, não somente aqui, mas também no meu estado. Por exemplo, lembro aqui a de Caxias do Sul e a de Canoas, onde eu pude ouvir dificuldades, anseios, a esperança de cada um e cada uma de vocês. Representantes da sociedade civil e juristas de alto nível destacaram itens do novo instrumento legal em seus mais variados aspectos. Há mais de 3 décadas, eu dedico a minha vida à defesa daqueles que não têm voz, assim como a maioria de vocês. Ao longo destes 30 anos, senhores, eu vi cenas que jamais sairão da minha memória. Eu vi animais abandonados à própria sorte, definhando nas ruas, definhando nas calçadas. Eu vi cães esperando durante anos atrás de grades por uma família que nunca chegou. Eu vi gatos sobrevivendo no limiar entre o medo, a fome e a mais absoluta indiferença humana. Eu vi com profunda tristeza
voluntários adoecendo emocionalmente e fisicamente, falindo financeiramente, enquanto tentavam suprir com seus recursos minguados aquilo que deveria ser uma responsabilidade compartilhada por todo o Estado brasileiro. E a gente sempre fala disso. Conseguimos inserir os direitos animais também na reforma do Código Civil, com redação até muito semelhante com a que consta no projeto de lei que agora tramita no Senado Federal para o Estatuto de Cães e Gatos. Esse Estatuto de Cães e Gatos, ele deve ocupar um local histórico na evolução da nossa legislação, tal como ocupou o Estatuto da Criança e do Adolescente lá em 1990. O projeto de lei que dá corpo ao Estatuto de Cães e Gatos deverá ser apreciado pela Comissão de Meio Ambiente e, em seguida, votado pelo plenário do Senado Federal. Uma cota criada pelo Senado nas contratações de terceirizados beneficia vítimas de violência doméstica que são financeiramente dependentes. Dos 6 anos de casamento, 5 foram com violência. Jaqueline não conseguia se separar do agressor porque, segundo ela, não tinha renda nem estudo e precisava alimentar os filhos. A auxiliar de serviços gerais conseguiu se livrar da violência doméstica graças a uma oportunidade de trabalho no Senado. Eu descobri que a felicidade é eu ter a minha independência, meu emprego aqui e sobreviver com a minha família. A história de Jaqueline é um recorte da realidade brasileira. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 21 milhões de brasileiras sofreram violência nos últimos 12 meses. Grande parte delas vive nessas condições porque são dependentes financeiramente. Há 10 anos, o Senado Federal resolveu ajudar a transformar essa realidade. Foi criado um programa de incentivo à contratação de mulheres vítimas de violência. 2% das vagas dos trabalhadores terceirizados são destinadas a elas. Hoje, 44 mulheres nessas condições trabalham aqui. A cota é aplicada a empresas com no mínimo 50 funcionários e a identidade dessas mulheres é mantida em sigilo. O Senado envia currículos para as empresas terceirizadas e oferece suporte às mulheres contratadas pela cota. A gente buscou um acordo com a Secretaria da Mulher do GDF, que a cada 90 dias nos garante que a cota está sendo cumprida nos contratos. Segundo, fornece os currículos para as empresas terceirizadoras. Terceiro, acompanha essas mulheres, tanto na sua capacidade laboral, como nas questões psicológicas. Com a cota, o Senado se antecipou à mudança na legislação. Lembrando que isso é em 2016, antes de ter a nova lei de licitações, né? Que hoje já resguarda essa possibilidade. Quer dizer, o Senado ele foi pioneiro e corajoso, né? Porque ele trouxe uma política organizacional que depois vira política pública. Oportunidades de trabalho que significam mudança de vida para dezenas de mulheres. A lista de conquistas da Jaqueline é grande. Formada, pós-graduada e tudo daqui. Paguei minha faculdade com o salário daqui, as pós-graduações, né? Mobiliei a casa que eu tenho hoje, comprei ela financiado também, trabalhando aqui. Então, assim, é muita realização para mim. Uma parceria entre o programa E-Cidadania do Senado e a Universidade Federal Fluminense oferece oficina para ensinar sobre a elaboração de leis para idosos. Entender como nasce uma lei e de que forma a população pode participar das decisões do país. Esse é o objetivo da oficina legislativa do programa E-Cidadania, iniciativa do Senado que aproxima cidadãos do processo legislativo por meio de atividades educativas. No Rio de Janeiro, a primeira turma formada por idosos, criada pela Universidade Federal Fluminense, participou da oficina com métodos lúdicos, como o bingo, para aprender sobre a elaboração de leis. Além do bingo, usado para apresentar conceitos ligados aos 3 poderes, a oficina também utiliza episódios de novelas brasileiras que abordam temas como violência e garantia de direitos para discutir o estatuto da pessoa idosa. Uma experiência que atingiu todos os objetivos e eu diria até que superamos as nossas expectativas,
pois acreditávamos que teríamos alguma resistência, é um ano eleitoral e a gente colocando ali ao centro um debate sobre política, mas estávamos enganados, né? Havia ali muita memória política viva. A turma reúne 10 participantes, com média de 70 anos, integrantes da Universidade da Terceira Idade, programa de extensão da Universidade Federal Fluminense. A proposta é mostrar de forma prática e acessível como funciona o processo de criação das leis e incentivar uma participação mais ativa da população nas decisões públicas. O professor ele vai elaborar ideias legislativas com seus alunos em salas de aula e essas ideias podem virar leis ao serem postadas no portal E-Cidadania. Elas ficam publicadas no portal E-Cidadania por 4 meses para receberem 20 mil apoios. Se recebem os 20 mil apoios, elas vão para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e lá elas são transformadas em sugestões legislativas até virarem projetos de leis e virarem leis. A arte como espaço de resistência e debate político. Está aberta no Senado Federal a exposição Sonhos Dissidentes, que reúne obras de artistas LGBTQIA+. A mostra traz pinturas, fotografias e vídeos que convidam o público a refletir sobre identidade, diversidade e direitos humanos. Veja na reportagem. Sonhar também é um ato de resistência. E quando esses sonhos desafiam padrões e rompem silêncios, a arte se torna ferramenta de expressão e pertencimento. A exposição Sonhos Dissidentes, no Senado Federal, apresenta obras de artistas LGBTQIA+, e propõe uma reflexão sobre o sonho como espaço de resistência e construção de futuros possíveis. A mostra reúne pinturas, fotografias e vídeos que abordam temas como memória, identidade e pertencimento. E ao reunir diferentes olhares e trajetórias, a exposição convida o público a avaliar reflexões sobre direitos humanos, diversidade e democracia. Quando a gente traz os nossos trabalhos para cá, a gente não traz só uma obra de arte, mas a gente traz uma peça que é carregada de muita história, né? E que normalmente são histórias e corpos que não estão muito nesses lugares que são muito públicos, né? Como se fosse uma forma de mostrar que histórias como a minha e a história desses outros e outras artistas que também estão fazendo parte, né, pessoas dissidentes, LGBTQIA+, também fazem parte do povo brasileiro. A arte ela não precisa estar localizada num só âmbito, ela pode estar de formas diferentes, sendo vista de formas diferentes pelas pessoas diferentes a partir do monolito de conhecimento que a pessoa tem dentro dela mesma. Assim. A exposição faz parte de ações institucionais do Senado para a promoção da diversidade, inclusão e do respeito às diferenças. E fica aberta para visitação até o dia 2 de julho. O mais importante aqui é pensar que a gente continua sonhando. E que o sonho como... E aqui a gente está falando dessas pessoas que sonham não depois da luta. O sonho vem antes da luta. É preciso imaginar a possibilidade de dias melhores. E essas pessoas estão sonharam como nós estamos sonhando hoje. Que esse seja apenas uma pequena amostra de como todos nós podemos estar juntos, trabalhar juntos, produzir juntos e nos relacionar respeitando cada um o outro, porque na verdade é isso que é uma sociedade, é um espaço de respeito. O Senado Notícias Revista fica por aqui. Todas as reportagens desta edição já estão na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Brasil acolhe imigrantes de mais de 200 países. Santa Catarina é um dos destinos preferidos. Manaus se enfeita para a Copa. Tradição é patrimônio cultural da cidade. Uma viagem no tempo, do São João de Campina Grande 20 anos atrás ao de agora. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
Sabes que yo me crié con mis abuelos, mis abuelas, quienes me hablaban de eso. Ahí fue que yo entendí lo que es Macunaíma. Por eso es que siento que yo creo que soy nieto de Macunaíma. Importante para mantener las tradiciones de las comunidades indígenas es para que los muchachos, los jóvenes, no pierdan esa cultura, esa costumbre que tienen las comunidades indígenas, que han tenido los abuelos. Pues. Y yo no perdí pues de hablar en Taurepán, y mi plato típico, mi bebida típica, eso no la he perdido para nada. Ahí estoy dando clases a ellos, los muchachos. Yo les cuento, yo los enseño a ellos todas las informaciones sobre la historia de Macunaíma, donde podamos mantenernos nuestra cultura viva. No solamente Macunaíma, hay muchas historias más que tenemos que contarle bastante. Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Senado. Eu falo ao vivo de São Ludgero, em Santa Catarina. Nós estamos aqui para acompanhar a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos nesta sexta-feira. Vai ser uma audiência pública que vai debater o tema dos plásticos, a limitação do uso, proibição, como está, porque temos alguns projetos no Senado Federal tramitando e este é um polo de produção desses plásticos, sacolas, produtos descartáveis. Quem solicitou a audiência pública aqui na região foi o senador Esperidião Amin, que está comigo ao vivo e vai explicar para a gente. Senador, boa tarde, muito obrigada pela sua participação. Por que trazer a audiência pública com esse tema, esse debate aqui para essa região? Porque nós todos sabemos como é que são os debates em Brasília, são muito importantes, mas eles só geralmente não são próximos da realidade. Poderia ser no Ceará, poderia ser na Bahia, e é aqui no sul de Santa Catarina, que é uma região de intensa industrialização de vários modelos e tipos de plástico. Portanto, é uma reunião que pretende estar próxima da realidade, da geração do problema e tomara que também da geração da solução, ou seja, de soluções para que a indústria, os municípios, as pessoas, enfim, os cidadãos brasileiros se conscientizem de que nós temos que tomar medidas de correção que ajudem a natureza e não encerrem as atividades e os empregos. E esses projetos que estão em tramitação no Senado conseguem conciliar essas duas coisas? Eles têm que ser alimentados por soluções práticas e é o que nós pretendemos conhecer aqui. Nós vamos começar então pontualmente essa audiência, o senhor já vai se dirigindo para lá, muito obrigada. Modelo catarinense. Obrigada, então. A gente vai acompanhar essa audiência, podemos nos posicionar para acompanhar. Vai ser uma audiência pública. Aqui nesse ambiente nós temos autoridades parlamentares, nós temos representantes das indústrias e representantes também dos trabalhadores, que só nessa região são 239 indústrias de produção de plásticos, sacolas, produtos descartáveis e aí ela gera, essas 239 indústrias geram aproximadamente 12.300 empregos diretos e quase 50 mil empregos indiretos. Esses são os números e essa é uma das justificativas para essa audiência pública ser realizada aqui nesta região de Santa Catarina. O objetivo é justamente esse, né? Debater essa questão ambiental associada à questão social também, porque é um grande impacto no número de empregos, no número de indústrias. Então, o objetivo é discutir formas de colocar projetos aprovados, colocar em prática projetos que levem em consideração o meio ambiente, a preservação ambiental, o uso
e a produção desses produtos como sacolas. A gente já vê uma diminuição, tem muitos estados com leis que dizem que os supermercados não podem mais fornecer essas sacolas gratuitamente. Enfim, tem muita regulamentação nesse sentido, mas o objetivo aqui é justamente debater isso com a comunidade. A gente vê o senador se posicionando para dar início à audiência pública, que nós vamos acompanhar ao vivo aqui pela TV Senado e também pelo YouTube da TV Senado. Nós vamos ter palestrantes, debatedores, né? Representando as indústrias, representando os trabalhadores, representando também tem a reitora da universidade. Acompanhe agora, então, a audiência pública aqui em São Ludgero, Santa Catarina. É o primeiro evento da Comissão dos Econômicos da 4ª Sessão Legislativa, da 57ª Legislatura Econômicos, da 4ª Sessão Legislativa, da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 26 de junho. Este evento decorre de requerimento de nossa autoria, que solicita a realização de uma audiência pública com o objetivo de debater os impactos da agenda legislativa e normas regulamentares que envolvem a indústria do plástico no Brasil, inclusive no âmbito desta comissão, por meio dos seguintes projetos de lei: 2524 de 2022, 258 de 2024, e número 5154 de 2019, além do decreto número 12644 de 2025, que elimina descartáveis e multicamadas de autoria do Ministério do Meio Ambiente. Tudo isso em atenção ao nosso requerimento número 64 de 2026, aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Eu informo que, desde o requerimento, estão previstas as intervenções dos senhores Elias Caetano, diretor executivo do Sindicato de Indústrias Plásticas do Sul Catarinense, do prefeito de Orleans, Fernando Cruzeta, do senhor Carlos de Cordes, presidente do Sindicato de Trabalhadores das Indústrias Descartáveis e Embalagens Flexíveis de Criciúma e região. O senhor Dorival Rodrigues dos Santos, presidente da Federação dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis de Santa Catarina, FECAT. O senhor Tiago Fabres, pesquisador e economista, representando a senhora Gisele Coelho Lopes, reitora da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESCO. O senhor Alexandre Turra, coordenador do Instituto Oceanográfico da USP e coordenador da Cátedra UNESCO pelos Oceanos. O senhor Paulo Teixeira, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Plástico, e do senhor André Passos Cordeiro, presidente da Associação Brasileira da Indústria Química, ABIQUIM. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu gostaria de informar que o acesso a esta reunião pode ser feito através do portal e-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-Cidadania, ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo, com todas as manifestações, estará disponível no portal
assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Portanto, todas elas passarão a ser disponibilizadas. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por, no máximo, 5 minutos. Ao fim das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos e às pessoas que puderem se inscrever. Eu gostaria que fosse facilitada a eventual inscrição. Teremos que ter um rigor absoluto quanto à duração da nossa reunião. Por isso, quem puder reduzir a sua participação em tempo, não em conteúdo, será bem-vindo. Às 16 horas, nós encerraremos a reunião por uma questão de logística do Senado Federal. Quero ainda agradecer a todos os servidores do Senado que estão aqui presentes, farei isso oportunamente, e agradecer também aos do Senado, eu já vou mencionar. Quero agradecer aqui a presença de Ticiane Oliveira, Eduardo Reis e Renato Pacheco, da TV Senado, e a Eduardo Ferreira Jorge, que é o nosso secretário da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Se transferiram para cá, aqui participarão e terão que retornar. Esta é a razão pela qual a nossa audiência pública tem que ser otimizada. Quero aqui agradecer profundamente, e até com alguma emoção, pelo fato de nós estarmos realizando esta audiência pública em Santa Catarina. Não é normal que tal aconteça, e isso é uma homenagem a uma região que concentra empreendimentos e trabalhadores, catadores, recicladores, que temos o dever de, primeiro, diagnosticar o problema e, segundo, oferecer soluções práticas, reais. Ao longo do tempo, eu vou designar aqui as autoridades, mas quero, em primeiro lugar, cumprimentar o prefeito municipal, ainda está aí? Prefeito municipal de São Lugero, as lideranças do município de São Lugero. Não posso deixar de fazer uma referência especial ao deputado estadual Volney Weber, afinal estamos na sua casa, ou muito próximos dos seus 2 endereços. Tem uma história de mudança de endereço que eu não vou repetir aqui, até porque emociona. Quero cumprimentar também o deputado estadual José Milton Schaefer, e pela ordem, vou ver se eu me ajudo aqui, o nosso prefeito de Criciúma, por favor. O nosso prefeito de Lauro Miller, Valdir Fontanella. Depois tem alguém escondido ali? O nosso prefeito de Orleans, Fernando Cruzeta. E a prefeita de Sara, que estava aqui também, a prefeita da Alvânia. Na medida em que forem registrados outros, eu o farei. Concedo a palavra, portanto, para dar início à lista de convocados e convidados, para que usem da palavra o senhor Elias Caetano e o prefeito Fernando Cruzeta. Ambos dando uma lição de sabedoria e concisão. Em vez de 5, terão 6 minutos, mas é uma exceção e os 2 vão ter que dividir o tempo. Sejam bem-vindos. Eu concedo o microfone provisoriamente. Boa tarde a todos. Com grande emoção e bastante nervosismo, mas a gente vai conseguir, dentro do tempo, senador, passar um pouco da nossa aflição e do nosso projeto.
cumprimentar o senhor pelo trabalho, pela solicitação e pelo deferimento de conseguir trazer esse grande evento, essa audiência pública, aqui para a cidade de São Ludgero, para a nossa região, cumprimentando o Vonei Weber e o deputado Zé Milton, a todos os prefeitos que se fazem aqui presentes, que estão chancelando e reforçando esse projeto, que a gente, de uma forma muito sucinta, quero dizer para todos que nós não estamos inventando a roda. Nós simplesmente, Elias, nós compilamos todas as informações e as tecnologias necessárias com base e o esforço da universidade e também as instituições envolvidas, Federação Catarinense de Catadores, Confederação Nacional dos Catadores, o nosso Cirsures, a Unesc, que emprestou o seu conhecimento para que a gente pudesse realizar um pedido do nosso projeto, que em meio ao decreto, o 12688, conseguimos aprovar no Ministério do Meio Ambiente um projeto que vai transformar a realidade e o conceito do plástico, não só aqui na nossa região, no estado, mas no Brasil. Então, é com muita responsabilidade que nós estamos caminhando para mostrar que o que muitas vezes é descartado e não é dado a devida atenção, ele vira produto e rendimento. Porque a circularidade, ela só vai funcionar se nós conseguirmos o recurso econômico, o resultado econômico, porque senão não existe circularidade que se mantenha em pé. E o nosso projeto, nós acreditamos que o nosso projeto, que está sendo desenvolvido e implementado no município de Orleans, vai mostrar e transformar a realidade para o país. Obrigado, gente. Obrigado, prefeito Fernando Cruzeta. Como reciclador, por 29 anos, já reciclei muito material. Estou aqui para dizer para vocês que pela primeira vez na história, o setor plástico se uniu com todos os elos da cadeia produtiva de resíduos, tá? Onde indústria de descartáveis, indústria recicladora, aterro sanitário, cooperativa de catadores, universidade, município, todos os atores participaram de uma construção conjunta de cadeia para evitar que os resíduos plásticos se transformem em uma poluição ambiental. Então, a problemática, senador Espiridião Amin, tá, é muito baseada em desinformação. Hoje pela manhã nós fizemos visitas técnicas aqui na região, onde a gente viu solucionáticas, senador Amin, para esse tipo de produto, tá, que tem sido alvo de uma enorme campanha de desinformação. Plásticos de uso único não tem solução. Plásticos de baixa reciclabilidade não são reciclados. Será? Nós precisamos fazer uma transição, tá? E aí, além dos erros do banimento, tá, a gente vai ter que, enquanto região, assumir o protagonismo, tá? Hoje, o setor plástico ocupa a principal economia da indústria do sul catarinense. E é especialmente os descartáveis que figuram na principal posição dessa indústria. A gente não pode desconsiderar essa relevância, essa importância. Então, senador, o senhor nos demandou soluções. A gente está saindo da problemática para a solucionática através de um modelo de construção com compromisso, onde a gente debateu com a universidade, uma pesquisa científica apontou quais são as rotas, tá, que o setor plástico deve perseguir. Isso foi feito pela nossa universidade Unesc. Chegamos num diagnóstico, e esse diagnóstico subsidiou um debate qualificado, com metodologia, onde a gente construiu um roteiro do resíduo, desde o pós-consumo domiciliar, desde as casas do consumidor, até o pós-indústria, através do modelo de economia circular. O que o projeto faz? Educação ambiental. Como fazer com que o cidadão separe corretamente? Mude o hábito do descarte.
Coleta seletiva, tecnologias e processo otimizado, tá? Para o sistema funcionar. Central de triagem vai receber uma incremental melhoria e depois, aqui está o furo da bala, tá? O X da questão, uma usina de revalorização dos rejeitos, onde todos os plásticos vão ser reaproveitados. Nesse modelo, não se trata de 6% de reciclagem, não se trata de 20% de reciclagem, de 22%, nem de 32%. Aqui, 100% dos plásticos que forem coletados na cidade vai ser reciclado. Mais um minuto. Obrigado, senador. Então, sensibilização da comunidade, coleta seletiva com modelos rastreáveis. A partir daqui, a gente começa a rastrear o material, melhora a coleta, a central de triagem, industrializa o rejeito, que aquilo que não foi valorizado na triagem vai ter um destino nobre, gente. A gente está transformando aqui problema, senador, em solução. A gente está solucionando o plástico de baixa reciclabilidade, o plástico de uso único. Nós estamos transformando problema em solução. Um custo vira solução social e ambiental, vira moradia de casas populares. Então, esse é o nosso projeto com rastreabilidade que comprova e mede e certifica de forma auditável que todo o plástico coletado no sistema vira produto ao final do ciclo. Tá? Então, esses produtos se transformam em utilidades, evitando material virar poluição ambiental. E olha aí, o que nós vimos pela manhã? Soluções, solucionática, senador Espiridião Amin, soluções práticas. Plástico de uso único sendo reciclado. Então, muito obrigado. Esses são os nossos pleitos. Muito obrigado, senador Espiridião Amin. Passei na tela. Muito obrigado. Bota a simpatia no meu papel aqui, né? Com a palavra, o senhor Carlos Decordes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Descartáveis e Embalagens Flexíveis de Criciúma e região. Neste minuto em que ele está subindo, eu tenho uma sugestão a fazer aos prefeitos e aos parlamentares estaduais aqui presentes. Os prefeitos deveriam destinar os trabalhadores, aos catadores e àqueles que trabalham na ponta da reciclagem, preferências legais para participarem de programas habitacionais, inclusive com o uso de material reciclável na construção da própria casa. O senhor tem 5 minutos. Excelentíssimo senhor senador, autoridades, representantes das entidades presentes, em especial companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras, senhoras e senhores. Tenho a honra de representar os trabalhadores das indústrias plásticas da região de Criciúma, trazendo a perspectiva das pessoas que dependem diariamente dessa atividade para garantir o sustento de suas famílias. Uma perspectiva que muitas vezes fica em segundo plano quando se discutem políticas públicas, e são 12 mil famílias. O sul de Santa Catarina consolidou, ao longo de décadas, um importante polo industrial ligado ao plástico. Esse crescimento gerou empregos, promoveu o desenvolvimento regional e permitiu que milhares de trabalhadores construíssem uma vida digna por meio do trabalho formal. Hoje, a cadeia produtiva do plástico representa a segunda maior economia do sul de Santa Catarina, representando milhares de empregos diretos e indiretos em dezenas de municípios e contribuindo decisivamente para a arrecadação pública, o desenvolvimento tecnológico
e a qualidade de vida da nossa população. Sou testemunha dessa trajetória há quase 5 décadas. No próximo mês de setembro, completarei 48 anos de convivência com esse setor. Como empregado numa indústria de embalagens, começou humilde, mas que, com arrojo, criatividade e, sobretudo, com a força do empreendedorismo pujante e característico da nossa região, tornou-se referência nacional e atrativa até para o grande capital. Há quase 50 anos, quando existiam menos de uma dezena de empresas e apenas Criciúma e Uruçanga concentravam a categoria, vi surgir a organização da classe trabalhadora, que hoje se constitui em uma das mais sólidas e representativas entidades sindicais de Santa Catarina, justamente pela união e pela força dos nossos representados. Do chão da fábrica, vi nascer amizades e presenciei exemplos do mais puro companheirismo, tanto entre colegas próximos, quanto para com trabalhadores que chegaram de outros estados e países. Cubanos, venezuelanos, haitianos, integraram-se a catarinenses, maranhenses, paraenses, gaúchos e paranaenses, e tantos outros brasileiros vindos de diferentes regiões. Em turnos de produção, assistimos enlaces para a vida inteira. Famílias foram constituídas. E não raro presenciamos pais e filhos dividindo os mesmos locais de trabalho. Acompanhamos iniciativas modestas de empresários transformarem-se em poderosos grupos econômicos, com milhares de empregados, plantas industriais se multiplicando e cidades interioranas tornando-se polos regionais de desenvolvimento. As universidades da região estenderam suas pesquisas e soluções tecnológicas ao setor e deram vazão a um futuro que está aí, à nossa frente, sendo utilizado todos os dias pelos brasileiros. Na nefasta experiência da Covid-19, quando milhares morreram enquanto o mundo aguardava vacinas e tratamentos, os plásticos de uso único tiveram participação decisiva. Nós, trabalhadores, ainda usando máscara, tirávamos das máquinas produtos que ajudaram a evitar a propagação da contaminação por aquele terrível vírus. Poucos materiais cumpriram o papel tão importante naquele momento. Ao mesmo tempo, reconhecemos que o mundo vive um novo momento. A sociedade exige soluções para reduzir impactos ambientais, ampliar a reciclagem e incentivar modelos produtivos mais sustentáveis. Essa preocupação é legítima e conta com o apoio dos trabalhadores. O projeto desenvolvido pela indústria regional, em parceria com o poder público e instituições de pesquisa, tem todas as condições de demonstrar que a economia circular é possível, viável e, sobretudo, economicamente sustentável e rastreável. Ela comprova na prática um princípio conhecido há séculos. Como ensinou Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O plástico vem da natureza e, com conhecimento tecnológico, educação ambiental e responsabilidade coletiva, pode retornar ao ciclo produtivo de forma cada vez mais eficiente. Mas existe uma condição indispensável. É fundamental que haja um período de transição e que essa transição seja justa. Uma transição justa significa substituir práticas, não pessoas. Significa modernizar processos, não eliminar empregos. Significa investir em tecnologia, educação ambiental e economia circular, preparando empresas e trabalhadores para uma nova realidade sem provocar desestruturação social. O plástico está presente nos hospitais, na conservação de alimentos, no transporte, na agricultura, na construção civil e em inúmeros produtos essenciais para a vida cotidiana. Concluindo. O desafio está em aperfeiçoar seu ciclo de vida, ampliar a reutilização e fortalecer a reciclagem, reduzindo desperdício e aumentando a eficiência ambiental. Nós sabemos que os responsáveis pela poluição não são os produtos aos quais damos forma em nossas fábricas. A responsabilidade está no comportamento humano, especialmente quando ocorre o descarte inadequado de resíduos que poderiam ser reaproveitados ou reciclados. Os trabalhadores do setor estão prontos para contribuir com esse esforço. Defendemos políticas que incentivem a inovação, promovam a reciclagem em larga escala, valorizem a pesquisa científica e estimulem investimentos
capazes de tornar o Brasil uma referência em economia circular. Também defendemos que qualquer mudança regulatória considere seus efeitos sobre o emprego, a renda e o desenvolvimento regional. Desculpa. Concluindo. Estamos concluindo, senador. Não existe sustentabilidade plena quando milhares de famílias correm o risco de perder seu sustento. Nossa mensagem ao Congresso Nacional é de equilíbrio. O Brasil pode proteger o meio ambiente e, ao mesmo tempo, fortalecer sua indústria e preservar os empregos de quem produz riqueza todos os dias. Que as decisões construídas nesse debate sejam guiadas pela ciência, pelo diálogo e pela responsabilidade social, para que possamos entregar às futuras gerações um país mais limpo, mais competitivo e mais justo. Obrigado. Eu quero cumprimentá-lo e, ao tempo, gostaria de chamar à tribuna Obrigado, senador. o senhor Dorival Rodrigues dos Santos, presidente da Federação dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis de Santa Catarina, FECAT, ao tempo em que registro a presença do nosso, mais uma vez, do prefeito Paulinho de São Lugero, dos prefeitos Ademir Maganhim, peço desculpas porque eu tinha cumprimentado e acabei deixando de citar, ao prefeito Luiz Laurindo de Balneário Rincão, ao senhor Valmor de Paula, superintendente regional do Trabalho e Emprego de Santa Catarina, o senhor Luciano Furtado Lubete, presidente da Abrampa, e o nosso presidente do Simplast, prezado amigo Reginaldo Sequinel. Concedo a palavra ao nosso Dorival, pedindo que ele se atenha aos 5 minutos, se possível. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, por esta oportunidade de nós estar discutindo uma coisa tão importante dentro do nosso Estado. Quero abrir um parênteses antes aqui, doutor Amin. Eu sou dos catadores lá de Florianópolis, do tempo da ponte, tempo que a doutora Ângela construiu um galpão para nós trabalhar. Tenho 33 anos nessa área de reciclagem. Conhece? Que bom que o senhor conhece. Eu vou puxar um pouco para trás, né? Aqui eu estou um pouco adiantado. Onde é que eu puxo para trás aqui? Alguém aí coloca mais para trás. Isso. Nossa federação. Sou fundador da Federação do Estado de Santa Catarina, já desde 2015. E também fundei o Movimento Nacional dos Catadores há 21 anos dentro do Estado. Enfim, somos FECAT. Aqui está os municípios, né? Onde nós estamos instalados. A gente está aí com 30 no oeste, no norte catarinense a gente está 44, no Vale do Itajaí 13, na Grande Florianópolis 18, e aqui no sul nós temos 5, e na Serra temos 2. Aqui estão os municípios que nós estamos instalados. Essa apresentação qualquer um pode ter acesso, tá? Aqui é um dos municípios em que nós estamos instalados, né? Por cooperativa, por estado, por município, aliás. Os catadores individual, hoje nós estamos cerca de 30 mil dentro do estado. Como que eu tenho esses dados? Eu tenho a nossa liderança, tanto municipal como regional, né? E estadual também. Então a gente, por exemplo, vou usar um exemplo aqui do norte de Joinville, são 6 mil catadores na grande Joinville. Então é assim que nós trabalhamos. Aqui é a nossa receita maior, né? Do plástico, eu bati umas fotos, fiz esse slide. Onde temos aqui o PET, né? O colorido, o cristal, também o filme de baixo, que é o cristal, o PP, que é a garrafinha, né? E o balde bacia, que é a nossa linguagem, né? Também, que é o PP, que são 70% da nossa receita. Por quê? Alguns podem se perguntar o seguinte: não é o alumínio? Não é o material mais nobre? Não, não é. Porque chega muito pouco dentro das cooperativas. Então, a grande receita nossa hoje é o plástico. O plástico é 70% da receita nossa dentro da cadeia produtiva da reciclagem. Eu trago um dado para vocês, a nível nacional, que 90%
é os catadores que fazem a reciclagem dentro do país hoje, né? E esses dados vêm ser... Aqui nós visitamos a empresa de manhã ali do seu Tito, né? Trazendo aquelas matéria-prima, né? Passa por alguns atravessadores, sim, passa, né? E também aqui são organizados 2.300 catadores que a gente tem registrado, catadores e catadoras. Para quem não sabe, são 70% e hoje 73% mulheres que trabalham na cadeia produtiva da reciclagem nas cooperativas e associações e grupos de trabalho que também existem. Aqui eu trago alguns parceiros, né, que estão com nós. Já quero ir adiantando aqui que a gente vai fazer a Expo Sul, a 4ª Expo Sul, na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Quero convidar muitos que estão aqui para participar e ver um evento de catadores para catadores, né? De catadores para catadoras, que nós vamos fazer e realizar dia 18 e 19. Aqui é a cadeia, conforme isso funciona, né? Já foi apresentado de manhã, não precisamos perder tempo nisso. Que é o jeito da logística, né? Consumo, triagem, transporte. Isso aqui eu coloquei porque é o seguinte, hoje nós sofremos muito, vem muitos milhões para o país ou para o Estado, mas para chegar nas cooperativas e associações a gente tem algumas dificuldades, doutor. Nem todas estão 100% licenciadas. O nosso público é um público diferenciado. Muitos trabalham de dia para ter o alimento de noite. E hoje eu sei que tem muitos prefeitos aqui, e alguns secretários, dizer assim que hoje é importantíssimo a contratação dos catadores por serviço prestado dentro da entidade. A importância que é ser contratado na triagem. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso que é uma segurança para nós. Poderia ser triado todos os plásticos que chegam nas cooperativas e associações, aqueles que têm pouco preço aquisitivo. Por quê? Se um comprador de nós, que nós costumamos chamar de atravessador, não comprar, o material ele vai virar rejeito, porque nós não conseguimos armazenar. Então eu quero dizer assim, se o município contratar nós, esse material pode ser triado, porque daí nós já temos uma segurança financeira para a cooperativa ou para a associação, e o plástico pode ser destinado para a empresa do seu Tito, pode ser vendido para ele, pode esperar um pouco mais. Mas se nós não tivermos uma segurança, nós não podemos armazenar o plástico. Então foi apresentado aqui o bloco, a gente sabe disso, que pode ser feito vários tipos de coisas, pode fazer banco de praça, muita coisa pode ser feita. Mas nós precisamos dessa segurança, desse recurso que vem via federação para chegar às cooperativas e associações. Isso nós precisamos. Enfim, aqui está meus contatos. Eu agradeço aqui a oportunidade e creio que tudo que foi feito de plástico, ele tem 100% de reciclagem e também o preço econômico vai ajudar na receita das cooperativas e associação. Muito obrigado. Olha, em termos práticos, eu que não sou juiz, quero me congratular. Quem quer solução tem que falar com quem processa a solução. Nós escrevemos, os legisladores escrevem, os empresários fabricam. As prefeituras é que podem motivar. Eu ficaria muito feliz de ter relatórios de apoio prático para ampliar tanto a catação quanto a reciclagem nas cooperativas, que foram muito bem apresentadas aqui, Dorival. Parabéns a você e que todos nós aprendamos com o que ele falou. Obrigado. Quero passar a palavra à reitoria da Universidade do Extremo Sul, através do seu representante, né? Afonso, né? É isso? Tiago. Tiago, você tem 5 minutos. Transmito o nosso abraço à doutora professora Gisele. Quero registrar ainda
a presença do doutor Irani Alberton, prefeito de Lauro Miller, estava reclamando a sua ausência no hospital lá em Lauro Miller, mas a sua presença aqui compensa, relativamente. Então, boa tarde a todos e todas. É um prazer, senador, estar aqui, primeiro participando desse importante momento também, depois, num segundo momento, representando a reitoria da Unesc também. E de posse, antes de começar a fala, que ela vai ser rápida, mais objetiva também, senador, é te agradecer por acreditar no recurso que foi destinado para fazer o estudo não só do setor plástico, mas de todos os setores aqui da região carbonífera. Uma emenda parlamentar que começou lá atrás e que vem rendendo frutos. Então, fica aqui todo o meu agradecimento à sua pessoa por acreditar aí nos pesquisadores lá do Observatório de Desenvolvimento Socioeconômico. Helenice está aqui também, Afonso está aqui também. Então, obrigado aí por estar nos dado essa oportunidade. Tem algum passador? Acho que esse aqui. Esse aqui. Rapidamente, a gente vai falar primeiro um pouquinho da importância do setor plástico, né, e todo esse recurso que foi destinado pelo senador Espiridião Amin, prefeito Vaguinho, ele foi feito em 10 setores aqui da região, da região carbonífera, né. Destinou lá, senador, chamado Inova Sul, e isso representou aí mais de 300 empresas envolvidas em 10 fóruns. E aí eu vou me ater, obviamente, aqui à parte do setor plástico, até para não tomar muito tempo. Mas o grande objetivo era estar criando soluções, e vocês receberam também QR Codes, o pessoal passou aí distribuindo para vocês, vocês podem fazer o acesso de todo o material relacionado às possíveis soluções relacionadas à parte do setor plástico especificamente. Então, por favor, acessem lá, vocês têm disponibilidade a todos esses materiais. Com possibilidades aí relacionadas à inovação de produtos, serviços, processos, sustentabilidade econômica. Então, existem várias soluções lá, voltadas para o setor e para outros setores também, senador Espiridião Amin. Eu começo com alguns dados. Primeiro, relacionado a uma ideia de oferta e demanda que existe em todo o globo, né, que a gente pode se dizer assim, mas focando, obviamente, aqui na parte da América do Sul, que diz respeito àquilo que é produzido de plástico, né, então, tudo que é produzido dentro do setor plástico, 4% é produzido aqui pela América do Sul, enquanto nós também demandamos 6%, ou seja, existe um gap aí entre produção e demanda que precisa ser resolvida aqui na América do Sul, incluindo a parte do Brasil também. E eu peço que vocês guardem o número que eu vou falar lá no final da apresentação, e o número é 2,28, que eu vou falar um pouquinho da importância desse setor aqui para a região, especialmente no sul catarinense como um todo. Outra previsão, e aí feita pelos pesquisadores do observatório, mais pautado num relatório de Oxford, é a previsão do consumo de plástico até 2060. E o que se está esperando com relação à parte do consumo de plástico, senador Espiridião Amin? É um crescimento muito maior do que a gente vê hoje com relação à parte do consumo de plástico. Então, nos seus mais diversos tipos de setores de uso que se faz dos plásticos, desde a parte de embalagens, construção, produtos de consumo, têxtil, construção civil. Vou focar no último número. Total consumido hoje em milhões de toneladas é algo em torno de 477, que está aqui embaixo. E o relatório de Oxford, baseado nos dados da OCDE, deve chegar a 1,2 bilhão de toneladas. Então, é um mercado que ele vai se expandir muito ainda até 2060 e que a gente precisa, enquanto região, dar soluções, especialmente com relação no que diz respeito à parte da economia circular. Então, esse é um dado que chama muito a atenção. Voltando agora, acho que o Elias já trouxe alguns dados com relação a isso, mas da importância da indústria plástica para o setor da economia catarinense e da região como um todo, do sul catarinense. O que nós observamos aqui? Primeiro, uma movimentação, senador, de 9,64 bilhão na economia de Santa Catarina, em termos de valor adicionado. O sul de Santa Catarina, ele é um dos setores
que mais produz dentro de Santa Catarina e um dos mais eficientes. Criciúma e Joinville como as 2 cidades mais eficientes na produção de plástico. E eu trago esses dados também. A região da ANREC, ela produz, em termos de valor adicionado, os 12 municípios, 1,4 bi em termos de valor adicionado. E aí trouxemos mais dados também daquelas famílias que dependem desse setor como um todo, tanto a nível de Brasil, Santa Catarina e região. Então, se a gente olhar aqui para o número de empresas que existem aí no Brasil, são mais de 13 mil do setor de produção de plásticos. Dessas 13 mil, mais de 1.159 estabelecimentos estão aqui em Santa Catarina e na região sul são 217 empresas. Essas que podem ser afetadas com relação a essas trocas de legislações também. Então, Santa Catarina é algo em torno de 9% de todas as empresas que possuem CNPJs ativos. Esses são os dados agora de 2025. E famílias que dependem desse setor. São mais de 390 mil famílias no Brasil que dependem desse setor. Então, olha o que a gente está fazendo, senador, o que a gente está legislando com relação a isso. Em Santa Catarina, mais de 50 mil famílias, e aqui no sul do estado, 12.600 famílias que dependem desse setor, que têm empregos diretos. Então, a gente tem que pensar muito bem no que diz respeito à parte da legislação como um todo. Aqui alguns dados com relação à parte de municípios, aqueles municípios que mais empregam, que mais têm empresas em Santa Catarina. Vou passar um pouquinho mais rápido aqui também. Dados com relação à parte da eficiência são esse aqui, eu falei um pouquinho antes. Criciúma e Joinville como as 2 cidades mais eficientes que transformam mão de obra em valor adicionado bruto. Então, a gente trabalha aqui com um tipo de fronteira de eficiência, um estudo mais técnico que vocês podem ser detalhado. E um outro, que eu falei ali no início, em economia a gente acaba chamando isso de spillover, mas para o bom português o que é? Os efeitos multiplicadores. Um minuto. O que nós fizemos aqui? Toda a parte do valor adicionado de todos os setores da região carbonífera e olhar quais os setores efetivamente, de fato, possuem os maiores efeitos multiplicadores. E o resultado que nós chegamos, depois de muitos estudos, muitos testes, chegamos que o setor de produtos plásticos, nesse valor de 2,28. O que isso significa? Isso significa que para cada R$1 de valor adicionado nesse setor, ele acaba multiplicando na economia regional 2,28. Então, um dos grandes setores que acabam movimentando com um grande efeito multiplicador para a economia como um todo. Era isso. Muito obrigado, senador, pela oportunidade. Eu quero fazer 2 registros. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a Unesc, porque aqui, através da palavra do professor Tiago, nós vimos tivemos a notícia do trabalho que ela vem fazendo no sentido de observatório do desenvolvimento econômico. E acho que vocês podem fortalecer a reciclagem, porque ela faz parte. Aliás, ela é a terminação verdadeira do desenvolvimento econômico. Senador, eu sei que o tempo já estourou, se tu me der mais 30 segundos, desse trabalho surgiu outra oportunidade, a convite do prefeito Vaguinho. Hoje nós estamos também na parte do poder público, olhando para a parte de iniciativas. Nós estamos hoje também na gestão pública, a convite do prefeito Vaguinho também. Então, a gente tem uma oportunidade única também de estar potencializando políticas voltadas não só para a parte do setor plástico, mas para outros setores também. E, de posse disso, a fala que me antecedeu colocou a Unesc aqui como uma das instituições que está fomentando. Não é que ela está fomentando. Desse observatório, senador Esperidião, a mim, foi captado mais 2 recursos, a professora Helenice deve estar por aqui, no valor de R$500 mil para os catadores da região. Muito já bem. Foram destinados. Uma salva de para palmas. Isso é importante.
Isso me alegra muito. Vou renovar a emenda para o observatório. Opa. Obrigado. Valeu. Quero registrar, ao chamar aqui à tribuna o senhor Alexander Turra, coordenador do Instituto Oceanográfico da USP, eu quero registrar a presença do senhor Fernando Zancan, que, entre outras atividades, é o responsável pela SATIC aqui, importante colaborador e mentor da transição energética do carvão de Santa Catarina. Registrar ainda a presença do senhor Manfredo Gouveia, que representa aqui a Associação Empresarial de Criciúma, e o senhor William Nunes, que representa aqui o mandato da deputada federal Júlia Zanata. Com a palavra, o senhor Alexander. Esse teu Turra é lá do Rio Grande? Não, é de São Paulo. Vocês me ouvem bem? Aí no fundo? Eu estou aqui com muita alegria, porque nesse processo de construção de uma carreira estudando lixo no mar, eu venho do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, eu tenho tido a oportunidade de conviver com o setor plástico há muito tempo, quase 15 anos. E eu venho vendo a evolução de como o setor ele tem dialogado com a questão, inicialmente mais de uma forma reativa e não reconhecendo muito bem o problema, mas, num segundo momento, desenvolvendo ações bastante claras e um protagonismo. Também estou feliz por estar em Santa Catarina, que é um estado que assina um pacto Santa Catarina por um oceano limpo e produtivo. E aqui a gente está falando de uma peculiaridade, senador, relacionada, por exemplo, à economia do mar, que tem sido ameaçada, dentre outras questões, por exemplo, pela presença dos microplásticos que estão aumentando no mundo. A indústria da aquicultura no estado, ela fica muito prejudicada quando a qualidade da água do mar ela é reduzida. Então, a gente está falando de um sistema muito amplo que precisa ser compreendido para que a gente possa assegurar todos esses aspectos que estão sendo trazidos aqui nas faixas, de uma forma muito clara, né? Proteger o ambiente e proteger a economia, proteger o bem-estar das pessoas. E isso é fundamental. A gente está falando, na verdade, de algumas unanimidades. E é por isso que tem muito espaço de convergência, como vocês estão vendo aqui hoje. A gente está falando de proteger um ambiente que é muito importante para a humanidade. E a gente está falando de proteger empregos e de proteger uma economia que é fundamental para a gente conseguir tendo prosperidade e compartilhando prosperidade. Mas para que isso aconteça, a gente precisa fazer algumas coisas. E dentre essas coisas, a gente tem aqui um bom exemplo de, sem interdições, trazer para reflexão e para um caminho estruturado e estruturante argumentos científicos e elementos principiológicos e sensatos para que a gente consiga dar os próximos passos nesse grande desafio que eu poderia resumir numa expressão, emprestando essa expressão do professor Carlos Nobre, meu querido parceiro lá na USP, que não é a economia da Amazônia 4.0, é a economia do plástico 4.0, na qual a gente vai ter claramente o aspecto ambiental muito bem estruturado e muito bem amarrado dentro dessa perspectiva, não só da reciclagem, mas também do desenho dos produtos, né, e de um diálogo com todo o sistema. E para isso a gente precisa de campeões. Nós temos aqui já alguns campeões que estão aí estruturando um movimento, quase como maestros, que vão ser necessários para que todos esses diferentes interesses e atores possam conseguir falar e se estruturar dentro de uma perspectiva de construção coletiva. Então, a ciência é importante. E mais que isso, nós temos aí, né, a questão, o compromisso que eu entendi, né, o Elias trouxe, né, de todo plástico coletado ser reciclado. Mas a gente precisa coletar mais plástico ainda. E isso significa que as prefeituras têm um papel muito importante em um setor
um papel fundamental de ajudar as prefeituras que têm, obviamente, dificuldades financeiras inerentes e que precisam, então, de parceiros. E eu digo duas coisas para encerrar. Primeiro, a gente precisa olhar com muito cuidado, mas com muito cuidado, a gestão dos resíduos nos municípios para ela ser melhorada. E, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar com muito cuidado os aglomerados urbanos ou os aglomerados subnormais, nos locais onde a gente tem população vulnerável, que é uma grande fonte de resíduo para o ambiente e para o mar. O Brasil tem o potencial de gerar 3,44 milhões de toneladas de plástico para o ambiente, potencialmente indo para o mar. Isso é um desastre ambiental, mas isso também mostra a oportunidade que nós temos nesse grande desafio de trazer uma realidade boa para todos, incluindo para o oceano. Ou seja, a gente não vive sem ele. Nessa história em quadrinho da Turma da Mônica, que a gente escreveu na USP, eu vou deixar aqui algumas com vocês, o oceano mostrou, senador, o seu poder de transformação em relação ao cascão. Lembra do cascão, que não gostava de água? A gente tem o oceano sendo a base desse movimento de discussão da indústria plástica, que vai repensar e ter uma nova relação que a gente vai construir conjuntamente. Isso é o que eu espero, é isso que eu estou tentando ajudar a fazer. Obrigado e parabéns pela audiência e pela discussão. Eu queria que o senhor não descesse já. Eu quero fazer 3 registros. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos vocês e pedir que cheguem um pouquinho mais para perto. A reunião é para vocês e de vocês. Então, eu queria convidar a que todos se sentissem à vontade. Segundo, quero agradecer a Deus, porque Ele nos propiciou um dia muito bonito, né? Exato. Então, eu queria que todos fotografassem a paisagem que está aqui ao nosso redor, porque um dia iluminado, friozinho, mas que com o sol lagartear faz muito bem. Então, uma salva de palmas para o sol. E quero, antes de... chamando para participar aqui, como próximo apresentador, o senhor Paulo Teixeira, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Plástico, mas quero agradecer ao professor Turra, especialmente porque ele fez menção à economia do mar. Eu sou presidente, estou presidente da Frente Parlamentar Nacional da Economia do Mar. Perfeito. Vamos ter um seminário no final de semana, de 3 e 4 de julho. Eu vou pedir para o Amaro, que nos assessora, ver se você pode participar. Conta comigo. Se não presencialmente, pelo menos remotamente. Vai ser um enorme prazer. Mais um seminário da Frente Parlamentar da Economia do Mar, que será realizado em Itajaí, que eu não preciso lhe explicar, tem grande importância para o mar no Brasil. Muito obrigado. Com a palavra, então, cadê por favor? E quero registrar também a presença do senhor Expedito Michels, que é o presidente da Univinte, e o Carlos Ferreira. Eu não sei se foi um pedido de registro ou um direito de resposta. Como eu falei de Fernando Zancan vinculado à SATIC, ele pediu para ser apresentado como reitor da Unisac. Ou seja, o reitor não é o Fernando Zancan, como eu insinuei, sem querer. É o Carlos Ferreira, que é muito bem-vindo aqui também. Com a palavra, o nosso convidado, Paulo Teixeira. Está tudo bem. Boa tarde a todos. Vou tentar cumprir o prazo aqui, até deixar um prazo extra. Bom, de saída, obrigado pelo convite, Ana Kai. E eu queria trazer aqui uma reflexão. Tem Daniel Kahneman, é um psicólogo e um economista, que ganhou o Nobel de Economia em 2002. E ele traz um conceito que é a economia do ruído. A economia do ruído é quando a gente tem diferentes avaliações ou diferentes réguas para o mesmo problema. E o problema que isso dá na nossa economia. Isso eu vou trazer um caso prático, que é o Decreto de Logística Reversa, que prevê que os plásticos de uso único são obrigatórios a terem logística reversa, e, por um outro lado, uma série de PLs que banem o plástico de uso único.
Então, as empresas têm que fazer uma decisão econômica se elas vão efetivamente investir em logística reversa para cumprir o decreto ou elas vão parar de produzir o plástico de uso único porque eles vão ser banidos. São sinais, ruídos, né, que o Kahneman diz e que isso atrapalha a nossa economia. Nós vemos trabalhando com o decreto, que é um decreto federal, executivo, mas muito apreensivo porque a qualquer momento todos os investimentos que a gente fez para a logística reversa podem ser inócuos ou podem ser, não servirem para nada, serem dinheiros jogados fora. E aí eu queria trazer também essa questão da segurança jurídica. Quando a gente faz, por exemplo, um investimento numa plataforma reconhecida pela ONU de rastreabilidade dos resíduos nacionais, em que a gente quer aprofundar isso para que toda a economia brasileira tenha rastreabilidade do resíduo plástico, a gente também fica com essa insegurança jurídica se vamos investir nessas plataformas junto com o governo federal ou se a gente vai ter o banimento dos produtos e você não tem o que rastrear se você vai ter o banimento. Da mesma forma, tem uma outra plataforma que é o Retorna, que ele verifica a reciclabilidade dos produtos. O Lobert trouxe esse tema aí mais cedo, que é quando eu vou produzir uma embalagem, um produto plástico, eu determino a reciclabilidade dele para que o mercado possa responder. Continuo investindo nessa plataforma ou não? Haja vista que se há o banimento, eu não tenho por que ficar calculando a reciclabilidade de produto, porque você não vai precisar reciclá-lo, você vai bani-lo, né? E por último, um investimento que a gente vem fazendo, o setor vem fazendo, o senador, que é o Circulaflex, que é o quê? Um projeto de reciclagem de embalagens flexíveis, o primeiro no mundo. E que a gente vem fazendo, já fez a 1.0 e 2.0, e agora a gente está indo captar recursos de fundos internacionais para poder trazer essa tecnologia, ampliar para o Brasil inteiro. Continuamos ou não? Se as embalagens flexíveis vão ser banidas, não faz sentido a gente investir dinheiro no Brasil, tecnologia, P&D, inovação, dinheiro da FINEP, dinheiro do Fundo Internacional, se você não vai precisar esse tipo de produto, né? Planeamento é a solução mais fácil, a gente sabe disso, o próprio Kahneman diz que isso é a solução arbitrária. E o setor tem enfrentado isso com soluções. Eu acho que isso é importante a gente trazer, que o setor ele vem investindo e ele vem procurando alternativas naquele desafio do plástico, da poluição plástica, né? E eu queria deixar na minha saída, Ariano Suassuna fez um movimento que era o Armorial para tentar trazer no Brasil, né, a arte brasileira, a música erudita brasileira, a pintura brasileira, a poesia brasileira, que ela tivesse um DNA único, exclusivo, e que se pudesse contrapor a cultura e a estética europeia, a cultura estética fora do país. Eu acho que a gente tem um bom momento que a gente pode chamar de o armorial de políticas públicas, a gente fazer uma solução nacional que seja eminentemente brasileira e que corresponda com a nossa realidade, com o nosso DNA de jabuticaba, para responder à questão do desafio dos plásticos nos mares. Obrigado. Quero agradecer as palavras do senhor Paulo Teixeira e deixar ressaltado aqui o seu comentário. Nós queremos desenvolver essas políticas públicas para evitar o banimento. Vamos ser bem claros. Logo, nós não temos como justificar o banimento se acreditamos numa política pública que pode engajar pessoas com vistas a uma solução racional para o problema e a superação desse problema. Creio que uma coisa elimina a outra. Quero registrar ainda a presença do nosso amigo Laércio Gesser, presidente da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Braço do Norte, e dos vereadores Gelson Possamay e Rodrigo Gonçalves, do nosso município de Içara. Concedo a palavra ao senhor André Passos Cordeiro, presidente da Associação Brasileira da Indústria Química. Boa tarde, senador. Boa tarde a todos os presentes. Em seu nome, senador,
Eu agradeço. Não estão ouvindo? Ouvem? Alô? É participação remota, então temos que turbinar o som. Eu gostaria ainda de dizer como nós fomos até aqui razoavelmente bem em termos de aproveitamento do tempo, que eu estou franqueando a palavra para breves intervenções e tenho aqui as inscrições dos senhores deputado Volney Weber, o deputado José Milton Schaeffer e da prefeita Dalvânia. Se mais alguém desejar se inscrever, eu vou aceitar inscrições ainda nos próximos 3 minutos. Boa tarde, senador. Está disponível? Então, por favor. Com a palavra ao senhor André Passos Cordeiro. Boa tarde, senador. Boa tarde, o senhor tem 5 minutos. Em primeiro lugar, eu gostaria de lhe cumprimentar em seu nome todas as autoridades presentes, cumprimentar o meu colega Paulo Teixeira, da Biplast, em nome dele, cumprimentar os empresários que estão aí presentes, de Santa Catarina, do setor de plástico de Santa Catarina, cumprimentar o representante dos catadores e também os representantes da cadeia produtora de plásticos e reciclagem de Santa Catarina. Eu gostaria de começar referindo, senador, aqui escutei, meu trabalho aqui ele é bem mais simples, né, nesse momento, depois de ter escutado a todos os que me precederam, porque de todas as intervenções que aqui estiveram, nós pudemos coletar vários pontos de consenso, né? Então, eu pegaria, por exemplo, a referência feita pelo professor Turra no final a 2 pontos, né? O tema da gestão de resíduos dos municípios e o tema dos aglomerados urbanos subnormais, né? Que aponta na direção do fato de que o principal elemento para combater a poluição plástica nos mares é conseguir organizar um sistema de gestão de resíduos eficiente. Meu colega Paulo Teixeira referiu ao decreto de logística reversa, que é uma regulamentação que aponta nesse sentido, né, ao estabelecer a logística reversa dos materiais, mecanismos de incentivo, materiais plásticos e mecanismos de incentivo para fazer retornar o material plástico ao sistema produtivo. As explanações que me antecederam de universidades e do conjunto de empresários do setor aí de Santa Catarina remetem ao objetivo de reciclar todo e qualquer tipo de plástico produzido. Então, isso dá conta do fato de que existem tecnologias hoje, as mais diversas, que nos proporcionam a capacidade de reciclar qualquer tipo de plástico. O fundamental é que ele chegue na unidade de triagem, que ele chegue na unidade fabril de reciclagem para ser aí devolvido ao processo produtivo e devolvido ao uso. Nós temos afirmado, como representantes da indústria química brasileira, que não há qualquer tipo de plástico que não possa ser hoje reciclado e destinado a algum tipo de uso para novamente ser utilizados no processo produtivo e para a fabricação de algum tipo de utensílio, né? Nós reconhecemos o problema da poluição por plásticos, nós participamos da discussão do Acordo Global de Plásticos e nós estamos trabalhando junto com os nossos colegas do setor de transformação plástica, a Biplast, e o conjunto de sindicatos representativos da categoria da indústria de plásticos, para apontar esse acordo na direção de priorizar a reciclagem, metas de reciclagem de conteúdo reciclado como caminho para solucionar esse problema. Então, nossa aposta, senador,
é numa regulação que combata as falhas no sistema de gestão de resíduos. Hoje, a maior parte do material plástico já é coletado. O tema para nós é zerar o vazamento do plástico e destinar o conjunto do plástico coletado para o retorno ao sistema produtivo, para o retorno ao sistema de reciclagem deste material. Então, nós apontamos, senador, concluindo, para o estabelecimento de um sistema legal, normativo, para a construção de marcos regulatórios que sejam o oposto do banimento. E descartem, como o senhor mesmo disse, o banimento de qualquer tipo de utensílio feito deste material e, sim, trabalhem para reforçar o sistema de gestão de resíduos, incluindo o tema dos necessários investimentos em infraestrutura de coleta, de triagem, de reciclagem de resíduos sólidos plásticos, de resíduos pós-consumo de plástico. Nós olhamos com preocupação o direcionamento que esse conjunto de projetos de lei que estão tramitando na Câmara e no Senado apontam. Eles apontam fundamentalmente para a escolha do banimento em muitos aspectos e para a escolha também de caminhos tecnológicos de maneira pré-determinada para endereçar o problema de reciclagem ou o problema de tratamento do plástico pós-consumo. Quando, de fato, o que deve acontecer é uma regulação para aperfeiçoar o sistema de gestão de resíduos, de reciclagem, de reuso, de redesign de plástico e também apontar soluções tecnológicas neutras para o processamento do plástico pós-consumo no sistema industrial. Então, nós agradecemos aqui, concluindo, a sua atuação nesse tema, a sua atuação equilibrada, a sua disposição para o diálogo, a sua capacidade de articulação desse conjunto de proposições legislativas e solicitamos, pedimos, através dessa audiência pública, que o senhor lidere aí a organização desse processo e trabalhe na direção, por exemplo, de fazer avançar o projeto de lei 1874, que versa sobre as diretrizes gerais de economia circular no nosso país e dentro dela, então, o tema do plástico. Muito obrigado e bom evento a todos. Muito obrigado a sua participação. Eu, neste momento, estou dando por encerrado o período de inscrições, que eu só posso abrir em função da disponibilidade de tempo. Por isso, eu vou dar aqui a escalação dos inscritos. Eu concedo a palavra inicialmente, por ser o morador mais próximo do local da nossa reunião, ao deputado Volney Weber. 2 minutos para falar. Não começou a correr porque o senhor não chegou aqui na tribuna ainda. 2 minutos. Segue-se o deputado José Milton com 1 minuto e 59. 2 minutos também. E depois a prefeita Dalvânia, com 2 minutos também. Muito obrigado. Quero aqui saudar a todos de forma especial. Também cumprimentar Esperidião a mim. Muito obrigado, Esperidião, por ter trazido esse debate aqui para a base, aqui onde a vida acontece, onde está o segmento, onde temos a grande segurança instalada, onde estão os colaboradores, enfim. Eu tenho dito sempre, e eu tive a oportunidade de estar prefeito dessa cidade, e de ser muito prático, pouca fala e executar. Vale lembrar, senador, que nós estamos aqui nesse momento numa cidade que, quando em 2014 foi estabelecida uma meta de fazer esse município 100% esgoto canalizado e tratado. Digo município, porque é a cidade e o interior. E em 2017, no Dia Mundial da Água, nós estávamos comemorando o cumprimento da meta. É o único ainda até hoje, senador, que tem 100% esgoto tratado, canalizado, urbano e rural. Digo isso porque não foi por uma questão de eficiência financeira, foi por uma questão de prioridade, de tu estabelecer o que tu queres, estabelecer o que é importante.
Então, se nós estamos falando da reciclagem, vamos ser bem reto. Não adianta nós ficar com blá blá blá, muita coisa para cá e para lá. Nós temos a Lei Federal de Resíduos Sólidos instalado há muitos anos e embarrigada por muitos anos. Então, a melhor logística reversa é fazer com que o produtor do lixo, que é cada cidadão, tenha a obrigatoriedade de levar de volta para o ponto de entrega obrigatória, não PEV, mas obrigatória, fazer com que o município colete do ponto de entrega obrigatória. E aí onde é que estão os municípios? Vamos ser bem verdadeiros. Onde é que está a coleta seletiva? Então nós temos que fazer a coleta seletiva. Nós precisamos fazer com que, através da coleta seletiva, tirar o catador de puxar carroça. Colocar o catador no seu devido lugar, decente, dentro do centro de triagem, que poucos municípios têm. Poucos municípios têm. Muitos municípios têm hoje, sabe o quê? Rua coberta. Rua coberta. Dinheiro para isso está se conseguindo. E vale lembrar, não é dinheiro do turismo, não. É dinheiro do contribuinte. O que nós precisamos é centro de triagem, de forma adequada, colocar o catador lá dentro, para triar os lixos, que não são lixo, é matéria-prima. Eu sou empresário do segmento da reciclagem, e vou dizer para vocês, nós temos dificuldade de encontrar a matéria-prima na quantidade e na qualidade. Nós temos dificuldade. Mas quantos por cento é reciclado nesse país? Quase nada. Então, mas o lixo está aí. O lixo está aí. Então é uma questão, gente, de prioridade. Logística reversa é fazer o município implantar a coleta seletiva, colocar o centro de triagem, contratar o catador para trabalhar dentro, colocar uma renda digna para ele, tirar o lixo do mar, porque aí ele não vai para o mar, porque não é lixo, é matéria-prima, e hoje as prefeituras estão enterrando dinheiro com dinheiro público. Então nós temos que, eu acho que, atacar na fonte, senador, fazer com que a nossa política de resíduos sólidos possa ser instalada, fazer com que as prefeituras, se falem financeiro, não tenham, como é que tem para isso, como é que tem para aquilo, e não tem para fazer a economia certa, que é enterrar menos com o seu próprio dinheiro? A conta se paga, vamos ser bem verdadeiros. Então está faltando aqui é compromisso e responsabilidade. Aquilo que bem falou aqui o promotor do Ministério Público é uma obrigação. É obrigação. Sendo assim, nós vamos ter uma indústria fortalecida, nós vamos ter um segmento fortalecido, mais oportunidade, municípios fortes. Então, gente, eu estou trabalhando de verdade, me desculpe os prefeitos aqui. Zé Milton, meu colega deputado, na Assembleia Legislativa eu estou construindo, senador Amin, um projeto que faz com que município algum do nosso estado receba recurso de convênio simplificado do governo, se não tiver o centro de triagem, se não tiver a coleta seletiva instalada dentro do seu município. Caso contrário, meu amigo, toque o seu município com o teu recurso próprio, porque do governo não vai vir. Então esse é um projeto que eu espero ter êxito na Assembleia Legislativa, mas que vai mudar a vida, não só do catarinense, vai mudar a vida do país e do nosso mundo. Muito obrigado. Sem dúvida, uma iniciativa inteligente, uma iniciativa inteligente e necessária. Parabéns. Com a palavra, o deputado José Milton, segue após a prefeita Dalvânia, depois o nosso prefeito Valdir Fontanella. 2 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimentar o senador Espiridião Amin, cumprimento todas as lideranças aqui presentes. Esta é uma reunião muito importante. Essa audiência, senador Amin, é estratégica. Vir aqui, ouvir o segmento, desde a categoria dos empresários, trabalhadores, sindicatos ligados ao setor, a Federação dos Recicladores aqui de Santa Catarina. Tem sido, para mim, uma reunião de muito aprendizado. E este é um tema muito importante em qualquer região do país, mas mais ainda aqui no sul de Santa Catarina, pela pujança, pela importância, por tudo que a indústria plástica significa em termos econômicos, sociais, para esta região. O empresariado nosso está de parabéns. Nós precisamos debater e encontrar caminhos.
E a gente não vê eu vejo aqui a presença das universidades discutindo e buscando soluções. Eu vejo aqui a presença dos segmentos econômicos também, das associações. E não tem outro caminho que não seja a melhoria da valorização dos catadores, vamos chamar assim, mas na verdade deveria até ter outro nome, e recicladores. Acho que nós temos que criar políticas públicas que valorizem o trabalho deles, porque eles é que estão na ponta, que vão lá recolher, evitar que a embalagem vá para o mar. E obviamente que nós temos que criar também caminhos para melhorar o nosso sistema de aterros, não só no plástico. Os aterros sanitários nossos estão defasados, é coisa de 40 anos atrás. Em outros países tem equipamentos hoje que aproveitam os resíduos, os lixos, para a produção de energia, de outros produtos, com muita eficiência. E aí o país, ele tem que investir nisso. E obviamente que continuar o caminho de pesquisa, de desenvolvimento, para tornar, a partir dos próximos anos, cada vez mais o plástico menos poluente. Eu vejo esses passos na minha vida muito claro. Valorizar os recicladores e catadores, mudar o nosso sistema de aterros sanitários para outros equipamentos, máquinas que reaproveitam esse material com mais eficiência, não só o plástico, e investir em pesquisa. Senador, o senhor é um homem muito inteligente, mas nós estamos na era da inteligência artificial. E o nosso sistema de reciclagem ele está muito defasado. Se o governo ou a própria iniciativa privada investir em pesquisa, a gente rapidamente vai descobrir muita coisa boa que vai ajudar a manter esse sistema da indústria plástica, que ela existe nessa pujança porque ela é necessária para a vida do cidadão. Se tivesse outro produto, o cidadão não estaria utilizando o plástico como ele usa, porque ele é importante para a nossa sociedade. Ele estaria utilizando a madeira, papelão, outros produtos que muitas vezes são mais agressivos ainda para o meio ambiente. Então tem caminho, é necessário buscar um sistema melhor, se investirmos nisso, e obviamente que tornar esse segmento cada vez mais sustentável ao longo do tempo, econômico, socialmente, que é fundamental para nós, mas também sustentável ambientalmente. Eu tenho conversado com os empresários do setor, todos estão buscando isso. E tem caminhos, então eu me coloco aqui também o nosso mandato como deputado estadual à disposição do segmento para ajudar a nível de Santa Catarina a construir políticas públicas que vá ao encontro deste segmento. Vamos em frente. Muito obrigado, deputado Hamilton. Meus cumprimentos pela sua participação. Segue-se a nossa prefeita Dalvânia. Logo depois, prefeito Valdir... Pode subir, Dalvânia. Valdir Fontanella. Quero registrar a presença de Valmir Cabral Neto, que representa aqui a Fiesc. E logo depois do nosso prefeito Valdir Fontanella, o senhor Manuel Lisboa, representante do Simplast do Rio Grande do Sul. Por favor. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar de uma forma especial, parabenizando e agradecendo o senador Amin por nos proporcionar este momento. Grande iniciativa, senador. Criar novos hábitos exige conscientização, exige incentivo e exige investimento. Eu confesso que Sara como uma das cidades da América Latina que mais produz descartáveis, eu fico envergonhada de não dar o exemplo. E saio daqui hoje dizendo a vocês, queridos empresários da indústria plástica, que investem o seu capital em minha cidade, aos trabalhadores aqui presentes que emprestam os seus talentos neste ramo de negócio, que daqui para frente vocês terão uma prefeita focada,
que vai priorizar, estudar, investir, estabelecer metas para que a gente possa, além de produzir bastante descartável plástico, gerando emprego e renda, possa também dar o exemplo. Muitíssimo obrigada. Como eu conheço o DNA dela, DNA em todos os sentidos, eu tenho certeza que ela vai deixar os marmanjos com inveja. Parabéns. Com a palavra, o nosso prefeito Valdir Fontanella, segue-se a ele o senhor Manuel Lisboa e depois o senhor Luciano Lubet, que representa a Associação Brasileira dos Representantes do Ministério Público Ambiental. Gostaria de cumprimentar Fala, Fontanella. Gostaria de cumprimentar sempre o nosso senador Esperidião Amin, que vem fazendo um trabalho magnífico no Senado Federal, exemplo para os mais senadores que nós temos na República. Parabéns, deputado. Senador, desculpa. E que você está fazendo para a cadeia de plástico, algo de muito importante. Sabemos que na nossa região, a segunda economia é o setor de plástico. E aonde vamos colocar esse povo? Onde vamos colocar esses empresários que investiram todos a sua fortuna dos dias de sua vida e depois vai por água abaixo? Gostaria de dizer ao deputado Weber que nós temos um consórcio, o SEISURES, formado por 7 municípios, que nós temos a cadeia reversa do lixo. Fizemos a coleta seletiva nos 7 municípios, levamos para o aterro sanitário, fizemos a classificação de todo esse produto e temos 2 cooperativas que faz a destinação final dos produtos reciclados. Então, nós já estamos fazendo isso e vamos ampliar ainda mais, conversando com os nossos prefeitos. Nós precisamos ampliar ainda mais a cadeia do plástico, que o plástico estava um pouco esquecido. Nós vamos fazer com que nós sejamos um exemplo da região sul, porque nós estamos vivendo na REC, o maior produtor de plástico de Santa Catarina. Muito obrigado e que nós vamos fazer o possível para que a política reversa tenha seu futuro. Muito obrigado. Obrigado, senador. Tenho certeza de que o empresário e prefeito Valdir Fontanella também vai dar bons exemplos. Como anunciei, o senhor Manuel Lisboa, do Simplast, do Rio Grande do Sul, segue-se o senhor o Dr. Luiz Henrique Hartmann. Obrigado, senador. Boa tarde a todos. Eu sou engenheiro de materiais há mais de 30 anos, trabalhei muito na indústria petroquímica e em algum momento da minha vida eu perguntei também o que eu estou fazendo aqui, isso faz sentido, não faz sentido. E aí fui buscar ciência para responder isso. Então hoje, quando a gente fala do plástico, quando a gente pensa em tirar o plástico, a gente está pensando em tirar alguns direitos da população. Principalmente quando a gente fala de descartável, nós estamos discutindo a questão de saúde e a importância disso. Se eu tiver que fazer a substituição do que eu utilizo hoje, eu vou ter que trocar isso e significa que eu vou ter um impacto ambiental muito maior. Então, não faz sentido. Gostaria que os senhores olhassem para uma ferramenta muito importante que se chama-se análise de ciclo de vida, onde eu consigo comparar todos os materiais. E quando eu comparo todos os materiais, infinitivamente o plástico é o que tem o menor impacto ambiental. Agora temos um problema, sim. No meu ponto de vista, nós temos um problema. O maior problema que eu tenho hoje é quando eu tenho vazamento no sistema. O André colocou muito bem. O material que sai fora do sistema por um descarte incorreto ou por uma gestão não correta, ele acaba tendo um impacto, sim. Além de eu ter um impacto ambiental, eu estou perdendo matéria-prima que eu poderia estar usando para fazer a reciclagem. E aí, senador, eu acho que tem uma coisa muito importante, que o último campanha, que as campanhas que o Brasil fez foi muito forte. Quando a gente fez a campanha Escove Seu Dente,
A população hoje mudou. Quando eu fiz campanha do cinto, mudou. Quando eu fiz campanha com AIDS, mudou. E a gente, o último que eu vi, senador, foi um negócio chamado Sugismundo. Então, eu acho que a gente tem que trazer essa campanha, educar corretamente e não só a educação, obviamente punir. E a terceira coisa que eu acho que é muito importante para resolver o problema da gestão é investir em tecnologia. Investir em tecnologia para facilitar a vida dos catadores, para trazer equipamentos hoje, principalmente do plástico, evoluiu significativamente. Hoje eu tenho tecnologia que se separa por cor, por tipo de plástico e que eu consigo fazer isso em alta quantidade. Então, minha sugestão, façam um pouquinho, trazer um pouquinho mais de conhecimento para a cadeia. Esse fórum é fundamental e, principalmente, investir nessa parte de educação ambiental. Muito obrigado a todos, boa tarde. Obrigado, senador. Concedo a palavra ao senhor Luiz Henrique Hartmann, ao tempo que registro a presença da senhora Edna Antunes, que representa aqui o deputado Marquito. E registro a presença do deputado Pepe Colasso. Seja bem-vindo. Boa tarde, senador. Prazer em revê-lo. Estar junto discutindo assuntos dos quais já tivemos juntos no passado, da defesa do setor plástico e da indústria de reciclagem do plástico. Eu sou hoje presidente executivo da Associação Brasileira Empresarial dos Recicladores de Plásticos, Reciclagem Mecânica. O objetivo dessa instituição, foi criada dessa associação, é na defesa dos interesses de um setor que vem sendo totalmente esquecido no cenário de tudo que está se falando em política. Temos uma reforma tributária que não trouxe nada, pelo contrário, que vai trazer uma carga tributária muito maior. Temos o processo, todos os projetos de banimento do plástico. Aqui o nosso associado Volney, tá? Teve aqui o deputado e associado da associação, da BRER, falou que hoje tem dificuldade de completar a sua capacidade produtiva. Isso não é um fato da empresa dele, é um fato de todas as empresas de reciclagem nacional. Então, vocês imaginem se hoje, na situação que nós estamos, com as cooperativas não conseguindo entregar tudo que o setor precisa, tivermos banimento, nós vamos fazer uma coisa, nós vamos rasgar tudo que se fala de economia circular. Porque a economia circular hoje, o combustível da economia circular no país, ou em qualquer parte do mundo, é o plástico. Pergunta para as unidades catadoras, os catadores, o que mais remunera, o que tem mais valor, é o plástico. Se nós banirmos o plástico, nós vamos acabar com a economia circular. Paramos de falar de economia circular e vamos olhar para o futuro que vai matar todas as empresas de reciclagem. A associação tem pleitos hoje, junto ao gestor do comitê da reforma tributária, para buscar incentivos de crédito presumido, que da maneira como foi escrito, não atende, pelo contrário, penaliza. Temos também vários pleitos hoje, né, também, que é um fator muito importante que vale a pena dizer aqui. Hoje, o plástico reciclado tem a mesma classificação NCM do plástico virgem. E isso faz com que qualquer movimento que tenha em favor do plástico virgem reflita no plástico reciclado, reflita no plástico virgem. Isso também está se trabalhando junto à Secretaria da Fazenda e ao MDIC para se criar uma nomenclatura específica, porque aí passará a ter, digamos assim, dados importantes especificamente do setor. Hoje ninguém sabe exatamente quanto se recicla. Cada entidade tem um número. Cada entidade tem um número. Com a nomenclatura específica, nós vamos conseguir trabalhar exatamente com os números específicos do setor de reciclagem. Muito obrigado pela atenção e pelo tempo. Eu darei agora sequência a uma obrigação que quem preside uma audiência pública tem que fazer com os que recorreram a este
a esta audiência pública com perguntas objetivas. Eu vou lê-las rapidamente. Rúbia de São Paulo. Como esses projetos de lei impactam as indústrias, os empregos e a cadeia da reciclagem de plástico no Brasil? Em síntese, esses 3 projetos de lei e o decreto, sem uma reação inteligente que nós estamos aqui procurando, resultariam no banimento da indústria. Ou seja, este risco é que determinou a realização desta reunião. Senhor Cláudio, do Rio de Janeiro, gostaria que fosse esclarecido se a logística reversa do plástico é de responsabilidade do fabricante e do revendedor. Evidente que aqui foi debatido que é do fabricante. Eduardo de Rondônia. A indústria está assumindo a responsabilidade suficiente pelos resíduos que produz ou o ônus permanece com a sociedade? Esse é o sentido do debate desta audiência pública. Daniele, do Distrito Federal. Um imposto sobre a produção de plástico poderia ajudar a reduzir descartáveis e incentivar práticas mais sustentáveis na indústria? Vou deixar de responder. Maria, de Minas Gerais. Se quisermos que os nossos jovens e crianças tenham um futuro, regulamentem de forma que os plásticos parem de poluir o planeta. Estamos tentando dar uma resposta. Rosalvo, de Distrito Federal. O uso de plástico só para usos nobres, como, por exemplo, o uso médico. Nada justifica copos de plásticos podendo ser substituídos por papel. Eu respeito a pergunta. Henrique, do Distrito Federal. É viável criar diretrizes para que os municípios realizem a coleta seletiva fracionada por dias de semana e por tipo de material? Assunto muito bem focalizado nesta reunião. Melca, do Maranhão. Como conciliar a redução do uso de plásticos descartáveis com a manutenção de empregos e da competitividade da indústria? Foi o sentido desta reunião. Fred Jogger, do Rio de Janeiro. Como banir embalagens multicamadas vitais para conservar alimentos sem que o custo da transição cause aumento no custos para o cidadão? Também é o objetivo desta audiência. Priscila, do Espírito Santo. Como será feita a fiscalização para que haja realmente uma punição para quem continuar produzindo qualquer plástico de uso único? Ninguém está pensando em punir, está pensando em punir o efeito do mau descarte. Finalmente, mais 3 perguntas. Axel, do Rio de Janeiro. O Brasil é o maior potencial para a produção de bioplásticos, conciliando economia e ecologia. Este caminho deve ser explorado. Luiz, do Maranhão. O problema da reciclagem do plástico é a falta de padronização das embalagens, composição, cor e contaminação, como a cola do silicone. É uma observação técnica. Samara, de São Paulo. Fortalecimento das cidades com lixo zero. Redução de impostos e verbas específicas para o combate. Creio que isso foi abordado pelas intervenções. Solicitaram ainda a palavra e eu vou conceder por 2 minutos, chamando os 3 solicitantes. Ricardo Melo, representante da Câmara de Descartáveis do Brasil, vinculado à Abiplast, por favor. Valmor de Paula, superintendente regional do Ministério do Trabalho em Santa Catarina. E o nosso deputado Pepe Colasso, que emergiu a tempo. Por favor, podem subir. Eu tenho que concluir a nossa sessão no prazo estipulado pela logística do Senado Federal. Portanto, cada um dos senhores tem exatos 2 minutos para falar. Perfeito. Gente, boa tarde. Eu estou falando aqui pensando na indústria de descartáveis. Eu faço parte de uma câmara que tem várias indústrias. E teve uma pergunta que o senador não respondeu, eu vou responder. Por que o copo plástico é melhor que o copo de papel? O copo de papel pesa 4 vezes mais que um copo plástico. O papel, 1 tonelada de papel, ele usa muito mais energia e muito mais água para ele ser retirado da natureza.
Esse copo de papel custa 10 vezes mais caro que um copo plástico e tem um detalhe importante, o copo de papel não pode ser reciclado. Porque quando você pega um copo de papel para a água não vazar, você põe um plástico dentro do copo de papel. 99, alguma coisa por cento de todos os copos brasileiros de papel não são reciclados. Ou seja, entre um copo de papel e um copo de plástico, faça, por favor, um grande favor para toda a sociedade. Use o copo de plástico. E indique para todas as pessoas que o copo plástico é um copo muito melhor para a natureza e para o meio ambiente do que o copo de papel. Essa é a resposta do porquê que a gente não tira o plástico e coloca o papel em todos os lugares. Obrigado, gente. A segunda coisa importante para falar para vocês, que na hora que a gente muda de plástico para papel, sabe o que a gente faz? A gente transfere empregos para a Ásia, a gente transfere empregos para a China, porque nós somos muito fortes nos descartáveis. Não entram descartáveis de fora do Brasil. Você não vai comprar um copo descartável chinês ou de outro lugar. Nós somos os melhores fabricantes de produtos descartáveis que existem no mundo. E aí a gente vai lá e troca por um copo de papel fabricado na Ásia. Parabéns, mandamos emprego para fora, mandamos renda para fora. E tudo aquilo que aconteceu em todos esses municípios, eu sou de São Paulo, mas olha, vou ser muito sincero, eu fico entusiasmado de ver o que vocês estão fazendo aqui em Santa Catarina pelo nosso país. A gente está defendendo a economia do nosso país. O plástico tem vários estudos que mostram que ele é muito superior a todos os outros materiais. Tem um problema. A gente tem que coletar, a gente tem que separar, coletar e reciclar. É só isso que a gente tem que fazer e é exatamente por isso que a gente está tendo esse debate aqui. Agradeço muito aqui vocês estarem me ouvindo e, por favor, vamos segurar a onda no plástico. Bora lá. Muito bem. Muito bem. Obrigado, querido. Concedo a palavra ao senhor Valmor. Segue-se o deputado... Boa tarde a todos, boa tarde a todas. todas. E chamo para cá o senhor Luciano Furtado Loubet, que eu acabei confundindo, que representa a Abrams, já citado. Por favor. Começa o tempo agora, senador. Quero cumprimentá-lo inicialmente, senador Espiridião Amin, cumprimentar o Reginaldo, que é um dos presidentes dos sindicatos patronais, cumprimentar nosso colega Carlos Decor, do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Plástica, e dizer que aqui, senador, não tem divergências. São trabalhadores, a categoria econômica, governo e o Poder Legislativo discutindo soluções para um problema que nós temos que nos unir. Enquanto Ministério do Trabalho, nós promovemos a 2ª Conferência Nacional do Trabalho no sistema tripartite, que é governo, que é os empresários, são os trabalhadores debatendo os problemas da sociedade brasileira. E o Poder Legislativo, e aqui quero parabenizar na pessoa do senador Espiridião Amin, tem o dever, a obrigação de ouvir a base para levar as soluções e transformar isso em legislação, senador, para que nós possamos ter um padrão de conduta social e que todos respeitem essa legislação. O promotor de justiça colocou muito bem, se nós não tivermos leis que regulamente e que faça que as pessoas tenham uma conduta padronizada, nós não vamos ter solução. Nós não podemos discutir mais, na minha concepção, enquanto representante do Ministério do Trabalho, o banimento do plástico. São milhares de trabalhadores no Brasil, nós não estamos discutindo só Santa Catarina. São milhares de trabalhadores no Brasil, é uma área econômica necessária, um produto necessário e que nós temos que buscar, sim, destinação que não polua o meio ambiente, que possa ser reciclado. E aqui foram vários depoimentos de técnicos dizendo que é possível o reaproveitamento. O que nós precisamos é, governo municipal, governo estadual, fazer campanhas de conscientização e, principalmente, investimentos, porque quando se gasta numa cooperativa de coletadores, não é gasto, é investimento. E eu quero fazer um desafio aqui, presidente Reginaldo, com a Fiesc. Vamos fazer um encontro tripartite em Florianópolis, vamos debater e vamos tirar subsídios para que seja feita uma legislação de manutenção
e principalmente de crescimento da indústria plástica, com mais empregabilidade, qualidade de vida e saúde para a classe trabalhadora. Obrigado, senador. Muito bem. Quero lhe agradecer pela contribuição construtiva e crítica que o prezado amigo fez aqui. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Pepe Colasso. Segue-se. Eu peço desculpa, porque eu já tinha mencionado o seu nome e acabei deixando de chamá-lo. Obrigado, senador Amin. Cumprimentar a todo o povo que hoje está lotando aqui a cidade de São Ludgero para debater um assunto tão importante. Cumprimentar os nossos pares da Casa Legislativa de Santa Catarina, deputado Zé Milton, deputado Vonei, e em especial o nosso senador Espiridião Amin, que traz esse debate aqui para o sul do estado de Santa Catarina, na qual nós temos uma cadeia produtiva muito forte no ramo do plástico e temos que ter muita responsabilidade para tratar desse assunto. Esse assunto que agora está em voga no Senado Federal e que nós temos um parecer, senador Amin, que esse assunto não pode ser colocado apenas a questão ambiental ou as questões subliminarmente que se dizem respeito ao meio ambiente. O meio ambiente ele tem que ser protegido sim, mas ele tem que se levar em conta a questão do desenvolvimento econômico, a questão da justiça social. E eu não tenho dúvida que se você romper qualquer questão de produção de plástico hoje, no nosso sul do estado ou no nosso país, você vai criar um impacto social muito mais forte do que a defesa do meio ambiente. Nós já discutimos alguns projetos de lei que passaram na Assembleia Legislativa e eu tive a incumbência de relatar na Comissão de Constituição e Justiça. Uma delas, senador, foi a proibição da sacola plástica nos supermercados. E eu rejeitei essa proibição no meu parecer, porque a justificativa era apenas a proteção do meio ambiente, mas não tinha nada de justificativa quando se dizia da questão do número de empregos que iam faltar, da questão do desenvolvimento econômico, da questão de toda uma cadeia produtiva que traz riqueza, que traz desenvolvimento para uma região. Isso tem que ser sine qua non, tem que ser prioridade numa discussão. E hoje em dia, com a tecnologia, com a inteligência artificial, nós podemos ter dados completos para desenvolver estudos na qual a gente melhore o nosso sistema de recuperação dessas questões do plástico, nas questões de trazer tecnologia suficiente para não causar efeitos negativos no meio ambiente. Então, sempre trazendo em tona também a questão da responsabilidade social, da questão da responsabilidade econômica em defesa dessa cadeia produtiva que gera muitos negócios e gera muita riqueza para toda a nossa região. Parabéns mais uma vez ao Senado e à defesa e à postura do nosso senador. Quero cumprimentar o deputado Pepe Colasso. Concedo a palavra ao nosso doutor Luber. Senador, muito obrigado por conceder a palavra para a Abrampa, que é a Associação Brasileira de Membros do Ministério Público Ambiental. E eu gostaria de ressaltar nesse tema 3 pontos importantes. Nós temos um marco normativo que fala da responsabilidade compartilhada na gestão de resíduos. Poder público, população, empresas, recicladores, catadores. E nós temos algo no Brasil que é inédito no mundo, que se chama rastreabilidade do resíduo, através do sistema SISREV, que a Abrampa apoia o Ministério do Meio Ambiente e vários estados, inclusive aqui em Santa Catarina. Semana passada foi lançado esse sistema, que permite que eu saiba, desde o CPF do catador de rua, até quem vendeu para a cooperativa, para a indústria recicladora, toda a rastreabilidade de todos os materiais. Com isso, a gente tem números para dizer o que funciona, o que não funciona. O que a gente precisa é de incentivos para que essa cadeia funcione. Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa fortalecer o sistema de logística reversa, a responsabilidade compartilhada e a rastreabilidade dos produtos, e agora com conteúdo reciclado. Segundo ponto, a gente precisa de uma desoneração tributária da cadeia de reciclagem. É ilógico eu pegar aquele copo descartável da empresa que nós visitamos hoje, mandar para Mato Grosso do Sul,
pagar imposto para chegar lá, e quando esse mesmo copo descartável volta como resíduo, eu tenho uma nova tributação. Isso se chama bitributação. É ilógico, nós precisamos desonerar essa cadeia da reciclagem. E o terceiro ponto, a questão da lei de incentivo à reciclagem. O Senado ou o Congresso pode contribuir muito se deixar claro que o percentual de investimento da lei de incentivo à reciclagem não concorre com o esporte, não concorre com a cultura. Que a gente possa ter esses investimentos todos destinados à cadeia da reciclagem, porque assim nós podemos encontrar estrutura, incentivos e desenvolvimento tecnológico para essa cadeia. Muito obrigado. Quero deixar aqui um pedido. Eu gostaria que os integrantes do sindicato das indústrias de plástico, com a sua colaboração, me apresentasse um texto base para eu estudar em termos de consultoria legislativa do Senado e seguir neste caminho. Ou nós destacamos a reciclagem como uma atividade que é essencial para o meio ambiente, mas antes disso, para a atividade econômica, ou ela vai disputar com outras atividades igualmente meritórias, mas que não têm o mesmo sentido. Então, eu não teria nenhuma dificuldade de dar exclusividade no projeto de lei a esta iniciativa, especialmente por ser originária do Ministério Público, que é sempre visto como um crítico. Mas aqui em Santa Catarina não é assim. Porque eu não posso deixar de mencionar que foi um procurador de Justiça Federal, que deu início em Santa Catarina à verdadeira recuperação do solo do sul do nosso estado, que foi bastante machucado pela indústria do carvão. Refiro-me ao doutor Darlan, que foi um procurador de solucionática. Solucionática, porque a problemática do carvão nós sempre tivemos e teremos. Então, uma iniciativa neste sentido, com o apoio do sindicato e de sua lavra mesmo, eu examinarei com o maior carinho. Muito obrigado. A Abrampa costuma apresentar notas técnicas para o Legislativo também, a gente se compromete Será muito bem nesse recebido. avanço da economia circular. Muito obrigado. Eu tenho o dever agora de encerrar a nossa audiência pública. Quero agradecer muito efusivamente a toda a nossa gente, toda a população que acorreu. Nós jamais poderíamos fazer uma audiência com essas presenças em Brasília. Ou seja, me congratulo com a decisão tomada na CAI. Quero agradecer ao presidente da CAI, senador Renan Calheiros, por ter acolhido o nosso requerimento, aos prezados companheiros e companheiras da CAI, a equipe que aqui se deslocou, tanto da DV Senado, quanto da Secretaria da Comissão, e pedir aqui uma salva de palmas à democracia, que permitiu a realização desta reunião. Eu, pessoalmente, fico gratificado, quero agradecer ao Renan, casualmente Renan Schlickman, bem da terra, né? E ao Amaro, por me darem o suporte, e ao mestre Reginaldo, pela determinação que nos fez realizar esse evento singular na história do Senado, na história da indústria de Santa Catarina. Senador, nós não podemos deixar, antes de acabar esse evento, agradecer ao senhor. O senhor, desde 2022, o senhor nos tem acompanhado e sempre tem dado bons frutos. Esperamos que essa amizade, esse conteúdo que o senhor falou até hoje, tenha continuidade. Bem, muito obrigado. Sucesso, muito obrigado. A sessão de audiência pública está encerrada no prazo conforme prometido. Muito obrigado. Deixa eu andar lá para dos servidores e dos visitantes no espaço sagrado, onde a democracia se manifesta em sua forma mais viva, o Parlamento.
é importante destacar, senhor presidente, que no âmbito do Congresso Nacional, essa segurança, promovida pelas polícias legislativas federais, não se restringe à parte intramuros dos seus edifícios, fazendo-se presente em todos os lugares onde o livre exercício do mandato parlamentar seja, porventura, ameaçado. Mas essa presença não é fruto do acaso, senhor presidente. Uma polícia própria do Poder Legislativo não é um capricho institucional, é uma exigência constitucional. Decorre de um princípio fundamental da República, a separação dos poderes. É por isso que as polícias legislativas federais são as únicas forças que estão presentes em todas as constituições concebidas até hoje na história do constitucionalismo brasileiro, inclusive na Constituição do Império de 1824. É por isso, aliás, que não há democracia plena se o espaço onde as leis são debatidas não for livre e seguro. A inviolabilidade do parlamento é condição para o livre exercício do mandato. E o livre exercício do mandato parlamentar, por sua vez, é condição para que a voz do povo seja ecoada e ouvida. Para garantir tudo isso, a atuação das polícias legislativas federais vai muito além do policiamento ostensivo. Elas protegem os deputados, senadores, servidores e autoridades nacionais e estrangeiras, conduzem investigações, instauram inquéritos policiais, executam busca e apreensões, atuam nas áreas de inteligência e contra-inteligência, além de prestarem apoio à Corregedoria, às CPIs e aos demais órgãos que compõem as casas do Congresso Nacional. Trata-se, portanto, de atuação especializada, constitucionalmente fundamentada. Senhor presidente, vivemos tempo de polarização intensa, em que as instituições são questionadas e autoridades são ameaçadas. O debate democrático, por vezes, cede espaço à hostilidade. É exatamente nesse cenário que o papel das polícias legislativas federais ganha ainda mais relevância. São elas que garantem que o Congresso Nacional continue funcionando com segurança e tranquilidade, que deputados e senadores votem sem medo de serem coagidos por defender os seus pontos de vista, que a ordem dos trabalhos legislativos seja quebrada, que a democracia, mesmo sob pressão, se curve a qualquer tipo de violência. Nesse ponto, senhor presidente, quero destacar que a Polícia Legislativa Federal da Câmara dos Deputados, sob a suprema direção do presidente Hugo Mota, envidará todos os esforços para coibir qualquer tipo de violência ou ameaça que seja direcionada contra os deputados federais. Por isso, ao celebrar esta data, não podemos deixar de falar em valorização. Valorizar o policial legislativo é reconhecer que ele exerce função de Estado e não de governo. É garantir condições dignas de trabalho, equipamentos adequados, formação continuada e remuneração justa. Afinal, a segurança do parlamento não é custo, é investimento na democracia. Da mesma forma que não há saúde pública sem médicos e enfermeiros, não há que se falar em parlamento livre e seguro sem uma polícia legislativa forte e valorizada. Esses profissionais são a linha que separa a ordem do caos no espaço mais sagrado da República. Por tudo isso, a todos os policiais legislativos da Câmara, do Senado, das casas legislativas dos estados, homens e mulheres que, dia após dia, velam pela democracia, deixo o meu respeito, minha admiração e o meu mais profundo agradecimento. Que esta data fortaleça o reconhecimento da categoria, reafirme a importância constitucional de sua missão, inspire as autoridades a avançar na valorização destes nobres servidores. Que Deus abençoe todos. Muito obrigado.
Convido para fazer uso da palavra o senhor presidente da Associação dos Policiais Legislativos do Distrito Federal, Rafael Maurício Correia. Senhor presidente, senador Exalci Lucas, senhor deputado federal pelo DF, deputado Fraga, diretor da Polícia da Câmara dos Deputados, Jason Rodrigues, o nosso diretor da Polícia Legislativa do DF, Luiz Alberto, e o nosso colega Gilvan Viana, diretor da Polícia do Senado, demais autoridades presentes, colegas policiais legislativos, senhoras e senhores. Primeiro, quero dizer que é uma honra estar aqui no Dia do Policial Legislativo, tendo essa oportunidade de tecer algumas palavras aqui. E eu acredito que não há forma melhor de começar a falar da Polícia Legislativa do que iniciando primeiro pela importância do Poder Legislativo. A gente sabe, né, a história já nos contou aí que sempre que uma pessoa, um ditador, sempre que a democracia é quebrada, se inicia por fechar o parlamento, né? Tivemos experiências próximas aqui, até mesmo na América do Sul, até mesmo no nosso país. E, por isso, a nossa Constituição adotou a tripartição dos poderes, que em todos os países democráticos existe essa divisão das funções no Estado, em que cada um tem as suas funções típicas e existem as funções também, a questão do check and balance, né? De um poder resguardar o outro, né? Para evitar essa concentração. Então, creio que a Constituição veio nesse sentido, tanto que os parlamentares são invioláveis por opiniões, palavras e votos. E é fundamental. Lá no meu dia a dia na minha Câmara, é um pouco diferente da realidade aqui do Senado, porque a Câmara Distrital, ela tem um caráter híbrido. Nós tanto temos o caráter de Assembleia Legislativa como de Câmara Municipal. Os dois temas são tratados. E há uma proximidade maior da população com o nosso parlamentar. E é muito comum você ver que as pessoas querem se expressar, muitas vezes mesmo, e sempre quando eu estou ali na galeria orientando, o meu chefe sempre passa a orientação, quando nós estamos ali, as pessoas naquele afã de participar, de se expressar, de estar... E eu gosto sempre de lembrar ali, eu falo, olha, o parlamentar ali não é uma pessoa, ele é um representante da população. Então, não tem como você, uma pessoa sozinho, querer abafar a voz de uma pessoa que representa uma parcela da população. E o Poder Legislativo é isso. Aqui é a Casa Popular. E é aqui que se aprovam as leis que transformam a vida das pessoas, é aqui que se fiscaliza o Poder Executivo, é aqui que a democracia acontece todos os dias. Mas a democracia existe quando os representantes do povo exercem os seus poderes, o seu mandato com liberdade. E nós sabemos que os parlamentares, exatamente nessa situação, nessa importância que a Polícia Legislativa entra. Nossa missão vai muito além de fazer um controle patrimonial ou controle de acesso da casa. A Polícia Legislativa existe para garantir que o Poder Legislativo funcione com autonomia, segurança e independência. Protegemos as casas de leis, protegemos seus servidores, os visitantes e, principalmente, garantimos as condições para que os parlamentares exerçam livremente suas funções constitucionais. Nossa atuação envolve acompanhar os deputados nas agendas externas, nas audiências públicas, sessões itinerantes, CPIs, visitas institucionais e tantas outras atividades que extrapolam os limites físicos dos parlamentos. Onde houver a atividade parlamentar, deve existir a segurança institucional. Essa segurança ela exige preparo, exige conhecimento jurídico, exige inteligência policial e, num aspecto mais amplo, capacidade de prevenção. Essa exige também discrição, equilíbrio e compromisso absoluto com a legalidade. Por isso é tão importante que a Polícia Legislativa seja composta por policiais de carreira, selecionados por concursos públicos específicos e preparados para compreender as peculiaridades da atividade legislativa. Não se trata apenas de possuir treinamento policial, trata-se de conhecer profundamente o ambiente parlamentar,
compreender seus riscos específicos, respeitar sua autonomia institucional e desenvolver técnicas próprias para proteger um dos principais poderes da República. O Parlamento lida diariamente com informações extremamente sensíveis, projetos de grandes impactos econômicos, comissões de parlamentares de inquéritos, investigações, recebemos autoridades nacionais e estrangeiras, né? A todo momento lidamos com conflitos políticos e interesses públicos e privados se confrontam nessas casas. Os parlamentares são constantemente alvo de pressões, tentativas de influência e, infelizmente, muitas vezes de ameaças. Nós tivemos um ato aí da violência política, ele começou em 2016 e nós observamos que em 2024 ele praticamente triplicou, né? Nós sabemos ainda que há uma subnotificação dessas ocorrências. Então, é algo que diretamente impacta o nosso serviço e impacta a nossa democracia. Se o parlamentar não é livre para se opinar, para poder exercer a sua atividade aqui, fiscalizar e todas as demais atividades que ele cumpre, diretamente vai impactar a nossa democracia. E um ponto essencial nesse cenário é a questão da inteligência. A inteligência se constrói com confiança, continuidade, experiência e comprometimento institucional. Ela não pode depender de estruturas externas nem de profissionais vinculados a outros poderes. Cada poder da República deve possuir sua própria estrutura de proteção institucional, justamente para preservar sua independência constitucional. Fortalecer a Polícia Legislativa não significa criar privilégios, significa fortalecer o próprio parlamento, significa proteger a democracia, significa garantir que os representantes do povo possam exercer seus mandatos livres de qualquer tipo de intimidação ou interferência. Nesse aspecto, trazendo para a minha realidade, nós tínhamos lá na minha casa de leis, lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal, nós tínhamos um porte que era, até 2023, o nosso porte foi concedido pela própria casa. A Constituição deu a liberdade para as Assembleias Estaduais tratarem sobre o funcionamento das suas casas, dentre elas a sua polícia. Ocorre que em 2023 a nossa lei foi dada como inconstitucional e nós ficamos num limbo jurídico. Como é que nós iríamos realizar? Foi inclusive um ano com várias escoltas, com situações críticas na casa, e nesse momento uma das nossas colegas, Cristiane, teve a ideia, a gente procurou o senador Exalci Lucas, ele prontamente nos ajudou, conseguimos entrar ainda em 2023 com o nosso projeto de lei, aí passou aqui pelo Senado, pela Câmara teve um pouco mais de demora por questão da troca das casas, e também o nosso deputado federal Fraga nos ajudou também na Constituição de Segurança Pública, e no final do ano passado conseguimos conquistar novamente o porte institucional. Nós ficamos de 2023 a 2025 utilizando o porte particular praticamente, sem instrumento para trabalhar. Então, isso mostra um pouco da falta do cuidado, como que essa tripartição dos poderes muitas vezes não está equalizada. A gente vê que até natural, em vários locais acontece isso, o poder executivo tem um pouco mais de influência do que o poder legislativo, mas talvez não esteja a contento a nossa situação aqui. Então, nós conseguimos regularizar, graças aos nossos parlamentares que estão aqui, sempre estiveram de portas abertas para a gente, todo o gabinete, e nos ajudou assim de sobremaneira. Nosso porte passou em todas as comissões, e foi votação unânime, porém teve o veto, né? Nós tínhamos um dispositivo lá em que equiparava o porte hoje dos policiais legislativos ao de todas as outras categorias, e esse segundo dispositivo foi vetado, o veto ainda está para ser apreciado, mas isso deixa um pouco, né, mostra que a situação ainda não foi compreendida, a importância da Polícia Legislativa, e nos deixa um pouco, cria na gente um receio, né, nessa situação. Quanto à nossa realidade lá, né, nós temos orgulho da evolução que nós tivemos lá na Polícia Legislativa do Distrito Federal nos últimos anos. Avançamos em estrutura, em organização, avançamos na criação de setores especializados, na valorização do profissional e na modernização da instituição. Esses avanços demonstram que investir na Polícia Legislativa é investir diretamente na capacidade institucional desta casa de cumprir sua missão perante a sociedade.
mas ainda existem desafios. Seguimos defendendo uma polícia legislativa cada vez mais técnica, moderna, equipada, valorizada e reconhecida pela sua relevância na sua missão constitucional. Porque proteger o parlamento é proteger a voz do povo, é proteger a democracia, é proteger as instituições. E essa responsabilidade exige homens e mulheres preparados, comprometidos e conscientes da grandeza da missão que receberam. Quero, por fim, prestar minha homenagem a todos os policiais legislativos dessa casa, aos pioneiros que ajudaram a construir essa instituição, assim como na minha casa, aos colegas da Ativa que diariamente cumprem sua missão com coragem, profissionalismo e discrição, às chefias e os gestores que trabalharam pelo fortalecimento da polícia e aos parlamentares que compreenderam que uma polícia legislativa forte representa um parlamento forte. Que possamos continuar honrando nossa história e construindo um futuro em que nossa instituição seja cada vez mais respeitada, valorizada e reconhecida pela sociedade. Parabéns a todos os policiais legislativos pelo seu dia e muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra o senhor presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União, Sindileges, Alisson Souza. Boa tarde a todas e todos. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a mesa, as pessoas do senador Exalci, do deputado Fraga. Aliás, são, para quem não sabe, são parlamentares amigos dos servidores aqui dessa casa, da Câmara e do Tribunal de Contas da União. Eu não sei quantas vezes eu já bati na porta do senador Exalci para inúmeros projetos de leis e de interesse dos servidores das três casas e encontramos a porta sempre aberta. Muito obrigado, senador Exalci. Quero também aqui dizer ao deputado Fraga, que foi relator do último PL de recomposição salarial dos servidores da Câmara, implementado agora em março, também meu muito obrigado. Dizer também da satisfação em ser amigo da sua irmã, Salete, para quem não sabe, nossa colega lá do TCU, com quem dividi os corredores do tribunal durante muitos anos. Hoje ela já está aposentada, mas ao menos uma vez por ano a gente se encontra lá na Copa Sindileges, todo ano. Esse ano ela já está inscrita, já me ligou. Sua filha está aposentada? Quero também cumprimentar a todas e todos os colegas policiais, aqui nas pessoas do meu amigo Jasson, do Luiz Alberto, meu amigo Gilvan também. Aliás, Gilvan, que foi pai recentemente, parabéns pelo seu novo filho, Heitor, que está aqui, inclusive, acho que eu vi ele por aqui, estava aqui conosco, parabéns. Quero aqui também cumprimentar ao meu amigo Barros, que é diretor-geral adjunto da polícia. Para quem não sabe, já também foi nosso diretor lá no Sindileges durante alguns anos, compartilhamos lá a diretoria do sindicato. Cumprimentar aqui também Érica Ceolim, que é nossa diretora lá no Sindileges, servidora aqui dessa casa. Bom, aliás, esse ano é um ano de muitas comemorações, né? Nós temos aqui também os 80 anos da Secretaria-Geral da Mesa, da Diretoria-Geral, né, Roberta, que vai ser comemorado agora por esses dias. Mas, enfim, hoje é o dia da polícia, né? Vamos comemorar aqui os nossos amigos policiais, nossas amigas policiais. Quero dizer, assim, da satisfação de comemorar uma atividade que é feita, como foi aqui dita pelo nosso querido diretor Morales. Todas as constituições falaram sobre a polícia, desde 1824. Nós temos essa atividade que é de suma importância. Aqui nessas casas, aqui no Congresso, durante a semana, pode-se dizer que passa a população de uma cidade média aqui dentro dessa casa. E a gente tem uma absoluta sensação de segurança, graças ao trabalho de cada um das senhoras e dos senhores. Dizer também que é um trabalho que se estende para muito além, né, dessas estruturas aqui em Brasília. É um trabalho em todo o país, em missões internacionais, onde esses colegas trabalham. A gente vê o investimento que nos últimos anos vem recebendo das casas, e aqui eu quero parabenizar aos nossos presidentes, Davi Alcolumbre e Hugo Mota,
pelo investimento que vem fazendo em tecnologia, outros investimentos também na área de inteligência, que é de suma importância. A política é um território de disputas, né? A gente sabe disso, e não é em todo lugar que essas disputas muitas vezes são tratadas de maneira mais pacífica. Então, naturalmente, o trabalho que cada um de vocês exerce é um trabalho em prol das autoridades, mas em prol da democracia brasileira, e isso tem que ser bastante dito, porque a gente sabe da importância que é essa atividade, na maioria das vezes silenciosa, mas que todos nós sabemos qual é a sua importância para a democracia brasileira. Eu quero dizer que o Sindileges tem muito orgulho em representar as polícias aqui da Câmara e do Senado Federal. A gente vem procurando atender a diversos pedidos que são feitos ao longo do tempo, procurado se posicionar sempre ao lado das polícias naquilo que nos é requerido, em relação a muitas atividades. Também trabalhamos mais recentemente para garantir a aposentadoria especial com integralidade e paridade aos colegas lá da Câmara dos Deputados. Foi uma importante vitória que obtivemos recentemente. Plano de carreira e tantas outras questões. Também a polícia também começou em colocar o nível superior para os técnicos. Isso agora, mais recentemente, foi estendido para todos os técnicos aqui do Senado Federal. A Câmara também, recentemente, estendeu o nível superior. E, por último, agora o TCU. Mas tudo começou aqui na Polícia do Senado Federal. Então, meu muito obrigado por isso, porque foi uma conquista muito relevante para toda a categoria. E, claro, vamos continuar trabalhando. Temos algumas questões ainda que estão pendentes, que precisamos resolver. Até peço aqui o apoio do deputado Fraga, do senador Exalci. Nós precisamos reduzir o número de padrões aqui dos técnicos da Polícia do Senado Federal. Não há justiça no atual formato de 15 padrões, isso tem que ser melhorado. Também tem a questão do adicional de periculosidade, que nós precisamos transformar isso numa gratificação para ser levado para a aposentadoria. E tem outras questões que precisam ser trabalhadas para que se faça justiça aos nossos colegas aqui policiais. Eu quero dizer da satisfação, do orgulho, em nome da diretoria do Sindileges, de representar cada uma de vocês. Aqueles que ainda não são filiados, filiem-se, estejam junto conosco. Isso é muito importante, essa união. E eu quero aqui deixar os parabéns, em nome de toda a diretoria, a todos vocês. Contem sempre com o Sindileges e viva a polícia da Câmara e do Senado Federal. Agora eu convido todos a assistirmos o vídeo institucional preparado especialmente para essa solenidade pela Polícia Legislativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Passemos agora à entrega de moedas institucionais aos policiais que serão homenageados como forma de reconhecimento pelos serviços prestados. Convido a subir à mesa o senhor Nivaldo Werner Júnior, policial legislativo do Senado Federal, em reconhecimento da sua atuação de destaque no Senado Federal ao longo de mais de 40 anos. Período em que o homenageado atuou com dedicação e prestou grande contribuição à instrução de policiais. Muito bem. Convido a subir à mesa a senhora Tatiana Bortoluzzi Cardoso Werneck, policial legislativa da Câmara dos Deputados, em reconhecimento à sua destacada trajetória de mais de 14 anos de dedicação. Muito bem. Convido a subir à mesa o senhor Carlos Roberto dos Santos, policial legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, cuja trajetória, uma das mais longas e respeitadas na instituição, é hoje celebrada como modelo de dedicação e integridade. Passaremos neste momento a cerimônia de troca de moedas institucionais entre os representantes das Polícias Legislativas do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, bem como a entrega das moedas aos requerentes dessa sessão solene. Este ato simbólico reafirma os vínculos de respeito, integração e cooperação entre as instituições.
Quero, em primeiro lugar, dizer da minha alegria, a honra de presidir essa sessão, agradecer, inclusive, os policiais legislativos. Eu tive, Fraga, quando fui deputado, durante 6 meses, o acompanhamento dos policiais de uma ameaça que recebi quando fiz uma auditoria no segundo tempo, lá do Ministério, e aí recebi várias ameaças, inclusive aqueles cartazes, né, com várias ameaças. E, então, tive aí 6 meses acompanhado por 2 policiais legislativos, 24 horas. Então, agradeço. Correu tudo bem, não aconteceu nada, graças a esses policiais, né? Gente, cumprida a finalidade dessa sessão solene do Congresso Nacional, eu agradeço a todas as personalidades que honraram com suas presenças e convido todos os policiais legislativos presentes a direcionarem ao centro do plenário para uma foto oficial da solenidade. Aqui, no centro. Obrigado. Declaro... Terminou agora há pouco a audiência pública aqui em Santa Catarina, na cidade de São Ludgero. A Comissão de Assuntos Econômicos veio até o sul do país para debater projetos de lei relacionados à produção, ao uso, à limitação do uso e até à proibição de plásticos, sacolas, produtos recicláveis. Aqui da audiência participaram autoridades políticas, legisladores e participaram também os empresários, representantes das indústrias que produzem esses materiais, os representantes também dos funcionários que trabalham nessas indústrias e toda a sociedade. Nesta região aqui de São Ludgero, são 239 indústrias produtoras de plásticos e sacolas e elas geram mais de 12 mil empregos diretos e quase 50 mil empregos indiretos. O desafio aqui foi discutir como aliar a responsabilidade social e o compromisso com o meio ambiente, tendo em vista que a produção desses materiais é muito criticada, diz que prejudica muito o meio ambiente, mas também tem toda a parte social, geração de emprego e movimentação da economia nesta região, que é uma das maiores produtoras de plásticos, produtos recicláveis, sacolas do Brasil. Nós acompanhamos tudo, a audiência foi solicitada pelo senador Amin, que estava aqui presente, presidiu a audiência e agora vai dar andamento nos trabalhos e no andamento dos projetos de lei que estão no Senado Federal. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Brasil acolhe imigrantes de mais de 200 países. Santa Catarina é um dos destinos preferidos. Manaus se enfeita para a Copa. Tradição é patrimônio cultural da cidade. Uma viagem no tempo, do São João de Campina Grande 20 anos atrás ao de agora. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Cansei, já não dá mais. Você pisou demais. Pra frente é que se anda. Porque o Brasil é isso. No Brasil você vê isso muito, rock and roll com samba, com funk, com baião, com tambo, com não sei o quê. Eu sei que vai ser tudo, mas tenho que esquecer de lá, meu povo. Quero ver balançar. Joga fora do lixo. Joga fora do lixo. Joga fora do lixo.
muito rico, esse orgulho que eu tenho da cultura brasileira. Como a nova convenção da OIT promove o trabalho decente na economia das plataformas? Quais os impactos para empresas e trabalhadores? O assessor jurídico da CUT, Felipe Vasconcelos, a assessora especial de assuntos internacionais do Ministério do Trabalho e Emprego, Maíra Lacerda e Silva, e a advogada especialista da CNC, Luciana Diniz, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. A Umbanda, ela tem a origem africana, indígena e cristã. A gente vai ter a associação com os santos católicos, né, que foi o processo sincrético, a invocação da seiva das matas, da presença das matas como elemento vigoroso de força espiritual, e das tradições africanas, o culto aos orixás, né, o orixá, a força da cabeça. Boto Fé, neste sábado, 7h da manhã, aqui na TV Senado. A Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 2014 será disputada no Brasil e nós estamos muito contentes com essa grande festa. Estamos todos nos preparando com construções e reformas de estádios e melhoria nas ruas. Minha mãe me disse, muita gente está contra a Copa. Por isso, está tendo protesto, pois ao invés de colocarem o dinheiro nas escolas, na saúde, nas moradias e nos transportes, estão gastando dinheiro com os estádios. Mas temos que aproveitar que vai ter turista e gente, e temos que aproveitar que vai ter celebridades e ver o Brasil ser campeão mais uma vez. E eu vou ir no jogo. E no caminho, vai se eu encontro o Neymar, eu ia pedir um autógrafo a ele. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O futebol brasileiro chega a mais uma Copa em 2026 com um grave problema. Os times brasileiros vêm enfrentando crises financeiras que podem os levar à falência. E o endividamento atinge grandes times como o Corinthians, o Vasco da Gama, o Atlético Mineiro, Palmeiras, Bahia e outros times. Estimativas apontam cerca de 12 bilhões de reais se somadas às dívidas dos 14 times mais endividados do Brasil. Mas o que aconteceria ou o que acontecerá se times como Corinthians, Vasco da Gama e outros grandes clubes pedirem falência? Hoje é dia de falar de futebol. Recuperação judicial de clubes de futebol é assunto de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com o advogado e professor de Direito Luciano Ramos. Luciano, bem-vindo aos estúdios da TV Senado.
Muito obrigado, amigo. É uma alegria estar aqui na TV Senado, né? Um abraço aos telespectadores que acompanham o programa Cidadania e vamos bater papo sobre futebol. Vamos lá, você escreveu um livro, eu estou com ele aqui, que fala justamente sobre a recuperação judicial do Clube Empresa no Brasil. O livro está aqui comigo. E o Luciano Ramos, que é um corintiano, o time mais endividado do país, os valores realmente impressionam, 1,9 bilhões, perto de 2 bilhões de dívidas. Luciano, você começa esse estudo que você fez no seu livro, uma tese de doutorado, falando justamente sobre esse processo de recuperação de empresas. Né? Os times de futebol, em regra, são associações. Conta para a gente primeiro, né, o que mudou nesse processo de estudo, né, da legislação em termos de recuperação de empresas, no caso, clubes de futebol, que estão enfrentando crises financeiras, como é o caso desses times que eu citei aqui. São 14 clubes os mais endividados, não dá para colocar toda essa lista aqui agora. Mas por que esses clubes não falem com dívidas tão elevadas? Não, perfeito. A nossa legislação, Marcelo, é até interessante de comentar. A Lei 11.101 é uma lei de 2005. Antes disso, nós tínhamos a Lei da Concordata, né? Que era uma lei que tinha uma lógica de pagar credor. Ela não tinha uma lógica de recuperar empresas, né? E aí, importante que a Lei 11.101, ela trouxe um mecanismo de não só tem a quebra, mas também temos a recuperação da atividade. E aí é bom a gente até falar para o telespectador que quando a gente fala de empresa, isso é um sinônimo de atividade. A lei não protege o devedor, ela protege a atividade. Então, é muito comum você ver empresas que estão em recuperação judicial transferindo as suas operações para outros grupos empresariais executarem o mesmo objeto. Porque o que a lei quer? Proteger a atividade, porque é ela que mantém empregos, mantém pagamento de tributos, circula a economia na localidade no Brasil ou em regiões. Então, a Lei 11.101, ela trouxe essa lógica de recuperação. O que acontece? Os clubes de futebol, eles não são empresas na sua origem. Então, aqui no Brasil, nós temos a origem histórica de associações desportivas, que são associações civis. E a Lei 11.101 fala que lá é lei de recuperação judicial e falência de empresas e sociedades empresárias. Ou seja, os próprios empresários também estão submetidos à legislação. Associações não são empresas e não são empresários. Portanto, eles não estão sujeitos à nova lei de 2005 e, portanto, não estão sujeitos o quê? À falência. O que a gente pode fazer? Seria só o caso de liquidação da associação ou pelo rito que é da lei antiga, do antigo Código de Processo Civil de 73, que é a insolvência civil, que não tem a lógica de recuperação, só a lógica de pagamento de credores. Então, hoje o cenário é esse. Bom, para chegar a dívidas tão elevadas, nós conversávamos aqui um pouco antes de começar a entrevista, as dívidas já foram até maiores, caso do seu time, o Corinthians e de outros clubes. Isso aponta uma gestão ruim, para dizer o mínimo. Né? É difícil imaginar uma empresa, uma instituição, uma ONG qualquer, que chegue a dívidas tão elevadas sem pedido de falência, sem uma intervenção judicial ou coisa do tipo. Por que acontece isso? O que está acontecendo na gestão desses times de futebol e o que muda se os clubes passam de associação para clube-empresa? Tá. A lógica hoje que a gente tem nos clubes é a seguinte, né? No processo histórico do futebol brasileiro, ele é um processo que foi criado com uma lógica muito cultural e puramente desportiva no seu início. Claro que nós tínhamos a questão social, um distanciamento de quem poderia competir, quem não poderia participar, quem poderia ser atleta, quem não poderia. Só que foi enraizado na nossa cultura a cultura associativa dos clubes. Ela tem uma ligação direta com as pessoas que fundam os clubes e com a região que eles se encontram. Quando nós tratamos de associação e ele tem esse endividamento, o processo nosso legislativo ele não acompanhou a evolução econômica do futebol. O futebol antes deixou de ser um futebol amador para ser profissional e começou a chamar a atenção de patrocinadores, no rádio, depois com a TV, depois com patrocínio nos uniformes. E isso começou a gerar um mercado que antes a associação não se atentava. E a lógica da associação, ela não tem uma lógica empresarial que é um de controle financeiro muito mais robusto. Uma lógica de você ter uma governança muito mais equilibrada, então você precisa prestar contas de forma mais efetiva. A associação não. A associação ela tem um poder político em volta dela que ela vai reger se o clube vai para lá, se o clube vai para cá. E a lógica, geralmente, da associação não é uma lógica econômica. Ela não quer saber se o jogador custa 8, 12 milhões de reais.
Vamos ganhar ou não vamos ganhar esse campeonato? Nós vamos ter um grande plantel ou não vamos ter nesse campeonato? Então, a lógica é desportiva e, às vezes, não econômica. Por isso que os clubes, ao longo dos anos, foram preocupados apenas com o desempenho esportivo e deixado de lado um pouco a questão econômica, tendo em vista que não existia nenhuma sanção expressa sobre quebras e intervenções, né? Então, hoje, o cenário nacional se atentou tanto para o resultado esportivo que esquecemos a parte principal, né? Que é o coração financeiro que bombeia os estádios, que bombeia o pagamento dos atletas, dos funcionários. Agora, esse formato de associação, então, ele acaba protegendo a má gestão, aquilo que a gente chamava de cartolas, né? O cartolismo, que era essa forma de esses grandes dirigentes de clubes, principalmente ali da década de 70, mais do século passado. Talvez a geração mais nova não esteja acostumada com essa expressão, né? Os cartolas do futebol, que são esses dirigentes das associações. Esse formato de associação, então, acaba protegendo a má gestão? Ela não protege a má gestão. A má gestão, ela está situada em qualquer formato. Sim. Não, veja, então, o que é... Aí eu faço um comparativo nos meus estudos que é bem interessante. Lá na Espanha, nós tínhamos os clubes associativos. E tínhamos os clubes deficitários e os não deficitários. No ano, mais ou menos, 1990, veio uma lei, na lei da Espanha, que falou o seguinte: todos aqueles que têm os últimos 3 anos em déficit financeiro deverão se transformar automaticamente em sociedade empresária. Virar uma sociedade empresária igual a SAF que nós temos aqui, muito próximo. A SAF é a Sociedade Anônima de Futebol. Isso, exatamente. Então, era uma obrigatoriedade na Espanha. Somente 2 clubes permaneceram como associação, que é o Barcelona e o Real Madrid. E são clubes altamente superavitários. É um dos clubes que mais tem receita e tem um controle financeiro muito robusto também. Então, veja, o modelo em si, ele não garante nem a proteção e nem a má gestão. E aí nós temos o exemplo, por exemplo, na Itália, quando já tivemos a transformação de sociedades empresárias, que também não funcionou. Tivemos várias quebras. O Fiorentina, por exemplo, foi à falência mesmo sendo uma sociedade empresária. Em Portugal, nós temos a Sociedade Anônima Desportiva. Os principais clubes estão deficitários. Então, a má gestão ela habita tanto no formato empresarial como no associativo. O que aqui no Brasil nós temos é que a associação ela tem uma série de benefícios que a sociedade empresária não tem. Imunidades tributárias, ela tem uma questão de controle de governança e prestação de contas não tão mais eficiente que a sociedade empresária. Então, ela tem uma liberdade de gestão um pouco maior do que se fosse um empresário. Porque o empresário, os seus acionistas, por exemplo, na SAF, ou se for uma sociedade limitada, os seus cotistas, eles têm interesse econômico naquela atividade. Então, ele vai fiscalizar muito mais de perto se aquela gestão está indo para um rumo financeiro saudável ou se ela está tomando muito risco pelo resultado desportivo. Então, a associação ela tem a sua liberdade de não ter esses agentes que fazem a fiscalização muito mais de perto, entendeu? Agora, a gente tem uma situação de grandes clubes endividados, citei alguns aqui, não falei do Botafogo, não falei do Fluminense, são dívidas muito altas, impressionam, 900 milhões, 630 milhões, o caso do Corinthians, perto de 2 bilhões. A transformação deles em sociedade anônima, isso como aconteceu no caso que você citou aqui da Espanha. A nossa legislação dá poderes para algum órgão fiscalizador, ou investidores, credores, ou até os torcedores, que são os grandes interessados, e imporem, de alguma forma, essa mudança do clube de associação para a sociedade anônima, de modo que essa transparência passe a ser passe a ser uma obrigação, a questão da compliance, tomada de contas e, enfim, demonstração de balanço, tudo que uma empresa, a sociedade anônima que movimenta valores altos acaba tendo que, por obrigação legal, que responder? Sim, nesse caso, quando a gente trata de sociedade anônima, ela tem um controle muito mais próximo. Temos uma transparência muito maior do que na associação. Primeiro que você tem uma publicação de balanços, você tem conselho fiscal, você tem órgãos de fiscalização dentro da própria sociedade anônima e você tem também a questão da fiscalização pelos próprios acionistas, né? Então, se porventura nós tivermos emissão de ações em que os torcedores podem adquirir as ações da SAF, ainda não temos até o presente momento, essa possibilidade, eles serão acionistas, poderão participar das assembleias, né? E aí o cuidado que nós temos que ter é que nem sempre o torcedor olha com olhar econômico.
O torcedor ele quer que o time esteja bem financeiramente, mas também que ganhe títulos e não seja rebaixado. Sim. Quando se trata de controle de governança, nós precisamos ter, dentro do corpo diretivo e do Conselho Fiscal, pessoas que tenham essa noção financeira e contábil e fiscalizem esses atos da administração. Quando a gente tem essa transformação para a sociedade anônima do futebol, faz com que os gestores tenham um pouco mais de cuidado ao fazer os seus empenhos financeiros dentro da atividade. Mas, novamente, o que é interessante? Isso não garante bons resultados financeiros. Porque muita gente acha que a SAF, que é a Sociedade Anônima de Futebol, ela vai resolver os problemas financeiros, ela não vai resolver. Ela vai dar um mecanismo de maior controle e maior profissionalização da prática empresarial futebolística. A ideia dela é você ter maior governança, maior controle, compliance e abrir para novos investidores exercer aquela atividade. Então, nós temos um exemplo agora muito recente, que é o Botafogo. O Botafogo virou SAF e entrou em recuperação judicial. Então, veja, não é a mudança do modelo que garante o desempenho financeiro. Nós tivemos associações, que eu, por exemplo, vou dar o exemplo do Palmeiras, que tem um endividamento que, a princípio, parece estar controlado, ele tem bons resultados desportivos, mas ele não precisou recorrer à recuperação judicial. Então, veja, ele ainda consegue ter mais receita e menos despesas e fazer um controle do seu passivo de forma a conseguir pagar isso ao longo do prazo. Se ele transformar numa SAF, ele precisa ter o maior controle desses pagamentos. Ele precisa criar um conselho fiscal, ele tem os seus órgãos dentro da sociedade anônima que fazem esse controle, inclusive a própria Assembleia de Acionistas. Então, a transformação não é uma garantia de resultados financeiros. Os torcedores eles não podem impor que isso aconteça, porque também existe no consciente social de que a transformação em uma sociedade anônima é vender o clube para alguém, uma pessoa, para uma empresa. A lógica é muito essa, o torcedor ele fala, mas vai vender, a gente vai perder a titularidade do clube, né? Vai ser um empresário agora que vai ser dono do clube. Não, e a lógica não é essa. A lógica é você ter o departamento desportivo gerido pela lógica empresarial e você manter as entidades dos clubes ainda na associação. Que a lei permite ter essa possibilidade. A associação, ela monta a sociedade anônima, ela joga o departamento esportivo para dentro da sociedade anônima e mantém consigo os símbolos, o estádio, a identidade do clube na associação. Então, ela não faz parte da sociedade anônima de futebol. O que faz lá é só o departamento de gestão desportiva. E aí sim, o financeiro, a aquisição de atletas, tomadas de decisão, ficam todos na sociedade anônima de futebol, onde a própria associação é uma das acionistas. Então, ela vai deliberar se vai para lá ou vai para cá, a depender da sua estratégia empresarial. Agora, a gente fala de credores, investidores, existe toda uma cadeia que se envolve nesse processo de manutenção dos times, da existência dos times de futebol, participação em torneios, contratação de jogadores, manutenção de estrutura, de campo de treinamento. Tudo isso envolve uma série de empregos que são gerados, pessoas que são ligadas a todo esse funcionamento do futebol. Existe a questão cultural também, que aí a gente entra principalmente na parte dos torcedores, cores, torcida, a paixão nacional. Exatamente. Os torcedores, eles são parte dessa, de alguma forma, eles têm como pressionar ou cobrar ou impor uma gestão melhor para o time. Como é que fica isso, né? Vamos responder essa pergunta aqui. Um time que vai à falência, ele pode simplesmente deixar de existir. Exatamente. Hoje nós temos esse mecanismo, e é muito importante que a sociedade tenha noção, porque a gente tratar de recuperação judicial parece uma questão muito técnica, muito longe da gente, mas não é longe. E aí me permita dar exemplos além do futebol. Claro. Né? Então, nós temos aqui, quando a pessoa vai ao cinema, ela vai comprar um chocolate antes do cinema, ela ia, por exemplo, às lojas americanas fazer compra de chocolate para entrar no cinema. As americanas entrou em recuperação judicial. Quando você vai ao aeroporto, a operadora da rede Starbucks, que vende o café, entrou em recuperação judicial. Quando você vai, por exemplo, na energia elétrica, de consumo de energia elétrica, Light, no Rio de Janeiro, entrou em recuperação judicial. A aviação, Latam, Gol, todas as outras que estão em recuperação judicial. Aviação, telefonia, como a Oi. Então, a recuperação judicial, ela afeta todo o ecossistema social de todas as partes. Pessoas que compraram uma passagem, temos empresas que entram em recuperação judicial e não sabem como requerer isso de volta. Então, entender a recuperação judicial é entender dos seus próprios direitos. Como que eu vou ter isso de volta? Como que isso acontece? Então, no futebol, a lógica é justamente a mesma. Só que o futebol tem uma questão social muito mais forte. Uma questão identitária muito mais forte. Às vezes a sociedade não se identifica com uma empresa, mas só com o seu serviço.
O futebol não. Eu me identifico com o futebol, eu me identifico com a torcida, eu me identifico com o hino, com a presença no estádio, com aquele futebol esperado de domingo. Então, você tem, dentro da sociedade, um valor social muito maior. E quando você tem uma quebra de um clube, você tem uma perda de empregos, você tem a perda de patrocínios, atletas, afeta todos os contratos desportivos. Então, por exemplo, um atleta, se ele ficar mais de 3 meses sem receber o seu salário, ele pode transferir para qualquer clube sem nenhuma sanção. Ou, às vezes, quando você não paga a remuneração do atleta, a FIFA impõe uma sanção que é o transfer ban, né? Bane a transferência de atletas. Então, você não pode transferir atletas nem para o clube, nem para outro clube, uma atleta enquanto não pagar esses valores. E aí isso entra, inclusive, na recuperação judicial. Uma recuperação judicial poderia afastar essa sanção da FIFA? A resposta primeira é não. A FIFA não se submete ao direito interno brasileiro. Então, a FIFA hoje ela dialoga com o nosso Poder Judiciário, como o exemplo do Vasco, Sim. que teve um transfer ban, proibiu a transferência, e a FIFA falou, como ele está em recuperação judicial, e a lógica é justamente para recuperar financeiramente, eu vou liberar as transferências. Mas veja, se a sociedade não compreender esse fenômeno da recuperação judicial, ela não vai entender por que o atleta ainda não vai jogar. Porque a FIFA impôs uma sanção e aí a recuperação judicial ainda não conseguiu dialogar com a FIFA para retirar essa restrição para que ele possa ir em campo. Ou, se porventura você tem uma quebra, o seu time pode ser rebaixado e sair de ligas, porque ele não tem um plantel mínimo para desempenhar aquele campeonato. Então, afeta de todas as formas. Quando você deu bem um exemplo aqui, se um time vai à quebra, falência, ele desaparece, ele pode desaparecer. Por que ele pode desaparecer? Eu vou dar um exemplo aqui. Não vou dar o exemplo do meu Corinthians, porque ainda tenho uma paixão fora da questão do direito, Sim. um pouco irracional também. Isso é parte da identidade que você estava falando. Exatamente. Esse ponto é muito importante, porque quando a gente fala de futebol, a gente está falando da paixão nacional. Da paixão nacional. Quando nós falamos dos times de futebol, isso é uma tradição que nós trazemos ali de pequeno, aquela coisa de você nasce corintiano, ou nasce tricolor paulista, ou tricolor carioca, flamenguista, botafoguense, palmeirense, Bahia. Tem até aquela história, né? Olha, você pode mudar muita coisa na sua vida, mas time de futebol você não manda. Isso realmente faz parte da identidade brasileira. Exatamente. Né? Então, tem toda essa preocupação quando a gente fala da saúde financeira dos times de futebol e desse risco que elas falam. Mas, por favor, continue. Não, e isso afeta na sua relação com os amigos e com a família. Sim, a gente briga por causa exatamente. de futebol. A gente tem, aos domingos, eu vou dar um exemplo dentro de casa, meu pai é tricolor fluminense, irmão vascaíno, eu sou corintiano. Então, veja, e aí cada jogo é uma emoção, um bate-papo, né? Graças a Deus a gente não tem nenhuma rivalidade expressa, né? Mas às vezes se encontra em final de campeonato e é aquele movimento da família todo para assistir o jogo. Claro. E aí eu falo, por exemplo, do Corinthians que é uma questão irracional sobre torcedor. Mas eu tenho uma questão também que eu preciso me atentar sobre a questão do que pode acontecer realmente. Se porventura o clube que eu torço, ele vai à falência, quando ele vai à falência, aí para o nosso telespectador compreender, a falência é como se fosse a morte da sociedade empresária, nesse caso a morte da associação. É a mesma coisa uma pessoa quando ela falece, surge aquele espólio, o espólio de fulano. E aí vai ter uma pessoa que vai gerir aquele patrimônio, pagar, né, cada uma parte do inventário. E aqui na falência é a mesma coisa, quando morre um clube, quando morre uma sociedade, ela vira massa falida, que é igual ao espólio. E aí vai ter uma pessoa, um administrador, que vai gerir isso. O que é a lógica da falência? A falência nossa na 2101, ela fala que precisa ser rápida e realocar esses ativos mais rápido na economia para que ele consiga voltar a gerar empregos, né, manutenção, pagamento de tributos e por aí vai. Só que pode acontecer desses ativos não retornarem. Como, por exemplo, vamos lá, dando exemplo do Corinthians, ele vá à falência. Pode ser que um rival vá lá na massa falida e adquira o seu patrimônio e não utilize. Ele pode ir lá adquirir a marca, a patente, o clube, o centro de treinamento, o estádio. E fala, não, o estádio aqui eu vou colocar outro clube, vou montar outro clube, vou utilizar esse estádio e não vou utilizar mais essas marcas. E acaba com o time. E acaba o time. Bota na geladeira. A lei não trata sobre isso, porque a Lei 11.101 ela não é feita para a associação, ela não tem a sua lógica para associações e clubes e entidades desportivas, ela não tem essa lógica. Veja, legalmente, tudo ok. Teve o pagamento, pagou os credores, encerrou a falência, está tudo certo. Mas, socialmente, um clube deixou de existir. Agora, também poderia utilizar essa marca, essa patente, esse símbolo e montar um clube que não seja na região. Tirar o Corinthians de São Paulo e jogar ele lá no Rio Grande do Sul.
Muda as cores, muda o símbolo, o nome é o mesmo, mas é outro clube. Só de pensar, eu que nem sou corintiano, fico com frio na barriga. Não, dá aflição. Pela torcida do Corinthians. Imagina, né? Uma torcida de milhões de pessoas. Exatamente. Agora, você falou da FIFA, dessa possibilidade de como a FIFA interfere nessas questões, essas transferências de jogadores, observando a saúde financeira dos times de futebol. E eu me lembro que durante a gestão de João Avelange, né, que foi um brasileiro que geriu a FIFA, foi num momento justamente de crescimento do futebol, enquanto negócio, enquanto atividade econômica também, que a FIFA ela movimentava valores superiores às maiores empresas do mundo. Dentro do seu estudo, dessa análise profunda que você fez das recuperações judiciais de clube-empresa, das questões da legislação que favorecem as lacunas que ainda existem, o caminho para melhorar essa situação seria transformar todos os clubes brasileiros em sociedade anônima de futebol, ou é possível manter as duas formas de natureza jurídica, mantendo a saúde financeira? E, mais uma vez, para os torcedores, ainda que eles não tenham o poder de voto, quando não são associados diretamente, devem fazer, de alguma forma, exercer o que eles podem fazer, que é a pressão política. Exatamente. Que a torcida, né, pode fazer para exigir dos times uma melhor gestão, já que a gente está falando de uma atividade econômica, cultural, identitária tão importante para o nosso país? Sim. O importante é que a torcida, a sociedade faça essa pressão social, exigindo uma boa gestão. Isso aí é super natural. O que nós temos que ter cuidado é que nos clubes de futebol, e aí eu sempre dou esse exemplo, inclusive quando eu dou aula, né? O agente que tem má fé, o agente maldoso, ele habita em qualquer lugar, né? E aí não vai ser lei, não vai ser contrato que vai te proteger. Ela vai acontecer e depois você tem que recuperar o que? O dano. Você vai, né? Então vou ressarcir meu dano. Então, mas é um assunto pós. O que a gente tem que fazer? É antes. É a prevenção. A prevenção aí pode ser por vias legislativas, pode ser por vias de maior sanção àquelas gestões fraudulentas, né? Então, se porventura é uma gestão hoje... Porque nós podemos ter uma gestão deficitária que não é fraudulenta. É pelo baixo desempenho desportivo, é por uma crise externa que aconteceu, por exemplo, pandemia. Então, não é porque está deficitário que existe uma má-fé na gestão, não é isso. Não é uma consequência lógica. Mas aquela gestão temerária, aquela gestão de má-fé, essa precisa ter um pouco mais... Eu acho que a legislação tem que acompanhar isso mais de perto, porque ao longo dos anos, desde quando o futebol surgiu aqui no Brasil, lá nos anos 1900, a evolução legislativa pouco avançou, ela não teve tantos avanços, porque existia no Congresso uma forte influência daquilo que a gente chama dos cartolas, que fazia essas intervenções legislativas. Uma curiosidade, a Lei Pelé, ela tentou transformar automaticamente em sociedades empresárias. Durou muito pouco tempo, veio uma lei seguida e tirou a obrigatoriedade. Falou, é facultativo, você pode virar ou não. Então, veja, nós temos uma resistência muito grande aí de transformar em sociedades empresárias porque tem esse controle financeiro muito maior. Mas, novamente, na minha tese, eu chego à conclusão de que adotar o modelo empresarial não é a solução que garante resultados financeiros positivos. O que a gente tem que ter cuidado é com a gestão financeira de boa-fé, proba, cuidadosa, ter zelo da gestão financeira do clube como se fosse a sua gestão financeira pessoal. Então, veja, se a gente não mudar essa questão cultural e também ter um conjunto de leis que faça com que essas pessoas tenham o comportamento que a gente quer, dificilmente a gente vai mudar. Os clubes, com os seus torcedores, podem ter a pressão social para ter mudanças. Isso realmente é bastante positivo. A gente já viu clubes mudando o rumo de estratégia porque a torcida realmente fez pressão para que isso aconteça, né? A pressão social ela é muito relevante. Eu acho que também caminha para uma questão mais legislativa, né? A gente ter leis que tratam dessas questões, seja para o aspecto penal, seja para o aspecto de responsabilidade civil, mas também ter uma lei que trata da insolvência dos clubes de acordo com a sua realidade. Ter uma lei que consiga fazer um diálogo do Poder Judiciário com a própria FIFA, para que a gente tenha essa comunicação institucional, para que a gente consiga fazer recuperações melhores, mais saudáveis e mais eficientes, e não a todo custo, né? Bom, Luciano, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa entrevista, 30 segundos. O que é cidadania? Cidadania, e aqui eu vou citar a frase do meu amigo Manuel de Andrade, né? Que é querer para o outro aquilo que você mais quer para si. Então, acho que a cidadania, quando você quer para você direito, você também tem que querer para o outro.
Se você quer liberdade, tem que querer também para o outro. Isso é um bom caminho. Esperamos que no futebol as coisas funcionem dessa forma também. Exatamente. Obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Um abraço aos telespectadores e aos colegas que estão conosco aqui. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia. Brasil acolhe imigrantes de mais de 200 países. Santa Catarina é um dos destinos preferidos. Manaus se enfeita para a Copa. Tradição é patrimônio cultural da cidade. Uma viagem no tempo, do São João de Campina Grande 20 anos atrás ao de agora. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Cansei, já não dá mais. Você pisou demais. Pra frente é que se anda. Porque o Brasil é isso. No Brasil você vê isso muito, rock and roll com samba, com funk, com baião, com tango, com não sei o quê. Eu sei que vai ser duro, mas tenho que vencer. De lá, meu povo! Quero ver balançar! Dá fora do lixo! Dá fora do lixo! Dá fora do lixo! O Brasil é muito isso, o Brasil é muito rico. Esse orgulho que eu tenho da cultura brasileira. Como a nova convenção da OIT promove o trabalho decente na economia das plataformas? Quais os impactos para empresas e trabalhadores? O assessor jurídico da CUT, Felipe Vasconcelos, a assessora especial de assuntos internacionais do Ministério do Trabalho e Emprego, Maíra Lacerda e Silva, e a advogada especialista da CNC, Luciana Diniz, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. O nosso dia a dia parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, sua vida avançou. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e neste Agenda Econômica vamos falar de saúde mental no trabalho. Esse aspecto das condições de trabalho é pouco falado e em alguns lugares é quase um tabu, mas é fundamental para a qualidade de vida e a produtividade de todos os trabalhadores. Em maio de 2026, entrou em vigor uma atualização da norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho, que colocou a saúde mental na lista de riscos ocupacionais a serem
serem gerenciados pela direção das empresas. Para falar sobre o impacto dessa medida, nós vamos conversar com o diretor do Departamento de Segurança da Saúde do Ministério do Trabalho, Alexandre Scarpelli. Alexandre, bem-vindo. Quase que eu tropecei no seu nome, né? Por gentileza, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de saúde mental no trabalho, que, apesar de ser antiga, ela aparece agora quase como uma novidade em termos de regulamentação, né? O que aconteceu, porque alguns especialistas, outros com quem eu conversei, eles dizem que, na verdade, essa questão, a saúde mental, já deveria estar sendo cuidada pelas empresas, já é contemplada nessa norma, mas ela agora foi mais explicitada, é isso? Exato. Bem, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto. É exatamente isso. Desde 2022, a gente já trabalha dentro de uma lógica da norma regulamentadora número 1, que prevê o gerenciamento de riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho, mas de todos os riscos ocupacionais. Então, a gente está falando de um gerenciamento mesmo, de a gente ter, num monitoramento constante das empresas, todos os riscos do ambiente de trabalho. Ao mesmo tempo, nós temos também a norma regulamentadora 17, que trata da ergonomia nos ambientes de trabalho. Então, a leitura mais correta desde 2022 seria de que todos os riscos do ambiente de trabalho já deveriam estar englobando também os riscos ergonômicos, que têm a ver com a organização dos processos de trabalho. Então, a organização do ambiente de trabalho faz parte também da ergonomia. Então, nessa lógica, os riscos psicossociais que são provenientes dessa organização do trabalho, eles já deveriam estar sendo enfrentados pelas empresas. Só para a gente esclarecer o conceito aqui, ergonomia é a adequação do ambiente de trabalho à pessoa. Ao trabalhador, exatamente. Então, a gente tem que sair também um pouco daquela lógica, quando a gente fala em ergonomia, né, de que são os movimentos repetitivos ou que tem a ver com o mobiliário do ambiente de trabalho ou com as posições que são colocadas e as cargas de trabalho dos trabalhadores. Isso também é ergonomia, mas a ergonomia tem a ver com a organização do ambiente de trabalho. E o entendimento é de que os riscos psicossociais, eles derivam de falhas na organização, na distribuição das tarefas, em como que o ambiente de trabalho é gerenciado e organizado. E é sobre isso que os riscos psicossociais estão falando nessa inovação de agora, de 2026, quando foi aprovada a inclusão explícita na norma regulamentadora número 1, a questão do risco psicossocial. Você vê ainda, já que existe essa certa dificuldade para implementar essa norma, você vê algum tipo de preconceito nas empresas, sejam pequenas ou grandes, para se falar nesse assunto? Porque as doenças mentais ou digamos assim, as questões de saúde, né, envolvendo a psique ainda sofrem um preconceito na sociedade de uma forma geral. Sim, a gente tem que saber que esses adoecimentos, esses sofrimentos dos trabalhadores, eles estão presentes ali no ambiente de trabalho. Tá? As empresas precisam estar atentas aos sinais. Por quê? Porque eu preciso fazer a adaptação do meu trabalho às características psicofisiológicas de cada um dos trabalhadores. É isso que é a ergonomia. Então, eu tenho que levar em consideração como é que está o estado de saúde de cada um dos meus trabalhadores e perder o tabu. O adoecimento mental, ele é um adoecimento comum, como qualquer outro, né? Então, a gente tem que entender que isso é algo que pode estar acontecendo dentro das organizações do trabalho. Mas é também importante destacar que a norma regulamentadora número 1, ela não está pedindo o tratamento desses trabalhadores. O que ela pede é que a organização do ambiente de trabalho não esteja provocando ou agravando os eventuais adoecimentos que podem já estar estabelecidos no ambiente de trabalho. E o mais importante, não provocar esses adoecimentos. Eu vou aproveitar essa sua deixa, então vou pedir para o nosso diretor Assis colocar na nossa tela aqui uma lista de alguns pontos que estão previstos lá na norma que podem ser riscos, né, psicossociais no trabalho. E aí, ritmo excessivo de trabalho, jornadas prolongadas, pressão excessiva, exigências cognitivas elevadas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, ausência de clareza nas funções, assédio moral e ou sexual, falhas de comunicação, falta de apoio organizacional. Quando vocês levantaram essa lista, que eu sei que não é a lista completa, qual é a motivação para cada uma delas? Então, isso aqui, ela entra. Quando a gente está falando de gerenciamento de riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho,
A gente sempre tem que pensar que a primeira etapa que eu tenho que tentar, né, quando eu vou fazer esse gerenciamento de risco, eu identificar quais são os perigos do meu ambiente de trabalho, quais são esses fatores de risco dentro do ambiente de trabalho. Para os riscos psicossociais, a gente traz isso de maneira exemplificativa. Tá? Então, assim, não são esses, não vão estar presentes em todos os ambientes de trabalho. A gente tem níveis de complexidade, né, tamanhos de empresas, né, as organizações de trabalho, elas são extremamente variadas. Então, aqui a gente traz uma lista aqui do que poderia ser identificado como alguns desses perigos no ambiente de trabalho. Então, o que é importante é que a empresa faça a identificação de situações como essa, né, ritmo de trabalho excessivo, a jornada prolongada, pressão excessiva, né? Quando eu estou falando aqui de pressão excessiva, a questão das metas pode estar envolvido aqui, exigências cognitivas elevadas, ou seja, eu estou passando para um trabalhador tarefas para as quais aquele trabalhador não está qualificado, não está preparado, não está treinado, né? A ausência de clareza, sabe, esse ambiente de trabalho onde ninguém sabe qual que é a atribuição de cada um, qual que é a responsabilidade de cada um. Assédio moral e sexual, a gente tem que cuidar muito disso, lideranças capacitadas para evitar que esse tipo de situação seja possível de ocorrer. A gente tem ambientes onde fica mais favorável que o assédio moral, o assédio sexual ocorra. Então, a gente tem que trabalhar o ambiente de trabalho, a organização, para que essas questões estejam controladas e onde não tem um ambiente propício para isso. Falha de comunicação, né, as pessoas não sabendo exatamente o que precisam fazer, e o apoio organizacional. Quando um trabalhador se depara com uma tarefa para a qual ele não está conseguindo vencer, ele tem que ter o apoio, ele tem que ter uma equipe, ele tem que ter os mecanismos para poder vencer essas tarefas. Então, repare que isso tudo eu estou falando da organização do trabalho. É aqui que a gente quer frisar bem. Quando eu estou falando de riscos psicossociais, eu estou falando da ergonomia, dessa organização. E, é claro, essa lista não é exaustiva. Aqui a gente traz alguns exemplos para que fique mais claro, para que as pessoas entendam do que é que a gente está falando. Agora, essa nova regra ela foi definida em uma comissão tripartite no Ministério, ou seja, formada por representantes do governo, dos empregadores e dos trabalhadores, e ela era para ter entrado em vigor em abril de 2025. Na época, os patrões pediram para adiar, né, e agora queriam adiar novamente. O que você vê como de grande dificuldade para ser implementada? Existe alguma coisa nas empresas, de uma forma geral, que dificulte essa implementação? Ou é apenas a cultura de não estabelecer essas modernidades aí no mundo do trabalho? Eu acho que é um pouco de tudo, assim, um pouco de desconhecimento do que a gente estava falando. A gente começou a ver também no mercado, né? Existe todo um mercado de segurança e saúde no trabalho, né? De empresas que oferecem essas consultorias. Muitas empresas oferecendo serviços que a gente não julga adequados, tá? Não existe solução milagrosa. A gente não está falando também de assistência, ou seja, de eu colocar o trabalhador em algum programa de atendimento psicológico, de atendimento psiquiátrico. Não é sobre isso. Tá? É claro que o trabalhador adoecido precisa ser dado encaminhamento para ele fazer o tratamento, mas o enfrentamento de risco psicossocial não tem a ver com a assistência. Então, com essa oferta de soluções milagrosas, me parece que o próprio mercado, né, as empresas se perderam um pouco qual era a obrigação. E a gente tem trabalhado aí bastante na divulgação para poder deixar claro. É um enfrentamento das questões ergonômicas e de organização do trabalho. De eu observar essas questões de jornada, de trabalhadores que estão cansados, de trabalhadores que estão em excesso de tarefas e tentar controlar essas situações no ambiente de trabalho. Não é uma coisa individual. Você pode até ter pessoas com problemas com questões individuais que você vai identificar, mas é ver se a sua estrutura de trabalho não está favorecendo aí esse adoecimento. Chegamos no ponto. É uma abordagem coletiva, uma abordagem de olhar o ambiente de trabalho. Eu não preciso ficar olhando cada um dos trabalhadores. Não estou dizendo que as empresas podem negligenciar um trabalhador que esteja doente, um trabalhador que já esteja apresentando sinais, né, de sofrimento mental, de algum tipo de adoecimento mental, não é para negligenciar. Mas o enfrentamento do problema é no campo da prevenção, é no campo coletivo de organização do ambiente de trabalho, de olhar para as cargas de trabalho, para olhar como é que está a distribuição dos fluxos de trabalho, como que se dão os processos de comunicação entre os trabalhadores de mesma hierarquia, entre o trabalhador e a sua chefia, entre o trabalhador e os seus subordinados, né? Então, como é que se dá essa comunicação, a distribuição das tarefas, né? Então, a distribuição de metas, as metas são atingíveis,
mais, os trabalhadores entendem bem o sistema de metas. Então, são diversos aspectos que cada uma das organizações vai precisar estabelecer uma metodologia para entender quais são as fontes de perigo e tentar controlar. Agora, Alexandre, a gente tem aí um levantamento que é feito pelo Ministério da Previdência Social, e eu vou pedir ao nosso diretor para colocar aqui na tela, que são os afastamentos de trabalhadores por doenças psicossociais, por doenças mentais, né? No popular, por questões de psique, afastamento formais por transtornos mentais, né? É o nome técnico dado no Ministério da Previdência. E isso aqui são trabalhadores formais, né? Com carteira assinada, que pediram afastamento e conseguiram afastamento. De 2021 para cá, a gente tinha 185 mil. É um pouco maior, eu arredondei para o número central. Subiu de 185 mil em 2021 para 546 mil em 2025. A gente tem esses números desde 2014 e eles vinham aí mais ou menos nessa média de 180, 185 mil. Mas tem esse crescimento exponencial aqui nesses últimos 5 anos. Isso aqui não é tudo doença, é afastamento de trabalhador, mas não é tudo doença causada por questões de trabalho, obviamente, né? Eu acho que esse gráfico mostra muito o que está acontecendo na sociedade como um todo. Tá? Então, assim, se a gente for olhar os dados de saúde em geral, a gente vai observar essa mesma curva de crescimento. Então, assim, o mundo está vivendo uma explosão no número de casos de adoecimentos mentais. Tá? E isso tudo se reflete no mundo do trabalho. Então, assim, parte desses adoecimentos que a gente está vendo aí, parte deles tem origem lá no ambiente de trabalho, nem todos. Tá? Então, aqui a gente está falando dos afastamentos. O que a gente está agora buscando é que o mundo do trabalho entre nessa luta para que a gente consiga controlar esses transtornos mentais, esses sofrimentos, né, da população como um todo, mas para que os ambientes de trabalho não sejam as fontes de origem e nem sejam as fontes de agravamento. Né? Então, quando a origem não for no ambiente de trabalho, mas que o ambiente de trabalho também não seja uma fonte de agravamento desse sofrimento mental, desses adoecimentos mentais que a gente está enxergando na população como um todo. Agora, como é que as empresas podem atuar, né, a partir dessa nova regra, né? Porque a gente sabe que as empresas têm as famosas CIPAs, né? Que são as comissões Comissões internas de prevenção de acidentes e assédio. E assédio. Isso. Pois o assédio foi acrescentado depois. Antes era só prevenção de acidentes, isso, né? Entrou o assédio também. Como é que essas comissões vão ficar responsáveis por isso? São essas comissões, porque hoje são comissões formadas pelas direções das empresas, mas também muito por trabalhadores. Quem é que vai cuidar dessa questão dentro da empresa? Quem tem que cuidar do risco psicossocial é a empresa, tá? Então, naquelas empresas onde a gente tem CIPA, não são todas as empresas, isso vai depender do grau de risco e do número de trabalhadores de cada uma das empresas, mas nas empresas onde a gente tem a CIPA tem um papel fundamental. Porque a CIPA pode ser um mecanismo de levantamento, né? Pode ser uma instância de debate e de levar informações para os trabalhadores, porque o trabalhador consciente também tem um potencial muito maior de identificar onde estão os problemas. E para o enfrentamento do risco psicossocial, isso é uma questão crucial. A participação dos trabalhadores é fundamental. A gente não consegue fazer o gerenciamento de risco ocupacional para o risco psicossocial se o trabalhador não for ouvido. Tá? Porque quem sabe onde estão os problemas, quem sabe se o trabalho é com sobrecarga, se está acontecendo uma questão de sobrejornada, é claro que a jornada a gente tem os controles internos da empresa também, mas a questão desse cansaço do trabalhador, a questão desses fluxos de trabalho, de distribuição das tarefas, da questão das metas, então tudo aquilo que a gente coloca como os fatores de risco, se a gente não tiver a voz do trabalhador, se o trabalhador não tiver voz ativa para que proponha soluções, para que aponte onde estão os problemas, a gente não vai ter um enfrentamento correto. Você está falando aí em jornada e a gente tem uma discussão, né, que tomou conta do país aí no último ano, que é a questão da jornada de trabalho, numa parcela muito grande dos trabalhadores, mais de um terço, que é a jornada de 6x1, ou seja, 6 dias de trabalho para apenas 1 dia de descanso. Qual é o impacto? Vocês conseguem medir? Vocês conseguem ter alguma informação
sobre o impacto dessa jornada de trabalho na saúde mental, na saúde geral dos trabalhadores? É uma questão crucial, fundamental e central nesse debate, tá? Do risco psicossocial, ele está intimamente ligado ao sofrimento do trabalhador. Que quando eu estou falando de sofrimento, né, dessas questões que o trabalhador enfrenta ali no dia a dia do trabalho, o trabalhador descansado, com 2 folgas na semana, ele tem muito mais capacidade de enfrentar. O mundo do trabalho, ele traz pressão para todo mundo. Nós todos passamos por pressões, né? Nós todos temos que entregar resultados, né? E é assim que as coisas funcionam. A vida é assim, né? A vida é assim, exatamente. O que a gente está pedindo aqui é que não se extrapole ao ponto de eu provocar um sofrimento no trabalhador. Quando eu estou falando, então, da jornada 6x1, a gente está falando de uma jornada que traz um sofrimento por natureza. Um trabalhador que precisa se deslocar para o ambiente de trabalho, que precisa entregar, né, e se dedicar à empresa 6 dias da semana e fica com apenas 1 dia de folga, ele fica sem tempo para conviver com a família, ele fica sem tempo para cuidar das suas questões pessoais, fica sem tempo para poder progredir, estudar e tentar melhorar de carreira, melhorar, né, dentro da empresa. Então, é uma questão assim, central. A gente, quando está falando de risco psicossocial, adoecimento mental, eu estou falando muito também de jornada e de descanso dos trabalhadores. Então, as duas pautas estão intimamente relacionadas. Agora, essa norma não determina, né, uma metodologia específica para que as empresas, como as empresas vão fazer esse controle. Que tipo de orientação vocês estão dando? Nos primeiros 3 meses não haverá multa, né? A informação que a gente tem é que o Ministério, os fiscais do trabalho vão fiscalizar as empresas, vão avaliar, vão orientar, mas qual é o tipo de orientação? O que as empresas podem fazer? Bem, é uma determinação legal, né? Não foi assim um prazo maior que o Ministério do Trabalho tenha concedido. A gente tem uma previsão na própria CLT de quando a gente tem um normativo novo, a gente tem que passar por um período orientativo, e esse período orientativo é dado também por regulamentação em 90 dias, então é isso que nós estamos agora nessa etapa de orientar as empresas. Basicamente, o que as empresas precisam fazer agora é o início do enfrentamento do problema. Então, enxergar o problema, reconhecer os riscos, os fatores de riscos psicossociais dentro do seu ambiente de trabalho, alguns daqueles exemplos que nós já colocamos ali, jornada, distribuição das tarefas, as questões das metas, né, descanso do trabalhador, fluxo de comunicação, esses são alguns dos exemplos, mas fazer um exercício de identificar quais são esses fatores de risco e estabelecer medidas de controle. Quando eu estou falando de gerenciamento de risco ocupacional, eu estou falando de um processo de planejamento, né, que eu faço a identificação do problema, eu planejo medidas de controle, eu adoto medidas de controle e eu monitoro essas medidas de controle para poder saber se elas estão efetivamente funcionando ou não. E aquilo que não estiver funcionando, as empresas vão readaptando. Então, o que nós vamos pedir para as empresas agora? Iniciem o enfrentamento. Vai tudo ser resolvido? Não, no primeiro momento a gente tem consciência. É um processo de enfrentamento de um problema que é complexo, mas precisa ser iniciado. A gente tem também uma listinha de pontos que podem levar as empresas a sofrerem algum tipo de sanção se não forem atendidos, que é, no caso, como está começando, então, a partir de um momento, a não identificação dos riscos, a não adoção de medidas para evitar os danos, a implementação de ações insuficientes e também deixar de monitorar esses riscos ao longo do tempo. Como é que uma empresa pode identificar os riscos que podem causar adoecimento, algum tipo de transtorno mental em seus funcionários, em seus trabalhadores? Olha, tudo vai depender do nível de complexidade dessa organização da empresa. Então, eu pergunto isso porque a gente sabe que desculpa eu te interromper, por exemplo, é famoso que cozinha de restaurante é um lugar para fazer, é uma máquina de fazer doido. Redação de jornal também, né? Mas hospital também, são lugares Sim. onde o estresse natural, digamos assim, é muito grande. Como é que se lida numa situação dessa? Vai depender do nível de complexidade. Então, o que a gente está orientando as empresas? Existe uma ferramenta essencial que é a avaliação ergonômica preliminar, tá? Que ela está prevista lá na NR17. Para avaliação ergonômica preliminar, existem algumas metodologias de avaliação ergonômica preliminar reconhecidamente eficazes, tá? Comprovadamente, cientificamente eficazes para fazer isso.
que a gente está sugerindo e colocando para as empresas? Tudo vai depender do nível de complexidade. Então, quando eu estou falando de uma pequena loja, né, que está trabalhando ali com 5, 6 empregados, eu tenho a questão dos atendimentos ao público, isso pode estar expondo os trabalhadores a sofrimento, né? A gente nem sempre controla, né, como que o público vai lidar com os trabalhadores, né? Então eu tenho... Mas entenda que assim, uma empresa pequena, 5 trabalhadores, 10 trabalhadores, eu vou ter um nível de complexidade, de arranjo entre a distribuição das tarefas, entre as responsabilidades de cada um, muito menor. E coloquei aqui também que precisa ouvir os trabalhadores. Nesse caso, ouvir os trabalhadores é ouvir mesmo, é conversar com os trabalhadores, em uma entrevista, uma conversa, um bate-papo, para poder tentar entender e identificar, para que os próprios trabalhadores colaborem na identificação desses pontos que precisam ser controlados e melhorados dentro da empresa. Se eu estou falando de uma grande empresa, muito provavelmente a empresa já vai ter que lançar mão de questionários organizados, anônimos, para poder dar um pouco de liberdade para o trabalhador, estabelecer esses canais de comunicação. Então, tudo vai depender da complexidade de cada uma das empresas para que ela adote as medidas mais eficazes e mais adequadas para aquele nível de complexidade. Agora, essa fiscalização vai ser feita pelos fiscais do trabalho, né? Eles vão precisar de alguma autorização judicial para fazer essa fiscalização ou é de ofício? E aí, eu queria lhe perguntar um pouco sobre questões, por exemplo, a gente sabe que muitas empresas constrangem e algumas até, de fato, ameaçam fiscais do trabalho no exercício de sua função, né? Eu me lembro bem do assassinato de alguns fiscais do trabalho há alguns anos, né? Por conta de fiscalização, principalmente em áreas rurais, em fazendas. Como é que vai funcionar essa questão? Bem, assim, todas as empresas, isso é bom que fique claro, tá? O auditor fiscal do trabalho não precisa de autorização de ninguém para poder entrar na empresa, tá? Então, essa é uma autorização que vem da legislação, a gente já tem autorização uma natural, onde houver trabalhadores, né, desempenhando suas funções, o auditor fiscal do trabalho tem a permissão para entrar naquele ambiente. Como que a fiscalização vai ocorrer para isso daí? A gente vai entrar e entrevistar os trabalhadores, entrevistar os gestores da empresa, tentar entender os mecanismos, quais são as ferramentas que eles são utilizados, por exemplo, para estabelecer meta do trabalhador, ou para os controles que são colocados, né, os sistemas de software, ou mesmo as ferramentas, as máquinas de trabalho que estão por ali. Imagina um trabalhador dentro de uma indústria onde a máquina dele está o tempo inteiro quebrando e ele não consegue entregar a produção que é exigida para ele. Isso pode constituir um risco, um fator de risco psicossocial, além dos riscos da máquina, né? Quando a gente vai nos ambientes, a gente está olhando todos os riscos de maneira geral. Então, deixem os auditores fiscais do trabalho entrarem nas empresas, conversarem com os trabalhadores, porque se houver qualquer tipo de embaraço, a primeira medida da inspeção do trabalho é um auto de infração por embaraço, por não deixar a gente desempenhar a nossa função. E isso faz com que o valor de todas as multas que poderiam ser aplicadas seja um valor elevado, ela fica multiplicada. A gente tem nas relações de trabalho no Brasil alguns fatores que são meio que estruturais, como vínculos de trabalho precários, né? A gente tem aí a pejotização, jornadas muito longas, pressões nesses momentos de mudança tecnológica. Como é que se lida com essa situação? Bem, então a gente tem visto tudo, né? Então, assim, quando a gente vai fazer uma inspeção do trabalho, a gente tem um escopo, né, do que a gente está indo olhar dentro de cada uma das empresas, mas em geral a gente olha tudo, né? Então, assim, as questões de jornada são sempre observadas, a gente vai olhar todo o gerenciamento de risco, seja o risco psicossocial, seja risco químico, físico, biológico, né, de acidente, né, de trabalho. Então, é assim que a gente atua, entrando nas empresas e lembrando sempre que, assim, é um trabalho que as empresas que não têm problemas ou que elas estão conseguindo fazer todo o atendimento da legislação e com os ambientes sem risco para os trabalhadores ou com os riscos controlados a níveis aceitáveis, essa empresa não vai ter nenhum problema com a fiscalização. Vai simplesmente receber uma visita do fiscal, apresentar a documentação e encerrar a fiscalização sem nenhum problema. Quando são observados problemas, aí sim caberão os autos de infração. A partir de que momento que o Ministério do Trabalho, que os fiscais poderão começar a autuar as empresas que não estejam cumprindo as determinações? Para o risco psicossocial, 90 dias após o dia 26 de maio, que foi a entrada em vigência do novo texto da NR1.
Tá? Agora, para os demais riscos, e aí eu tenho questões que estão relacionadas, por exemplo, jornada. A jornada já está dado, já está previsto na legislação, não é nada de novidade. Então, empresas que estão com problema de jornada, empresas que estão com problema, por exemplo, nas questões de assédio, nós já temos mecanismos para poder fazer os autos de infração. E, como eu estou falando de ergonomia do trabalho, se o processo de ergonomia do trabalho estiver faltando também, a NR17 está vigente desde 2022. A gente já tem os autos de infração de ergonomia que podem ser feitos. Alexandre Scarpelli, eu agradeço muito a sua presença aqui, os esclarecimentos. Eu já deixo o convite para daqui a um ano, quando vocês tiverem um levantamento, você voltar para a gente saber quanto daqueles afastamentos por questões de saúde mental podem estar vinculadas, de fato, às condições de trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. Brasil acolhe imigrantes de mais de 200 países. Santa Catarina é um dos destinos preferidos. Manaus se enfeita para a Copa. Tradição é patrimônio cultural da cidade. Uma viagem no tempo, do São João de Campina Grande 20 anos atrás ao de agora. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A ideia aqui da condicionante aqui, do recapeamento, era devolver geologicamente, como se fosse devolver o pico de volta. Botar outro pico. Fazer uma prótese de um pico novo. Né? Mas feito de quê? Feito de rejeitos e de restos de capas da própria exploração, das pedras, dos cangas. E assim, a ideia que sonha era de fazer um pico de volta. O que as pessoas daqui acham disso? Bom, algumas pessoas acham isso interessante, né? Como também, dando exemplo da prótese, quando a pessoa banguela, coloca um dente, para ela isso é interessante. É uma coisa de mentira, né? É igual eu sou careca, entendeu? Vou colocar uma peruca, porra, eu vou me achar esquisito. Se eu dormir, eu não vou sonhar com o meu cabelo, bicho. Né? E ao mesmo tempo que a pessoa que quando perde um órgão, né, uma perna, um braço, quando dorme, pensa que tem. O nosso dia a dia parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, sua vida avançou. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Os Estados membros da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, aprovaram no início de junho a primeira norma internacional de promoção do trabalho decente na economia de plataformas digitais.
Eu vou conversar agora com o advogado Maximiliano Garcês. Ele participou da Conferência Internacional do Trabalho em Genebra, na Suíça, onde aconteceu essa decisão. Olá, Maximiliano, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania. Conta pra gente, vamos começar, o que é a OIT? Ótimo, eu que agradeço o convite. Eu sou um admirador da TV Senado, uma TV pública, imparcial e de alta qualidade. A OIT foi criada em 1919, faz parte das Nações Unidas, apesar de ter sido criada antes da própria ONU e depois incorporada. E ela foi criada num momento nevrálgico da história, que foi após a Primeira Guerra Mundial, em 1919. E o objetivo foi tentar fazer com que o mundo do trabalho pudesse ser uma parte de levar a paz mundial. A Primeira Guerra Mundial, um dos motivos dela foi a briga por espaços e territórios de comércio, inclusive. Então, a lógica lá atrás foi que você conseguisse dar um pouco mais de dignidade à classe trabalhadora e estaria também competição entre os países para ver quem que rebaixaria mais os direitos trabalhistas. E hoje, nós estamos numa situação muito semelhante a essa. E um mundo com instabilidade, com guerras, e essa injustiça no mundo do trabalho é uma das forças motoras para toda essa ordem muito caótica de coisas. E a convenção vem exatamente nesse momento para tentar dar um pouquinho mais de estabilidade, de dignidade, previsibilidade para a vida das pessoas. E como foi essa negociação e qual foi o seu papel nessa negociação? Pois não. É uma negociação de vários anos e uma luta muito grande da classe trabalhadora e de vários governos sensíveis ao tema, como o do Brasil, que foi uma liderança, e resultou ano passado na aprovação pela OIT, na última conferência, que existiria uma convenção. E esse ano foi a decisão do conteúdo desta convenção. Eu estava lá representando a Associação Latino-Americana de Advogados e Advogadas Laboralistas, que tem o status consultivo, a OIT, e participa como observador, mas sem direito a voto. Os votos, tem um colégio eleitoral da OIT, 50% são os governos, 25% os trabalhadores e 25% o patronato. E quando a gente fala em plataformas digitais, né, do que a gente está falando? Ótima pergunta, porque uma parte da imprensa vem colocado essa convenção como a convenção dos trabalhadores e trabalhadoras em transporte, em aplicativos, empresas como Uber. E não é isso. É sobre qualquer pessoa que hoje está plataformizada. E hoje nós temos advogados, advogadas, engenheiros, engenheiras, trabalhadores na área doméstica que vêm sido contratados dessa forma, criando uma instabilidade gigantesca. As pessoas não sabem quanto vão ganhar, quando vão trabalhar. E isso tem reflexo que vai até além do mundo do trabalho. Não é uma convenção que interessa só a trabalhadores e trabalhadoras, mas a qualquer pessoa que quer viver numa sociedade com um mínimo de harmonia e que não deixe aí uma grande gama de pessoas ao relento, sem saber se vão conseguir comer amanhã. Né? Então, tem reflexos muito grandes aí para toda a sociedade mundial. E o que a convenção traz, então, de mudança? Ela é uma convenção, eu considero que seja o fato mais importante nas relações capital-trabalho em todo o mundo nas últimas décadas. E tem um impacto enorme, e por isso que teve muita resistência, principalmente do governo estadunidense, que formou um bloco junto com Israel e Argentina, tentando inviabilizar a convenção com apoio de lobistas de grandes empresas. E o que ela garante é um mínimo de dignidade a qualquer pessoa que trabalha em aplicativos, seja na economia formal, seja como seletista, seja na informal. Garante, por exemplo, um salário mínimo, garante acesso à previdência social, garante as garantias mínimas de saúde e segurança, garante que essas grandes empresas não possam excluir as pessoas de aplicativos assim ao relentos, de
De uma hora para outra? De uma hora para assim. outra, sem nenhum tipo de justificativa. Então, as empresas precisam agora, depois da ratificação por cada país da convenção, dar uma justificativa para isso. Porque tem vários estudos científicos mostrando que esses algoritmos que acabam decidindo quem vai sair, quem vai entrar, acabam levando em conta muitas vezes a etnia da pessoa, se a pessoa participa de algum setor excluído da sociedade. Né? Então, tem uma série de garantias muito, muito importantes. É interessante que o senhor mencionou os algoritmos, né? Assim, uma das previsões é exatamente que essas decisões mais impactantes vão ter que ser revisadas, passar por um ser humano ali, opinião humana, não é isso? Exatamente, exatamente. E é importante a tua pergunta, porque essa era uma das questões mais importantes que grandes empresas estavam tentando inviabilizar, que é uma certa transparência nos algoritmos, na maneira como são feitas as decisões. Né? A redação não foi a ideal. A redação acabou sendo um pouco desidratada, ainda foi até melhor que esperávamos, mas na questão da transparência ainda teve uma redação um pouquinho vaga, mas que garante um certo avanço e impede que isso seja feito de maneira completamente às cegas. Né? Não vai ser exatamente, a gente sabe que exatamente não vai ser uma decisão humana em cada exclusão de aplicativos, mas ao menos vai garantir que sindicatos, os próprios trabalhadoras consigam ter um pouquinho mais de ingerência e saber o que está acontecendo nas suas vidas. Né? E como é que fica essa questão da transparência, né? Porque também, né, assim, tinha uma questão, assim, no caso das corridas de carro, né? Assim, quem é indicado, como é que é e tal, assim, tinha essa demanda, né, por mais transparência. Sim. A redação da convenção obriga as empresas e também os governos a criarem sistemas de supervisão, de fiscalização que impeçam que essa exclusão seja injustificada ou que adote critérios que sejam discriminatórios. Né? E tem vários estudos mostrando que pessoas aí especialmente em países desenvolvidos, acabam tendo notas menores com o mesmo desempenho só pelo fato de serem refugiados, imigrantes, ou não terem aquela cor da pele que os usuários em geral desejam, muitas vezes com caráter racista, ou homofóbico, ou misógino. A Convenção tenta minimizar esse impacto, mas ainda assim a gente vive num momento muito delicado para o mundo do trabalho. Não só a questão da plataformização, mas a questão da inteligência artificial, a questão da robótica. Né? As pessoas vêm sido tratadas cada vez mais como mercadoria. E o mote principal, a frase principal que gerou a fundação da OIT em 1919 era: o trabalho não é mercadoria. E hoje a gente está vivendo exatamente o oposto. As pessoas têm sido coisificadas, né? E quando as pessoas falam em terceirização, uberização, muitas vezes não é isso. O que acaba acontecendo na prática é o aluguel de pessoas. As pessoas são tratadas como um bem qualquer que você aluga, não quer mais jogar fora, de uma maneira desumanizada. E isso traz impactos muito grandes além do mundo do trabalho. Né? Uma pessoa que é mãe ou pai sabe que uma criança precisa de algum tipo de previsibilidade, de segurança. E um trabalhador ou trabalhadora que não sabe quando vai trabalhar, quanto vai receber, tem muita dificuldade de conseguir gerir um lar, de conseguir prover educação. Tem impactos muito grandes na saúde mental, inclusive, que as pessoas ficam desesperadas de não saber o dia de amanhã. E isso gera também uma concentração brutal de riqueza. Né? A gente tem hoje algumas poucas pessoas tentando criar ilhas nas quais as leis não se aplicam e uma multidão de pessoas aí ao relento. Então, é algo muito preocupante até para o futuro da sociedade que a gente vai ter.
E como ficou no texto a questão do vínculo empregatício, que é sempre, né, um grande debate, né? De um lado tem gente que diz que não, eles estão só facilitando um trabalho autônomo. Como é que ficou essa redação? Infelizmente, a redação não atingiu o objetivo que nós queríamos nesse ponto. Ela deixa para os governos, na legislação que vai regular a convenção, decidir quais os critérios para configurar se alguém é seletista ou não, por exemplo, dentro do Uber. Por isso que a redação da convenção, ela tenta lidar com esse ponto, aplicando as garantias tanto para quem é seletista na economia formal quanto informal, né? Mas garante salários mínimos e tem uma previsão geral que se assemelha um pouco ao artigo 3º da CLT, que quando há algo que seja periódico, com subordinação, haveria uma relação de emprego, mas nesse ponto ela ficou vaga. Então, ela vai depender ainda de cada ordenamento jurídico que garanta um mínimo de dignidade às pessoas. E, então, esse é algo que tem que ser tratado numa legislação brasileira. Então, o caminho agora, a luta é que o governo federal, assim que seja possível, que já tenha algumas outras trâmites internos na OIT, que seja aberto prazo para a ratificação da convenção, que o faça e depois da ratificação pelo governo é enviado uma mensagem ao Congresso Nacional, então as duas casas precisam aprovar a convenção. E existem duas maneiras no Brasil para que uma convenção seja aprovada. Uma delas em formato de projeto de lei, com maioria simples das duas casas, e uma outra possibilidade é aprovar no mesmo rito das emendas constitucionais, que são de 2/3. Eu creio que seja improvável que esse rito seja adotado, dos 2/3, porque já é algo que tem uma certa controvérsia. Então, o mais provável é que seja via o rito ordinário. E é assim que isso ocorrer, então a convenção vai ser aplicável e ela tem o mesmo status de lei e revoga disposições anteriores, permite que o judiciário verifique se está sendo observada a convenção. Existe, além do controle de constitucionalidade, que não só o Supremo, mas qualquer juiz ou juíza faz, existe também o controle de convencionalidade. Então, ela vai ter uma aplicação muito grande no dia a dia das pessoas. Mas ela só passa a vigorar a partir dessa ratificação. Exatamente, a partir dessa ratificação e existe um prazo de 1 ano para ela entrar em vigor e depende da aprovação das duas casas. Agora, existe também uma certa folga nessa aplicação, assim, os diferentes países vão adequar as suas realidades locais. Exatamente. A convenção, assim que ratificada, ela é aplicável com os seus termos. Tem alguns dispositivos que são um pouco vagos, mas já tem garantias que, a partir do momento que um parlamento a ratifica, já estão aplicáveis. Então, garantias básicas, como o salário mínimo para as pessoas que atuam com frequência nos aplicativos, mas isso já passa a valer. Mas esse salário mínimo é local, né? Assim, é local. É o salário mínimo brasileiro que vai ser diferente do europeu, por exemplo. Exatamente. Quiséramos nós que fosse o salário mínimo lá em Genebra, né? E a gente tem o salário mínimo que, apesar de todos os avanços dos últimos anos, ainda é muito baixo. Não é por isso que... é um dos motivos pelos quais o Brasil é o país mais desigual das Américas e um dos 10 mais desiguais do mundo, né? E uma outra questão também polêmica são os acidentes de trabalho. Como é que isso ficou no texto da convenção? Essa é uma das partes que eu fico mais feliz com o conteúdo da convenção, porque ela determina que essas garantias de saúde e segurança no mundo do trabalho se aplicam também aos trabalhadores e trabalhadoras em aplicativos. E isso independe da pessoa ser seletista ou estar aí na economia formal, a pessoa que trabalha numa plataforma digital algumas horas por semana ou 60 horas por semana, como acontece com muita gente, apesar de ser ilegal. Todos eles têm essa garantia. E hoje a gente vê motoristas de aplicativos, outras pessoas que são plataformizadas,
quando tem algum tipo de acidente, essas empresas ficam só com o lucro, né, com os bônus, e externalizam todos os ônus para a sociedade, né? Os custos para o SUS, para o INSS, né, para os reflexos sociais das pessoas que perdem emprego, que têm um acidente, famílias que ficam no desamparo. Então, o objetivo é tentar evitar essa enorme concentração de riqueza que as plataformas vêm gerando. Algumas poucas empresas lucrando gigantescamente e quando alguma coisa dá errado, é a sociedade que paga, os governos que pagam. Quando a gente fala assim num acidente mesmo de trabalho, né, assim, é um momento ali que isso ocorre, mas às vezes tem também questões crônicas que vão aparecendo ao longo do tempo, isso, inclusive às vezes até de saúde mental. Sim. Né? Isso também está previsto, as plataformas também vão ter que arcar com isso? A convenção não entra em detalhes dessa natureza. Ela fala da garantia à saúde e segurança do trabalho, né? E hoje em dia, a gente vive num mundo do trabalho que é diferente de 30, 40 anos atrás, né? Por exemplo, quem é bancário ou bancária, em geral, na década de 70, 80, sofria basicamente LER e DORT. Hoje, as doenças do mundo do trabalho são, em boa parte, psíquicas, né? Então, isso vai depender da maneira como vai ser interpretado. Eu considero que saúde e segurança abrange, sem dúvida, a saúde mental. E a gente vive hoje uma pandemia de sofrimento mental dos trabalhadores e trabalhadoras aplicativos. Seja pela natureza do trabalho, quem dirige, por exemplo, mas principalmente pela maneira, a lógica da coisa, que deixa a pessoa sem nenhum tipo de garantia. A pessoa está trabalhando e não sabe dizer para o filho ou para a filha como é que vai ser semana que vem. A pessoa tem um adolescente. Mamãe, papai, será que eu vou poder fazer uma faculdade privada? Olha, vai poder fazer, posso pagar os primeiros meses, mas daí depende do algoritmo, depende do aplicativo, depende das mudanças que vão acontecer. Então, é para dar um pouquinho mais de dignidade para o mundo do trabalho e para a sociedade. Senão a gente vai virar numa sociedade que fica todo mundo ao relento, né? Imagina aqui se o Senado decide plataformizar todos os jornalistas. Dizer, não, você vai trabalhar, quando tiver um programa a gente te chama, ou chama quem responder mais rápido, né? Uma vez até numa audiência pública na Câmara dos Deputados, eu estava debatendo com um desembargador e falei, imagina se o judiciário faz isso. O juiz, a juíza, o desembargador, a desembargadora, ele recebe quando é chamado. Quando tem volume de processos, ele é chamado, senão ele fica ao relento, né? E sexta-feira de tarde você vai trabalhar, depois vai ficar 3 dias sem trabalhar, depois trabalha no domingo. Quem que consegue ter um lar decente, ter uma narrativa de vida dessa maneira? Por isso que eu acho que a aprovação da convenção é algo que interessa a qualquer pessoa e a qualquer deputado, deputada, senador ou senadora, independente de ser de esquerda ou de direita. A gente está falando aqui de uma questão ideológica, uma questão de dignidade do trabalho, né? Por exemplo, a bancada evangélica ou religiosa que defende a família, em tese, para você poder ter uma família funcionando com um mínimo de dignidade, você precisa ter condição de se organizar e garantir o teu ganha-pão, um tipo de previsão, de projeto de futuro. Então, os reflexos são muito grandes, né? Se todo mundo está fora da CLT, é peixotizado, uberizado, terceirizado, você não tem mais INSS, você não tem fundo de garantia e você não tem mais um mínimo de coesão social. Isso reflete na violência, reflete na diminuição da qualidade do trabalho das pessoas, né? Muitos empresários brasileiros reclamam da produtividade brasileira, que é difícil contratar gente qualificada. Mas como é que vai esperar que você tenha um país que consiga disputar grandes nacos do capitalismo internacional, produzir ciência, tecnologia, valor agregado, tratando as pessoas dessa maneira transitória, todo mundo vagando num emprego aqui, um subemprego aqui, uma terceirização, né? Sem condição de estudar, sem condição de garantir que seus filhos e filhas estudem adequadamente. Então, isso é algo que interessa a todo mundo, inclusive aos empresários, inclusive a pessoas de qualquer classe social. Não sei que você seja um mega bilionário, que você já tem sua própria ilha, mas mesmo empresários
precisam ter uma sociedade que consiga consumir, que consiga estudar, que consiga ter dignidade. A convenção vem para isso, evitar que a gente entre no mundo de um futuro distópico, de um cada um por si, de uma parte da sociedade que é completamente, que pode ser eliminada, né? Além disso, a gente vai enfrentar as mudanças climáticas, o avanço da robótica, da inteligência artificial, né? A gente não pode transformar o nosso mundo num salve-se quem puder, e qualquer religião, por exemplo, defende valores que dialogam com a convenção. Dentro dessa questão da dignidade, né, além dessa previsibilidade, conseguir fazer um planejamento, a pessoa, né, precisa trabalhar um mínimo para conseguir ganhar, mas tem também o outro lado, que é o excesso, né? Às vezes a pessoa fica trabalhando ali, vai ter ser observado, assim, um limite máximo, ou a pessoa pode ficar ali aceitando serviços 24 horas e trabalhar direto, o que também vai prejudicar, né, a saúde e a família também. A Convenção tem dispositivos, ainda que genéricos, que garantem essa defesa da dignidade da pessoa humana. As garantias da saúde, da segurança, do ordenamento jurídico evitam também isso, né? Acabou de sair, eu estava lá em Genebra e vi o New York Times de segunda-feira. E tinha todo um debate muito parecido com o que você está tratando, sobre os trabalhadores na Índia, que estão agora em várias cidades com 45 graus de temperatura, e as pessoas tendo que decidir se iam ter o risco de desmaiar ou de morrer, ou se iam ter direito ao descanso não remunerado. Então, a gente não pode ter uma sociedade na qual a pessoa decide se vai trabalhar e vai ganhar ou se vai morrer, né? Você precisa ter um mínimo de dignidade. Se não por altruísmo, pelo menos por interesse próprio das pessoas de viverem numa sociedade minimamente racional, minimamente digna. Senão você vai ter que ficar só todas as pessoas com carros blindados, quem pode, né, em castelos armados, e uma multidão de excluídos e excluídas, e quem perde, no fundo, é toda a humanidade. Então, parece exagerado, mas eu acho que a gente está num momento crucial da história. Mas e o senhor acha, então, que essa convenção, o senhor falou que é, né, a maior decisão aí dos últimos tempos, né, em questões trabalhistas, ela veio, então, para endireitar aí os rumos dessa questão? Ela ajuda, né? Com certeza ajuda, mas não é uma panaceia para esses problemas. A gente ainda tem problemas gigantescos, crescentes hoje no mundo do trabalho, que precisam ser tratados. E uma das questões que vai ser inevitável é uma garantia de uma renda mínima para todas as pessoas que vão acabar sendo excluídos. Eu creio que o mercado de trabalho, infelizmente, não vai conseguir abranger todas as pessoas. Tem milhões de pessoas que estão ficando excluídas do mercado de trabalho. E não é só pessoas de trabalho braçal, por exemplo. Existem milhares de tradutores e tradutoras que perderam os empregos nas últimas décadas, pessoas, muitas delas altamente remuneradas, com o avanço de tecnologias. Isso cada vez mais vai acontecer em outros setores, né? Então, por isso que a gente precisa reorganizar a sociedade para que tenha um mínimo de dignidade, né? E também para garantir o mercado consumidor, garantir algum tipo de organização que não faça com que todos acabem perdendo nessa corrida, em inglês se chama race to the bottom, a corrida para ver qual país que oprime mais suas pessoas para poder competir mundialmente. A gente está numa situação muito parecida com aquela que eu me referi no começo, sobre a criação da OIT depois da Primeira Guerra Mundial. Então, vamos lá torcer para que seja ratificado o quanto antes essa convenção, né? Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Cidadania. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.
Brasil acolhe imigrantes de mais de 200 países. Santa Catarina é um dos destinos preferidos. Manaus se enfeita para a Copa. Tradição é patrimônio cultural da cidade. Uma viagem no tempo, do São João de Campina Grande 20 anos atrás ao de agora. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Em março, o governo federal lançou o Plano Clima, debatido em várias audiências públicas no Senado. Na prática, serve para planejar municípios mais resilientes, inclusive a forma de ocupação territorial, com metas de redução de emissão de gases de efeito estufa e adaptação a eventos extremos. O pessoal da Secretaria Nacional de Periferias está inovando numa estratégia que é as soluções baseadas na natureza nas periferias. Então, ao invés de eu concretar totalmente um morro, uma contenção de uma encosta, é pensar também algumas estratégias verdes associadas, né? Isso ajuda a aumentar a permeabilidade do solo. Claro, isso não é solução para todos os casos do país, acho que depende muito do grau de risco, né, e da característica do solo daquela região, mas de uma maneira geral a gente tem apostado de que trabalhar com estratégias que se voltem mais para as infraestruturas naturais são mais, digamos assim, sustentáveis ao longo do tempo. O nosso dia a dia parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, sua vida avançou. Como a nova convenção da OIT promove o trabalho decente na economia das plataformas? Quais os impactos para empresas e trabalhadores? O assessor jurídico da CUT, Felipe Vasconcelos, a assessora especial de assuntos internacionais do Ministério do Trabalho e Emprego, Maíra Lacerda e Silva, e a advogada especialista da CNC, Luciana Diniz, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. A Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 2014 será disputada no Brasil e nós estamos muito contentes com essa grande festa. Estamos todos nos preparando com construções e reformas de estádios e melhoria nas ruas. Minha mãe me disse, muita gente está contra a Copa. Por isso, está tendo protesto, pois ao invés de colocarem o dinheiro nas escolas, na saúde, nas moradias e nos transportes, estão gastando dinheiro com os estádios. Mas temos que aproveitar que vai ter turista e gente, e temos que aproveitar que vai ter celebridades e ver o Brasil ser campeão mais uma vez. E eu vou ir no jogo. E no caminho, vai se eu encontro o Neymar, eu ia pedir um autógrafo a ele. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Sempre os meninos ou as meninas têm que usar preservativo. Criar de criança sozinho, não ter com quem deixar para cuidar. A educação em saúde, ela, dentro das escolas, é o principal para evitar a questão da gravidez. Como não tem e acontece, não tem o que fazer, você tem que acolher o adolescente. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso
a 7ª reunião da Comissão Senado. Em 2024, 273 mil nascimentos de bebês de mães com até 19 anos no Brasil. 12 mil só de mães com idades entre 10 e 14 anos. Esses números representam 11,4% do total de nascimentos no país. Em 2019, a taxa de mães adolescentes era de 14,7%. Os números melhoraram, mas a gravidez na adolescência permanece um problema de saúde pública, com reflexos principalmente na educação, levando muitos jovens ao abandono dos estudos. Como é que nós estamos em relação a essa maternidade precoce, essa maternidade juvenil? Quando a senhora começou até hoje, isso diminuiu ou é uma coisa recorrente? Nos anos 2000, nós tínhamos 750 mil partos, 750 mil adolescentes que deram à luz em 2000. Em 2024, nós temos 273 mil pessoas, adolescentes que deram à luz. Nós temos 32 meninas de 10 a 19 anos por hora que são mães. E no Brasil, nós estamos com níveis semelhantes a muitos países com baixa renda e que não têm o SUS. Como é que a gente consegue chegar de norte a sul, leste a oeste? Como é que o Ministério tem esse olhar? Porque tem locais muito mais difíceis de penetração. Qual é a estratégia? 11,4% dos bebês que nasceram no ano de 2024, eles são filhos de mães que não tinham mais do que 19 anos de idade, né? A gente costuma criar critérios de priorização para que o recurso financeiro e as ações de assistência técnica, que são o papel do MEC, elas cheguem mais fácil e mais rápido para os territórios mais vulneráveis. O Programa Saúde na Escola, por exemplo, ele prioriza escolas que estão localizadas em municípios com menor indicador de desenvolvimento humano, com menor condição de renda daquelas famílias, para a gente chegar um pouco mais perto, por exemplo, de estudantes que estão localizados em escolas, em aldeias indígenas, em comunidades remanescentes de quilombos. Laíse e Laiane, mãe e filha, hoje jovens, adultas, mas que já passaram pela gravidez na adolescência. Laíse, me conta essa tua experiência. 14 anos, né? Pré-adolescência, eu não digo nem adolescência. Foi complicado, tanto questão emocional, questão física, porque é uma grande mudança. Sair de casa cedo, assim que descobri a gravidez, deu aquele choque, né, na família todinha. Quando você teve a notícia, o que pesou mais? O que você lembra? Um temor maior, um medo maior? A dificuldade, porque a minha mãe, a gente estava com 1 ano que tinha vindo para cá, para Brasília, né? A minha mãe com uma criança e 3 adolescentes, né, sozinha, e aí do nada, não deu tempo nem de se estabilizar. Tem umas colegas que acabaram abandonando o estudo, não tem apoio, a responsabilidade cai só para elas, é muito complicado. Como o Ministério acolhe essas crianças, adolescentes que são gestantes e deixaram os estudos e querem voltar, estão voltando? Quais são as políticas públicas que nós temos para isso? Especificamente falando em adolescentes, crianças e adolescentes, eu queria destacar o programa Escola das Adolescências. É uma política pública inteiramente voltada para os sujeitos que estão lá na escola, nos anos finais do ensino fundamental. Significa dizer que eles têm entre 11 e 14 anos de idade. Então, esse programa ele tem um conjunto de estratégias voltadas para a gente conseguir fortalecer um pouco mais a aprendizagem nos anos finais do ensino fundamental, mas ele se conecta muito com a etapa que esses adolescentes estão vivenciando, a transição importante nas suas vidas, né, do final da infância para o início da juventude. Então, a escola organiza formas de acolhimento, de escuta, de reorganização do currículo. Questão de escola, como é que ficou isso? Continuei estudando até um certo ponto da gravidez, mas chegou um ponto que teve que parar, que estacionar. E aí, depois que a gente tem o bebê,
quem cuida da criança é a gente, não tem um responsável, digamos assim, ou a mãe, ou a outra avó da criança para ter apoio. Eu tive meu primeiro filho com 14 anos. Hoje estudo é tudo, né? Se você não tiver estudo, você não tem nada. Meu filho, eu cheguei a estudar e parei. E aí, depois de velho, eu vejo que tá acontecendo a mesma coisa, né? Então, tipo, eu vejo mães deixar de estudar para poder cuidar de casa. Importante destacar também o programa Pé de Meia, que apesar de ser um programa de permanência com foco no ensino médio, nas juventudes, onde a gente também tem um número expressivo de adolescentes que engravidam, a gente tem mecanismos de apoio financeiro para estudantes que, às vezes, por uma vulnerabilidade também socioeconômica, interrompem os estudos e, estando gestantes, isso se complica ainda mais, né? Vale ainda destacar o Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens, que foca essencialmente em estudantes que chegam a uma determinada série do ano letivo e que não conseguiram, de fato, apresentar os conhecimentos, tanto ter um bebê, né, na precocidade das suas vidas, de maneira tão juvenil, impacta as trajetórias, quanto também não estar conseguindo acompanhar os estudos. O sonho de voltar ao estudo, e isso... Concluir meu estudo, inclusive fazer faculdade de Direito, né? Eu tenho essa vontade, vou fazer ainda. Mas a gente vai abrindo mão por um tempo, né? Estudar primeiramente, né? Não ser pai cedo. E depois que ter uma vida melhor, depois dos estudos, aí sim poder pensar em ter filho. No programa Saúde na Escola, as equipes escolares com as equipes de saúde, elas se aliam indo para dentro das escolas e às vezes também levando estudantes para os postos de saúde para conhecer um pouco melhor os mecanismos de proteção e de prevenção a uma gravidez precoce, podendo entender um pouco melhor como funcionam os muitos mecanismos anticoncepcionais, para a gente criar uma cultura de entender um pouco melhor a importância do planejamento familiar, a importância da gente conseguir organizar um pouco melhor esse tempo importante da vida. Você, Laene, como foi lá no início? Na verdade, o médico pensou que eu pudesse morrer na cirurgia por conta de anemia, se eu não me engano. Tive pressão alta também, fiquei internada uma semana a mais do que ele recebeu alta primeiro do que eu, né? O pessoal mais antigo fala que tem que ficar de resguardo, tudo, mas como era só eu e o pai dele, não tinha como ficar de resguardo. A questão, sua mãe falou do apoio emocional, que lá atrás faltou naturalmente, e você? Assim, de uma certa forma faltou porque a minha família, inclusive ela, não mora aqui, né, em Brasília comigo. Eu vim só eu e o pai do meu filho, né, na época. Então era só nós dois, para tudo. A gente não contava nem com a minha família, nem com a família dele. Era só a gente. Para a gente entender por que o risco é maior numa adolescente. Nós tivemos 228 meninas, adolescentes, que morreram durante o parto ou logo depois do parto. É quase que uma por dia. A adolescência fica desnutrida, com anemia, e como ela começa tarde para Natal, vai ter ganho de peso inadequado, né? Vai ter infecções e tem um maior desgaste físico e atraso no seu próprio crescimento. Quais são as consequências em relação para a mãe, para a vida reprodutiva futura e para o próprio bebê? Existem consequências? Esse bebê, ele pode primeiro nascer com baixo peso, que é diferente de parto prematuro. Parto prematuro é antes das 36 semanas, mas ela pode nascer mesmo de tempo certo, com baixo peso. Do parto, antes do parto e depois do parto, a questão da saúde, de levar para a pediatra, como é que funcionou? Fui bem acolhida pelo sistema. Tive pré-eclâmpsia dela, né? Minha pressão foi para 17 alguma coisa e aí fiquei internada. Apesar dos médicos estar tudo nervoso, porque um adolescente, uma gravidez de risco. A senhora falou para o bebê e para a mãe jovem que tem um filho jovem. Se ela estiver ainda em fase de crescimento com 14 anos, ela vai parar o seu crescimento. Mas ela pode ter hipertensão na gravidez. E essa hipertensão que pode causar a eclâmpsia. Ela pode ter hemorragias depois do parto, porque o útero não tem essa contração que se espera pós-parto. Então, ela pode ter risco, sim, de morrer.
sem o estudo, o básico, muita dificuldade? Muita dificuldade. Eles exigem muito, e questão de experiência. Aí você ficou em casa muito tempo, perdeu muito tempo, não estudou, não conseguiu trabalhar por causa da vida cotidiana de cuidar de criança. Então fica complicado. E aí até essa questão de trabalho, né? Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que ter um grauzinho de instrução. Hoje em dia tudo que você vai fazer, tudo exige conhecimento. Uma quarta política que vale ser mencionada, que é o programa Ensino Médio Mais. Esse programa foca essencialmente estudantes que estudam à noite, estudantes do turno noturno. Muitas estudantes, ao engravidar, às vezes interrompem o ano letivo e voltam, né, depois de um ciclo de reprovação, 1 ano ou 2 anos mais tarde, já com a distorção idade série para aquele ano ali previsto. Então, o Ensino Médio Mais também promove um conjunto ali de iniciativas para ressignificar um pouco o ensino médio noturno, com muita busca ativa para trazer esses estudantes de volta para a escola, para que a gente consiga assegurar a terminalidade da educação básica. A questão dos estudos hoje, talvez, né, em algumas escolas até seja, né, um bom ponto, e eu até incentivo, né, e isso não tira o apoio do aluno, né, hora nenhuma, ele tem que estudar mesmo, ele tem que ter uma formação, né, mas eu acredito que a educação, ela vem primeiro do lar, sabe, eu acredito muito nisso. Se a educação não vir do lar, o adolescente ele não vai conseguir estudar em lugar nenhum. O projeto no Senado Federal altera a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O objetivo é promover ações para o enfrentamento ao abandono escolar por causa da maternidade precoce. Prevê oferta de condições adequadas de frequência e permanência escolar das mães adolescentes, dos filhos dessas estudantes, além da busca ativa das alunas que tenham interrompido a trajetória educacional. A maternidade, ela influencia, mas também acredito que a rede de apoio é o principal. Começa antes da gravidez. Eu acho que a educação em saúde nas escolas resolveria talvez metade desses problemas aí. O que a gente poderia falar sobre educação sexual nas escolas para adolescentes? Dentro do conjunto das ações do Programa Saúde na Escola, a gente tem exatamente esse eixo que olha para a reprodução, que olha para um tema de muita importância para a saúde. A gente leva elementos em oficinas pedagógicas de orientação para a realização de práticas nas escolas, dentro, por exemplo, do Programa Saúde nas Escolas, para que essas temáticas elas possam ser trabalhadas numa perspectiva de proteger o desenvolvimento humano dessas crianças e adolescentes, entendendo os riscos à saúde, os agravos à saúde que podem acontecer quando temos uma gravidez aos 10 anos de idade, aos 11 anos de idade, como é expressivo no Brasil ainda. A senhora já fez muitos partos, como a senhora disse inicialmente. A senhora poderia descrever como é que a senhora recebe essas meninas? Elas vêm confiantes, elas vêm desconfiadas, elas vêm com os pais, elas estão frágeis. Qual é o sentimento que a senhora percebe nessas meninas que chegam ao seu consultório? O sentimento que acontece é em relação à dificuldade do próprio corpo que ela tem e também de ser abandonada, criticada. Ela se sente tão sozinha que ela volta a engravidar. A gente está com um parceiro, a gente tem que ter a confiança ali e a gente tem que conversar com o parceiro. Como era só eu e o pai dele, não tinha como ficar de resguardo. E ele trabalhava fechado, né? E também não tinha como sair do serviço para ficar um mês em casa, ajudando a cuidar no pós-parto. Então era eu sozinha ali, e ele, meu filho, praticamente. É uma situação de epidemia. Nós conseguimos reduzir a gravidez, é uma vitória, né, no Brasil. 63% em 26 anos é muito importante essa redução, mas ainda nos coloca atrás de muitos países. E nós temos o Sistema Único de Saúde. Esse SUS precisa estar muito mais voltado para adolescente. E não é só para a menina, para o menino também. Ele é responsável, a gravidez não é da menina. Falamos de política pública, falamos de professor, de aluno. Vamos falar um pouquinho de família dessa adolescente. Como é que o Estado
chega na família, porque tem que chegar no pai, na mãe, no responsável, para trazer essa criança de volta, esse adolescente de volta? Como é que é essa relação? Essa é uma questão que nos inquieta muito e tanto foi necessário fazer um letramento sobre a adolescência para os professores, diretores, coordenadores, quem está nas escolas, quanto também foi necessário fazer com as famílias. Então a gente está desenvolvendo material para que a família também entenda o que são esses rompantes que acontecem no comportamento do adolescente, por que a gente tem situações de autocometimento de violência cada vez mais presentes na adolescência, porque essas crises de sofrimento psíquico acontecem com tanta expressividade. Minha mãe, ela deu o que ela tinha no momento, né? A gente, depois que se tornou adulto, entendeu a necessidade do estudo e a gente correu atrás. Eu terminei com EJA, depois eu fiz um curso técnico, depois o superior, aí... A escola também deveria voltar com esses alunos, sabe? Voltar a entender por que ele saiu. Ah, virou mãe. Tem alguma forma da escola acolher? Laiane, você tem o Heitor, talvez queira uma menina, uma filhota, não sei. É esse o seu desejo? Já pensei, mas quando tiver um curso superior, formação, enfim, bem depois. Porque bem depois, mais experiente, é mais, vamos dizer assim, entre aspas, fácil de lidar com a situação. Por mais que você termine os estudos tendo um filho, mas para você fazer um curso superior, né, uma especialização, não só para quem vai ficar com a criança, mas em questão do custo também, né? Porque tudo você tem que pagar, uma faculdade você tem que pagar, um superior, um tecnólogo, tudo você tem que estar pagando ali, né? Aí você tem que abrir mão, ou você vai fazer algo para o teu filho, ou você vai pagar o teu estudo. Nós precisamos de uma política pública, um programa nacional que envolva o atendimento às adolescentes e aos adolescentes, homens e mulheres adolescentes e jovens, desde 10 anos até 20 anos, e essa forma tem que englobar a educação, para que ela retorne à escola, mas tem que envolver também atividades culturais, esportivas. A saúde é um dos pilares, mas a gravidez na adolescência não se combate, não se cuida somente com o SUS, mas é com a intersetorialidade, com todos os setores. A escola tem que trabalhar com a autoestima. Vale destacar uma outra política que o MEC tem, que é o programa Escola e Comunidade, que se desenvolve através da organização de espaços de formação que a escola oportuniza para a comunidade do entorno. O MEC repassa um recurso para as escolas, para elas organizarem oficinas pedagógicas, trazendo a família e trazendo a comunidade para aprender junto com a escola. E uma das temáticas que a gente trabalha justamente tem relação com esses processos aí do planejamento familiar, os processos de orientação aí das famílias para o melhor acolhimento aí desses adolescentes. Meu filho, quando teve a primeira namadeira, eu dei para ele, né, o preservativo, dei para ele a fílula, tudo bonitinho. É que eles pensam no futuro, né? Que lá na frente eles vão precisar, né? Os pais têm que entender que, por mais que eles critiquem, a primeira relação sexual, em média, no Brasil, está acontecendo entre 14 e 15 anos. Então, é preciso começar antes a mostrar para as adolescentes e para os adolescentes a responsabilidade de uma gravidez da adolescência. Adolescente, a família quer voltar a estudar. Como é que faz? Procura quem? Qual é o caminho? Cada uma das redes de ensino são 5.569 municípios, né? Muitos deles formam um sistema, alguns se juntam com os estados para integrar o sistema estadual de educação. Então, a gente tem calendários distintos no país inteiro. Então, o que se recomenda para esse estudante que interrompeu os seus estudos, que deseja voltar à escola, é que ele de imediato procure a escola mais próxima da sua residência para se informar sobre o calendário daquela rede de ensino e organizar a sua vida para esse retorno, porque certamente essas estratégias que eu apresentei, né, em termos de políticas públicas, orientam as redes e essas escolas para que acolham da melhor forma esses estudantes e tragam-os de volta para a jornada de escolarização formal. Para você ter opinião, para você falar sobre o que você gosta, sobre seguir o que você quer, tudo envolve estudo. Então, não tenho o que dizer a não ser continue.
Mesmo que esteja muito ruim, muito chato, muito pesado, continue, porque lá na frente vai valer a pena. Mandar um recado para os adolescentes sobre essa questão da educação, da gravidez precoce, de toda a responsabilidade que envolve esse momento. O que você poderia dizer para eles? Primeiramente, ter respeito, né, pelo próximo. Principalmente porque eles são do sexo masculino e quem mais sai perdendo é a mulher, né? Mesmo que eu vou trabalhar e vou pagar uma pensão, mas é a mulher quem tem que parar de estudar, é a mulher quem tem mudança no corpo devido à gravidez, até fica com problemas de saúde devido a um parto complicado. Doutora Albertina, eu queria encerrar com a senhora me dando assim quase que um recado para as autoridades. Os grupos educativos, que eu digo as rodas de conversa, no SUS, na cultura e na educação. A escola tem que promover pelo menos uma vez por semana. É preciso hoje trabalhar com a situação do bullying, da igualdade, da parceria, do projeto de futuro. O Brasil mostrou na epidemia da Covid que é capaz de ter ações rápidas. Eu vou trazer um recado que parece antigo, porque ele é de 1936, mas ele permanece muito atual, que é do meu conterrâneo Anísio Teixeira, o nosso patrono, né, da escola pública brasileira, onde ele falava que a escola ela precisa ser, de fato, esse espaço que habilite a gente também a melhor conviver. Anísio Teixeira falava muito da importância da escola como motora de promoção da democracia. Eu acho que tem uma ideia ainda muito nova desse escola novista, que é de trazer a perspectiva de que a escola deve ser essa grande engrenagem que faça todos os seres que nela habitam, né, desenvolver as suas máximas capacidades, potencialidades, para a gente desenvolver melhores formas de conviver. Então, as escolas estão abertas, especialmente a escola das adolescências, que pensa esse sujeito, ela está se revisionando a todo instante a partir dessa política, para que ela desenvolva melhores formas de aprender o conteúdo conceitual acumulado pela história da humanidade, mas também essas habilidades relacionais que nos habilitam a melhor conviver e construir o país que a gente deseja, muito calcado na justiça social e na profunda liberdade e respeito aí por todas as pessoas. Não é bom romantizar a gravidez, focar mais no estudo, no futuro. Você focar no futuro, que você quer para o seu futuro. Você é uma advogada, uma médica. Foca nisso, que é o mais importante, é o seu futuro. Namorado, marido, isso é depois, quando você estiver bem, estudo, porque o estudo traz um trabalho melhor, um financeiro melhor. Brasil acolhe imigrantes de mais de 200 países. Santa Catarina é um dos destinos preferidos. Manaus se enfeita para a Copa. Tradição é patrimônio cultural da cidade. Uma viagem no tempo, do São João de Campina Grande 20 anos atrás ao de agora. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Interessante que eu tenho um sonho recorrente. Esse sonho, eu chego no cinema, né? E aí eu chego na cabine. Quando eu chego na cabine, os projetores não estão mais. Tiraram e colocaram outros, sem eu saber. E o meu mesmo deram fim. E eu começo a ficar nervoso e falar: por que não me avisaram? Tiraram o projetor daqui. E eu pergunto: onde está o meu projetor? Aí eu acordo. Acordo e fico pensando: o que será que eu sonhei com isso aí?
Tem coisas que passam pela nossa vida e fazem a diferença. Quando sobra mais dinheiro no fim do mês. Quando a burocracia diminui. Quando a comida quentinha chega à mesa. Quando a vida segue mais segura. Quando a proteção alcança quem mais precisa. Tudo isso parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, a sua vida avançou. Como a nova convenção da OIT promove o trabalho decente na economia das plataformas? Quais os impactos para empresas e trabalhadores? O assessor jurídico da CUT, Felipe Vasconcelos, a assessora especial de assuntos internacionais do Ministério do Trabalho e Emprego, Maíra Lacerda e Silva, e a advogada especialista da CNC, Luciana Diniz, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. A Umbanda, ela tem a origem africana, indígena e cristã. A gente vai ter a associação com os santos católicos, né, que foi o processo sincrético, a invocação da seiva das matas, da presença das matas como elemento vigoroso de força espiritual, e das tradições africanas, o culto aos orixás, né, o orixá, a força da cabeça. Boto Fé, neste sábado, 7h da manhã, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhã virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Moradores de Brumadinho protestam contra a retomada da mineração na região. Empreendimento teve Daniel Vorcaro como sócio. A gente não esperava deles voltarem a operar, mas como o dinheiro vale muito mais do que as vidas para eles, eles não importam com nada. Emissoras legislativas de rádio e televisão
se reúnem em Brasília para debater a TV 3.0. Rede legislativa está em franca expansão. No embalo da Copa do Mundo, o quadro que comemora os 20 anos do Parlamento Brasil celebra nosso grande estádio, o Maracanã. O Brasil tem mais de 5.000 parlamentos, nos municípios, estados, Distrito Federal, além do Senado e da Câmara. Em cada um, decisões importantes para o brasileiro. A gente conta tudo para você aqui no Parlamento Brasil. Há 20 anos no ar, o Parlamento Brasil é feito em parceria com as emissoras legislativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro. Todos lembram do rompimento da barragem em Brumadinho, que matou mais de 200 pessoas. A maior tragédia ambiental do Brasil. Hoje, os moradores da região estão preocupados, porque a apenas 7 quilômetros dali, uma empresa retomou a atividade de mineração. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais ouviu os protestos da população contra o empreendimento, que teve como... Moradores do distrito de Casa Branca, em Brumadinho, deram recado sobre a exploração de minério de ferro na mina da Jangada. Eles temem que a atividade na região, que foi retomada no início do ano, comprometa as nascentes e a captação de água no local. Foi muito traumatizante para nós, que mora na beirada, na avenida principal, que tudo passou pelas nossas portas, né, das nossas casas. Eu mesmo moro na avenida principal. Então, assim, a gente não esperava deles voltarem a operar, mas como o dinheiro vale muito mais do que as vidas para eles não importam com nada. A exploração de minério de ferro foi interrompida no complexo do Córrego do Feijão no dia 25 de janeiro de 2019. Essa data ficou marcada pelo maior desastre socioambiental do país, quando uma barragem da Vale se rompeu. 272 pessoas morreram. Mas em julho do ano passado, a titularidade da mina da Jangada, que fica a 7 quilômetros da mina do Córrego do Feijão, foi transferida da Vale para a Itaminas, que deu continuidade à exploração no local. Para esta ativista, que foi a única a votar contra a autorização para a barragem da mina do Córrego do Feijão, um mês antes do rompimento, o complexo deveria ser fechado, ou, no mínimo, passar por um novo licenciamento. Como é que se vai continuar a atividade da mina da Jangada sem ter antes uma devida avaliação? Então, tudo isso não poderia ser objeto dessa forma que encontraram para continuar numa boa, só baseado numa licença que na realidade deveria estar cancelada e na realidade tinha que ser um outro processo de licenciamento começado do zero. Depois do crime da Vale em Brumadinho, a mesma mina que está no complexo licenciado que originou o crime está sendo retomada, dessa vez pela Itaminas, que ganhou o direito minerário em uma transação que envolveu Daniel Vorcaro, do Banco Master, e que valorizou enormemente a empresa. Vejam bem, a retomada da operação da mina da Jangada aconteceu em agosto de 2025. Em setembro de 2025, Daniel Vorcaro vende por um absurdo de preço uma mineração após ter garantido um processo de licenciamento no Estado com vários indícios de irregularidade e de crime. Quem está falando isso não sou eu. Quem periciou o processo de licenciamento ambiental da mina Córrego do Feijão e Jangada foi a Polícia Federal. E no inquérito ela apresenta uma série de motivos para invalidar esse licenciamento ambiental. Depois de quase um ano da Operação Rejeito, a gente vê que existe ainda muito a ser investigado. As mineradoras Vale e Itaminas informaram que não puderam estar presentes à audiência. A representante do governo de Minas disse que medidas compensatórias podem ser incluídas dentro do processo que tramita no órgão. A análise do processo, a análise dessa revalidação está para ser feita. E nessa análise a gente avalia não só o desempenho ambiental, mas também a gente pode pedir a atualização desses estudos que compõem, estudos faltantes também, e também oportunizar para a proposição de medidas mitigadoras, compensatórias, mais monitoramentos adicionais também.
Câmara dos Deputados promoveu o encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026, com o tema De Olho no Futuro. E o futuro é a chegada da TV 3.0 e a expansão dessa rede de emissoras. Veja nas reportagens da TV Câmara e da TV Senado. Um olhar para o futuro. A geração 3.0 da TV brasileira, em fase experimental, foi apresentada no encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV, na Câmara dos Deputados. A nova tecnologia integra a TV aberta e gratuita à internet. O telespectador ganha imagens de alta definição e canais acessados por aplicativos. A TV 3.0 vai mudar a experiência do telespectador com mais qualidade, conteúdo e interatividade, disse a diretora da TV Câmara, Daniela André. É da natureza do legislativo a interatividade, né? Acho que a gente... É a casa do povo, nas câmaras municipais, nas assembleias, no Senado, e aqui também não é diferente. E a gente precisa ter essa escuta, canais de diálogo com a sociedade pela natureza mesmo das nossas casas. A TV 3.0 ela dá muitas possibilidades, né? Tanto para o usuário quanto para nós que estamos produzindo, vamos começar a produzir em TV 3.0. Para o usuário é uma TV muito mais interativa, que ele tem condições de escolher a quantidade de informação que ele quer receber, se ele quer mergulhar num determinado assunto, ele pode habilitar trilhas de áudio, de informação e também pode escolher o que quiser ver, né? É navegar na TV aberta do jeito que ele já navega hoje nas plataformas de vídeo on demand. Eu vim bem interessada nesse painel, nessa tecnologia, né? Que vai mudar a forma que a gente consome TV e que pra gente que traz informação e vai facilitar muito para quem acompanha, já vê ali o projeto de lei, já poder assistir a entrevista, saber o que o deputado está propondo, a gente vai ver o que vai poder entrar, né? Nesse conteúdo extra da TV 3.0, estou bem curiosa. Algumas funcionalidades vão vir de fábrica, como a plataforma Mais BR, com oferta de 5.000 serviços públicos. A EBC vai carregar a plataforma comum, que é uma plataforma que é o primeiro ícone da TV 3.0, então tem um enorme destaque e que terá todos os canais federais e também os serviços de governo. O encontro é também uma oportunidade para a Rede Legislativa de Rádio e TV contabilizar os avanços em termos de abrangência e qualidade, de olho no futuro da comunicação pública. Nós começamos em 2021 com em torno de 70 estações transmissoras e hoje estamos com 1.658 estações transmissoras e nosso objetivo até o ano que vem é atingir 2.000 estações, mas a nossa realmente intenção é fazer com que o sinal chegue em cada município, na população, mesmo que longínqua. Nós temos 1.600 cidades que têm a transmissão do sinal da TV Senado, da TV Assembleia daquele estado e da Câmara local, quando ela tem o sinal. Então, essas 1.600 cidades já é quase como a sexta maior rede de televisão do país, se fosse uma rede só. O Parlamento brasileiro, nas suas diferentes instâncias, o federal, instância estadual e municipal, tem percebido e tem consolidado o interesse em expandir a comunicação como forma de garantir a transparência e se comunicar com o cidadão, com a sociedade como um todo. A gente está construindo a maior rede de comunicação pública do mundo. E considerando que, sentados nessa mesa aqui, a gente representando instituições que zelam pela qualidade do conteúdo que é produzido e que é transmitido, então a gente vai construir, né, aí agora a bola está com vocês, comunicadores, a melhor rede de comunicação do mundo também. Durante o encontro, esse nosso programa Parlamento Brasil e a TV Agência, ambos da TV Senado, foram reconhecidos como facilitadores do processo de expansão da rede legislativa e de integração das emissoras. A TV Agência é um serviço da TV Senado que disponibiliza para as emissoras parceiras tudo o que a TV Senado produz: programas, reportagens, coberturas especiais e de forma gratuita,
Para saber mais, é só mandar um e-mail para tvagência@senado.leg.br. Hoje a plataforma já fornece conteúdo para 31 emissoras de todo o país, que podem baixar horas de programação e compor sua grade, o que é especialmente útil para as novas TVs. Nosso desafio é multiplicar geradoras em todas as cidades possíveis. Precisamos botar a TV Agência a serviço de todos vocês, e ela já está, mas assim, a gente quer aumentar mais isso. Então agora todos procuram a Lorena, sem QR Code, mas ela está ali, pode levantar aí, Lorena. Essa ponta é a ponta de programação, mas a gente tem a ponta de produção e que a gente tenta também fazer isso com um programa. Claro, a gente precisa fazer com uma grade, mas a gente faz com um programa. E a Andréa Alves cuida do Parlamento Brasil para todos nós. Essa revista, né, que a gente faz com o melhor da TV Legislativa, nesse programa que é um panorama do Brasil, porque é um panorama do Poder Legislativo do Brasil. Então, veja, produção, programação, são duas fontes aqui de conteúdo que a gente trabalha a partir da TV Senado, mas em prol de toda a rede. Foi a TV Senado quem ajudou a TV Câmara Natal a montar sua programação. Hoje, o Rio Grande do Norte se vê na TV Senado, não é porque nós corremos atrás, não. É porque a TV Senado corre atrás do país para mostrar o país numa janela chamada Parlamento Brasil. Eu também sou fã do Parlamento Brasil, viu, Andréia? E eu adoro assistir quando a TV Câmara está mostrando aquelas imagens lindas de fora de Brasília, que a gente normalmente não está nem sabendo das coisas que estão acontecendo aqui fora, com a diversidade e a riqueza que o Parlamento Brasil possibilita para a gente. Parabéns por essa iniciativa aí, que já é um sucesso de tantos anos. 20 anos, não é à toa, gente. Nas comemorações dos 20 anos do Parlamento Brasil, a gente está reexibindo matérias antigas dos nossos parceiros. Em clima de Copa do Mundo, a gente escolheu uma reportagem de 2008 da Rio TV Câmara sobre o Maracanã. Durante essas 2 décadas, o Parlamento Brasil teve vários apresentadores. Na época dessa matéria, a apresentação era da nossa colega Luciana Rodrigues. Ele não é mais o maior estádio do mundo, pelo menos em capacidade, mas ainda deslumbra torcedores e atletas que passam por suas gigantescas arquibancadas e belos gramados. O Maracanã não é só futebol, é arte também. Espaços que podem ser conhecidos em visitas guiadas que revelam o que muitos ainda não viram. A reportagem da Rio TV Câmara foi conhecer o Maraca por todos os ângulos. O que seria do Rio sem o Maracanã? Esta forma oval em concreto armado, que se incorporou à nossa paisagem de cartão postal, é muito mais do que um estádio. É o Maraca, o templo do futebol, onde o torcedor entrega sua alma, especialmente nas tardes de domingo, e vibra, e xinga, e grita, e reclama, e ri, e chora, e debocha, e canta, e lamenta, e até ora, conjugando os verbos mais emotivos da vida. Todos em comunhão, cada qual com a sua paixão. Paixão que tem nomes. Os principais para os cariocas se resumem em pequenas grandes abreviações. Fla, Flu, Fogo, Vasco. Paixão que é uma mistura de cores. Rubro-negra, tricolor, alvinegra. Paixão que pode ser simplesmente traduzida no famoso chavão fome de bola. Afinal, o futebol é uma coisa simples, como diria o saudoso técnico Neném Prancha. Quem tá com a bola, ataca. Quem não tá,
defende. A torcida cabe ser contra ou a favor e torcer. Conhecer o Templo do Futebol custa apenas R$20. É uma visita guiada que acontece todos os dias e que encanta especialmente aos estrangeiros. Eles vêm de longe para ver o que é que o futebol brasileiro tem. O primeiro passo é sobre as pegadas da Calçada da Fama. Dezenas de craques marcaram os seus pés aqui para a eternidade. Vê, pai, Mané Garrincha não teve tempo em vida para ser homenageado no Hall da Fama. O único gringo que pôs os pés aqui foi o alemão Franz Beckenbauer. E a única mulher, a jogadora Marta. Este japonês procurou e achou. Claro, Zico, o maior ídolo da torcida do Flamengo, é o maior ídolo do futebol japonês. Traduzindo o que o turista disse na entrevista. Zico é o maior, Zico é o maior, Zico é o maior. Entendeu? E veja só, os hermanitos estão na área. Os dois casais de argentinos vibraram na Calçada da Fama. Só não gostaram muito da estátua que homenageia o craque Ronaldo Fenômeno. Indignados, eles diziam, ele é mais gordo, ele é mais gordo. Mas o lamento portenho ficou por conta da ausência dos pés de um certo jogador. Maradona não. Deveria haver? Deveria haver. ¿Qué pasó con los pies de Maradona? ¿Por qué no están? ¿Se olvidaron de ponerlo? Ah, o Maracanã, quanta história! O jornalista Mário Filho, irmão do dramaturgo e cronista esportivo Nelson Rodrigues, dá um nome ao estádio. Do lado de fora, a estátua do capitão Bellini levantando a taça homenageia as conquistas da seleção brasileira em 1958 e 62. As fotos registram a construção do Maracanã. Em 1946, assim que o Brasil ganhou o direito de patrocinar a 4ª edição da Copa do Mundo, decidiu-se pela construção, que teve início em 1948. Um ano depois, o presidente da FIFA na época, Jules Rimet, visitou o canteiro e o comparou ao Coliseu em Roma. Em 1950, a inauguração, com as obras ainda por terminar, a Copa do Mundo no Brasil, a derrota da seleção para o Uruguai, assistida por quase 200 mil pessoas. Ah, o Maracanã tem história. Pelé que o diga quando fez aqui o seu 1000º gol. Além dele, quantos craques, quantos recordes, quantos lances sensacionais, quantos gols. O Maracanã também serviu de palco para grandes eventos. 2 papas estiveram aqui. Um Beatle cantou aqui. Frank Sinatra, idem. Mick Jagger também. Agora estamos no corredor que leva aos vestiários. As fotos gigantes homenageiam os craques da seleção brasileira. Mesmo para um perna de pau como eu, estar aqui no gramado do Maracanã é motivo para se sentir muito orgulho. Agora, imagina os jogadores em um dia de decisão, o Maracanã completamente lotado. A capacidade é para 92 mil pessoas. Dá uma olhada só, é gente nas arquibancadas, nas cadeiras cativas, nas cadeiras do anel inferior, que é a antiga geral, nos camarotes e na tribuna de honra. A reforma geral do Maracanã diminuiu a capacidade do estádio, que já chegou a ser ocupado por 200 mil pessoas. Bem, isso ficou para o passado. O Maracanã já não é o maior estádio do mundo em capacidade de público, mas continua sendo o maior estádio do mundo em área construída. E como será que está o Maraca agora, em 2026, quando está completando 76 anos? A Rio TV Câmara foi lá e conta pra gente. Para os cariocas é um Maraca e para muita gente basta percorrer o entorno, tirar foto com a fachada de fundo, se aproximar da entrada.
O monumento aos campeões do mundo, que ficou popularmente conhecido como Estátua do Bellini, em homenagem ao capitão da seleção brasileira que ergueu a taça, Jules Rimet, em 58, para que os fotógrafos pudessem registrá-la, gesto que é repetido mundo afora até hoje, dá as boas-vindas aos visitantes. Placas celebrando as conquistas posteriores a essa e a de 1962 foram acrescentadas ao pedestal da estátua. E todos concordam que já passou da hora de uma 6ª estrela ser registrada também. Pisar aqui tem um gostinho especial. Seja numa partida de campeonato regional, no meio da temporada, ou para sair campeão, o Maracanã tem uma mística que atrai gente do mundo todo. A visita acontece diariamente, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. Entre combos com estacionamento incluído, passeios monitorados e entradas individuais simples de meia entrada, o tour custa de R$30 a R$235. Domingo, eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou fã. Algumas coisas não mudam com o passar dos anos. Os pés marcados por Pelé, a rede onde o rei do futebol marcou o 1000º gol, os itens cedidos por Zico, ídolo do Flamengo e maior artilheiro do Maracanã, com 334 gols no estádio, continuam sendo bastante procurados e fotografados. E o grande interesse dos argentinos pelo passeio também permanece. Temos que passar, hay que conhecer. Uma vez que estamos aqui, hay que conhecerlo, assim. A rainha Marta, 6 vezes escolhida a melhor jogadora de futebol do mundo, único ser humano a receber 5 desses prêmios consecutivamente, é homenageada do lado de fora e do lado de dentro, para todo mundo ver. Além de percorrer o caminho que leva ao gramado enquanto se depara com objetos históricos, passar pela zona mista, vestiários, sala de aquecimento dos jogadores e de coletiva de imprensa, quem visita o estádio Jornalista Mário Filho ainda tem a chance de participar de experiências como gol de placa, 3 chances de balançar a rede contra goleiros monitores, festas de aniversário, fotos profissionais com a bandeira do time ou seleção do coração e até conceder entrevistas. Hacer un gol increíble, la sensación, los nervios, la emoción, una experiencia inolvidable. Da capacidade inicial para 200 mil pessoas, hoje, após passar por uma década de reformas e readequações para diferentes competições esportivas, Jogos Pan-Americanos em 2007, Copa das Confederações de 2013, Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos do Rio em 2016, o Maraca comporta 78.838 espectadores. E nem a chuva afasta essa gente. A geral, a área próxima ao gramado, onde os torcedores assistiam aos jogos em pé, foi banida. O título de maior do mundo foi superado. Até mesmo em área construída, desde que na Coreia do Norte foi erguido um estádio de 8 andares, que alcança cerca de 225 mil metros quadrados. Vizinha do Maracanã, a jornalista Cristina de Sá viu todas essas mudanças acontecerem de camarote, ou melhor, da janela de casa. São 21 anos que eu comecei a fazer a cobertura, primeiro da janela, daqui do quarto, daqui da varanda, né? Que eu era a varanda, eu era a vizinha do Maracanã, que o pessoal brincava, me chamava. No domingo tem Maracanã, tem Maracanã, tem Maracanã. É possível dizer que a vida do seu Desirê está intimamente ligada ao Maracanã. Apenas 1 ano mais novo que o estádio, o torneiro mecânico é torcedor fanático e frequentador assíduo. Esse aí perdeu até o próprio casamento para não perder um Fla-Flu. O casamento era 7, 8 horas. O jogo era 5 horas naquela época, de 5 às 7, então eu perguntei rápido, cheguei um pouquinho atrasado. Tudo bem, não tinha celular, não tinha nada para comunicar. Aí o que acontece? Aí o trem quebrou em gente dentro. Aí andei em gente dentro até Cascadura, correndo a pé. Sem saber o destino, mas eu tinha que chegar no casamento. Moral da história, chegou em Cascadura, peguei o 723, Cascadura de Guadalupe, que tem até hoje. Aí vim, quando eu chego na igreja, a igreja fechada, não tinha mais ninguém. Quem é rei nunca perde a majestade. Por aqui já passaram muitas nobrezas reais, do esporte, da música, da paz mundial. Famosos e anônimos, é aqui que desconhecidos se abraçam na hora do gol. É daqui que derrotados saem aos prantos para retornar na semana seguinte com um sorriso no rosto e o coração cheio de esperança. É onde se montam memórias em família, com amigos e para sempre. Desde 16 de junho de 1950 para cá, o Maracanã se faz a casa de quem quiser entrar. É um grande estádio mesmo esse Maracanã, né?
um lugar que emociona o público. Valeu, Rio TV Câmara! Bom, a gente vai ficando por aqui. Você sabe que se quiser rever qualquer conteúdo da TV Senado, tem tudo na internet. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Brasil acolhe imigrantes de mais de 200 países. Santa Catarina é um dos destinos preferidos. Manaus se enfeita para a Copa. Tradição é patrimônio cultural da cidade. Uma viagem no tempo, do São João de Campina Grande 20 anos atrás ao de agora. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Cansei, já não dá mais. Você pisou demais. Pra frente é que se anda. Porque o Brasil é isso. No Brasil você vê isso muito, rock and roll com samba, com funk, com baião, com tambo, com não sei o quê. Eu sei que vai ser tudo, mas tenho que esquecer. Vira, meu povo! Quero ver balançar! Joga fora do lixo! Joga fora do lixo! Joga fora do lixo! O Brasil é muito isso, o Brasil é muito rico. Esse orgulho que eu tenho da cultura brasileira. Como a nova convenção da OIT promove o trabalho decente na economia das plataformas? Quais os impactos para empresas e trabalhadores? O assessor jurídico da CUT, Felipe Vasconcelos, a assessora especial de assuntos internacionais do Ministério do Trabalho e Emprego, Maíra Lacerda e Silva, e a advogada especialista da CNC, Luciana Diniz, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Brasil possui o maior sistema de transplante de órgãos do mundo. A cada ano, milhares de vidas são salvas. Transplantes precisam de órgãos e órgãos dependem de doação. Hoje nós vamos falar de um sistema barato, de fácil acesso, que facilita a adoção dentro da lei. Conosco aqui no estúdio, Márcia Schwarzer, coordenadora do projeto AEDO do estado da Bahia. Seja bem-vinda, Márcia. Muito obrigada. Estamos aqui para somar. O Brasil possui um sistema maravilhoso de transplante de órgãos. No entanto, os dados dos últimos anos apontam que entre 28 e 30 mil transplantes são realizados por ano, mas ainda corremos atrás de uma diferença. Existem cerca de 60 a 70 mil pessoas na fila de espera. Por que isso acontece? Então, as pessoas ainda, da experiência que a gente tem, a gente percebe o quanto as pessoas ainda têm receio de ser doador de órgãos. E no Brasil há vários comentários e as pessoas acabam indo para esses comentários e não conseguem ver a importância do ato de ser um doador de órgãos. Então, nós temos uma fila enorme
de pessoas esperando os transplantes e nós temos essa defasagem de pessoas que realmente querem ser doadores. E por isso que a AEDO, que é Autorização Eletrônica de Doador de Órgão, começou de uma forma tão forte há 2 anos. Estamos comemorando 2 anos dessa plataforma exclusivamente do Colégio Notarial do Brasil, em companhia junto com o provimento do CNJ, aonde a gente consegue fazer de forma totalmente gratuita e se a pessoa não quiser ir ao cartório, ela pode fazer totalmente de forma online, fazer seu certificado digital no seu celular e a partir dali a gente vai fazer uma videoconferência e ela vai escolher quais são os órgãos que ela quer doar. E no Brasil nós temos milhares e milhares de pessoas esperando um rim, um pulmão, córneas, um coração. E nós precisamos muito trabalhar isso. E o notariado tem essa missão, uma missão única, que nós assumimos para fazer com que essa ponte aconteça entre a pessoa que quer ser doadora e aquela que precisa receber esse órgão. Bom, a gente já está acostumado a pensar em cartório, nossa, aí vai assinar papel, é burocracia e tudo, e vocês aparecem, de repente, com uma solução que é dentro de um aplicativo, né? Você não precisa mais do que acessar seu aplicativo, se inscrever lá. O aplicativo é o aplicativo do e-notariado, né, que é o aplicativo dos cartórios, onde você pode assinar, você pode autorizar, você pode participar de conferências, né? Ali dentro você faz um diálogo ao vivo com a pessoa. Isso. Então não existe mais essa dificuldade. Então você entra lá no e-notariado e dentro do e-notariado tem as opções e você vai chegar na AEDO, A-E-D-O, Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos. Como é que esse salto, como é que vocês chegaram até isso? Uma parceria do tabelionato, vocês são uma entidade civil. Sim. Né? É uma parceria do tabelionato com o Conselho Nacional de Justiça e com o Sistema Único de Saúde. Né? Isso. Começou no Rio Grande do Sul, uma iniciativa do Tribunal de Justiça, junto com o Colégio Notarial do Rio Grande do Sul, e foi feito como um teste embrionário e tudo por escrituras públicas assinadas dentro do cartório. Então, foi um trabalho muito bonito que começou por lá. Só que as pessoas não têm mais essa condição de ir aos cartórios, depois da pandemia mudou muita coisa. Aí sim, o Colégio Notarial do Conselho Federal, porque cada estado tem uma seccional. Então, a seccional do Rio Grande do Sul teve essa ideia e começaram a fazer lá em 2009, mas somente há 2 anos atrás que isso se tornou, realmente o CNJ veio junto, editou um provimento, trazendo o AEDO de forma totalmente digital, numa plataforma que nós já tínhamos. A plataforma do e-notariado, ela permite que todos os atos públicos sejam assinados através dela. E pode ser baixado através dos 2 sistemas, do sistema do Android e do iOS. Né? Os 2 sistemas. É diferente de essas outras plataformas de reconhecimento de assinaturas em contratos particulares. A plataforma do e-notariado é exclusiva para atos notariais. A gente lava escrituras, testamentos, inventários, procurações, autorização eletrônica de viagem e a AEDO agora, que é mais um serviço nessa plataforma. Quando você abre o aplicativo do e-notariado, apresenta todos os serviços que podem ser feitos da sua casa, né? Agora as pessoas o celular faz parte da vida das pessoas hoje, quer dizer, isso aí tornou muito mais fácil. Só para relembrar um pouquinho, como é que era antes, o que a pessoa tinha que fazer para autorizar a doação de órgãos e que dificuldades havia, assim, dificuldades emocionais, é claro. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Isso. Eu acho que a gente já passou por uma etapa muito grande, por isso essas filas enormes, né? Quantas pessoas, às vezes a fila diminui porque as pessoas acabaram morrendo por falta de transplantes, né? E a burocracia realmente naquela época era muito grande, mas também até quando eu fazia a carteira de identidade, o senhor lembra que também poderia declarar ali se era doador ou não? Só que o grande... Mas isso não eliminava todas as etapas, né? Não eliminava. Por quê? Vamos supor, eu
faleci, vamos dizer que eu suponho que eu morri e deixei lá, sou doador de órgãos. Mesmo assim, meus órgãos não poderiam ser retirados para doação sem autorização da família, é isso? Exatamente, isso continua a mesma forma e isso é muito importante que a população saiba. A EDO, ela não substitui a ciência da família naquele momento. O que a EDO está trazendo? A autorização. O que a EDO está trazendo? Está trazendo, como é uma declaração eletrônica de doador de órgãos, o médico, essa central da EDO, o médico consulta no hospital no momento que ocorre o óbito de alguma pessoa. Então, ele vai saber se aquela pessoa é doadora ou não, coisa que antes ele não sabia. Então, facilita. Estavam falando que de 4 horas antes que o médico levava para conversar com a pessoa, para saber se queriam ou não doar os órgãos, hoje deve ser mais de 2 horas que ele leva até ter esse consentimento da família. Então, abreviou muito esse tempo, porque antes era saber da família naquele momento de dor, onde perderam um ente, se aquela pessoa, se eles queriam ou não doar o órgão. Hoje, o médico já está trazendo para a família. Eu consultei esse ente querido, ele quis sim ser doador, ele registrou nessa plataforma o seu desejo de ser doador. E isso muda tudo. E de uma certa forma restitui ao morto o direito de sua vontade fosse cumprida. De ser atendida. Então mudou muito por causa disso. A família já não tem mais dúvidas. Naquele momento de dor ali, ela não tem mais dúvidas, porque está aí o documento assinado e é isso que ela precisa fazer, atender à vontade daquela pessoa que partiu e em vida queria que seus órgãos fossem doados. Bom, vocês têm contato pesquisaram muito, viram quais eram digamos assim, aquelas situações mais problemáticas, tiveram que ser muito práticos, né, em eliminar essas barreiras e o lado desnecessário da burocracia. Que tipo de situações vocês pensaram em resolver quando instituíram, quando implantaram o AEDO? Principalmente a facilidade de ser um documento eletrônico, da pessoa não precisar ir até o cartório. É praticamente o cartório indo até essa pessoa. Tem cartório em todo lugar do Brasil? Isso que é uma das coisas mais interessantes, o porquê o tabelião de notas é tão importante nesse processo. A capilaridade dos tabelionatos de nota, dos cartórios no Brasil, é uma das instituições que mais presente está, seja nas grandes cidades, pequenas cidades, localidades, distrito, nós estamos em todos os lugares do nosso Brasil, a gente chega até todos os cidadãos. E o mais importante, que o tabelião naquela comunidade, ela conhece as famílias, conhece a sua comunidade, as lideranças. Então, esse movimento que o tabelião está fazendo para trabalhar esse assunto, que é um assunto muito humano, eu digo que é uma das missões, uma das missões mais importantes do notariado brasileiro. Essa da doação de órgãos. Eu volto a dizer que a gente pensa sempre em tabelionato, cartório, como aquela coisa mais complicada, né? E até, digo, até paradoxal que tenha surgido uma solução exatamente pulando tudo isso, né? Que é gratuito, não há nenhum dispêndio, né? Mas o que muda juridicamente? Vocês não tiveram que enfrentar alguma barreira dentro desse desenvolvimento do AEDO? Na verdade, quando o CNJ viu o movimento que estava acontecendo no Rio Grande do Sul e os resultados do Rio Grande do Sul, então, esse provimento do CNJ, ele trouxe toda essa resolução de tudo que deveria ser feito para atingir isso aí. E lembrando, a família ainda tem que decidir. A lei primeira não mudou. A família vai só ficar sabendo e o médico vai ficar sabendo que aquele ente querido, ele optou em ser um doador de órgãos, mas não elimina a ciência da família e o consentimento da família naquele momento. E isso é muito importante ficar ali. A primeira lei não mudou, continua sendo a mesma, só que a forma de fazer a declaração passou a ser uma autodeclaração eletrônica.
Hospitais, delegacias, o serviço público, de uma maneira geral, pode acessar os dados da pessoa, se a pessoa é doadora ou não? Eu acho que dentro eu não tenho essa resposta para o senhor, mas eu acho que dentro da Secretaria da Saúde, os médicos sim têm essa condição. Eu acho que ainda está num modo mais em desenvolvimento ali. Eu não sei até onde vai ser a extensão da publicidade de quem é e não é doador. Vamos lá para o seu município, que é Mata de São João, que é a região metropolitana de Salvador. Que diferença você notou lá nos resultados da implantação até agora? Então, a gente está começando um projeto muito bonito, onde eu sou a coordenadora, e movimentando todos os tabeliões de notas da Bahia. E é muito importante que cada tabelião de notas sinta que essa é uma missão dele mesmo, que depende dele. Porque até nós chegarmos nessa pessoa e trabalhar esse consentimento dessa pessoa e fazer com que ela faça a declaração, nós precisamos estar motivados. Nós precisamos saber o quão importante é para a nossa atividade ser esse portador, né? Ser essa ponte, como eu digo, entre esses dois lados e a partir daí trabalhar com a sua comunidade, a partir do seu cartório, com os seus colaboradores, com os familiares deles, com a comunidade, e isso vai reverberando. E é esse o trabalho que a gente tem que fazer agora. Nessa divulgação, acho que vocês têm um papel fundamental, que é pisar naquela tecla e insistir em por que doar órgãos. E o que vocês dizem nas palestras, na divulgação da AEDO? Por que doar órgãos? É pensar que quando eu não estiver mais aqui, por que não doar aquilo que não me serve mais? São córneas, rins, coração, tudo que eu aproveitar. Qual é a finalidade de tudo isso? Por que não doar? Eu acho que a pergunta que eu faço é diferente. Por que não doar? Né? Por que não doar? Eu não vou mais aproveitar. E sempre tem esses receios, porque tinha venda de órgãos, né? Se ouviu muito nos noticiários, então as pessoas têm medo, às vezes, de doar, porque podem comercializar. Isso a gente tem que enfrentar. Aí, por causa de o AEDO, inclusive, nesse sentido, pode ser uma ferramenta de controle? Pode ser uma ferramenta, exatamente. Então, assim, a gente tem que parar de criar desculpas, obstáculos, e a gente tem que ir. Por que não doar? Por que não doar? O que vai acontecer comigo depois que eu não estiver mais aqui? E aí a resposta é justamente quantas vidas eu posso. Uma pessoa pode salvar 8 vidas, ser doador de 8 órgãos. Bom, vocês são uma instituição civil, né? Vocês, eu digo, do tabelionato. Qual o papel do tabelionato e como é que ele se vê em todo esse esquema de montagem, de divulgação e de promoção da autorização eletrônica de doação de órgãos? O Colégio Notarial do Brasil, o Conselho Federal, que tem sede aqui em Brasília, junto com o CNJ, lançou uma grande campanha há 2 anos e agora nós estamos renovando essa campanha para atingir ainda mais pessoas. Mas a coordenação é toda aqui da capital. E em cada estado a gente busca a parte dessa campanha e começa a trabalhar e sempre trazendo um pouquinho a mais para atingir aquele público, né? O Brasil é muito grande, então nós temos uma campanha nacional, mas cada estado está fazendo o seu papel, buscando aquilo que é mais peculiar como é que eu posso atingir mais a minha comunidade. Então a gente trabalha também, tanto que provavelmente na Bahia nós vamos conseguir uma projeção nos estádios de futebol. E no intervalo do jogo, porque isso é importante, a pessoa está lá num momento feliz, mas é importante também naquele momento saber que pode ser um doador, né? Então nós vamos também levar para os estádios de futebol essa mensagem do AEDO, seja um doador. Vocês ainda estão desenvolvendo o projeto e recebendo feedback dos 2 primeiros anos depois da implantação, que aconteceu em 2024. Né? Então, você já tem um retorno de quantas inscrições já foram colocadas? Foram mais de 30 mil autodeclarações que foram feitas nesse período. E de uma forma, eu digo assim, muito singela,
Eu acho que agora a gente está mais pronto, mais preparado, mais consciente para que cada estado trabalhe muito mais, para chegar muito mais longe. E esse projeto, ele não tem um prazo findo. Porque esse projeto vai ser sempre... Na verdade, ele não vai, já vai deixar de ser um projeto. Exato, né? Exato. Muito bem. E ele vai sempre ocorrer. Então, nós temos que realmente motivar. Lá na Bahia, nós estamos fazendo um espelho moldurado, onde a pessoa vai chegar no atendimento ou vai chegar no banheiro do cartório e vai ter um espelho, é você. Ele vai se olhar no espelho e é você. Bem pensado. E a gente está criando isso e todos os cartórios vão ter esse espelho onde a pessoa vai olhar e vai se sentir assim, porque não é o senhor, não é outra pessoa, é eu. Entende? A gente tem que parar de pensar que, outra pessoa... Não, é você, agora é você. Nós, no meio de uma multidão, é você. Cada uma dessas pessoas pode ser um doador de órgãos e salvar vidas. Bom, a gente sempre pensa em que isso deveria ser esse estímulo deveria ser contínuo durante todo o ano. Mas vocês também realizam campanhas localizadas e também sazonais, em determinadas épocas do ano, não? Nesse relançamento agora, eu como coordenadora da AEDO, que assumimos agora no início do ano, a gente está com esse projeto mesmo de fazer reuniões nas regiões da Bahia, que é um estado muito grande, e em todas essas reuniões das regiões, nós vamos fazer já de imediato, convocar a população, ir na Câmara de Vereadores, a OAB está junto com a gente também nas suas circunscrições, então a gente vai fazer esse trabalho de campanha mesmo. De todas essas regiões, a gente está lá e fazendo efetivamente essas autodeclarações. Quais são as parcerias que vocês têm procurado para ajudar para juntar forças no desenvolvimento? O Tribunal de Justiça, sempre junto com a Corregedoria, nós estamos com a desembargadora Pilar, que é uma pessoa assim apaixonada pelo tema, então a gente tem muita sorte de termos ela, tem o Dr. Valnei, e isso nos ajuda muito, porque ter a Corregedoria do nosso lado, sonhando junto, executando essa missão com a gente, é muito bom. E aí ainda a OAB também entrou com a gente nisso aí, porque como nós precisamos de capilaridade, a OAB também tem circunscrições em todas as regiões. As câmaras de vereadores, a gente quer visitar, cada tabelião vai visitar as câmaras de vereadores, uma sessão da Câmara de Vereadores falar sobre a AEDO, prefeito, Secretaria de Saúde. Então, assim, é um movimento pequeno que a gente vai começar de dentro da nossa casa, dentro de cada município, e a gente vai reverberando isso e vai dar muito certo, tenho certeza disso. Nós estamos aqui dentro da casa do Congresso Nacional, da casa que elabora, que planeja e que e pensa nas leis do país. As leis para os transplantes de doações de órgãos, elas precisam de algum aperfeiçoamento, no entender de vocês? Houve um debate muito interessante nisso e me parece que o Brasil está em grande vantagem, é exemplo a ser seguido dentro de toda essa estrutura de transplante como em legislação. Me parece que nós estamos muito bem. O que nós precisamos realmente é nos motivar sabendo que nós somos parte. Está tudo pronto, só precisamos que mais pessoas sejam doadoras de órgãos. Bom, eu acho que para a pessoa que estuda, que tem uma formação, uma instrução básica, pelo menos, fica mais fácil entender. Mas quando você se põe diante de uma situação que é um parente seu, que está lá entre a vida e a morte, e que pode doar, tudo isso transforma, porque tem aquele lado emocional, né? E isso também não mereceria, assim, tipo, uma abordagem de divulgação, que aquela pessoa que está ali pode ajudar outra, enfim. Existe alguma intenção de vocês em motivar as pessoas através desse tipo de publicidade? Sim, a gente está trabalhando até com... onde que cada tabelião possa trabalhar até com os próprios médicos da sua comunidade, porque tem um texto pronto para o médico não pode chegar nesse momento, ele tem que estar preparado, porque vai depender muito dele naquele momento também, ainda que a gente faça todo o trabalho antes, mas se o médico também não estiver lá na ponta,
sabendo o que ele precisa falar com essa família, também não vamos ter o resultado. Então, realmente, é uma engrenagem que tem que estar todo mundo ali junto, trabalhando. E esse trabalho a gente vai tentar fazer na Bahia. A gente está motivado para fazer com que essa comunicação saia dentro do cartório, do tabelião de notas e passe por toda a comunidade. Nós vamos trabalhar cada um desses flancos aí para a gente ver se a gente consegue juntar realmente e tentar fazer com que Bahia seja um estado. Você já tem um feedback de como está sendo a adesão nos outros estados também? Os outros estados já fizeram bastante, já estavam mais avançados nos outros anos, eles vêm fazendo, vêm trabalhando. Mas eu acho que nesse relançamento, depois dos 2 anos, eu acho que as pessoas... houve uma reunião onde 23 presidentes de seccionais estavam presentes. Então, nesse relançamento, nesse aniversário dos 2 anos. Então, é muito importante, depois que eles estão nesse lugar e vê o que estão acontecendo, eles voltam para os seus estados também mais motivados para implementarem novas técnicas para fazer com que as pessoas consigam ter esse coração mais aberto. Eu digo que é um ato de generosidade que a gente tem quando a gente faz isso. Eu vou pedir que você recapitule aqui brevemente as possibilidades da autorização eletrônica de doação de órgãos. Não é mais aquele caso de você não precisa mais ir no cartório, não precisa mais pedir autorização, registrar em cartório. No seu celular você pode fazer isso, né? Eu queria que você desse um recado para o espectador, ensinando como é que se faz. Muito bem. Hoje nós temos um QR Code que vamos colocar depois à disposição aí, mas acessando esse QR Code, você vai acessar a plataforma do aedo.org.br. É uma plataforma onde logo abaixo vai ter fazer o seu formulário. No momento que começa a preencher o formulário, aí já tem todas as opções ali, vai colocar nome, CPF, data de nascimento, é a sua qualificação. E esses dados, caso não tenha ainda o certificado digital do e-notariado, nós temos que primeiro fazer esse certificado e aí pelo pelo CEP da sua localidade, vai aparecer no aplicativo quais são os cartórios de notas mais próximos da sua residência. Vai optar por um deles, que costuma utilizar para os seus atos públicos. Clicando em cima de um deles, você vai esperar que esse cartório retorne ao senhor e à senhora para fazer a sua videoconferência. Vai fazer a videoconferência para fazer com que o certificado digital esteja correto no seu celular, esteja autêntico, porque lembrando, isso é um documento público, então todos os cuidados, você não vai mais ao cartório, mas todos os cuidados necessários estão aqui naquele sistema ali pela videoconferência, com o seu documento, vão conferir e legitimar que é a pessoa que está fazendo esse cadastro. Após isso, começa pelo próprio aplicativo, clica lá no Aedo e começa a fazer a sua autodeclaração. O documento originado, ele vai ser ratificado numa nova videoconferência feita por um colaborador do cartório para reafirmar se você tem certeza que quer ser doador de órgãos. A partir desse momento, o documento fica registrado com a sua assinatura online e aí já começa a subir na Plataforma Nacional de Doadores de Órgãos. Muito bem, muito bem. Muito obrigado por você ter vindo aqui e volte sempre que você quiser. Uma causa muito nobre. Obrigado a você. Muito obrigada. Estamos sempre disponíveis aqui. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Brasil acolhe imigrantes de mais de 200 países. Santa Catarina é um dos destinos preferidos. Manaus se enfeita para a Copa. Tradição é patrimônio cultural da cidade. Uma viagem no tempo, do São João de Campina Grande 20 anos atrás ao de agora. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil.
Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Sabes que yo me crié con mis abuelos, mis abuelas, quienes me hablaban de eso. Ahí fue que yo entendí lo que es Macunaíma. Por eso es que siento que yo creo que soy nieto de Macunaíma. Importante para mantener las tradiciones de las comunidades indígenas es para que los muchachos, los jóvenes, no pierdan esa cultura, esa costumbre que tienen las comunidades indígenas, que han tenido los abuelos. Pues. Y yo no perdí pues de hablar en Taurepán, y mi plato típico, mi bebida típica, eso no la he perdido para nada. Ahí estoy dando clases a ellos, los muchachos. Yo les cuento, yo los enseño a ellos todas las informaciones sobre la historia de Macunaíma, donde podamos mantenernos nuestra cultura viva. No solamente Macunaíma, hay muchas historias más que tenemos que contarle bastante. Como a nova convenção da OIT promove o trabalho decente na economia das plataformas? Quais os impactos para empresas e trabalhadores? O assessor jurídico da CUT, Felipe Vasconcelos, a assessora especial de assuntos internacionais do Ministério do Trabalho e Emprego, Maíra Lacerda e Silva, e a advogada especialista da CNC, Luciana Diniz, respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Tem coisas que passam pela nossa vida e fazem a diferença. Quando sobra mais dinheiro no fim do mês. Quando a burocracia diminui. Quando a comida quentinha chega à mesa. Quando a vida segue mais segura. Quando a proteção alcança quem mais precisa. Tudo isso parece distante da política. Mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, a sua vida avançou. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Senadora Tereza Leitão é a nova líder do governo aqui no Senado. Sessão temática debate a criação do Estatuto dos Cães e Gatos para proteger animais domésticos. E cota criada pelo Senado em apoio a vítimas de violência doméstica completa 10 anos. Você acompanha comigo estes e outros assuntos que foram notícia aqui no Senado. A senadora Tereza Leitão foi anunciada como a nova líder do governo aqui no Senado. Acompanhe na reportagem.
A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, vai ser a nova líder do governo no Senado. Ela foi indicada pelo presidente Lula para o cargo após o afastamento do senador Jacques Wagner, que deixou a função para, segundo o parlamentar, provar inocência em relação a acusações referentes ao caso Master. A indicação de Tereza Leitão foi divulgada na internet pelo presidente Lula, que estabeleceu como missão da senadora articular o debate e a aprovação de matérias como o fim da escala 6x1 e a PEC da segurança pública. A Comissão de Ciência e Tecnologia fez uma audiência pública para debater os avanços, os desafios e o financiamento das vacinas pesquisadas e produzidas no Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores públicos de vacinas do mundo. O Instituto Butantan e a Fiocruz são referências na produção de imunizantes, embora o país ainda dependa muito da importação dos bioinsumos. Na audiência pública, o representante do Ministério da Saúde citou o compromisso do governo com o financiamento e desenvolvimento de tecnologias nacionais para a produção das vacinas. O novo PAC lançado já no governo do presidente Lula, foram destinados 6,3 bilhões de reais para financiar o complexo econômico industrial da saúde em vacinas. E só para Biomanguinhos já foi disponibilizado 2 bilhões de reais. Para o Instituto Butantan, recentemente, foi destinado um quantitativo de 1,4 bilhões de reais, e todos esses recursos são recursos para a construção de plantas fabris, para fazer a produção aqui no país. Atualmente, o Instituto Butantan fornece 10 tipos de vacinas diferentes para o SUS, Sistema Único de Saúde. E a equipe de pesquisadores trabalha no desenvolvimento de novos produtos. A gente também fornece 12 diferentes tipos de soro e estamos no processo de consolidação de elevar a quantidade de anticorpos monoclonais de 1 para 4, que são anticorpos monoclonais biosimilares, para fazer a base do tratamento de doenças autoimunes e doenças degenerativas neurológicas e vários tipos de câncer. O coordenador do CT Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais disse que, apesar do projeto aprovado em 2024 para facilitar a aprovação de novas vacinas, ainda existem dificuldades. As vacinas aprovadas no exterior, elas vão muito mais rápido, porque a Anvisa já aceita a avaliação dessas vacinas. Então, o que nós estamos vendo hoje é que a inovação que vem do exterior, ela é aprovada muito mais rápido, seja feito por uma companhia farmacêutica, seja feito por uma universidade. Nós estamos aqui hoje como humanidade com 7 bilhões graças às vacinas. Se não tivesse tido vacina lá atrás, certamente já tinha dizimado uma grande parte da população com doenças que tiveram um efeito gigante lá atrás. Uma audiência pública realizada esta semana chamou a atenção para os lares de idosos de longa permanência, tema de um projeto de lei em tramitação. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e traz vários itens polêmicos, como a aquisição de medicamento pelas próprias casas de repouso e a instalação de câmaras de monitoramento. Quando a gente conversa com as pessoas, todas são a favor da câmera no quarto. Mas o que está acontecendo no nosso país? Nosso país, o Ministério Público, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, está obrigando as instituições a retirarem as câmeras dos quartos. Quem eles estão querendo proteger? A pessoa que está agredindo? Será que é isso que a gente está vendo? É a inversão de valores? Eu não sabia que o Ministério Público está, desta forma, retirando as câmeras dos quartos. E ele faz isso com base na proteção da privacidade. Entre privacidade e segurança, eu prefiro segurança. O Brasil tem hoje mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. De acordo com Damares, são 6.200 instituições de acolhimento, que cuidam de cerca de 160 mil idosos.
65% delas têm natureza filantrópica, mas só 6,5% são mantidas diretamente pelo poder público. Mas as estatísticas do setor são bastante falhas. A relatora conta que pesquisa que fez em suas redes sociais dobrou o número de entidades cadastradas. Atenção, instituições, tem um dinheirinho aqui para vocês. É urgente para ajudar na pandemia. Se cadastrem. Sabe quantas instituições se cadastraram para receber o dinheirinho? Quantas, secretário? Quase 4 mil. Quase 4 mil. Era o dobro. Nesse momento, a gente descobriu que não se tinha dados sobre as instituições no Brasil. E isso me deixou muito preocupada. E aí eu fiquei, instituições anônimas, fazendo um trabalho lindo, mas invisibilizadas. Eram 4 mil entidades, mas só podemos acolher 2 mil, porque a maioria são irregulares. Não conseguem nem se relacionar de forma jurídica para a definição. Um dos problemas apontados na audiência pública foi a característica principal de uma casa de idosos. A casa que acolhe, ela é assistência social ou ela é saúde? Ok, ela é assistência social. Mas nós temos casas que estão acolhendo pessoas no oxigênio. Nós temos casas que estão acolhendo idosos com doenças crônicas e que precisam de enfermeiros, e que precisam de remédios, e que precisam de aparelhos. É justo deixar esses idosos que não têm família morando em hospital? Nós temos quase 10 vezes mais ILPIs do que casas de repouso. Mas por quê? Casa de repouso tem saúde, casa de repouso é onde o idoso precisaria estar para ser atendido por um médico, por um enfermeiro, constantemente. Mas por que tem tão menos casas de repouso assim no nosso país? Dentro de uma casa de repouso, você tem que ter médico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, porque isso precisa ter, é uma instituição de saúde. O caminho correto é fortalecer a articulação entre ILPI, assistência social e rede pública de saúde. É garantir fluxo com o SUS, é garantir acesso a atendimento, é garantir apoio técnico, é garantir financiamento, é garantir corresponsabilidade do Estado. A gente precisa olhar para o orçamento da assistência social. E mais uma vez a gente tem a PEC do SUS, PEC 7 de 2026, que está tramitando nesta casa, que garante orçamento para o SUS e orçamento vinculado. Sem orçamento vinculado, a gente não consegue expandir serviço, a gente não consegue qualificar serviço. E quando a gente fala nas unidades de acolhimento, a gente está falando de serviços caros. Pelo que eu estou vendo, vamos ter que apresentar um substitutivo totalmente diferente do projeto, Sabia que mulheres trans também estão protegidas pela Lei Maria da Penha? Uma pesquisa Data Senado revelou que a maioria delas sofre violência, mas não denuncia e tem até dificuldade em identificar a agressão. A Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher do Data Senado tem um recorte específico sobre a experiência de mulheres trans e travestis no Brasil. A pesquisa qualitativa foi respondida por 43 mulheres e 24 delas passaram por situações de violência nos últimos 12 meses. 40% das entrevistadas relataram agressões verbais associadas diretamente ao fato de serem trans. Outras 17% disseram terem sido agredidas fisicamente e 12% sofreram violência sexual. Um dado que merece atenção na pesquisa é que, apesar de mais de 50% das entrevistadas terem sofrido violência nos últimos anos, apenas 9% reconheceram as agressões. Somente depois de perguntas específicas das entrevistadoras disseram ter sido vítimas, o que pode ser explicado pela normalização da violência no dia a dia delas, segundo a pesquisa. Alguém insultou você nos últimos 12 meses? Alguém fez piada com você por você ser uma pessoa trans nos últimos 12 meses? E aí a resposta foi sim. Então tem uma diferença entre o que a pessoa percebe como violência, que ela diz não sofri violência, mas quando a gente mostra as situações de violência, ela diz que sim. Então, o que a gente entende, o que a gente levantou como hipótese para isso, é que a violência que ela sofre são constantes, são em todos os lugares,
e isso acaba sendo normalizado. A pesquisa mostrou ainda que as mulheres trans sofrem violência em diferentes ambientes, como hospitais, shoppings, em casa e em órgãos públicos. A maioria das mulheres, muito grande, que sofreram violência, não denunciaram. Por que não denunciaram? Isso já é uma pergunta que a gente deve fazer no próximo ano. Por que você não denunciou a política? E aí a gente tem duas hipóteses. A primeira, as mulheres trans não sabem que a Lei Maria da Penha protege elas nesse sentido, ou elas não confiam nos órgãos de denúncia. Porque, como a gente falou um pouquinho antes, elas já sofrem violência em todos os lugares. Em lugares públicos, shopping, hospital, órgãos públicos geral. Por que na delegacia vai ser diferente? A Scarlett é uma mulher trans que já foi vítima de violência. Hoje consegue identificar rapidamente situações de desrespeito. Cursando o ensino superior, Scarlett fura a bolha do preconceito e faz grandes conquistas. Há 3 anos, ela trabalha no Senado Federal e aconselha outras mulheres trans. Não desistir, é acreditar em si, é se aceitar e estudar. E parar um pouco de vitimismo, porque hoje em dia, graças a Deus, depois de muitas que batalharam e que já se foram, que muitas que morreram, que muitas que lutaram e levantaram realmente a bandeira de nós mulheres trans para ter trabalho, para poder ter espaço, para poder ter voz, para poder ter políticas públicas. A gente precisa sim agora arregaçar as mangas e estudar, porque existe sim muitas oportunidades e eu sou prova viva de que a oportunidade muda a gente. Milhões de animais domésticos ainda são vítimas de abandono, fome e maus tratos no Brasil. Uma sessão temática no plenário do Senado debateu esta semana o Estatuto de Cães e Gatos, projeto de lei que busca proteger e amparar os pets. As estimativas avaliam que no Brasil a população atual de cães seja por volta de 60 milhões e de gatos em torno de 30 milhões. As pesquisas apontam para um aumento contínuo desses números, em consequência da urbanização. Hoje, quase 5 milhões desses animais vivem nas ruas em situação de grande vulnerabilidade. Para tratar dos direitos, princípios e garantias de cães e gatos, a Comissão de Direitos Humanos apresentou um projeto de lei instituindo o Estatuto de Cães e Gatos, considerados seres vivos sencientes e de natureza especial. O aprimoramento das leis que defendem os direitos dos animais é fundamental para garantir que eles sejam tratados com dignidade, compaixão, respeito e carinho. Sob a presidência do senador Paulo Paim, parlamentares, especialistas e convidados participaram de uma sessão de debates sobre o Estatuto no plenário do Senado. O Estatuto de Cães e Gatos vem para determinar as responsabilidades da União, Estados e municípios, as políticas públicas e os recursos necessários para a sua aplicação. Ele é fruto do anseio e clamor da sociedade. Tive orgulho de ser o relator na CDH, onde participei de diversas audiências públicas sobre o tema, não somente aqui, mas também no meu estado. Por exemplo, lembro aqui a de Caxias do Sul e a de Canoas, onde eu pude ouvir dificuldades, anseios, a esperança de cada um e cada uma de vocês. Representantes da sociedade civil e juristas de alto nível destacaram itens do novo instrumento legal em seus mais variados aspectos. Há mais de 3 décadas, eu dedico a minha vida à defesa daqueles que não têm voz, assim como a maioria de vocês. Ao longo destes 30 anos, senhores, eu vi cenas que jamais sairão da minha memória. Eu vi animais abandonados à própria sorte, definhando nas ruas, definhando nas calçadas. Eu vi cães esperando durante anos atrás de grades por uma família que nunca chegou. Eu vi gatos sobrevivendo no limiar entre o medo, a fome e a mais absoluta indiferença humana. Eu vi com profunda tristeza
voluntários adoecendo emocionalmente e fisicamente, falindo financeiramente, enquanto tentavam suprir com seus recursos minguados aquilo que deveria ser uma responsabilidade compartilhada por todo o Estado brasileiro. E a gente sempre fala disso. Conseguimos inserir os direitos animais também na reforma do Código Civil, com redação até muito semelhante com a que consta no projeto de lei que agora tramita no Senado Federal para o Estatuto de Cães e Gatos. Esse Estatuto de Cães e Gatos, ele deve ocupar um local histórico na evolução da nossa legislação, tal como ocupou o Estatuto da Criança e do Adolescente lá em 1990. O projeto de lei que dá corpo ao Estatuto de Cães e Gatos deverá ser apreciado pela Comissão de Meio Ambiente e, em seguida, votado pelo plenário do Senado Federal. Uma cota criada pelo Senado nas contratações de terceirizados beneficia vítimas de violência doméstica que são financeiramente dependentes. Dos 6 anos de casamento, 5 foram com violência. Jaqueline não conseguia se separar do agressor porque, segundo ela, não tinha renda nem estudo e precisava alimentar os filhos. A auxiliar de serviços gerais conseguiu se livrar da violência doméstica graças a uma oportunidade de trabalho no Senado. Eu descobri que a felicidade é eu ter a minha independência, meu emprego aqui e sobreviver com a minha família. A história de Jaqueline é um recorte da realidade brasileira. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 21 milhões de brasileiras sofreram violência nos últimos 12 meses. Grande parte delas vive nessas condições porque são dependentes financeiramente. Há 10 anos, o Senado Federal resolveu ajudar a transformar essa realidade. Foi criado um programa de incentivo à contratação de mulheres vítimas de violência. 2% das vagas dos trabalhadores terceirizados são destinadas a elas. Hoje, 44 mulheres nessas condições trabalham aqui. A cota é aplicada a empresas com no mínimo 50 funcionários e a identidade dessas mulheres é mantida em sigilo. O Senado envia currículos para as empresas terceirizadas e oferece suporte às mulheres contratadas pela cota. A gente buscou um acordo com a Secretaria da Mulher do GDF, que a cada 90 dias nos garante que a cota está sendo cumprida nos contratos. Segundo, fornece os currículos para as empresas terceirizadoras. Terceiro, acompanha essas mulheres, tanto na sua capacidade laboral, como nas questões psicológicas. Com a cota, o Senado se antecipou à mudança na legislação. Lembrando que isso é em 2016, antes de ter a nova lei de licitações, né? Que hoje já resguarda essa possibilidade. Quer dizer, o Senado ele foi pioneiro e corajoso, né? Porque ele trouxe uma política organizacional que depois vira política pública. Oportunidades de trabalho que significam mudança de vida para dezenas de mulheres. A lista de conquistas da Jaqueline é grande. Formada, pós-graduada e tudo daqui. Paguei minha faculdade com o salário daqui, as pós-graduações, né? Mobiliei a casa que eu tenho hoje, comprei ela financiado também, trabalhando aqui. Então, assim, é muita realização para mim. Uma parceria entre o programa E-Cidadania do Senado e a Universidade Federal Fluminense oferece oficina para ensinar sobre a elaboração de leis para idosos. Entender como nasce uma lei e de que forma a população pode participar das decisões do país. Esse é o objetivo da oficina legislativa do programa E-Cidadania, iniciativa do Senado que aproxima cidadãos do processo legislativo por meio de atividades educativas. No Rio de Janeiro, a primeira turma formada por idosos, criada pela Universidade Federal Fluminense, participou da oficina com métodos lúdicos, como o bingo, para aprender sobre a elaboração de leis. Além do bingo, usado para apresentar conceitos ligados aos 3 poderes, a oficina também utiliza episódios de novelas brasileiras que abordam temas como violência e garantia de direitos para discutir o Estatuto da Pessoa Idosa. Uma experiência que atingiu todos os objetivos e eu diria até que superamos as nossas expectativas,
pois acreditávamos que teríamos alguma resistência, é um ano eleitoral e a gente colocando ali ao centro um debate sobre política, mas estávamos enganados, né? Havia muita memória política viva. A turma reúne 10 participantes com média de 70 anos, integrantes da Universidade da Terceira Idade, programa de extensão da Universidade Federal Fluminense. A proposta é mostrar de forma prática e acessível como funciona o processo de criação das leis e incentivar uma participação mais ativa da população nas decisões públicas. O professor ele vai elaborar ideias legislativas com seus alunos em salas de aula e essas ideias podem virar leis ao serem postadas no portal E-Cidadania. Elas ficam publicadas no portal E-Cidadania por 4 meses para receberem 20 mil apoios. Se recebem os 20 mil apoios, elas vão para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e lá elas são transformadas em sugestões legislativas até virarem projetos de leis e virarem leis. A arte como espaço de resistência e debate político. Está aberta no Senado Federal a exposição Sonhos Dissidentes, que reúne obras de artistas LGBTQIA+. A mostra traz pinturas, fotografias e vídeos que convidam o público a refletir sobre identidade, diversidade e direitos humanos. Veja na reportagem. Sonhar também é um ato de resistência. E quando esses sonhos desafiam padrões e rompem silêncio, a arte se torna ferramenta de expressão e pertencimento. A exposição Sonhos Dissidentes, no Senado Federal, apresenta obras de artistas LGBTQIA+, e propõe uma reflexão sobre o sonho como espaço de resistência e construção de futuros possíveis. A mostra reúne pinturas, fotografias e vídeos que abordam temas como memória, identidade e pertencimento. E ao reunir diferentes olhares e trajetórias, convida o público a avaliar reflexões sobre direitos humanos, diversidade e democracia. Quando a gente traz os nossos trabalhos para cá, a gente não traz só uma obra de arte, mas a gente traz uma peça que é carregada de muita história, né? E que normalmente são histórias e corpos que não estão muito nesses lugares que são muito públicos, né? Como se fosse uma forma de mostrar que histórias como a minha e a história desses outros e outras artistas que também estão fazendo parte, né, pessoas dissidentes, LGBTQIA+, também fazem parte do povo brasileiro. A arte ela não precisa estar localizada num só âmbito, ela pode estar de formas diferentes, sendo vista de formas diferentes pelas pessoas diferentes a partir do monolito de conhecimento que a pessoa tem dentro dela mesma. Assim. A exposição faz parte de ações institucionais do Senado para a promoção da diversidade, inclusão e do respeito às diferenças. E fica aberta para visitação até o dia 2 de julho. O mais importante aqui é pensar que a gente continua sonhando. E que o sonho como... E aqui a gente está falando dessas pessoas que sonham não depois da luta. O sonho vem antes da luta. É preciso imaginar a possibilidade de dias melhores. E essas pessoas estão sonhando como sonharam como nós estamos sonhando hoje. Que esse seja apenas uma pequena amostra de como todos nós podemos estar juntos, trabalhar juntos, produzir juntos e nos relacionar respeitando cada um o outro, porque na verdade é isso que é uma sociedade, é um espaço de respeito. O Senado Notícias Revista fica por aqui. Todas as reportagens desta edição já estão na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Brasil acolhe imigrantes de mais de 200 países. Santa Catarina é um dos destinos preferidos. Manaus se enfeita para a Copa. Tradição é patrimônio cultural da cidade. Uma viagem no tempo, do São João de Campina Grande 20 anos atrás ao de agora. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Em março, o governo federal lançou o Plano Clima,
Debatido em várias audiências públicas no Senado, na prática serve para planejar municípios mais resilientes, inclusive a forma de ocupação territorial, com metas de redução de emissão de gases de efeito estufa e adaptação a eventos extremos. O pessoal da Secretaria Nacional de Periferias está inovando numa estratégia que é as soluções baseadas na natureza nas periferias. Então, ao invés de eu concretar totalmente um morro, uma contenção de uma encosta, é pensar também algumas estratégias verdes associadas, né? Isso ajuda a aumentar a permeabilidade do solo. Claro, isso não é solução para todos os casos do país, acho que depende muito do grau de risco, né, e da característica do solo daquela região, mas de uma maneira geral a gente tem apostado de que trabalhar com estratégias que se voltem mais para as infraestruturas naturais são mais, digamos assim, sustentáveis ao longo do tempo. Tem coisas que passam pela nossa vida e fazem a diferença. Quando sobra mais dinheiro no fim do mês. Quando a burocracia diminui. Quando a comida quentinha chega à mesa. Quando a vida segue mais segura. Quando a proteção alcança quem mais precisa. Tudo isso parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, a sua vida avançou. Tem muitas mulheres que eu quiser. Se não me servir, eu vou para a rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei. A Umbanda, ela tem a origem africana, indígena e cristã. A gente vai ter a associação com os santos católicos, né, que foi o processo sincrético, a invocação da seiva das matas, da presença das matas como elemento vigoroso de da seiva das matas, da presença das matas como elemento vigoroso de força espiritual e das tradições africanas, o culto aos orixás, né, o orixá, a força da cabeça. Boto Fé. Neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome ou rio, mais P, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Brasil acolhe imigrantes de mais de 200 nacionalidades. Santa Catarina se destaca como um dos destinos preferidos. Manaus se enfeita para a Copa. Tradição é patrimônio cultural da cidade. Agricultores do Espírito Santo que participam do projeto Arranjos Produtivos vão receber créditos de carbono. Câmara debate políticas públicas para jovens não adotados que devem deixar os abrigos quando completarem 18 anos. E o Parlamento Brasil leva você numa Vila Andréa Alves
e te convido para um giro. Eles vieram em busca de uma vida melhor. Muitos fugindo de guerras, conflitos, crises econômicas ou ambientais em seus países. Hoje são mais de 2 milhões de imigrantes de cerca de 200 nacionalidades vivendo aqui no Brasil. Santa Catarina é um dos destinos favoritos, tanto para os estrangeiros como para os brasileiros que escolhem o estado para recomeçar. Eu sou da Haiti, eu tenho 12 anos morando aqui no Brasil. Meu nome é Guerline Paul Giuseppe. Guerline deixou o Haiti aos 23 anos. Meu marido estava entrando no Brasil primeiro. Depois de 7 meses, eu entrei atrás dele. Eu entrei como refugiado, porque quando eu saí lá estava bem difícil mesmo. Nós entramos somente com uma mala que tem algum pouco de roupas. Depois que eu tenho um mês aqui, eu consegui andando, procurando serviço. No começo, ela trabalhou em 2 empregos para dar conta do sustento dela no Brasil e dos 2 filhos no Haiti. Há 11 anos, a Guerline é colaboradora de uma empresa terceirizada da Alesc. Assim como a Guerline, outros imigrantes estrangeiros têm vindo para Santa Catarina, assim como imigrantes de outros estados. Nos últimos anos, Santa Catarina recebeu mais de 500 mil pessoas de fora do estado que vieram construir a vida por aqui. Neste mês do imigrante e do refugiado, a Assembleia Legislativa promoveu, por meio da Comissão de Direitos Humanos e da Família, uma audiência pública para debater as principais demandas desta população, como a regularização de documentos, acesso aos serviços públicos e a integração social. Santa Catarina é um dos estados que mais recebe a população migrante, é um dos estados que tem maior acesso a trabalho, emprego e renda da população migrante, porém, esse número também traz a necessidade de criar estruturas, como mediadores para a população migrante que consigam ser bilíngue. E a mensagem é clara: acolher, integrar e garantir direitos para quem escolhe Santa Catarina para recomeçar e voltar a sonhar. Eu quero ser uma cozinheira aqui no Brasil. E o sonho pode ir ainda mais alto. Eu quero abrir um restaurante aqui no Brasil, por meu nome Guerline Paul Giuseppe. Em Manaus, moradores transformam ruas e comunidades em cenários de celebração da Copa do Mundo. No Espírito Santo, agricultores vão receber dinheiro de créditos de carbono. Veja o que foi notícia nas casas de leis do país. Crédito de carbono é um tipo de moeda ambiental usada para compensar a emissão de gases que causam o aquecimento global. Com essa iniciativa, os produtores capixabas cadastrados no projeto receberão quantias em dinheiro para preservar a natureza. Então, se o solo não estiver degradado, estiver com uma boa cobertura, independente da cultura, se é uma pastagem, se é um cultivo de café, se é de pimenta do reino, se é cacau, enfim, as plantas elas têm carbono na sua composição, a matéria orgânica é carbono e isso gera um saldo positivo. E pensando aí nos acordos internacionais, o que acontece? Os países que mais poluíram, eles precisam ter metas de redução e remoção de CO2 da atmosfera. Então, ele faz a compensação de crédito para esses países onde tem saldo. E aqui no Brasil, os nossos produtores rurais, graças a Deus, eles têm esse crédito. Os produtores que assinaram o contrato passaram por reuniões de mobilização para entender a iniciativa. A remuneração a ser recebida varia conforme o desempenho ambiental de cada propriedade. Os retornos financeiros dependem de etapas de validação e certificação, não sendo imediatos. O produtor ele vai receber de acordo com a quantidade de toneladas de carbono equivalente que ele tem por hectare na sua propriedade ao longo dos 40 anos. E a previsão é que um ano após a certificação desse carbono, o recurso já comece a chegar na conta dos produtores e também o apoio aos projetos aí para o desenvolvimento da comunidade. O presidente da ALES, deputado Marcelo Santos, e a prefeita de São Domingos do Norte, Ana Malacarne, também participaram do evento. Quem cuida da terra tem direito a esse crédito de carbono. E esse é o nosso programa, que agora, além de levar conhecimento, diversificação, preservação ambiental,
certificação de agroindústrias, constituição de associações, também leva o crédito carbono para o homem e para a mulher do campo. É o trabalho do arranjo produtivo da porteira para dentro. E aqui no nosso município está acontecendo isso, o povo está acreditando, a gente está acreditando no programa porque já está fluindo, já está acontecendo. Então é uma coisa assim, que o município está encantado e se Deus quiser vai crescer cada vez mais. A abertura do mercado de crédito de carbono realizada pela ALICE é conduzida em parceria com a aceleradora de Biosócio-Desenvolvimento, ACBio, associação sem fins lucrativos, com sede em Minas Gerais. O país do futebol em clima de Copa do Mundo. Em Manaus, a animação não é diferente e toma conta das ruas. Bandeiras, pinturas e decorações em verde e amarelo estão colorindo diferentes bairros da cidade. Com certeza. Tem que torcer e ter fé. Se não tiver fé, só lamento. Muita gente não sabe, mas essas ornamentações fazem parte do patrimônio cultural da capital amazonense. O reconhecimento está na Lei Municipal número 369 de 2022. Essas ruas elas sempre foram bem tradicionais na cidade de Manaus. Eram ruas que participaram da nossa infância. Quando tinha a Copa do Mundo, os meus pais já me levavam, né, para essas ruas para ver as ornamentações. Né? E quando eu entrei aqui na Câmara, eu tive muito contato, né, com as pessoas que faziam esse trabalho nas comunidades em relação à Copa do Mundo. E aí surgiu a ideia de tornar patrimônio público, né, da nossa cidade. É interessante